O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Setembro Amarelo. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Um tema delicado, sensível, mas sobre o qual precisamos falar. E é por isso que eu converso agora com João Paulo Barbosa, cientista da felicidade. Vida é assunto de cidadania. E é sobre isso que vamos falar agora. João Paulo, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. O prazer é Bem-vindo. nosso. Eu que agradeço a possibilidade de trazer assuntos de um tema necessário que seja pensado, falado, buscando soluções para a sociedade. É um assunto que exige muito cuidado na forma de abordagem. A mídia procura ter um certo cuidado ao noticiar fatos que podem acabar desencadeando, né, outros suicídios, mas a gente precisa falar sobre isso, né? A gente já gravou aqui na TV Senado sobre o mês de conscientização, Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização e da Prevenção, né, ao Suicídio. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre esse contexto da campanha Setembro Amarelo e os desdobramentos que isso tem enquanto forma de prevenção, forma de conscientizar familiares, amigos e as pessoas que podem, né, numa situação em que alguém esteja num desespero, contribuir para que não se chegue ao pior. Legal. Eu acho que prioritariamente a gente precisa entender o problema. O suicídio é uma coisa muito séria, é uma das questões que mais mata no mundo. No Brasil, para você ter um exemplo, ele mata mais do que doenças relacionadas a AIDS, a câncer de mama, a malária e do que muitas guerras. E no Brasil, existe um crescimento de transtorno de saúde mental, principalmente entre jovens, que tem agravado bastante. 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em suicídio. Esses dados que você traz são dados preocupantes. Há alguma relação entre esse aumento no número de problemas com pessoas com problemas de saúde mental, como você trouxe, especialmente entre jovens? Nós temos dois elementos ou dois eventos que podem ter contribuído para essa situação que tem sido relatado, inclusive em várias pesquisas escolares, por exemplo. Um foi a pandemia, né, que a gente passou por um momento de muita incerteza, toda a sociedade, um momento completamente inesperado, que levou muitas pessoas ao isolamento, no caso dos adolescentes, abandonar a escola durante um período, eu digo-se o convívio escolar, estudar de forma online. A gente sabe que nem todas as famílias tiveram condições de se preparar para isso, né? Foi tudo muito repentino. E outro é o avanço das redes sociais e o tempo em que adolescentes e jovens passam acessando a internet ininterruptamente. Esses dois fatores, eles convergem no sentido de aumentar sentimentos como ansiedade, depressão e outros sentimentos que acabam gerando instabilidades em relação à própria vida dessas pessoas? Com certeza. Igual você falou, de fato, aproximadamente 30% dos casos de transtornos mentais no mundo cresceu pós-pandemia, né? E a questão das redes sociais, eu vejo de uma forma assim, que ela estimula
uma promoção de si que às vezes é uma felicidade que não é muito real. E é importante também que a gente entenda que as pessoas precisam entender um pouquinho a felicidade do ponto de vista da ciência, né? Então, por exemplo, a psicologia positiva, ela vê como um dos pontos fundamentais para que a gente possa cultivar e valorizar e promover a felicidade são as relações humanas. Então, às vezes, quando os jovens ficam muito nas redes sociais, a gente também vai perdendo uma conexão um pouco mais genuína, fora do digital. E é muito importante, vai perdendo até a habilidade de se relacionar por tanta exposição. Mas, principalmente, eu vejo esse ponto de comparação, né? Então, os jovens, normalmente, às vezes, não têm as habilidades da ciência das emoções para conseguir compreender algum comentário, algo que não pode ser, tipo assim, favorável e positivo para a vida dele. E isso pode desencadear um agravamento de transtornos de doenças mentais, às vezes já existentes. Esse convívio que acontece no mundo virtual, acaba que existe uma relação interpessoal de forma digital. Isso. Qual é a diferença entre a pessoa que convive com outros de maneira digital, sem esse convívio pessoal, e as pessoas que têm esse convívio de fato social aqui no mundo real, para as questões de saúde mental, especialmente? Eu vejo que quando você vai se relacionar com uma pessoa, às vezes você vai ter que ter aquele confronto da questão cultural uma com a outra e às vezes há o conflito, às vezes, de percepção de conhecimento de si e do outro. Numa rede social, por exemplo, a pessoa não gostou, ela curte e já está passando para outra. Então, tipo assim, vai criando uma habilidade de se relacionar, às vezes com pouca profundidade e muito efêmera. Então, a habilidade de se sociabilizar de uma forma real, não que as pessoas que estão por trás das redes sociais não sejam pessoas reais, mas é uma dinâmica um pouco diferente da forma da interação. Então, como dito assim, se esse é um dos pontos fundamentais, relações saudáveis, para florescer a felicidade, é muito importante que a gente, esse fenômeno das redes sociais, então, tem se identificado esse agravamento sob o ponto de vista de se relacionar. João, você falou em ciência das emoções, essas pessoas que às vezes passam muito tempo em redes sociais, o problema também da pandemia, e você é um cientista da felicidade. Isso. Quando a gente fala de Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio, a gente fala diretamente de emoções, de sentimentos, afinal de contas, a felicidade talvez estivesse aí no oposto, né? No campo oposto, aquele que leva uma pessoa a pensar ou até cometer o suicídio. Explica pra gente que história é essa de ciência da felicidade. Então, eu posso fazer um pouco um paralelo para, igual você trouxe da prevenção ao suicídio. Eu penso que deveria-se também ter uma campanha de promoção da felicidade, mas não uma felicidade de redes sociais ou uma felicidade, por exemplo, relacionada ao consumo, mas uma felicidade com mais profundidade do ponto de vista da filosofia, por exemplo, uma felicidade mais pedagógica do ponto de vista da educação para a felicidade, educação positiva, uma felicidade mais assertiva do ponto de vista da ciência da felicidade, que existe essa ciência da felicidade, né? E uma felicidade, inclusive, mais estrutural do ponto de vista das políticas públicas e de uma economia do bem comum. Então, a ciência da felicidade, ela nasce com mais força dentro de uma corrente da psicologia, chamada psicologia positiva. Ou seja, de vez da psicologia tradicional focar um pouquinho nos transtornos mentais, a psicologia positiva ela focou um pouco mais nas virtudes humanas, naquilo que às vezes algumas pessoas têm, que aparentemente elas parecem ser mais resilientes, mais felizes e mais alegres. Então ela trouxe essa abordagem no sentido de entender cientificamente como que isso acontece. Então a ciência da felicidade ela é uma ciência multidisciplinar, ou seja, ela envolve filosofia, psicologia positiva, neurociência. A neurociência vem trazendo para a gente que felicidade é uma habilidade, ou seja, ela pode ser aprendida,
né? Inclusive a economia. E tem outros ramos, desde nutrição até espiritualidade, que hoje em dia, com o avanço das tecnologias, né, a gente pode fazer as análises do cérebro que mostram dentro do cérebro os espaços que estão relacionados ao bem-estar individual e social. E essa psicologia positiva é alguma coisa que segue no caminho, por exemplo, da autoajuda? É uma psicologia que traz mecanismos de motivação? Isso. Como funciona essa área da psicologia para a promoção da felicidade? É uma boa pergunta. A psicologia positiva, ela inclusive estruturou um modelo chamado PERMA, que são 5 dimensões da felicidade que amparado por todos os estudos, mostram que eles, de fato, eles têm relevância. Um dos pontos é emoções positivas. Então, existe uma ciência das emoções mesmo. Então, como que a gente pode compreender as emoções, uma inteligência emocional? Isso requer também um autoconhecimento para perceber os sentimentos, as emoções que abordam o ser humano, né? E como a gente tem uma visão mais assertiva da gestão das emoções. Uma outra está relacionada, outra dimensão, o que a gente estava falando, as relações. Isso no estudo de Harvard, que acompanhou 80 anos, várias pessoas, no decorrer de sua vida inteira, para entender essas percepções de felicidade. Um dos pontos mais destacados é exatamente as relações humanas, ou seja, muito importante ter relações humanas saudáveis. Uma outra, que chama-se PERMA, né, é o propósito. O ser humano ele precisa de um propósito que vai além dele, para ele poder seguir, se sentir um pouco mais realizado, ter uma vida com mais significado. E tem uma outra que é também a realização e o engajamento. O engajamento, mais conhecido também como estado de flow, é aquele estado a qual a pessoa gosta tanto de fazer, seja um hobby ou uma coisa, que ela até perde às vezes a percepção de tempo, de tão envolvida que ela está naquela questão, né? E tem a outra relacionada às realizações. É muito importante que a gente consiga realizar coisas, mas não necessariamente a realização ela está meio que ligado a uma questão, por exemplo, de ser promovido. Não que isso não seja bom, mas ter uma intersecção entre a realização com o propósito de vida, mais relacionada a isso, então faz uma sinergia mais favorável à busca da felicidade. Então, esses 5 campos são campos que são também de estudos multidisciplinares, mas que eles dão um caminho, como eu estava dizendo assim, que a neurociência comprova e ela mostra que a felicidade é uma habilidade. Como assim uma habilidade? Outro campo de estudo da psicologia positiva percebeu o seguinte: a felicidade está 50% envolvido com genética, 10% com fatores externos e 40% com fatores intencionais. Como assim intencionais? Por exemplo, eu sou cientista da felicidade, mas eu posso estar cheio de conhecimento e teoria, se eu não botar em prática alguns ensinamentos, então há uma corresponsabilidade da pessoa. Então, nesse ponto, que precisa-se ter conhecimento dessas dimensões e precisa-se ter um estímulo para se promovê-la. Para colocar em prática, como você falou. O site da campanha Setembro Amarelo de 2024 traz a necessidade, a importância da busca de ajuda. A gente vai colocar o site na tela, o setembroamarelo.org.br. Também tem o .com.br, colocando Setembro Amarelo. Qualquer pessoa que tenha interesse em buscar mais informações sobre a campanha pode acessar na internet. E é importante porque ali tem informações que ajudam você a poder ajudar uma pessoa que às vezes está numa situação difícil e que pode estar pensando em acabar com a própria vida. A ciência da felicidade, João, ela traz essa atitude ou traz esse espaço para buscar, para resgatar alguém que esteja numa situação de desespero, numa situação em que a vida não está fazendo muito sentido, ou porque não tem propósito, ou pela falta de realização, ou muitas vezes também por um baque
né? Todo mundo tem momentos ruins na vida, às vezes a perda de um parente querido ou uma dificuldade financeira, enfim, são vários, né? A gente não tem como enumerar aqui todas as condições que podem levar a pessoa a uma situação de tristeza, e uma tristeza se aprofundando pode caminhar para uma ansiedade, uma depressão ou coisas do tipo. Vocês, enquanto cientistas da felicidade, vocês, além da promoção da felicidade, vocês resgatam também as pessoas que estejam numa situação difícil? Eu gosto de pensar o seguinte, que tem algumas abordagens do ponto de vista da prevenção, né? A gente pode entender que existe uma abordagem emergencial. Como é essa abordagem? Então, a abordagem emergencial. A gente, primeiramente, os familiares, eles podem perceber sintomas na pessoa, por exemplo, isolamento social, pensamentos e emoções um pouco mais negativas, falta de um autocuidado, né? E até indisposição para fazer coisas básicas. Falta de vitalidade. Então, esses são sintomas que o familiar pode perceber. Mas numa segunda fase, é muito importante que se tenha uma segurança psicológica para poder falar sobre o assunto, como a campanha traz, para que a gente possa dizer. Então, a pessoa, é necessário que a gente tenha uma escuta mais empática, de forma a compreender. E uma segunda, eu acho que é desmistificar que buscar ajuda é como se fosse um ato de fraqueza. Não, é um ato de autocuidado, que todos os seres humanos, em algum momento, devem buscar o autocuidado de forma, no caso, contínua. E aí também entender que existe caminhos e uma rede de apoio passivo de trabalhar, seja no ramo da ciência da felicidade ou das políticas públicas. Então, a gente faz uma abordagem um pouco mais assim, emergencial, mas existe uma outra abordagem também que eu acho muito importante dizer. É uma abordagem mais estrutural, mais propositiva. Eu penso que, assim como a gente tem uma campanha de Setembro Amarelo, a gente podia ter uma campanha de promoção da felicidade. E sobre isso você até comentou um pouco antes da gente começar aqui a nossa entrevista, sobre alguns programas, algumas ações que vêm sendo feitas nesse sentido. Isso. Né? Você, inclusive, comentou sobre uma ação no estado de Goiás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com estudantes, no sentido de identificar se esses estudantes estão felizes, medir a felicidade desse grupo, já que nós falamos aqui no começo da entrevista que o adolescentes e jovens têm sido um grupo que está sofrendo, né, a questão da ansiedade, está passando por estamos passando por um momento em que cresce o número de casos de ansiedade entre jovens e adolescentes. Fala um pouco sobre esse programa, como ele é desenvolvido, quais os objetivos, enfim, o que você traz de interessante para a gente sobre isso, enquanto uma ação para promover a felicidade. Isso é um caso de alto impacto positivo, que foi feito no governo do Goiás, que abrangeu 219 municípios, 700 escolas. É uma dinâmica, é um jogo que eles fizeram com os estudantes. Em primeira fase, o jogo, os estudantes viram auditor cívico, que auditam as estruturas da escola e, com base nesses dados, eles promovem as próprias soluções de uma forma pontuada. Só que em 2023, percebeu-se uma necessidade de não só perceber os problemas estruturais, mas perceber os problemas da alma da escola, que é a comunidade escolar. E aí, eu pude participar, junto com a equipe da Plataforma de Desenvolvimento FIB 2030, na aplicação que é da maior pesquisa, uma pesquisa de felicidade interna bruta, que é um indicador que, através de uma pesquisa, a gente consegue mensurar felicidade em 9 dimensões, como bem-estar psicológico e emocional, uso do tempo, vitalidade comunitária boa, governança, entre outros. Então, a partir do momento que a gente fez a pesquisa, que foi um recorde mundial de pesquisa de felicidade. Em número de pessoas? 110 mil respondentes em mais de 700 escolas e 219 municípios. Com isso, a gente pôde aferir felicidade em 9 dimensões, fazendo um parâmetro para que próprios estudantes entendessem a felicidade dele, a pontuação, e pudessem fazer as ações. Agora, em 2024, em 2025, com base nesses dados, a gente vai criar uma trilha de aprendizagem sobre ciência da felicidade. Quando eu falo trilha de aprendizagem, eu quero citar um fenômeno que eu achei muito interessante. Na Universidade Harvard e na Universidade Yale,
teve disciplinas ligadas à felicidade. Em pouco tempo, foi a disciplina mais concorrida da história da universidade, ao mesmo feito pelo professor Tal Ben-Shahar, um psicólogo. E, ao mesmo tempo, na Universidade de Yale, com a professora Lauren Santos, foi feito um curso de ciência de bem-estar para adolescentes, foi adaptado, inclusive, para adolescentes, porque ela percebeu que na universidade estava um clima de ansiedade, e ela, como psicóloga, estudou psicologia positiva e fez uma trilha de conhecimento. Novamente, foi o curso mais concorrido da história da universidade. Agora a gente quer fazer isso para as escolas do Goiás, mas eu queria agora, só para concluir o parâmetro, aproveitar para dizer que estamos lançando um programa de felicidade de cidades, chamado Feliz Cidade Sustentável, a qual vai iniciar em Brasília com a primeira pesquisa de felicidade interna bruta da cidade. E a gente vai, depois, posteriormente, lançar um relatório sofisticado, porque ele vai abordar não só os dados, mas criar um banco de proposições para toda a sociedade, baseado nesses dados e com essa trilha também de educação para a felicidade para a população de forma gratuita. Para quem quiser saber mais, eu vou dar o site pesquisadefelicidade.com.br, @FIB2030BR, e a gente convoca toda a sociedade a poder fazer parte, porque eu acho que é um enfrentamento coletivo e multidisciplinar. Então, os resultados que você percebe nesse trabalho, por exemplo, como esse que foi feito no estado de Goiás, o que você traz assim como elementos? Você percebe que há um comportamento, de maneira geral, positivo, a felicidade está fazendo parte da vida dessas pessoas, esse problema da ansiedade está decaindo com o tempo, a gente já passou a pandemia, já tem, né, felizmente, já temos alguns anos aí pós-pandemia, a vida retomou já o seu curso normal, o convívio entre as crianças passou a ser pessoal novamente, sem aquele convívio digital, né, isolado. O que você enxerga depois dessa primeira experiência, por exemplo, no estado de Goiás? Eu posso fazer um paralelo. A FIB 2030 ela fez uma pesquisa de felicidade também com a comunidade acadêmica da UNB, um fundo financiado, inclusive, pela União Europeia, por uma rede de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, na pandemia. E aí a gente percebeu os indicadores e a dimensão de fato muito afetado. E agora que a gente fez também nesse âmbito educacional, nas escolas do Goiás, até que teve um equilíbrio. E a gente também fez dos servidores, dos professores, aí houve algumas variações. Mas como o projeto ele é propositivo de um game que as pessoas fazem, identifica os dados e depois a comunidade, com base em dados e futuramente em ciência mais embasada, elas vão propor as soluções. Teve algumas soluções, dos diversos projetos que surgiram, teve algumas soluções ligadas, de fato, à promoção da saúde mental. Mas pegar um indicador com mais precisão dentro de uma análise científica, de fato, a gente vai continuar essa pesquisa por mais alguns tempos para a gente poder ter um parâmetro do impacto positivo. A gente percebe que tem, mas do ponto de vista de números, a gente precisa ter uma continuidade da política. E voltando à questão do Setembro Amarelo, esse tipo de ação ajuda no que é o objetivo da campanha, que é justamente a prevenção ao suicídio? Sim, eu falo que esse tipo de ação, mas eu acho que é importante a gente valorizar também que existem outras iniciativas acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Então, por exemplo, existe um relatório de felicidade que desde 2012 mede a felicidade dos povos. Não é isso? O Brasil acabou de formar sua primeira turma de graduação em Ciência da Felicidade. Isso daí. Recentemente tivemos um congresso internacional de ciência da felicidade. E existe, inclusive, no Senado Federal, um histórico de tentar fazer uma PEC da felicidade. Porque acho que com os estudos atuais, eu acho que é muito importante a gente entender também, tem aquela responsabilidade do indivíduo. Mas o Estado, ele não pode atrapalhar a busca pela felicidade. Na verdade, ele tem que pavimentar da melhor forma possível. Então, não existe o tema felicidade necessariamente na Constituição brasileira, coisa que alguns países já têm. Então, acho que a sociedade inteira tem que se movimentar com ações. O senador Cristóvão Buarque foi o primeiro, em 2011, ele fez uma PEC da felicidade, e existe um movimento também da sociedade civil que está propondo essas questões, mas eu acho que, como eu disse, existe o Setembro Amarelo, a gente tem que fazer uma campanha a ser lançada em dezembro, no verão, sobre promoção da felicidade.
mas com base em ciência, não a felicidade fictícia que às vezes é promovida nos dias de hoje. A gente está falando aqui da prevenção ao suicídio e, no final das contas, é uma valorização da vida. E, como eu falei no começo da entrevista, vida, saúde, tudo é assunto de cidadania. E é por isso que eu pergunto agora, João, para você, o que é cidadania? Cidadania. Cidadania, para mim, é uma proatividade do cidadão em favor do bem comum, em favor da felicidade. Bom, João Paulo Barbosa, cientista da felicidade, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e parabenizo a TV Senado por trazer uma temática necessária e que eu acredito que possa ter trazido luz sobre uma perspectiva de entendimento e de possíveis soluções. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Percorrer a Transamazônica é andar sobre uma quimera. É como revirar um fóssil ainda vivo. Paisagens, alucinações, memórias, tudo jorra pela estrada, que um dia foi o símbolo da integração nacional. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. São 2.475 quilômetros duramente conquistados à floresta, com um objetivo: a integração norte-nordeste. As mulheres, a Pinagé, pegava carona e ia para uma aldeia e o caminhoneiro levava embora para o rumo do Pará. Depois os caminhoneiros enganavam e levavam as mulheres embora. A Transamazônica ela trouxe muitos ocupantes não índios para dentro do território, aqui na região do Bico do Papagaio, nessa região aqui da pré-Amazônia. O objetivo da rodovia foi esse, foi trazer pessoas, né, para ocupar a região. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral.
Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Bom dia, terça-feira, 10 de setembro, o Senado Notícias está no ar. Os senadores podem aprovar esta semana um projeto que cria o Estatuto dos Trabalhadores de Cooperativas. Outro tema em discussão é a saúde mental de crianças e adolescentes que tenham passado por situações traumáticas. Um dos projetos que está na pauta do plenário altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever atendimento médico e psicológico para filhos de vítimas de violência grave ou que tenham um dos pais encarcerados. O objetivo é evitar que essas crianças desenvolvam estresse pós-traumático. É fundamental o encaminhamento de crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis foram vítimas de violência grave para serviços de atenção psicossocial, a fim de abordar o problema antes mesmo que ele se torne mais grave e potencialmente irreversível. Em relação aos filhos de pessoas encarceradas, a situação é também delicada. Os mecanismos psicopatológicos são diferentes, mas o impacto sobre a saúde mental da criança e dos adolescentes pode ser equivalente ao da vivência de situação de violência. Os senadores podem votar ainda um projeto que cria o Estatuto Profissional dos Trabalhadores em Cooperativas. O objetivo é garantir a esses profissionais direitos como a fixação de jornada de trabalho, negociação coletiva e piso salarial. As normas previstas no Estatuto deverão ser aplicadas a todos os trabalhadores seletistas em cooperativas, independente das atividades desenvolvidas pela cooperativa ou por seus associados. Apesar da organização do setor, de sua força econômica e dos empregos gerados, ainda não há legislação própria no país dispondo sobre o Estatuto Profissional dos Trabalhadores que prestam serviços às cooperativas. Isso é exatamente o propósito deste projeto. Outro projeto inclui abordagens femininas no currículo escolar, para destacar contribuições de mulheres em eventos históricos, científicos, econômicos, políticos, sociais, artísticos e culturais. A justificativa do projeto destaca que, apesar do excelente desempenho escolar, as mulheres têm baixa representação no mundo científico, em razão do preconceito e desencorajamento. O projeto cria também a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, que deverá ser promovida todo ano na segunda semana do mês de março, nas escolas de educação básica do país. Nós vamos dar visibilidade e oportunidade para essas adolescentes e jovens como um todo saber que aquilo que ele criou e que foi exitoso vai ser mostrado na sala de aula e para a população como um todo ver. Naquilo que depende do nosso esforço, nós estamos dando o recado sim. Somos uma grande quantidade de aprovados em direito, em medicina, nos cursos mais concorridos desse país. O que precisa é nós. Essa semana vai mostrar que nós somos capazes, nós podemos e nós queremos. Está na pauta do plenário também um projeto que inscreve o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria.
Eduardo Campos foi deputado estadual e federal, ministro da Ciência e Tecnologia e 2 vezes governador de Pernambuco. Ele morreu em um acidente aéreo quando disputava as eleições presidenciais de 2014. 4 audiências públicas, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda de atividades da Casa para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião deliberativa marcada. Na pauta, um dos projetos autoriza transferência de capital a título de contribuição entre a União e as associações de proteção e assistência aos condenados, desde que baseada em convênios. Também às 9, a audiência pública prevista na Comissão de Infraestrutura para debater as concessões das hidrovias brasileiras. Às 10 horas está marcada uma sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Administrador, que é celebrado em 9 de setembro. E logo após a primeira, a CAI deve fazer a segunda reunião, uma audiência para debater a suspensão da Rede X e Starlink no Brasil. E logo mais às 2 da tarde, a CAI deve discutir em audiência pública a previsão na reforma tributária do mecanismo do cashback, ou dinheiro de volta para o consumidor, e a cesta básica nacional. Também às 14 horas, o plenário do Senado tem sessão deliberativa prevista. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto que estende o direito ao atendimento psicossocial às crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimado por grave violência ou preso em regime fechado. Parlamentares da oposição entregaram nesta segunda-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, requerimento com pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O requerimento é assinado por 153 deputados federais e mais de 1 milhão de pessoas, em apoio ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha à advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. O Senado abre hoje a exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra fica aberta no Salão Negro do Congresso Nacional até dezembro deste ano. Neste espaço cenográfico de 200 metros quadrados estão objetos, obras artísticas e imagens que contam a história dos 200 anos do Senado. Todo este acervo faz parte da exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. Em cada espaço das paredes e corredores, os visitantes terão acesso à história do Senado contada a partir de 4 momentos históricos: Império, República, Ditadura e Redemocratização. Uma visão detalhada dos debates, decisões e personalidades que foram fundamentais na construção do país. Todos esses momentos o Senado sempre esteve presente na história do Brasil, excetuando o período Vargas, onde ele foi desativado de propósito, né? Foi desmontado. E a gente tem uma participação decisiva, né? Os senadores têm uma participação decisiva em vários momentos importantes da história. Essa exposição é bastante feliz porque ela sintetiza a trajetória do Senado na história do Brasil e, ao fazer isso, na verdade, está sintetizando a história política do Brasil. Aqui, tudo foi pensado para oferecer uma melhor experiência sensorial ao visitante. Tela interativa que mostra o Palácio do Congresso Nacional em 3D. Outro exemplo é o uso de inteligência artificial para dar vida, movimento à obra que retrata a assinatura da primeira Constituição do país. E também temos como exemplo este painel pivotante, que mostra o Palácio Mourão, antiga sede do Senado no Rio de Janeiro, com características e curiosidades da época. Uma verdadeira imersão na história, onde passado e futuro se encontram.
você consegue, como pessoa, absorver muito mais e sair daqui com uma experiência muito mais tocante. É como voltar no tempo e estar um pouquinho próximo dessa história. Primeiro, é que é uma linguagem adequada para falar nos dias de hoje, né? Nós estamos falando de uma história de 200 anos com uma linguagem acessível às pessoas de hoje. Segundo, nós estamos com um intuito, uma vontade muito grande de trabalhar crianças e jovens. E não só é essa linguagem interativa, de inteligência artificial, moderna, que eles compreendem, mas também dá a possibilidade de viver, de tocar, de estar em algo que às vezes parece distante, que é o poder legislativo. A acessibilidade também estará presente em toda a amostra, com audioguias, maquetes táteis e monitores habilitados em Libras. A exposição é gratuita e ficará aberta até 10 de dezembro. As visitas acontecem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Salão Negro do Congresso Nacional. Na terceira audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação, debatedores disseram que o projeto encaminhado pelo governo ao Congresso não define metas claras, nem responsabiliza gestores pelo não cumprimento dos objetivos. O ciclo de audiências públicas está sendo realizado pela Comissão de Educação. O plano encaminhado pelo governo ao Congresso em junho prevê diretrizes para a política educacional no biênio 2024-2034. Elevar as matrículas no ensino superior, melhorar o acesso dos mais vulneráveis, investir na qualidade e aumentar o financiamento são alguns desafios, defendeu o representante das instituições federais de ensino superior. Não é possível que a gente viva nessa gangorra financeira como temos vivido desde 1990 para cá. Hoje, cálculos consistentes nesse sentido indicam que nós precisamos, assim como vocês, né, de, no mínimo, para a manutenção das universidades, de algo em torno de 10 bilhões para que a gente possa atender essas políticas. E nós não temos perspectiva nesse sentido, apelou que foi atualmente, e vai estar muito aquém desse processo. Para a representante da Associação Nacional das Universidades Particulares, uma das principais deficiências do projeto é falta de objetividade e de responsabilização de gestores por metas não atingidas. Se nós tivéssemos, ao invés de 30 metas, 3, a gente deveria ser mais assertivo do que querer contemplar o mundo inteiro e não conseguir entregar nada para a sociedade que melhore. Esse Plano Nacional de Educação não pode ser a continuação do antigo. Ele tem que resolver problemas. E ele não resolve problemas porque não há uma relação de causa e efeito entre as coisas. Não há um estudo que diga, ó, este resultado aqui deve-se a esta política errada. Então nós vamos corrigir essa política. Não. Continua sendo um rol de boas intenções, sem métrica, sem responsabilização e sem compromisso com o resultado real. Para a representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é preciso ter um olhar amplo para as múltiplas carências que o Brasil apresenta. Caso contrário, o esforço em melhorar a educação sempre vai fracassar. O nosso estudante não consegue chegar até a escola, ele não consegue chegar até as nossas unidades. Os nossos estudantes, eles estão exatamente nesse interior do país, então ele não usufrui da rede de transporte, por exemplo, que uma capital tem. A gente está querendo uma melhoria na área da alimentação com a construção e o anúncio do governo de construção de refeitórios escolares, mas a gente não precisa só da infraestrutura dos refeitórios, a gente precisa de profissionais de nutrição, a gente precisa de apoio alimentar. Hoje nós temos, senador, nossos estudantes, alguns passando fome. O representante das instituições comunitárias de ensino superior, ou seja, sem fins lucrativos, disse que o projeto deveria enfatizar menos a quantidade e mais a qualidade do ensino. Eu diria que o sonho das comunitárias seria, senador, de que nós pudéssemos chamar esse PNE do PNE da qualidade e focar muito mais, ao invés de apenas acesso, de contemplação de números de entrada de alunos, que a gente pudesse focar muito na qualidade. E uma sugestão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós pudéssemos ter um sistema de acesso com nota mínima de alunos
para acessar a educação superior. Que a gente pudesse, apesar de se concordar com a questão da necessidade de acesso a todos, que a gente pudesse qualificar esse acesso e puxar um pouco a régua para que a gente colocasse alunos, né, melhores qualificados para dentro das instituições. No dia 1º de setembro é celebrado o Dia do Profissional de Educação Física. A data foi comemorada nesta segunda-feira em sessão especial no plenário do Senado. No vídeo que foi veiculado na sessão, a lembrança de que o profissional de educação física não atua apenas nos segmentos do esporte e da educação, mas também nos hospitais, promovendo a saúde, restauração, reabilitação. Quando 10 anos de idade, sofria de crise asmática e o médico falou, na próxima você não escapa. E aí falou, olha mãe, tem que colocar ele para fazer atividade física, natação. Fui para natação, 3 anos de natação, senadora. Nunca mais eu tive uma crise, eu estou com 44 anos. Temos um valor muito maior para a sociedade. A educação física, a atividade física associada a uma alimentação saudável pode prevenir mais de 70 doenças. O plano de saúde é o profissional de educação física, é atividade física regular, orientada por um profissional de educação física. Esse é o plano de saúde. E na sessão não faltaram histórias de quem sonhou, investiu energia e paixão para promover a atividade física. A gente construiu o nosso centro de atletismo, CASO, criamos um clube, começamos a formar atletas, mas eu digo mais que a gente forma mais cidadão do que atleta. O educador físico, o professor de educação física, ele não trabalha só o corpo, mas ele trabalha com a mente, com o emocional. A mãe do medalhista Caio Bonfim contou um pouco de sua história e da família. Não fosse aquele ideal e compromisso com o Brasil e seu povo, outra nação talvez estivesse comemorando a medalha que Caio trouxe para nós. Falei para o Caio uma vez, filho, não vamos sair de Brasília não, porque convites, né, tinham até para ser atleta de outro país, de ir para outro país, porque a marcha atlética não é uma prova tão valorizada aqui no país. E aí eu falava, filho, não vamos sair não, vamos ficar em Brasília, como que a gente vai deixar um legado, como que a gente vai construir uma história, se depois que a gente passar, ninguém vai saber quem somos nós. O que o medalhista teve, além de potencial, garra e saúde, o suporte familiar de brasileiros comuns que sonharam, investiram, deram de si. E eu comecei ali atleta dele, né? E depois que entrou minha mãe nessa história. A marcha atlética, ela precisa de um treinador, de uma parte técnica específica. E a gente discutindo ali como treinar isso, como melhorar isso, a gente chegou no consenso que podia ser minha mãe. E aí ela começa a se especializar, né, na educação física. Fomos para a Europa, aprendemos com outros treinadores. Então, foi com esse time de educadores. E aí a gente foi estendendo isso a mais, né? Hoje a gente tem um biomecânico que ajuda a gente, tem um fisiologista que ajuda a gente. A realização da solenidade, com essa qualidade de pessoas que estão aqui presentes, de alunos de curso de ensino fundamental, de ensino de educação básica, de educação superior e da população em si, através da transmissão virtual, mostram a nossa importância. Eu comecei com 1000 meninas, só eu me tornei uma atleta olímpica, mas são mulheres, cidadãs, profissionais, mães de família, quer dizer, valores, formação. Essa é a minha luta dentro dessa casa. Ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta olímpico, é uma consequência, são tantos fatores, né, Caio, para a gente chegar nesse nível, mas independente o que é a importância, qual a importância da educação física na formação da nossa juventude. Esse é o maior desafio, é por isso que eu estou aqui. E hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um problema de saúde que atinge o mundo todo. A campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro e este ano o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada.
Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida. A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia. Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental, quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. 200 mil pessoas passaram nesse fim de semana pela Bienal do Livro em São Paulo. O Senado montou um estande na feira para promover junto aos leitores obras e publicações relacionadas à cidadania. Nos primeiros 3 dias do evento, a Livraria do Senado já vendeu mais de 4.200 livros. A iniciativa é parte das comemorações pelos 200 anos do Senado. Há 27 anos, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo se consolida como um dos maiores eventos literários do país. A deste ano vai até o dia 15 de setembro, mas já no primeiro final de semana, mais de 200 mil pessoas transitaram pelo pavilhão do AMB. A presença da Livraria do Senado vem se tornando um ponto tradicional dentro desta festa.
O leitor voltado à cultura e à história do Brasil se sente muito à vontade diante do estande montado pela Livraria do Senado. O Senado Federal, quando ele proporciona um fornecimento de livros com um custo que seja, de certa forma, acessível às pessoas, a gente vê que isso daí é um bem e tanto. A Livraria do Senado vem atendendo às expectativas e tem a venda da Constituição Federal como seu grande best-seller. Além disso, tem todo um ambiente instagramável, como é próprio desses eventos, a partir do plenarinho, onde os leitores podem se sentir também senadores. Outros eventos estão acontecendo no ambiente do estande da Livraria do Senado. O lançamento da obra Histórias dos Símbolos Nacionais, também outro painel falando sobre a escrita feminina, equidade literária como política editorial e, finalmente, o painel 200 anos de Senado e a questão racial, passado, presente e perspectivas futuras. Esse evento, ele foi pensado, no marco do Conselho Editorial do Senado, exatamente, não só para valorizar a dimensão das publicações, mas também para nos fazer refletir sobre as políticas públicas que hoje estão em discussão para a população negra. Muito legal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia e a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX.
O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. A política acontece muito nos bastidores. E os bastidores, a mulher é totalmente excluída. A violência política de gênero impacta a qualidade da democracia no país? A violência política contra a mulher, ela é totalmente misógina, ela vai agredir a moral da mulher, seja lá em que for. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro
foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também
papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as 2 coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro, e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente, a partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate, e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje.
um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, estamos de volta, são 9h15. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater as concessões das hidrovias brasileiras. Acompanhe. Atenção ao requerimento 60, número 2024, dessa comissão, de minha autoria. Nós temos os convidados Dr. Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Temos o Dr. Dino Antunes Dias Batista, secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos. E Claudomiro Carvalho Filho, presidente da ABAME, Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, que participará por videoconferência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania da internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Vou repetir o telefone para as pessoas, os telespectadores que quiserem participar, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Isso é muito importante para que as pessoas que não estejam presentes, a qualquer tempo, possam consultar o site da nossa comissão e acessar as falas e os documentos. Isso é importante. A exposição inicial de cada um dos nossos convidados, a gente vai deixar um tempo entre 10 e 15 minutos para a apresentação. Se houver necessidade, a gente prorroga. E é isso. Esse é um assunto assim, que despertou muito interesse lá do estado de Rondônia. Uns a favor e outros contrários.
sobre a concessão do Rio Madeira, especificamente Rio Madeira. Não vou tratar de outros rios aqui, assim, fora este, porque eu estou falando lá do meu rio, que é lá do Rio de Rondônia, né? Então, devido a esse despertamento, eu fiz esse requerimento, solicitando essa audiência pública, embora a gente saiba que os avanços dos estudos já estão quase todos concluídos pela ANTAC, pelo Ministério correspondente. Então, agora é somente para observar a aceitação dos parlamentares, dos deputados e senadores, as reações e também da população, para saber se a coisa vai para frente ou não. Não é? Então, tudo que é novo é preocupante. Então, é por isso que a audiência pública tem esse objetivo esclarecedor. Assim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Dino Antunes Batista. Ele é secretário nacional de Hidrovias e Navegação, para que ele possa fazer a sua exposição. Com a palavra, Dr. Dino. Bom dia, senhoras, senhores, bom dia. Senador, muito bom dia. Queria inicialmente agradecer o convite que foi feito ao Ministério de Portos e Aeroportos para debater esse assunto que é fundamental e na verdade, um dos principais projetos que o Ministério tem no setor hidroviário. É exatamente esse programa de concessões hidroviárias e, como o senador bem disse, é algo novo e tudo que é novo tem que ser muito bem debatido, tem que ser entendido pela sociedade. Esse tipo de oportunidade, como essa audiência, ainda mais aqui no Senado, ela é fundamental para que a gente possa exatamente chegar à maior quantidade de pessoas possível. Pensando exatamente nisso, senador, a gente ontem, está muito claro para o Ministério e também para a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que ainda existe um desconhecimento bastante grande em relação a esse projeto, né? E é natural que exista esse desconhecimento, porque o projeto ainda não foi publicizado, ele não foi disponibilizado para a sociedade na sua totalidade. Os números, todo o trabalho que foi feito com o apoio da InfraSA, e aqui eu queria ressaltar o grande trabalho que eles têm feito, nos apoiando na elaboração não só dessa concessão, mas também das demais, a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. A gente iniciou também discussões relacionadas lá na hidrovia do Sul, né, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, e outros projetos que a InfraSA está nos apoiando. Mas fato é que a gente ainda não disponibilizou esses dados. Inicialmente, a ideia era a gente disponibilizar os estudos em sua plenitude no processo de audiência pública que é necessário, que é, inclusive, um ditame legal para que a gente possa andar com a concessão. Mas a gente reconhece que muitas vezes, quando um projeto vai para essa audiência pública, que é essa audiência pública formal, durante o processo da licitação, em diversos projetos, as decisões já foram tomadas. E quando vai para a audiência pública, na verdade, você tem muito pouco tempo para debate, né? E reconhecendo isso, a gente achou que o ideal era realmente a gente fazer um processo muito mais aberto, muito mais discutido, antes mesmo da audiência pública formal. É por isso que nós do Ministério, com a Agência de Transportes Aquaviários, a gente resolveu colocar esse projeto agora num sistema que é chamado de tomada de subsídio. A tomada de subsídio, ela não é o processo formal de audiência pública, ela é um momento antecedente, é um momento que antecede a audiência exatamente para que a gente possa enriquecer os estudos que já foram feitos, discutir com mais profundidade com a sociedade, tá? A partir dos números.
Tá? Então, queria já deixar claro aqui que os estudos eles deverão estar disponibilizados no site da ANTAC. Eu não sei se ainda hoje, a gente tomou essa decisão ontem, né, de fazer essa disponibilização total. Eu não sei se vai dar tempo ainda hoje de estar disponível, mas se não hoje, certamente amanhã já vai estar disponível no site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários a plenitude desses estudos, tá? Depois além dessa disponibilização na internet, a gente achou interessante fazer uma rodada de conversas mais próximas com o mercado. Então, a partir da semana que vem, a gente vai iniciar uma rodada de reuniões, a gente chama isso de reuniões participativas, senador. São reuniões mais fechadas, não são audiências, mas onde a gente consegue trazer mais os técnicos que podem estar envolvidos nessas discussões. Então, a ideia é a gente ter essas discussões com os técnicos das empresas de navegação, dos embarcadores, né, os donos das cargas, com a sociedade local, para que realmente a gente tenha, antes mesmo da abertura da audiência formal, a gente tenha um processo bastante amplo de debate, para que a gente possa tirar algumas dúvidas que a gente acha que são dúvidas naturais, porque o projeto ainda não foi apresentado, né? E eu vi, inclusive, a fala do senhor anterior, ainda dando a entrevista, né? Uma dúvida que chegou de várias maneiras para a gente também, uma dúvida tão simples quanto quem paga, né? Essa dúvida para a gente, e às vezes é um erro dos técnicos que trabalham com o projeto, às vezes para a gente aquilo está tão claro, para a gente aquilo está tão óbvio, que a gente peca no processo de comunicação, tá? Então, por exemplo, para a gente é tão claro que ribeirinhos, pesca, passageiro, as cargas, aquela carga, a gente chama da carga geral, né? Aquela carga que é a carga acompanhada, como o senhor bem falou, é a embarcação que está transportando banana, é a embarcação que está transportando a geladeira, né? A linha branca, que na Amazônia vai toda por rio, né? Eu acho que a gente nunca deixou claro, lógico que nas nossas falas isso está sempre presente, mas agora as pessoas vão poder ver nos estudos, nos números, que esse tipo de carga em nenhum momento foi pensado que esse tipo de carga poderia pagar alguma coisa, né? Então, para a gente é muito claro que os projetos, e aqui generalizando, né, nos projetos de concessão hidroviária como um todo, né, a lógica é que a gente tem que tratar os usuários dos rios Senador, tudo bem? A gente tem que tratar os usuários dos rios e das hidrovias de maneira diferente. Cada usuário necessita de uma determinada profundidade de leito, de um determinado sistema de sinalização. Por óbvio, quando a gente tem uma embarcação de pescador, ela não precisa de nada disso. Ela precisa só ter acesso ao rio, o que ela vai continuar tendo normalmente, né? Então, a gente teve uma preocupação, diretor-geral da ANTAC também, olá, Eduardo, a gente teve uma preocupação bastante grande nos diversos projetos que estão sendo trabalhados. A gente teve essa preocupação de fazer uma alocação adequada de como que devem ser feitos os pagamentos, quando houverem, né, relacionados às tarifas de uso do rio. Então, não faz o menor sentido a gente falar numa embarcação de passageiros, numa embarcação de pesca, numa embarcação de carga, mas aquela carga pequena. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. E isso já está considerado nos nossos estudos, né? Inclusive, é interessante porque para a gente seria muito mais caro a gente cobrar desse tipo de carga do que o que a gente, porventura, pudesse arrecadar com esse tipo de carga, né? Só lembrando, no Rio Madeira, por exemplo, quando a gente junta soja, milho, combustível e fertilizante, a gente está falando de mais de 90%, quase 95% de toda a tonelagem que passa pelo Rio Madeira,
né? Então a gente está falando de 4 perfis de carga. Além desses 4 perfis de carga, se a gente juntar mesmo cargas maiores, a gente soma assim, quase nada na tonelagem total do rio. Se a gente considerar pesca, esse tipo de coisa, dá nada, é 0,000. Então não faz o menor sentido a gente discutir cobrança desse tipo de perfil de usuário da hidrovia. Sem esquecer que esse tipo de usuário, ele se beneficiará também da hidrovia. Se beneficiará marginalmente, é claro, mas a partir do momento que a gente traz uma maior racionalidade, uma operação mais assistida da hidrovia, todos se beneficiarão, inclusive de um elemento que está considerado na concessão hidroviária, que é o elemento da segurança pública. É o concessionário, é óbvio que não substituindo o Estado enquanto poder de polícia, mas é o concessionário provendo, municiando o poder público, auxiliando, apoiando o poder público para atuar nesse papel de polícia, né? Um outro, apenas, como a minha fala ainda é mais genérica também, senador, passar depois o diretor-geral que tem os dados e vai apresentar aqui os dados específicos do Madeira, uma questão que é importante, geral, conceitual, na ideia da concessão hidroviária, e essa foi uma orientação que a gente recebeu de maneira bastante clara do nosso ministro, Silvio Costa Filho, é que qualquer cobrança que aconteça, porventura, de usuário, ela tem que ser menor do que o benefício que aquele usuário tenha da concessão. Tá? E aqui eu vou colocar como exemplo bastante claro, no caso do Madeira, a gente tem, por exemplo, a possibilidade que vai ser dada para a navegação noturna. A possibilidade que a dragagem tempestiva e contínua vai dar para que a gente não precise aliviar as embarcações, né? Em outros rios, não é o caso exatamente do Madeira, mas em outros rios a gente vai ter a possibilidade de que os comboios não sejam desagregados. Muitas vezes a gente precisa, ao navegar com os comboios, né? Um comboio, por exemplo, no Rio Paraguai, a gente tem comboios de 16 barcaças, né? O que a gente chama de comboio 4x4. Em vários passos, o comboio tem que ser desmontado, desmembrado, para passar por aquele passo. Então é aquela operação custosa, é uma operação bastante ineficiente, aonde a empresa de navegação tem que parar o comboio, desmembrá-lo, passa 4 barcaças, volta, passa mais 4 barcaças, volta, passa mais 4, remonta o comboio e continua navegando. Horas. Esse é o rio que Deus nos deu. Se não quisermos navegar efetivamente em hidrovias e não em rios navegáveis, hoje o que temos são rios navegáveis. Se a gente quer navegar em hidrovias efetivamente, isso significa uma garantia de calado o ano inteiro, sinalização, controle, sistema. Eu não vejo outro caminho a não ser efetivamente contar com a iniciativa privada. E aqui a gente não está falando de recursos, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de operação mais ágil e eficiente. Tá? Isso tudo dentro dessa orientação que a gente recebeu do nosso ministro, que qualquer cobrança tem que ser inferior ao benefício que estiver sendo provido aos usuários. Eu acho que, no caso, até já vou dar aqui um spoiler da apresentação do diretor-geral da ANTAQ, no caso aqui do Madeira, a gente, por diversas vezes, a gente conversou com os embarcadores, ou seja, os donos das cargas, as principais cargas que por ali navegam, e a gente recebeu sinalizações de que estaria razoável qualquer cobrança que fosse em torno de $1 por tonelada, que aquilo a carga absorveria sem menor problema, né? $1 por tonelada, sendo que a gente está chegando a menos de R$1 por tonelada. Não é $1, é R$1. Então a gente já ouviu, inclusive o senador certa vez citou um valor de R$600 mil por comboio,
né? Isso está totalmente fora do que a gente está estudando, né? Pelos números que a gente está colocando, os maiores comboios que por ali navegam, a gente está falando de 20, chega a 30 mil toneladas, a gente está esperando um aumento nessas embarcações, né? Nesses comboios. A gente está falando de não mais do que R$30 mil por viagem, para que a gente tenha sinalização adequada, a profundidade adequada durante o ano inteiro, sistemas de controle, apoio na questão da segurança pública, né? Ou seja, que a gente tenha efetivamente uma hidrovia e não só um rio navegável. A gente entende, senador, e aqui finalizo a minha fala inicial, a gente tem a convicção que quando a gente transfere e coloca a iniciativa privada atuando, e aqui não se trata de privatizar, não tem como a gente privatizar rio, inclusive não tem como a gente conceder rio. O que a gente está concedendo são atividades que hoje são executadas pelo DENIT, e atividades que o DENIT tem uma dificuldade operacional e orçamentária muito grande para executar. E quando a gente faz essa transferência para a iniciativa privada, é o único caminho que a gente vê para que a gente transforme os nossos rios navegáveis efetivamente em hidrovias no Brasil. Senador, eu agradeço nesse primeiro momento e fico aqui à disposição. Acho que a gente vai ter um dia bastante profícuo para discutir esses projetos de concessão hidroviária. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dino Antunes, pela sua exposição. Só pode permanecer aqui mesmo, que depois teremos alguns debates, e alguns senadores deverão remotamente participar, e tem a participação dos internautas também. Então, a seguir, eu passo a palavra para o doutor Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. O senhor tem um tempo aí de 10 e 15 minutos, ou se precisar mais de tempo, a gente prorroga para o senhor. Fique à vontade. Bom, presidente, primeiro, presidente senador Confúcio Moura, agradecer aqui o convite, a oportunidade de estarmos aqui diante do Senado Federal, da Comissão de Infraestrutura, né, de poder pela primeira vez estar apresentando, até com maiores detalhes, informações desse projeto que é tão importante para a infraestrutura do país, né? E saudando já aqui o nosso secretário nacional de hidrovias, o grande parceiro dessas e todas as empreitadas relacionadas ao desenvolvimento das nossas hidrovias, o Dino Antunes. Saudar todos os senadores aqui também presentes dessa comissão, o senador Bagatoli, e os demais que nos acompanham online. Eu acho que, né, já pegando um gancho aqui nessa primeira exposição do Dino, né, e quando a gente fala da importância, né, do desenvolvimento das hidrovias, atualmente a gente tem 42 mil quilômetros de hidrovia, segundo o SNV. Me desculpe se eu for um pouco repetitivo aqui em cima do que o Dino já pode ter falado, que eu tive um ligeiro atraso por causa de um trânsito, mas o fato é que o levantamento que a ANTAC realiza a cada 2 anos mostra que nós não exploramos de modo economicamente mais do que pouco mais de 19.200, ou seja, menos da metade do nosso potencial é aproveitado. Então, assim, além de todas, né, as dificuldades que o Dino colocou em relação à atuação do DENIT, que é importantíssima, né? E agora mesmo ele está empreendendo um esforço grande lá na hidrovia do Rio Madeira, mas apesar de tudo, a gente sabe que, obviamente, ele tem limitações que a própria administração pública acaba tendo que enfrentar em relação à gestão, mas eu digo até também, Dino, que é o seguinte, a gente precisa do DENIT para atuar nesses outros. A gente só está falando, aqui no Rio Madeira são 1.075 quilômetros. Se pegar os nossos 6 eixos que estão sendo explorados, acho que a gente vai dar no máximo uns 5.000 quilômetros de hidrovia. Então, ou seja, tem mais 40 mil. Se a gente levar, então, um trabalho de 2011 que foi feito por um grupo de estudo, um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, ele diz que o nosso potencial chega a 60 mil quilômetros. Então, Comunique que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Ofício 133/2024, Sengov, Prefeitura Municipal de Ariquemes. Ofício da Secretaria de Parceria de Investimento do Governo do Estado de São Paulo. Ofício 1938/2024, SGM, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Os documentos, nos termos da edição normativa número 12/2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação nesse período.
Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura da aprovação das atas da 39ª e 40ª reuniões realizada em 3 de novembro de 2024 e da 41ª reunião realizada dia 4 de novembro de 2024. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam como se encontram. Aprovada. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade dos senadores votarem por meio de aplicativo Senado Digital em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que o declarem verbalmente. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio de recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Senadora Augusta. O microfone está aí. Pronto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Primeiro, desejar a todos que estão aqui participando uma ótima sessão. Eu queria só pedir a inclusão de pauta da mensagem 48 de 2024, senhor presidente, se possível, eu já agradeço muito. Ok, senador Augusto, vamos colocar na extra pauta. Bem, o item 1, projeto de lei número 187/2023. Não presente o relator, então vamos retirar da pauta. Item 2, foi solicitado também, a pedido da relatora, a retirada de pauta. Item 3, projeto de lei 173/2020, também ausência do relator, retirado de pauta. Item 4, senador Rodrigo Cunha, o relator, ainda não chegou. Então, por enquanto, daqui. Se chegar, caso contrário, fica fora da pauta. Item 5, requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos 140/2024. Está aqui? Requer que sejam prestados ao senhor Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, informações e esclarecimentos sobre matéria reproduzida em site de grande visualização que menciona que a pasta está estudando apresentar a proposta de nova tributação do Big Tech, das Big Techs. Senador, autoria Flávio Azevedo, senador. Concedo a palavra ao senador Flávio Azevedo, autor do requerimento. Ele tem? Ele não chegou. Pode botar. Bem, vamos colocar em votação o requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento, mas como se encontram. Aprovado o requerimento. Senadora Daniela Ribeiro pede a palavra. Senadora Daniela. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Vossa Excelência, cumprimentar os colegas que estão presentes nessa reunião. Senhor presidente, o pedido aqui para que seja colocado extra pauta a mensagem do Senado Federal número 43 de 2024, da Presidência da República. Ok, vamos colocar no extra pauta, senadora. Muito obrigado. Vamos botar, não? Vamos botar, ele está entrando ainda. A gente pode passar para a apreciação das duas e quando ele entrar, a gente... Bem, tem mais dois itens extra pauta aqui a pedido do senador Fabiano Contarato. Quando ele entrar, a gente entra na votação. Item extra pauta, mensagem número 43 de 2024, não terminativo. Solicita, nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 33 milhões de euros de principal entre o Governo do Estado da Paraíba e a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, cujos recursos destinam-se ao projeto Rede Integrada de Corredores de Transporte Público de João Pessoa, ações 1 e 2, BRS João Pessoa. Relatoria, senadora Daniela Ribeiro. O relatório é favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. A matéria vai ao plenário. Concedo a palavra à senadora Daniela Ribeiro para a leitura do seu relatório. Ligar o microfone. Agora sim, senhor presidente. Pegamos o som aqui. Obrigado. Senhor presidente, a mensagem do Senado Federal, de número 43, 2024, de 29 de agosto,
e vem da Presidência da República, eu contemplei para que seja autorizada a operação de crédito externo com garantia da Presidência da República Federativa do Brasil entre o Estado da Paraíba e a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, no valor de 33 milhões de euros, de principal. Os recursos da operação de crédito pleiteada serão destinados ao financiamento do projeto Rede Integrada de Corredores de Transporte Público de João Pessoa, ações 1 e 2, BRS 1 e 2, JP. O programa foi devidamente identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, por meio da resolução número 43, de 25 de outubro de 2024, do Ministério da Fazenda, os pareceres SEI número 2638, de 8 de agosto de 2024, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGF, e número 2430, de 29 de junho de 2024, da Secretaria do Tesouro Nacional, as notas SEI número 320, de 16 de fevereiro de 2024, e número 2457, de 10 de outubro de 2023. Também da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como a cópia da minuta do contrato de empréstimo a ser firmado em inglês e na sua versão traduzida para o português. A operação de crédito pretendida foi inscrita no Sistema de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, SCE, e mantido pelo Banco Central sob o código TBI 47595. Análise, senhor presidente. O artigo 52, inciso 5 da Constituição Federal confere ao Senado Federal a competência para autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cabe também a esta Casa dispor sobre os limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo dos entes da Federação, inclusive suas autarquias e entidades controladas, e para a concessão de garantia da União para as referidas operações, conforme os incisos 7 e 8 do mesmo dispositivo constitucional. Estas normas constam da resolução do Senado Federal, número 21, número 40, de 2001, da RSF, número 43, de 2001, e da RSF, número 48, de 2007. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, também normatiza o tema, principalmente em seus artigos 32 e 40. Nesse sentido, de acordo com a citada exposição de motivos número 91, de 2024, do Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à operação de crédito pretendida, haja vista que o Estado da Paraíba cumpre os requisitos legais para ambos, salientando ainda que o mutuário recebeu nota A quanto à classificação final da capacidade de pagamento, que é a nota máxima atribuída pela STN aos estados. O Estado da Paraíba, além disso, cumpriu todas as metas do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, instituído pela Lei Complementar número 178, de 13 de janeiro de 2021. Ainda de acordo com a exposição de motivos número 91 de 2024, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que previamente a assinatura dos instrumentos contratuais deve ser verificado o disposto na portaria normativa número 500, de 2 de junho de 2023, do Ministério da Fazenda, sobre a adimplência do ente e o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contra-garantia. Com base nessas informações e considerando ainda que se encontram satisfeitas as condições estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Federal, bem como pelas demais normas legais e constitucionais, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, concluímos não haver motivos do ponto de vista técnico para se negar autorização ao pleito em exame. O voto, diante do exposto, senhor presidente, apresentamos o voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal, número 43, de 2024. Esse é o relatório, senhor presidente, esse é o voto. Gostaria também de destacar, aproveitando aqui a reunião, inclusive parabenizando aí a condução do Vossa Excelência, senador Exalci, destacar não só os investimentos do Estado da Paraíba com recursos próprios na questão da mobilidade urbana por todo o Estado, bem como no que diz respeito a ter as condições, inclusive sendo destacado como um Estado que tem não só priorizado, mas tem sido modelo no que diz respeito à questão orçamentária, financeira, a capacidade de endividamento por força justamente da sua gestão
extremamente responsável por parte do governador João Azevedo e sua equipe, né, extremamente responsável e, além de tudo, no fortalecimento do Estado, né, através dessa condução, né, que tem sido austera no que diz respeito à gestão e à capacidade de financiamentos, enfim, no que se refere ao orçamento. O Estado da Paraíba tem investido muito, senhor presidente, com recursos próprios na sua atuação, e aí quem anda na Paraíba hoje vê uma outra Paraíba com recursos próprios em ações tanto de mobilidade como ações outras relativas à infraestrutura do Estado, bem como também a questões de outra ordem, como saúde, educação, segurança. Então, eu queria fazer esse destaque justamente porque essa capacidade de endividamento porque a Paraíba já tem levado constantemente, né, a melhor nota no que diz respeito a essa capacidade por força da gestão. É isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade e agradeço também aos colegas por estar aí acompanhando e também a votação para que fosse aprovado o extra pauta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Eu requeiro a Vossa Excelência que inclua para a deliberação a mensagem 45 e 46, por gentileza, e aí eu serei breve no relato dela e vou direto para o voto, se Vossa Excelência assim permitir. Sim, só vou votar primeiro o requerimento, a mensagem 48, que foi um pedido da senadora Augusta. Senador Flávio Azevedo, com a palavra. Bom dia, presidente. Em primeiro lugar, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas, infelizmente, eu não tenho como controlar TAM e Gol, né? E esse voo atrasou um pouco e eu cheguei atrasado e foi votado aqui um requerimento de minha autoria, que foi aprovado já, e eu quero, então, agradecer a Vossa Excelência e aos colegas pela deferência e pela atenção que tiveram ao meu pedido. E dar só um toque, assim, do motivo que me fez fazer esse pedido. O ministro da Fazenda, ele lança os balões de ensaio dele, normalmente através da imprensa, e balão, eu sou nordestino, balão, você tem várias formas de você fazer um balão, né, e vários tamanhos. E esses balões, eles servem para testar a opinião pública. Então, o senhor imagine, a Vossa Excelência imagine, um pedido de tributação em cima dessas empresas que já pagam os tributos no Brasil, tendo como justificativa, está aqui, palavras do ministro, que essas empresas, elas pagam o lucro das atividades diretas que tem no Brasil, sobre publicidade, sobre o imposto de renda, mas que as empresas alemãs, chinesas principalmente, inglesas, têm atuação indiretamente porque oferecem no exterior produtos brasileiros. Ora, que bom, né? E se oferecem produtos brasileiros, eles pagam esses impostos aqui, porque as vendas são feitas, isso vão como exportação, imagino eu, né? Enfim, e aí me assusta mais ainda, porque por trás disso, está dito pelo ministro aqui na Folha de São Paulo, do dia 28, que deve incluir este assunto deve ser discutido e que deve incluir regulamentação no Brasil do imposto mínimo global. Ora, tudo que o governo faz, senhor presidente, é imposto, para tentar cobrir um orçamento
que é impossível de ser coberto, porque as despesas estão cada dia mais descontroladas. E cobrir imposto, cobrir as despesas incontroladas com imposto, isso é tremendamente injusto. E o escudo que nós temos, como o senador Rogério Marinho disse ontem no discurso dele, quando entregou o pedido de impeachment, é isso aqui, somos nós, é o escudo da população, é o escudo do povo. Então, eu pretendo discutir este balão de ensaio, vamos chamar assim, aqui neste plenário, e saber realmente quais são as intenções do governo e o que é que o ministro pretende fazer para 2005 para controlar minimamente as despesas e não elevar simplesmente as receitas custas do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. De fato, precisamos controlar essas questões de aumento de imposto, né? Inclusive, o orçamento que foi encaminhado a essa casa está todo ele baseado em aumento de imposto. Então, parabéns a Vossa Excelência. Vou conceder a palavra à senadora Daniela, provavelmente para pedir o regime de urgência, né, Daniela? É isso, senhor presidente. Eu me empolguei na fala sobre a Paraíba, porque realmente a gente está vivendo um momento ímpar no nosso estado, e aí eu queria pedir para que o requerimento para a inclusão de urgência em plenário, para que ele siga em regime de urgência para o plenário. Ok, então, em votação, regime de urgência, o requerimento de regime de urgência do mensagem 43 de 2024. Senadoras e senadores que concordam, por como se encontram. Aprovado. Vou passar a palavra à senadora Augusta Brito. Bom dia, senhor presidente. Já posso fazer o relatório agora? Isso. Pode fazer Obrigada. A leitura do relatório. Pronto, já quero lhe pedir se o presidente... Aliás, deixa só, Augusta, deixa eu só ler aqui essa mensagem. Mensagem número 48 de 2024, submeta à pressão do Senado Federal, no termo do artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do Estado do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Apoio a Reformas Sociais do Ceará, PROARES 3, segunda etapa. Autoria, presidente da República, relatoria, senador Augusto de Brito, favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado, que apresenta. A matéria vai ao plenário. Então, eu concedo a palavra à senadora Augusta para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Já quero pedir a Vossa Excelência e perguntar se eu posso começar a leitura a partir da análise do... Não. Obrigada, senhor presidente. A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52 do inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal e visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções do Senado Federal, número 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 111, de 4 de maio de 2000. Essas são as normas que regulam os limites e as condições para a contratação de operações de créditos internas e externas, inclusive a concessão de garantia no âmbito dos 3 níveis de governo. Conforme saliento no parecer do Sistema Eletrônico de Informação, de número 2769 de 2024, do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 19 de julho de 2024, tendo em vista o disposto do artigo 4º do artigo 11, do parágrafo 4º do artigo 11 da portaria nominal do Ministério da Fazenda, de número 1583 de 2023, as operações garantidas pela União, cujos credores sejam organismos multilaterais ou agências governamentais estrangeiras, estão dispensadas da análise do custo efetivo máximo aceitável. O parecer acrescenta que, conforme o artigo 2º do parágrafo 2º da resolução de número 14 de 23 de fevereiro de 2024, do Grupo Estratégico do Comitê de Garantias do Sistema do STN, também foi retirada a aplicação da vedação à concessão de garantia da União às operações cujos credores são
organismos multilaterais ou agências governamentais estrangeiras que não contenham cláusula contratual que vede expressamente a seguritização. Ambos os dispostos se aplicam ao presente pleito. De acordo com o referido parecer, de número 2769 de 2024, considero a verificação dos limites e condições constantes na RSF de 43 de 2001, com base na documentação dos autos, conclui-se que o ente cumpre os requisitos previstos à contratação da operação de crédito, conforme disposto no artigo 32 da LRF, em relação à garantia da União, considerando os limites e condições constantes da RSF, número 48 de 2007, entende-se que o ente também cumpre os requisitos legais e normativos necessários para a obtenção da garantia da União. Salienta-se ainda que, de acordo com a nota técnica da CEI de número 2457 de 2023, de 9 de outubro de 2023, autorizada pela nota técnica de número 320 de 2024, de 9 de fevereiro de 2024, a capacidade de pagamento do Estado do Ceará foi classificada como B, o qual atende aos requisitos previstos no artigo 13 da portaria normativa de número 1583 de 2023, necessário para a continuidade da análise do pedido de verificação dos limites e condições da operação de crédito no âmbito do Sistema do Tesouro Nacional. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda, por meio do parecer de número 3004 de 2024, de 5 de agosto de 2024, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade da aparação, da comprovação e documentos requeridos na legislação, ressalvando que, previamente, a assinatura dos instrumentos contratuais deve ser verificado o disposto da portaria nominal de número 500, de 2 de julho de 2023, e o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. Desta forma, considero que se encontram satisfeitas as condições estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Federal, bem como pelas demais normas legais e constitucionais. Concluímos que, não havendo motivos, do ponto de vista técnico, para se negar autorização ao pleito em exame. Vou agora para o voto. O pleito requerido ao Estado do Ceará encontra-se de acordo com o que preceituam as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida autorização para a contratação de operação de crédito externo pretendida nos termos do projeto de resolução apresentado, cujo inteiro teor se encontra à disposição de todos os senhores e senhoras senadores, membros desta comissão. É o nosso voto, senhor presidente, já agradecendo pela inclusão no Extra Pauta e dizendo se tratar de um grande programa que contribui não só com a infraestrutura social, como também a oportunidade de inclusão produtiva, promovendo também desenvolvimento e equidade nas regiões mais vulneráveis do estado do Ceará. É de suma importância que a gente consiga aprovar. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Flávio. Tá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Ela pede a palavra para... O senador Augusto está pedindo a votação do requerimento de urgência, é isso? Exatamente, senhor Ótimo. presidente. Então, em votação, o requerimento de urgência da senadora Augusta. Em votação, os senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Contarato. Mensagem número 45, 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição,
autorização para a contratação de operações de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de $35.300.000 dos Estados Unidos da América, entre os governos do Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam ao financiamento do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, PROMUJUES. Presidência da República, autoria, relatoria, senador Fabiano Contarato, favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. A matéria vai ao plenário. Concedo a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Quero aqui estender um abraço carinhoso virtual a todos os meus colegas senadores e senadoras. Vejo aqui na tela o senador Euvisto, a minha senadora Zenaide, a Augusta, enfim, todos os senadores que estão aqui. Meu abraço fraternal e desejo sucesso aí nesse período eleitoral, nessas campanhas que eu sei que cada um está aí fortalecendo os partidos que faz parte efetivamente da democracia no Estado brasileiro. Eu vou ser bem breve, senhor presidente, na leitura de forma objetiva. A PGF-N, por meio do parecer 2954, de 8 de agosto, concluiu não haver óbices à contratação em tela, e em especial destacou que foi observado disposto no artigo 8º da RSF 48, que veda a disposição contratual de natureza política atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. Assim, a assinatura dos instrumentos contratuais, contudo, deverá ser precedida das seguintes providências: verificação do cumprimento substancial das condições especiais previstas aos primeiros desembolsos do contrato de empréstimo, verificação do cumprimento do disposto na portaria normativa MF 500 e formalização do respectivo contrato de contragarantia entre o mutuário e a União. O voto, após o exposto, apresentamos voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal 45. Esse é o voto, senhor presidente, e desde já eu faço apelo e faço o requerimento que, em caso sendo aprovado, que seja submetido o requerimento de urgência para ir ao plenário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, se há discussão, a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório, pelo menos como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Em votação, o requerimento apresentado pelo senador Contarato, o requerimento de urgência. Senadores que concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Item esta pauta, mensagem 46 de 2024, não terminativo. Solicito no termo do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de $61.216.000 dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se ao financiamento do programa de apoio ao fortalecimento da gestão pública do Espírito Santo mais inteligente. Autoria do Presidente da República, senador Fabiano Contarato, relator, favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. A matéria vai ao plenário. Concedo a palavra ao senador Fabiano Contarato para a releitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. A Coordenação Geral de Operações Financeiras Externas da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por intermédio do parecer do 2979, frisa que as minutas contratuais não contêm disposição de natureza política atentatória à soberania nacional e à ordem pública contrária à Constituição e às leis do país, nem implicam compensação automática de débitos e créditos. Assim, as vedações impostas pelo artigo 8º são devidamente observadas no pleito em análise. Enfim, tanto o STN como a PGF-N não apresentam óbices para a autorização do presente pleito, que se encontra de acordo com o que preceitua a legislação vigente. Assim sendo, o Estado do Espírito Santo está apto a receber a autorização senatorial para a contratação da operação de crédito pretendida, acompanhada da concessão da garantia da União. O voto diante do exposto, apresentamos voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal 46/2024, nos termos que apresenta. Esse é o voto, senhor presidente, e faço um apelo que também, sendo aprovado, que seja submetido o meu requerimento de urgência para ser submetido à apreciação do plenário do Senado Federal. Muito obrigado pela compreensão e parabéns pela condução do trabalho de Vossa Excelência à frente dessa comissão. Obrigado, presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permanecem como se encontram. Aprovado.
O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado, a matéria vai ao plenário. Em votação, o requerimento de urgência apresentado pelo senador Fabiano Contarato. Os senadores concordam como se encontram. Aprovado. Item 3 da pauta, projeto de lei 173/2020, não terminativo. Autorizada a transferência de capital a título de contribuição, mediante celebração de convênio entre a União e a Associação de Proteção e Assistências aos Condenados, APACS, em atenção ao disposto no parágrafo 6º do artigo 12 da Lei 4.320, 17 de março de 64, autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Magno Malta. O relatório é favorável ao projeto. A matéria foi apresentada pela CCJ com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador Flávio Azevedo pela leitura do relatório ad hoc. Peço permissão a Vossa Excelência para ir direto para análise. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CAI analisar os aspectos econômico-financeiros das matérias que lhes são enviadas para deliberação. Os aspectos relativos à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa já foram tratados da CCJ e não serão analisados nesse parecer. Idealmente, a sociedade espera que os indivíduos sob pena de privação de liberdade possam pagar pelos crimes que cometeram, retornar ao convívio social em paz. O que se observa no nosso país, porém, está muito distante desse ideal. Felizmente, há iniciativas em parceria com a sociedade civil que podem trazer um pouco de esperança. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, constitui uma organização sem fins lucrativos que atua em parceria com o poder público para acolher pessoas em cumprimento de pena de restrição de liberdade. Nos centros da APAC, os presos são tratados com dignidade e desenvolvem várias atividades voltadas para a ressocialização. Do ponto de vista econômico e fiscal, são muitos os benefícios que o apoio estadual às APACs pode trazer. De acordo com a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2021, o custo médio mensal de um interno nos presídios estaduais girava em torno de R$ 2.000. Por sua vez, nas APACs, esse valor era de R$ 1.500. O principal motivo para a diferença de custos reais reside no fato que as APACs não precisam contratar seguranças para vigiar os internos, já que eles próprios se vigiam. Além disso, segundo dados da própria organização, a taxa de reincidência dos que cumprem a pena é bem menor, 15%, contra uma média brasileira de 80% e média internacional de 70%. Vale lembrar que o retorno do indivíduo à prática de crime significa que o encarceramento passado não atingiu o objetivo, desperdiçando assim recursos públicos. É importante destacar também que nos centros da APAC, os reclusos recebem educação não apenas moral, mas também profissional. Dessa forma, o indivíduo passa a ter maiores chances de reencontrar uma ocupação ao encerrar o período de reclusão. Para a sociedade, isso é ótimo, visto que aumenta a força de trabalho e o potencial do crescimento econômico. Nesse sentido, penso que os investimentos na estrutura física das APACs, que o PL número 173 de 2020 trarão ainda mais estímulo aos internos para que possam recuperar a dignidade e o convívio da sociedade. Estaremos, assim, celebrando uma frase repetida como mantra nas APACs: todo homem é maior do que o seu erro. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 173 de 2020. Presidente, esse é o relatório do senador Magno Malta, que me honrou como seu representante ad hoc, e eu peço a aprovação do projeto de lei. Obrigado, senador. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Senadora Augusta. Pois não, senadora. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vistas. Eu preciso de um tempinho maior para dar uma analisada. Possível. Então, pedido de vista concedido. A matéria será pautada na próxima reunião. Bem, nada mais a menos tratar. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Deixa eu ir lá na...
porque esse é um sonho, não é um sonho, essa jazida de Altazes, senador Amin, não é um sonho de Rondônia, do Amazonas, do norte do Brasil. Isso é um sonho do Brasil. Do Brasil, porque nós importamos hoje, já estamos importando praticamente 92% do potássio e temos uma jazida que poderá, em 8, 10 anos, suprir mais de 30% desse volume. Mas, assim, eu só peço que, se isso vier a acontecer, que sejam colocados, sejam bem esclarecido essa situação, para não começar com 80 centavos e daqui a pouco está em R$8 a tonelada, entendeu? Então, isso é uma grande preocupação da gente. Agora, uma outra coisa que acontece na exportação de soja naquele corredor é que no período que as balsas podem andar com 100% da capacidade, aí nós temos um problema de prêmio, nós temos uma falta de navio. E quando chega o período da seca, nós temos um problema da diminuição de carga. Então, nós sofremos nas duas pontas, mesmo quando está na cheia e sofremos um pouco mais ainda quando está na seca. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui. Mas eu vi ali a previsão de valores de investimentos, tanto na parte de sinalização quanto na parte de dragagem. Esse investimento tem um prazo aí de 5, 6 anos, qual será o prazo que vai ficar definido para que isso aconteça. E no caso, sim, quem que vai ficar sob o controle hoje? Nós temos um grande problema no Rio Madeira, que tem que ser tratado um pouco sobre a situação daquela mineração. Aquelas pessoas estão há anos ali, naquela mineração. Eu gostaria de entender como é que vai ser tratado, como é que vai ser discutido com essas pessoas da mineração. Realmente, após a privatização, essas pessoas vão ser todas retiradas de lá, porque hoje nós vemos essa barbaridade que acontece, tacando fogo em balsa dentro de rio, que é o maior absurdo do mundo que eu vejo na história se fazer. Virou em fumaça lá, tem tanta fumaça já que tem, e ainda tocando fogo naquelas balsas, tudo que podia, não havia necessidade de fazer aquilo, entendeu? E eu queria ver como é que vai ser o tratamento dessas pessoas que sobrevivem. Lá nós temos cooperativa, o senador Confúcio Moura sabe disso. Eu queria ver como é que vai ser o tratamento com essas pessoas após a concretização da privatização. E mais a mais, meu muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Bagatoli. Bem, vamos fazer o seguinte, nós temos aí inscritos. Senador Zequinha, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou registrar aqui, tem uma sequência, tá? Botar Zequinha, está pronto. Então, nós temos 4 pessoas, aí vocês têm que decodificar as perguntas, o senador Bagatoli fez uma exposição, desmembrar direitinho as respostas para ele. E agora o segundo aqui, o senador Eduardo Braga, ele mandou aqui para mim por escrito, e eu vou ler, ele fez 5 perguntas. Eu não sei depois como é que vocês vão sistematizar essas perguntas. Eu vou ler na íntegra, aí vocês vão copiando assim, mais ou menos um resumo das perguntas dele, né? Depois a gente decide quem vai responder. Iniciando, aspas, aqui, apresenta as perguntas do senador Eduardo Braga. Ele está no interior do Amazonas e mandou as perguntas. Uma das mais importantes e essenciais vias de ligação entre o Amazonas e o restante do país, o Rio Madeira desempenha papel estratégico para a economia do estado do Amazonas, como porta de entrada para alimentos e outros produtos, e também como principal eixo para a chegada de insumos e exportação de mercadorias e artigos eletrônicos produzidos na Zona Franca de Manaus, para os mercados consumidores do sul, sudeste do país. Essa é a introdução que ele faz. A primeira pergunta: entre os itens previstos
no projeto que está em andamento nos Ministérios dos Transportes e Portos e Aeroportos. Está a cobrança de pedágio das embarcações que transportam cargas. Isso não inviabilizaria, essa é a pergunta, isso não inviabilizaria e ameaçaria a viabilidade econômica das operações e também de diversos setores da economia amazonense? É a primeira pergunta. Vocês podem... Segunda pergunta. O projeto de concessão do Madeira estabelece quais porcentagens dos recursos arrecadados devem ser utilizados com a sinalização do rio, a dragagem nos períodos de estiagem e no combate à pirataria. Segunda pergunta. Terceira pergunta. A concessão da hidrovia do Madeira, nos moldes atuais, pode afetar negativamente a pesca, o acesso a recursos naturais e até mesmo a saúde e o bem-estar das populações locais, podendo levar ao desmatamento e à degradação dos ecossistemas ribeirinhos e da floresta amazônica. A pergunta é a seguinte: qual o planejamento que está sendo feito para proteger a subsistência e a cultura das comunidades ribeirinhas, dos povos indígenas que dependem do Rio Madeira? Quarta pergunta. As entidades locais consideram que privatizar e monetizar um rio, que é um bem comum de uso público, é uma tendência negativa no tratamento dos recursos naturais como meros ativos econômicos. Ignorando seu papel ecológico, social, e que o poder público deveria priorizar o desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável e inclusiva que não favoreça interesses empresariais. Então, aqui vem a pergunta agora. Dentro do planejamento de concessão do Rio Madeira, existe projeto de governança e gestão dos recursos naturais? Quinta pergunta e última. O governo federal considera as repercussões a longo prazo dessa política? Continuando, não seria mais adequado buscar soluções que harmonizem desenvolvimento econômico e proteção ambiental, garantindo que as vias fluviais da Amazônia sirvam às necessidades da população local e nacional, sem comprometer o seu futuro por interesses de curto prazo? São as perguntas do senador Eduardo Braga. Como temos só 4 senadores inscritos, vamos dar continuidade e aí você responde depois em bloco. Eu dou o tempo necessário para vocês responderem, tá? Aí só vamos dividir as perguntas para não ficar muito carregado para um e para outro. E tem também o nosso doutor Claudomiro Carvalho Filho, que está à disposição para responder, que nós vamos dividir alguma coisa para ele, né? Bem, agora vamos passar a palavra para o senador Esperidião Amin. Presidente, eu serei muito conciso, mas vou trazer aqui uma ideia que a Comissão de Infraestrutura poderia encampar, fazer um pequeno estudo, um breve estudo, mas... e talvez aproveitar a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, que será em outubro, portanto não é tão curto prazo assim, temos quase um mês, está prevista para o dia 8 de outubro. Eu entendo que o sistema de concessão de um bem econômico, as advertências do senador Eduardo Braga reforçam a minha ideia. Quando tem o envolvimento ecológico, ambiental, social do norte, isso vale para toda a Amazônia. E, no caso que nós estamos falando do Madeira, eu quero aqui fazer um registro, junto com a chegada da nossa senadora, que vai certamente
usar o direito de resposta para responder o senador Bagatoli, quando ele falou dos limites de produção, mas não mencionou os de produtividade do Mato Grosso, certo? O limite de produtividade é teoricamente infinito, mas de tamanho da área cultivada é outra. Mas esse é um parêntese apenas. Há muito tempo que nós discutimos por que as nossas reservas monetárias, não sei quanto é que está hoje, mas deve ser 380 bilhões de dólares, são remuneradas a 1% ao ano. Porque elas têm que ser uma garantia líquida há dezenas de anos. Há muito tempo que está imobilizado, quase mumificado, para garantir aos nossos especuladores e investidores internacionais, principalmente aos primeiros. Por exemplo, usar o artifício permitido pela lei da parceria público-privada, que é de 2004, 31 de dezembro, se a minha memória não falha, e do tempo do governo Lula I, em que você pode ter um contrato administrativo para fazer o equilíbrio do preço diante das oscilações, e no caso aí as oscilações são estas, né? O Madeira, pelo que eu sei, neste momento está com o seu menor calado, vamos dizer, em termos de navegação, em termos de nível, é o menor da história conhecida. Confere? Então, e há 2 anos que nós estamos vivendo uma oscilação brutal. Enquanto dura, ela é infinita, né? É o amor do Vinícius de Moraes. Só que não é o amor, é risco. Então, usar uma parte da nossa reserva, que ela seja remunerada a 1% ao ano. Pode ser pelo governo, pode ser pela parceria, para viabilizar esses segmentos de infraestrutura que não são financiáveis. Não são financiáveis diante da inflação, a especulação internacional, a guerra da Ucrânia, a faixa de Gaza, o mundo inteiro entra no cômputo do risco nosso. Nós ficamos pagando esse risco, como estamos pagando até agora a inflação da pandemia dos Estados Unidos. 11 trilhões de dólares eles despejaram, 11 trilhões de dólares. O Trump e o Biden, 11 trilhões de dólares. Nós é que estamos pagando essa inflação. Eles até estão celebrando que lá baixou. Então, esse cuidado da governança, né, de usar isso de uma maneira a preservar o equilíbrio entre o interesse econômico, priorizar qual é o interesse econômico que esse bem vai resguardar ou vai atender, preservando as outras características dele, como o senador Eduardo Braga muito bem resumiu. Isso eu acho que nós poderíamos, senador Confúcio, pedir à assessoria que analise, porque isso não vai reduzir a liquidez da reserva. Pode até aumentar de 1 para 1,1% a remuneração. Ainda tem margem de segurança nisso aí. E o governo e o contratado passariam a contar com uma liquidez estratégica para assegurar o seu equilíbrio econômico durante as oscilações. O negócio tem que ser viável, bom para quem for contratado, quem for o concessionário, mas nós podemos sim oferecer a parte de contratação administrativa quando fazemos a parceria público-privada, seja de um hospital, seja de uma penitenciária, que pode ser administrada como a estada, os custos de hospedagem, vamos chamar, até da penitenciária, ainda que não seja uma hospedagem voluntária, mas
Ou seja, a parceria público-privada, sem qualquer alteração do seu texto, permite isso. Veja bem, 20 anos vai fazer no dia 31 de dezembro. Eu acho que a Amazônia, como um todo, merece um tratamento distinto, não de assistencialismo, mas de forma econômica de aproveitamento. Eu fico muito feliz em poder dizer isso. Não é propriamente uma novidade, é uma variante. E ouvir aqui o meu amigo Jaime Bagato, esse é o verdadeiro homem dos rios, né? Não é um menino do rio, é dos rios, né? Nascido na confluência do rio Itajaí do Norte com Itajaí a Sul, né? Ontem eu falava com o prefeito de José Boatê, terra de nascimento dele. Eu digo sempre que ele foi cacique da tribo indígena Xocleng, que são os habitantes de lá. Parece que não passou no primeiro referendo que a comunidade fez. Foi para Rondônia e deu certo. Foi uma migração. Vai fazer 50 anos. Já fez. Já fez 50 anos, comemorou há poucos meses. 50 anos dessa transfusão por rios, né? E parece que deu certo, mas não deixou de ter a vivência da sua mocidade, da sua infância, né? Onde os rios eram tempestuosos. Consta que uma vez o Hermann Blumenau perguntou para o cacique: olha, eu queria que o senhor compreendesse, nós viemos da Alemanha, lá a situação muito difícil, e queríamos que o senhor não ficasse bravo conosco, nós estamos ocupando a parte mais baixa aí da sua terra, né? E o cacique disse: essa terra não é minha, essa terra é do rio. Então, com a sabedoria do equilíbrio, né? Nem tudo nós podemos usar do rio como se fosse um pulmão, né? Na hora que está vazio, expirou. Na hora que respira, ele ocupa mais espaço. E nós estamos convivendo com isso até de uma maneira mais dramática agora, por causa dos efeitos do aquecimento global, que o nome se dê, em que nós temos, num ano, 3 estiagens e 2 enchentes. Num ano. No Rio Grande do Sul nós tivemos isso. Em 14, 15 meses, praticamente um pouco mais de um ano, 3. Igualmente pelas senadoras Tereza Cristina e Damares Alves. E o objetivo dela é debater os impactos econômicos dessas decisões judiciais que suspenderam a Rede X no Brasil para 22 milhões de usuários brasileiros e, igualmente, o congelamento das contas da empresa Starlink, afetando suas atividades aqui dentro do Brasil. Quero deixar claro aqui o nosso respeito às instituições e que nós não concordamos com ataques ou ofensas pessoais a qualquer autoridade, seja magistrado supremo ou a autoridades dos outros poderes. Agora, isso não significa que as decisões judiciais ou qualquer outras políticas públicas são imunes a debate e críticas, e essa comissão, o Senado, cumpre seu papel ao convocar esse debate, trazendo aqui economistas renomados, especialistas em tecnologia, até mesmo também conhecedores das realidades ermas do país, para a qual essas coberturas dos serviços da Starlink e da própria Rede X são fundamentais. Mas, havendo o número regimental, declaro aberta, então, a 43ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 10 de setembro de 2004. A audiência visa cumprir aí o requerimento 134/2024, que foi aprovado na última sessão. Temos aqui, entre os palestrantes que falarão presencialmente ou à distância, temos o senhor Gerson Ribeiro, professor e diretor de instituição que trabalha em área social na região do Amazonas,
participará por videoconferência. O senhor Hélio Beltrão, que tem MBA em Finanças pela Columbia University, presidente do Instituto Mises Brasil, falará por videoconferência. O senhor Arturo Igreja, especialista em tecnologia, escritor e palestrante, participará por videoconferência. O Dr. Paulo Rabelo de Castro, que participará aqui presencialmente e que é um economista renomado do país, extremamente conhecido. Senhora Ona Castro, diretora de desenvolvimento institucional do NUPEF, participará por videoconferência. Temos aqui também o senhor Paulo Renan da Silva Santarém, pesquisador do Instituto de Referência Internet e Sociedade, doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília. Senhor André Bozelli, coordenador do Programa de Ecossistemas e Tecnologia de Informação e Comunicação, participará por videoconferência. Cumprimentando aqui os senadores presentes, faço referência especial ao senador Flávio Bolsonaro, aqui ao meu lado, e vamos começar de imediato essa audiência. Eu vou passar a palavra inicialmente aqui ao doutor Paulo Rabelo de Castro, né? Como disse, economista multiconhecido no Brasil, professor, todos os predicados aí para nos fazer uma exposição técnica sobre os impactos econômicos dessas decisões judiciais. Dizia aqui, antes, senador, que nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAI, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Então, passo a palavra novamente, inicialmente, que é o doutor Paulo, agradecendo, doutor Paulo, mais uma vez sua disponibilidade em comparecer a esse ato, né? Cumprimentando também o senador Jorge Seife, aqui presente presencialmente, e também os colegas que nos acompanham virtualmente. Eu lhe concedo, então, inicialmente, doutor Paulo, prazo de 10 minutos, né? Com a liberalidade que o assunto exige, já considerando a sua complexidade. Muito obrigado, senador. Bom dia a todas e a todos. Agradeço as elogiosas referências. Com tantos predicados, vai ser difícil fazer as entregas no nível em que o senhor colocou o nosso currículo, mas, de qualquer maneira, vamos tentar. E eu gostaria, até imaginei que o senador Sérgio Moro fosse fazer alusão a isso, da urgência do convite, porque não só o assunto da suspensão do X em empresas coligadas é novíssimo, como também para fazer uma análise, como o economista gosta, que é uma análise baseada em fatos e principalmente em dados, existe um desafio inapelável, que é o tempo para fazer o levantamento de todas as informações necessárias a não ficarmos só no debate, vamos dizer, embora lógico, mas meramente conceitual. Então, eu peço desculpas e já deixo claro ali que essa análise de impactos é uma avaliação preliminar, é uma avaliação, eu diria, até corajosa, porque ela prefere incorrer em algum eventual desvio de valor efetivo da conta que nós vamos fazer do impacto econômico dessa suspensão, mas pelo menos atendemos ao convite da CAI e nos dá um prazer e uma honra muito grande. E aproveito para, então, também cumprimentar todos os senadores, a figura do senador Flávio Bolsonaro, que também está aqui na mesa, e dos demais senadores aqui presentes e colegas que também nos acompanham e que participarão do debate. Vamos, então, começar fazendo uma apreciação do que será o âmbito dessa minha fala. A natureza dos impactos desta decisão de suspensão das atividades do X, incluindo empresas coligadas no mesmo grupo, trará inúmeras considerações no campo jurídico, portanto, principalmente constitucional, dos direitos fundamentais,
não só pessoais como de empresa, mas o economista se aterá às questões fundamentalmente no campo econômico. Então, já ficarei depois de plateia muito curioso de ouvir também as outras fundamentações. Haverá impactos, e já ocorrem, diretos na empresa. Esse é o que normalmente a gente consideraria para fazer a conta. Empregos prejudicados, lucros cessantes e, no caso da suspensão também da Starlink, impactos de empresas do grupo. E eu já faço a ressalva, nem cogitei de fazer essas considerações, porque nós teríamos que começar a levantar dados sobre a quantidade de usuários da Starlink, o valor desses serviços prestados. Acho que é uma linha de trabalho, senador Sérgio Moro, muito interessante ser pesquisada, mas com outro tempo, um outro time, se a própria CAI tiver interesse, nós poderemos continuar aprofundando isso. Existem os stakeholders. Esse é o assunto que nos parece mais interessante. São milhões de usuários. O senador Sérgio Moro mencionou 22 milhões de usuários, nós vamos chegar nisso. São usuários regulares e os tais usuários premium. E existem também efeitos, diria, terceiros, que são aqueles que ocorrem na cabeça dos investidores externos, tanto aqueles que aqui já estão, quanto aqueles que têm perspectiva de vir para o Brasil, porque nós passamos a ter dúvidas quanto a esse precedente, aí no campo jurídico, quanto a uma suspensão surpreendente, e surpreendente na mão pesada que, aparentemente, ela apresentou, ou seja, eventualmente o caráter não módico da mão do julgador. E também um efeito, isso é muito importante no campo econômico, mas difícil de ser avaliado a priori, que são os efeitos sobre expectativas. E aí expectativas tanto do exterior quanto do Brasil, quanto à segurança jurídica daqueles que estão dentro do processo empresarial brasileiro. Nós temos segurança quanto aos contratos, nós temos segurança quanto ao nosso CNPJ, senador. Então, nós vamos nos ater, notem bem, apenas a um dos 4 blocos dessa avaliação possível, que são os stakeholders. E, portanto, quando chegarmos a um número, vamos dizer, preliminar, embora final, tenham em mente que a natureza do custo total da suspensão é sempre algo mais ou algo muito mais do que isso que nós estamos calculando. Então, o que é que fizemos nas primeiras horas depois do pedido urgente do senador Sérgio Moro? Um mapeamento de informações. Ela já foi muito útil, porque, em primeiro lugar, e isso já é um aspecto muito interessante, nós estamos muito sensíveis para a questão do efeito mordaça, ou seja, a impossibilidade de um usuário se manifestar, exercer o seu direito de livre falar, a livre expressão. Mas o economista está mais interessado no direito do livre ouvir, que talvez não esteja nem em consideração constitucional. O direito à audiência, inclusive, lida, ou seja, a suspensão ocorre em momento em que profissionais das mais diversas especialidades perdem o contato com a comunidade científica internacional. E, para não ir mais longe, eu liguei para o meu diretor e economista-chefe e ele me disse: eu estou meio perdido, porque todas as minhas fontes internacionais, quanto a mercados em Nova York, Londres, Ásia, etc. e tal, estão, a partir de hoje, cortadas. Óbvio que eu vou repor isso, mas não necessariamente com os mesmos opinadores de mercados que eu costumava consultar. Eles continuarão escrevendo no X. Eles nem sabem que eu não estou mais sendo elegível a esse acesso, mas eu estou com tapa-olhos, não é?
E uma outra informação muito interessante abaixo é que os usuários do Twitter, segundo um avaliador dessas mídias sociais, passam 32 minutos por dia na plataforma, em média, o que é uma avaliação interessante, eu diria até módica, tem gente aí gastando muito mais tempo que isso, mas numa grande média, nós temos aí uma quantidade de usuários totais, o senador Moro já até mencionou 22, vamos usar um número bem menor, mas eu queria que vocês guardassem basicamente esses dois conceitos. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca numa mídia social. Não. São trocas científicas, informações, às vezes, também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas, e mais pelo efeito de não poder acessar com os olhos, ou seja, o efeito tapa-olhos, nem tanto o efeito mordaça, que é um efeito que sensibiliza mais no campo jurídico, você não poder opinar, mas ao economista interessa um pouco menos do que o de aprender. Quanto é o valor desta informação? Já falamos, portanto, que existe um valor das informações bloqueadas, que eu estou chamando de VIB, valor de informações bloqueadas, que nós, economistas, precisamos atender ao senador Sérgio Moro e tentar colocar um número nesse valor. E, portanto, vou me interessar mais pelo conteúdo das informações acessadas, aquilo que o usuário usa. E, portanto, a pergunta é, quanto vale isso? Vale pouco? Vale muito? Em cima de quantos usuários? Como é que eu calculo isso? Senador, aparentemente intratável. Não fosse o desenvolvimento, décadas atrás, por um grande professor, Prêmio Nobel de Economia de 1992, professor Gary Becker, que eu tive a honra e o privilégio de com ele estudar. O aluno está até uma foto ali acho que era no antigo Antiquários do Leblon. Já não existe, saudoso antiquário, senador Hamilton Mourão. Ali o mestre e o aluno 93, ali era um típico quadro negro do professor Gary Becker na nossa Universidade de Chicago, ao final de uma aula, de 1h e pouco, não é? E matematiqueiras à parte, apenas para lhes dizer que a chutometria desse humilde economista que se apresenta aqui é menos apenas uma chutometria, mas por trás tem um método. E esse... Por essa foto que eu fiz direito, não fiz engenharia. Exatamente. E esse cálculo prático do valor de informações bloqueadas, do VIB, ele é baseado no método de cálculo do valor do tempo, ou, até está faltando ali uma palavrinha-chave, o valor da alocação do tempo. Esse é o pulo do gato, para a gente atender o senador Sérgio Moro com a presteza necessária. Nós vamos medir esse valor da informação pelo valor do tempo que o usuário gasta para obter a informação, independentemente do valor cogitado daquela informação econômica ou científica, etc. Isso seria muito mais difícil de apurar. Mas o valor do tempo, em média, desse usuário, sabendo que ele gasta 32 minutos, pegando o rendimento médio dos brasileiros, aí um rendimento que alguns dos senhores e senhoras já diriam assim, mais 2.800 por mês, não é exatamente o perfil desse usuário que usa o Twitter econômica, negocial e cientificamente. Não, mas aí vai ter gente com menos de 2.880 e vai ter um grupo mais reduzido de pessoas de renda média de 15 mil, 20 mil, e que vão gastar, às vezes, meia hora ou, às vezes, até 1 hora. Portanto, na grande média, que é para atender a uma urgência de uma avaliação preliminar, são R$ 2.800 por mês, que é o rendimento atual do IBGE, vezes, aí, façamos uma média de 30 minutos, que vai me dar um maço, não de cigarro, mas vai me dar é curioso, um maço de informação diária. É como se os usuários, senador Flávio Bolsonaro, fumassem um maço de informações, também é fumaça, porque é invisível,
não é? Mas ela é muito mais saudável do que o cigarro. E é um número que faz sentido. Qualquer um gastaria, eventualmente, R$ 8,00 por dia, na média. E aí a pergunta final é saber por quantos milhões de usuários eu calculo isso. Seriam os 22? Aí a minha turma lá na RC Consultores argumentou, tá aí muito robô pode ser 10%, 20%. Não havia tempo da gente fazer essa avaliação. Então vamos fazer uma avaliação daquela muito grosseira. As informações sobre os usuários regulares, senador, não são de 22, que é o número, vamos dizer assim, teórico, mas cerca de 14 milhões de usuários no momento atual do X, não é? E aí, sobre esses 14 milhões, nós fizemos uma para grossa de 50%, 7%. Mas depois ficamos com medo de ser talvez ainda um número que não respeitasse a modicidade, então nós não queremos errar para mais, temos que errar para menos nessa conta, mais 50% de redução, vamos chegar a um número de 25% apenas daquele total de 14 milhões de usuários, que já é mais modesto que os 22, e chegamos a 3 milhões e 500. Tem muito ator aí da Globo, tem mais de 3 milhões e 500 seguidores, então 3 milhões e 500 mil pessoas usando o X é um número perfeitamente módico. O que não é módico é a multiplicação. Hoje de manhã eu acordei cedo, o senhor me traumatizou, porque eu fiquei revisando esse número, não acreditando nele. Aliás, essa é uma medida que o bom economista procura fazer, que é desacreditar os seus próprios resultados, somente quando tem que ser entregues com urgência, mas infelizmente, eu diria infelizmente para o país, são esses 10 bilhões e 80 milhões, resumidamente 10 bilhões de reais de valor de informações bloqueadas. Errando para baixo e ainda não está completa a conta. Pior é isso. Não, por ano. É por ano. Por mês aí já seria um escândalo absoluto. Mas esses 10 bilhões por ano já são um escândalo, sim, se a gente se perguntar se isso aí é compatível com o tipo de, vamos dizer, de feito judicial que está em mãos do julgador. Quer dizer, o julgador, obviamente, tem que enquadrar uma determinada empresa que deixou de ter representante legal, que eventualmente está em curso em algum tipo de insubordinação. Suspeitemos disso. Mas será que isso corresponde à necessidade de impor um prejuízo? Aí não é a empresa. Como veem, eu não estou falando da empresa, muito menos das empresas associadas, estou falando da sociedade brasileira que vai pagar 10 bilhões de reais. Para completar, tem um detalhezinho. Se não suspensa a decisão de suspender, obviamente nós passaremos 1 ano, 2, 3, eu calculei 5 anos, até que os usuários brasileiros meio que se readaptem e se esqueçam o X, utilizem outras fontes de informação. A valor descontado, para não me alongar, eu acho que a maioria dos senhores e senhoras tem essa informação de que o economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas 1 ano à frente. Eu gostaria que esse esforço de compreensão do fenômeno dessa suspensão orientasse, através das recomendações desta comissão, que os julgadores, ao menos na leitura jornalística do que nós estamos debatendo aqui, se sensibilizassem e fizessem a pergunta com a qual encerro essas considerações. Isso é módico? Isso é razoável? Isso é modulado? Não estou entrando no mérito como vem da discussão jurídica e conceitual.
E aí muita gente pergunta, porque nós no Brasil estamos acostumados a verdadeiros absurdos. Eu coço a minha língua para falar nisso, não falo, mas não consigo, falo, lembrando que um país que está acostumado a ler que gasta 850 bilhões, que é o custo atual, de juros, de rolagem de uma dívida pública, sem fazer uma reunião aqui nesta CAI, já provocação às senhoras senadoras e senadores, que examinem a natureza desses 850 bilhões que os brasileiros têm que pagar anualmente, quando chega no dia 31 de dezembro, a bandeirada troca e nós temos que gastar outra quantidade de 800 e tantos bilhões de juros. Mas nós não debatemos isso porque o orçamento relevante para o Congresso Nacional é só o orçamento primário. E nós passamos por cima de toda a mecânica de rolagem da dívida pública brasileira, que é constitucionalmente uma afetação do Senado Federal. Desculpe, fiz a minha propaganda patriótica do que precisamos debater muito mais, independentemente de Banco Central. Nós não podemos supor que o presidente e os diretores do Banco Central estão velando pelo país. Quando eu, como bom mineiro, tenho que enfrentar uma conta de R$850, eu já começo a me perguntar se está correto. Quanto mais de 850 bilhões de reais. E também de 18 bilhões de reais por uma mera suspensão, quando o total dos custos apurados pela Confederação Nacional de Municípios, daquela gravíssima situação climática da enchente enfrentada pelo Rio Grande do Sul, segundo a CNM, estaria custado ali, meu que não deixa ali, cerca de 11 bilhões, e que é um grande número, senador Hamilton Mourão, e que causou muito sofrimento e algumas mortes, infelizmente, no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. E, no entanto, o cálculo final é inferior a uma única canetada numa única manhã ou tarde de uma decisão de um julgador. Olha, isso é que é poder, o resto é brincadeira. Então, eu concluo a conclusão, para não me alongar mais, com 3 frases de reflexão, que eu considero que essa destruição de valor da informação, ou seja, esse VBX, parece ser muito superior ao efeito de recompor o império da lei. É porque houve algumas declarações na imprensa, eu li, que com o império da lei, quer dizer, ele é uma entidade sacralizada e sobre a qual pagaremos o preço que for, inclusive, eventualmente, a morte de todos os brasileiros. Não é bem assim, né? A manutenção do império da lei é essencial na sociedade civilizada, mas ela exige uma modularidade dos preços a pagar por isso. Segunda reflexão é que um VBX da ordem de 10, se queiramos, ou 17, se a gente aprofundar, por 5 anos de suspensão, não soa como uma multa eficiente. Estamos aqui na presença de pessoas que já aplicaram multas. Um dos aspectos essenciais da multa é uma relação com o feito. E não me parece que esse número, senador Sérgio Moro, tenha nada que ver com uma eficiência de uma penalidade, muito menos sobre a parte da sociedade que nada tem a ver. Elas simplesmente estavam usando a informação. Portanto, concluo dizendo a todas as senhoras senadores e senadoras, agradecendo pelo convite, que a sociedade brasileira continua pagando muito caro pela repressão que faz ao direito à informação no Brasil. Muito obrigado a todos. Muito bem. Parabenizo aqui o Dr. Paulo Rabelo de Castro pela apresentação e de fato, testemunhei o esforço, né, hercúleo do economista, para fazer esses cálculos que são estimativas e também constatamos de pronto a seriedade, né, do trabalho, porque são estimativas conservadoras, como é próprio do economista, evitar a especulação e evitar qualquer espécie de juízo que não tenha uma base empírica, ainda assim sendo conservador, os dados são alarmantes. Eu sempre tenho falado isso também
né, que a grande preocupação é o impacto para a população. Não somos defensores do Elon Musk, né, não somos defensores do X ou da Starlink. Nós aqui representamos a população brasileira. Nós temos os outros expositores, eu quero agradecer aqui a presença dos senadores, senadora Rosana, senador Hamilton Mourão, senador Marcos Rogério, Esperidião Amin. Esperamos os outros expositores, quer fazer algum pronunciamento? Vamos ouvir, acho que é melhor, né? Tá. Eu vou ter que a ideia era falar ao final, todos, né? Mas se quiser fazer uso da palavra brevemente, perfeito. Então, eu queria, presidente Sérgio Moro, apenas fazer um registro aqui, elogiando a iniciativa desse debate, dessa audiência pública. E eu estou no meio de uma tarefa que eu preciso concluir, não vou poder ficar até o final, mas eu queria deixar registrado aqui votos de louvor pela iniciativa, pela fala inicial do professor Paulo Rabelo de Castro, né, um economista que trouxe aqui uma apresentação que me lembrou a uma tese de mestrado, né, pela linguagem, pela formatação, mas, ao mesmo tempo, por uma clareza que faz com que todos nós compreendamos a dimensão dos impactos econômicos, sociais, políticos, jurídicos dessa decisão que impactou não apenas o X no Brasil, impactou a sociedade brasileira, impactou a economia do país, de modo que nós temos que fazer esse enfrentamento, fazer esse debate, né? Para além das questões que motivaram a decisão do magistrado, e aí a gente, quando vai falar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode levar em consideração apenas o recorte pontual da desobediência, é preciso olhar para o filme inteiro para compreender algumas questões, é preciso também olhar para o devido processo administrativo, porque, de fato, a legislação, o Código Civil, ele estabelece como regra a necessidade de empresas, né, internacionais que têm os sócios majoritários internacionais terem representação no Brasil. Agora, nós temos no Brasil muitas outras empresas que atuam no Brasil e que não têm representação no Brasil. E a esfera própria para se determinar a regularização disso, obviamente que não é o judiciário de maneira incidental. O que aconteceu ali foi algo que atropela a legislação pátria, que atropela o devido processo legal e, mais do que isso, assim, ele focou na questão econômica. Eu falo aqui que os impactos que o professor trouxe aqui em relação aos usuários diretos, né, ou os stakeholders, os grupos de interesse, eu diria que o impacto indireto é algumas dezenas, centenas, milhares de vezes maior do que o que é apresentado pelo professor aqui. Por quê? Quando você tem um efeito de portabilidade da decisão, o que é que eu quero dizer portabilidade da decisão? A decisão é contra o X e contra o seu representante maior. Mas quando ele busca para satisfazer a pretensão de atingir o X, uma empresa em que o presidente do X é sócio, faz parte de uma holding, aí ele escalou o tamanho do impacto. E aí o impacto é para a credibilidade do Brasil. Aí o impacto é com relação ao risco Brasil. O investidor que está lá fora, quando olha para o Brasil, ele vai precificar o custo do investimento dele com o risco que ele tem em investir num país que não tem segurança jurídica, que não tem previsibilidade. Então, a contribuição que o professor traz aqui, trazendo um impacto direto, ela é muito importante e nos faz refletir de forma mais profunda com relação ao que nós temos como obrigação enquanto Senado da República. Mas o impacto indireto que nós teremos aqui com relação aos futuros investidores ou mesmo aqueles que já investem no Brasil e que, de repente, nesse momento, está a precificar o custo do risco de permanecer com seus ativos no Brasil. Ou não é isso? Porque
é uma decisão que daqui a pouco, se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos. E eu queria cumprimentar mais uma vez o professor Paulo por sua grande contribuição e por nos abrir a mente ainda mais com os dados, com as comparações, com a métrica que Vossa Senhoria nos apresenta aqui, e parabenizar a comissão por esse debate importante. E sugerir que a gente avance nesse debate e, após o debate, a par das informações, que nós estudemos, enquanto Senado Federal, enquanto Comissão de Assuntos Econômicos, medidas efetivas e concretas para resguardar o interesse nacional. E o interesse nacional aqui, para além da questão da censura, que já é por si só muito grave e uma ofensa direta à Constituição Federal, o interesse econômico do Brasil, que não para apenas no impacto direto com relação ao X, o impacto indireto com relação à segurança para o investidor, a ausência dessa segurança, para mim, me parece um ponto que deve ter de todos nós uma atenção redobrada. Mais uma vez, parabéns a todos os expositores. Não, obrigado. Eu diria que o custo, né, estimado de 10 bilhões por ano não é nada trivial, mas os custos são maiores. Agora, o aspecto que o senhor mencionou da liberdade de informação, porque são 106 milhões de usuários nos Estados Unidos. Então, de repente, nós estamos privados de receber informações de lá. 69 milhões no Japão, alguns que eu notei aqui, estamos privados de receber. E essas pessoas, ainda que todos os brasileiros migrem para uma outra rede, essas pessoas não vão migrar. Não. Então, fica prejudicado. Vamos ouvir os demais, mas concedo a palavra para breves considerações. Presidente, muito rapidamente também, fazer o registro aqui de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa dos impactos dessa decisão sob a ótica econômica. Parabenizar o professor Paulo Rabelo, que frisou muito bem. Ele pegou um pequeno segmento que ele, de forma célere e rápida, conseguiu estimar com base no valor do minuto trabalhado de uma quantidade de 3 milhões e 500 usuários do X. Apenas uma das centenas de variantes que possam existir sobre isso. E veja que curioso, professor, só nesse dado que o senhor traz, de quase 18 bilhões de reais em 5 anos, só isso, senador Amin, é o que o governo estima de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. Só isso. E não está considerado ainda, e eu queria, já que o professor se ofereceu, a gente não pode abrir mão dessa ajuda, que essa comissão formalizasse a ele um pedido patriótico, quase inglório, de se estimar as outras possíveis variantes, porque eu acredito que passe da casa do trilhão. Porque a gente não está falando aqui desses impactos que o senhor colocou, de se mensurar os possíveis investimentos, né, que pisam no freio. Olha, acende uma luz amarela, não vou investir no Brasil, qualquer coisa que aconteça comigo aqui num CNPJ pode refletir em outros CNPJs que não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Quem é que vai botar? O presidente Bolsonaro deixou de um governo para o outro 1 trilhão de reais contratados só para obras de infraestrutura. Contratados, assinados, que estão gerando emprego até hoje. E dentre outras medidas estruturantes, como a independência, a autonomia do Banco Central, o presidente Lula, mais uma vez, surfando na onda daqueles que fizeram um governo austero. Sem falar, como o senhor falou, na quantidade de informações, que é mensurável também, não apenas daquilo que você coloca em rede social, como daquilo que você recebe de informações. Enfim, é um mundo que existe para se estimar no impacto dessa decisão que foi feita em uma canetada. É como se, para satisfazer o ego de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu venci a briga contra Elon Musk. É como se ele entrasse aqui, olha, essa sala aqui está todo mundo falando mal de mim, vamos fazer o seguinte, sai todo mundo da sala que eu vou lacrar essa porta, a comissão não funciona mais.
Porque a Rede X nada mais é do que uma praça de debates, uma praça pública, onde ninguém é obrigado a ficar elogiando aquilo que não concorda. Então, assim, do impacto, do ponto de vista econômico, já é um desastre. No ponto de vista de imagem que passa para fora do Brasil de insegurança jurídica, é gigantesco. Eu acho difícil de se mensurar, mas fica aqui, presidente, essa minha consideração inicial para agradecer ao professor Paulo Rabelo por essa estimativa e, se possível, que nos ajude, porque isso pode impactar, inclusive, numa possível reforma dessa decisão. Porque eu tenho a convicção de que o próprio ministro Alexandre de Moraes não fez esse impacto. Ele colocou a sua vaidade à frente dos impactos econômicos e, tendo a possibilidade de saber o real alcance de uma decisão absurda e arbitrária como essa, mais uma vez, para concluir, presidente Moro, senador Moro, ele desconsidera, ele inventa, na verdade, um critério para tomar essa decisão que não existe na legislação, nem no Marco Civil da Internet, nem no Código de Processo Civil, para obrigar uma empresa de internet a ter uma sede no Brasil. Essa regra vale para empresas que têm aqui outros tipos de serviços e empreendimentos no nosso Brasil, que tem que ter uma sede fixa no Brasil, mas não diz respeito a sites, né, a portais como o X, como não exige para sites de apostas esportivas, por exemplo, estão todas funcionando. Na própria medida provisória aprovada por essa casa, não tem uma exigência lá de que tem essa sede física no Brasil, tem a exigência de que tenha um credenciamento no Ministério da Fazenda. Então ele inventa leis, inventa punições, estende os efeitos dessa decisão aos usuários que absolutamente nada tem a ver com esse processo, que não fazem parte do processo, mais uma vez, na ânsia de impor a sua vitória moral a Elon Musk, quando os brasileiros não têm absolutamente nada a ver com isso. Obrigado. Compreensão dos demais colegas, se a gente puder prosseguir para os demais, porque me disseram aqui que o pessoal tem horário também. A não ser que seja uma breve consideração, senador Seif. Então, eu vou, seguindo o meu critério aqui, eu estou dando preferência, embora todos os convidados, evidentemente, nós estamos honrados com a disponibilidade, mas eu vou dar preferência também para o presente, o senhor Paulo. Senhor Paulo, o senhor pode vir aqui na mesa? Fique à vontade. Então, o senhor Paulo Renato da Silva Santarém, pesquisador do Instituto de Referência Internet e Sociedade, IRIS, doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília, UNB. Agradeço Vossa Senhoria aqui pela presença e vou-lhe, então, conceder 10 minutos inicialmente, tá? Senhor Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo senador Sérgio Moro. Na pessoa de quem cumprimento as demais pessoas presentes na mesa e senadores e senadoras aqui nessa comissão. Cumprimento também a todo mundo que nos assiste presencialmente online e agradeço pela oportunidade de participar dessa audiência pública. É com muita satisfação que falo em nome do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, um centro de pesquisa independente e interdisciplinar, fundado em 2015. Dedicamos esforços para produzir e comunicar conhecimento científico sobre os temas de internet e sociedade e defendemos e fomentamos políticas públicas que avancem os direitos humanos na área digital. Aproveito para manifestar minha satisfação por falar logo depois também de um economista que faz uma abordagem científica do conhecimento. Isso qualifica bastante a nossa participação. Eu sou Paulo Renato, pesquisador do IRIS e doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília, onde pesquiso as transformações na ordem social e econômica com foco na regulação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Também, entre 2009 e 2010, fui gestor do processo de elaboração coletiva do citado pelo senador Marco Civil da Internet, quando atuei na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Fica aí o contato para quem quiser manifestar qualquer tipo de dúvidas, perguntas posteriormente. Eu estruturei minha fala em 3 eixos. Primeiro, um panorama dos acontecimentos prévios, depois a gente olha para os impactos econômicos e jurídicos da suspensão do X, e em terceiro, quero falar ainda das questões econômicas e estratégicas relacionadas à Starlink. Então, fazendo essa breve apresentação
do cenário judicial, primeiro, eu quero lembrar que estamos no contexto de uma série de inquéritos e procedimentos de investigação que têm sido conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, com o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, mas com o respaldo do colegiado, seja pelo plenário da Corte, seja, mais recentemente, pela primeira turma. Segundo, mesmo na limitação do segredo de justiça, que é uma restrição séria, mas é de conhecimento amplo que as decisões judiciais ora em debate foram precedidas de uma escalada de ordens judiciais, de modo que tanto a suspensão do X quanto a constrição do patrimônio da Starlink estão num ponto extremo, mas de uma sequência de outras medidas investigativas que se mostraram frustradas. Terceiro, e essa frustração vem de uma postura que a gente não pode ignorar do proprietário do X e sócio fundador da companhia SpaceX, da qual a Starlink é uma divisão, natural da África do Sul, naturalizado estadunidense, o senhor Elon Musk, que tem adotado uma postura incoerente, ignorante e insultiva. Incoerente, pois se nega a realizar no Brasil procedimentos que ele já realizou em outros países, como a Índia e a Turquia. Ignorante, pois demonstra desconhecimento sobre a realidade política e jurídica do Brasil, não só questionando a legitimidade de um ministro do STF, indicado pelo Executivo e sabatinado por esta Casa, mas também demonstrando não saber distinguir entre o conceito de Estado, do qual faz parte o Poder Judiciário, e governo, constituído por representantes políticos eleitos, como as excelências aqui presentes. E insultivo, por se referir de modo pueril à pessoa do ministro Alexandre, com ofensas de caráter individual e pautado por características físicas, negando-se a dialogar propriamente sobre o mérito da controvérsia. Passo, então, às questões centrais que nos trazem aqui. A partir dessa contextualização, quero olhar para os temas centrais dessa audiência pública, considerando em especial os impactos do ponto de vista econômico, o respeito à soberania tecnológica do Brasil e a manutenção da integridade do nosso sistema jurídico. Então, com relação aos impactos econômicos e jurídicos da suspensão do acesso ao X, o antigo Twitter, com certeza ele se mostrou originalmente como um cenário valoroso de uma tecnologia aberta para a inovação social. Ele permitiu o contato direto com autoridades, acho que já interagi diretamente com pelo menos um dos senadores aqui presentes, e contato com empresas, contato com celebridades e contato com pessoas de qualquer estado social diretamente. Era um meio de comunicação muito rápido, ágil, escalável, quer dizer, uma mensagem pode chegar a qualquer lugar do mundo, e relevante, apesar do baixo número de pessoas proporcionalmente utilizado, notícias eram geradas pelas manifestações no Twitter frequentemente. Então, ele se convertia também em um termômetro instantâneo da comunicação mundial. Isso para esportes, para entretenimento, para eventos culturais e, claro, para a vida política, tanto nacional quanto global. Entretanto, a aquisição do X pelo Elon Musk, até com a conversão do nome de Twitter para X, que a gente pode chamar da morte do símbolo máximo ali, que era o pássaro, gerou um enfraquecimento, primeiro, das ferramentas de moderação de conteúdo. Por uma decisão do Elon Musk, a moderação de conteúdo foi reduzida. Foram eliminadas estruturas de combate a discurso de ódio, spam, desinformação e outros conteúdos nocivos. Ele demitiu equipes que eram relevantes para a observância dos direitos humanos. Tinha uma equipe lá de Trust and Safety que foi simplesmente eliminada. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso gerou um crescimento de mensagens hostis, apologia ao nazismo, racismo, misoginia, spam e etc. Qual foi a consequência? Uma redução da confiança dos usuários. E a fuga dos anunciantes, inclusive com uma briga assumidamente comprada, de novo com ofensas pueris, aos próprios anunciantes. O Elon Musk falou que os anunciantes poderiam ir se lixar, para usar um verbo cabível nesse espaço.
Isso gerou um declínio do valor econômico da rede social, que foi adquirida por um valor astronômico e se converteu no pior investimento desde a crise de 2008 para os bancos que emprestaram dinheiro para essa aquisição. Então, foi um tiro, talvez no passarinho, talvez no próprio pé do Elon Musk, mas isso porque ele não fez um investimento. O que ele comprou foi um megafone. De qualquer forma, apesar do interesse dele em se manifestar por meio da plataforma, a gente teve um efeito lesivo à liberdade de expressão que era proporcionada pela plataforma. O aumento do ruído, com todas essas mensagens não moderadas, compromete as tantas discussões produtivas. Né? Imagine que a gente estivesse aqui e, de repente, entrassem pessoas com faixas, cartazes, ou, para usar a metáfora do meu xará, pessoas que entrassem aqui fumando charutos e botando fogo no carpete. A segurança dessa casa teria que tomar uma atitude. E o que o Elon Musk fez foi desmobilizar a segurança da sua própria plataforma. Isso atrapalha as conversas relevantes da plataforma. O prejuízo econômico já estava se manifestando em termos de divulgação e de marketing. As pessoas com milhões de usuários já percebiam que não valia mais a pena fazer divulgação por meio do Twitter. E as empresas reduziram os investimentos. E a gente tem ainda eu quero lembrar aqui que é importante reduzir a toxicidade do ambiente, olhar para essa possível migração dos anunciantes para outras plataformas, eventualmente por meio da redistribuição de investimentos e impulsionando novas redes mais seguras. Até dialogando com o Dr. Paulo, na sociedade da informação atual, nas chamadas relações líquidas, eu desconfio, doutor, que o decaimento será muito mais ágil e que talvez esse número não leve 5 anos para tender a zero, mas no máximo talvez 5 semanas. O Blue Sky tem apresentado números de crescimento exponenciais que sugerem que o Twitter se tornará irrelevante em menos de um mês. Os números de download e uso do app subiram em outros 22 países que nunca tinham tido relevância na plataforma. O Brasil é mais relevante que o X. E a riqueza está conosco, não com a plataforma. De qualquer forma, diante de um valor tão elevado, 17 bilhões em 5 anos, não seria melhor que o multibilionário Elon Musk simplesmente pagasse as multas e indicasse um representante no Brasil, se ele entende que a liberdade de expressão e o acesso à informação é um valor tão caro? Bom, quero defender que a atuação judicial está tendo espaço na infeliz omissão legislativa. Seria uma oportunidade para o Brasil voltar a protagonizar debates como fizemos na época da aprovação do Marco Civil da Internet. Lembro, o Senado rapidamente aprovou o PL 2630 em 2020. A Câmara dos Deputados já leva mais de 4 anos e o projeto não anda. Gostaria de poder contar com a colaboração dos senadores para dialogar com a Casa Irmã, para que esse processo trouxesse para quem é de direito, quem é legítimo, fazer o debate desses temas, que é o Congresso Nacional. E a gente tem um conceito chamado constitucionalismo digital, que, em resumo, ele vai dizer que, diante dos desafios que a tecnologia traz para o direito, o papel do Estado tem que ser afirmar os direitos humanos, também na internet, inclusive a liberdade de expressão, e equilibrar os poderes. E o que a gente tem visto é um desequilíbrio em favor de uma empresa privada. Para falar do meu último tópico, que é o congelamento dos ativos da Starlink, quero lembrar que o bloqueio não chegou a ser realizado do ponto de vista tecnológico, que houve esse reconhecimento do grupo econômico de fato, e uma postura prática que originalmente ratificava, apesar das ponderações do excelentíssimo senador Marcos Rogério, um reconhecimento de fato de um grupo econômico. Mas houve um recuo da empresa e possivelmente esse ponto vai ser levado em conta em relação a esse congelamento e esse reconhecimento dos grupos econômicos. E aí lembro, decisões judiciais são passíveis de recurso, são passíveis de revisão. Isso deve acontecer pelo plenário do 15 STF. segundos.
Em termos da infraestrutura privada estrangeira, a Starlink é crucialmente importante para regiões remotas no Brasil, para conectar escolas, centros de pesquisa, a Petrobras, o Exército e a Marinha. E aí eu trago, peço 2 minutos, senador, acho que eu consigo concluir, a questão dos riscos para a nossa soberania tecnológica, e isso é um problema. É uma realidade, a Starlink é crucial. Mas eu questiono, isso tem que ser encarado como um problema, não como uma solução. A gente depende estrategicamente, a gente não tem autonomia nas comunicações em vários locais para as Forças Armadas. A gente tem limitação não só tecnológica no desenvolvimento, mas também na economia. A gente fica sujeito a decisões privadas empresariais. Na Rússia, ele cortou o acesso à internet da Starlink com uma decisão. O Brasil não pode ficar sujeito a esse tipo de situação. Outra coisa, vulnerabilidade da nossa segurança. A gente tem uma infraestrutura crítica oferecida por uma empresa privada estrangeira. O Brasil ficaria impotente se a Starlink resolvesse mudar qualquer coisa no seu funcionamento. A gente tem uma influência corporativa sobre a capacidade militar e eventual comunicação emergencial numa crise, num acidente como foi no caso do Rio Grande do Sul. A gente necessitaria fomentar uma infraestrutura pública como a RNP, que já existe, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para que a gente pudesse ter controle nacional sobre recursos essenciais. É urgente a gente valorizar a conectividade significativa e termos investimentos locais e públicos para promover essa autonomia. Novas oportunidades para a economia, tanto no termo de negócio, quanto até para a criação de empregos. Concluindo, vejo uma necessidade de equilibrar a questão da soberania, da regulação e da economia. Um país soberano e democrático como o Brasil não pode permitir um descumprimento reiterado de decisões judiciais, nem a ausência de um diálogo institucional de boa-fé. Vejam que o Buscai não tem representante no Brasil, mas por que ele não foi bloqueado? Porque eles estão dispostos a um diálogo de boa-fé. Os impactos econômicos emergentes, que são reais, podem ser mitigados no curto e no médio prazo, não só pelo mercado, mas com políticas públicas adequadas e iniciativas que promovam a nossa soberania tecnológica e segurança digital. Oportunidades podem emergir de uma regulação mais firme e da criação de alternativas em ambos os casos, plataforma Digital X e conectividade pela Starlink. Insisto na importância de o Congresso Nacional avançar, como fez com o Marco Civil da Internet, como fez com a LGPD. De novo, parabenizo o senador pelo seu trabalho à frente desse assunto da proteção de dados pessoais, foi muito importante. E a gente tem debate agora de inteligência artificial, debates sobre a LGPD penal, Código de Processo Penal. Há vários temas digitais que esta casa pode e deve contribuir de forma valorosa. São legitimadas para isso. A aprovação do 2630 de 2020 é também um tema central que poderia oferecer parâmetros e barreiras para uma decisão como essa do ministro Alexandre de Moraes. É a falta de critério legal que abre espaço para decisões abusivas. Com isso, agradeço pela oportunidade e fico à disposição dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Eu agradeço aqui as ponderações e claro, a audiência... Oi? Tá bom. Eu diria aqui que, evidentemente, a ideia da audiência pública, e é normal, tenha divergentes pontos de vista, sem nenhum problema, e os comentários de Vossa Senhoria são muito bem-vindos. Só me toma a liberdade aqui de fazer uma reflexão, já que o Congresso foi mencionado por uma suposta omissão em relação ao PL 2630, eu creio que falo aqui pelos colegas que a grande resistência da nossa parte, professor Paulo, é porque o governo queria definir um órgão administrativo como censor da rede social e da sociedade, e o Congresso não aceita que o Poder Executivo assuma esse papel de dizer o que pode ser dito ou não pode ser dito, porque é um risco às liberdades fundamentais. Mas não existe nenhum problema, nenhuma resistência em ter uma regulação, mas não nesse formato pretendido pelo governo federal. De todo modo,
a questão relacionada ao Elon Musk, ao próprio ministro Alexandre, como disse aqui no início, não é nosso objetivo fazer ataques pessoais, ofensas pessoais, ou julgar aqui os comportamentos, embora façam parte da discussão, mas discutir os aspectos econômicos dessa decisão, e agradeço aí as considerações de Vossa Senhoria. Presidente, nós só teríamos que ir para os próximos. Eu concedo a palavra, senador Esperidião, a mim. Um pouco menos, para breves porque Vossa considerações. Excelência já falou uma parte que eu queria. O 2630 é inclusive contagioso, porque os artigos 13 e 15 da lei da inteligência artificial querem fazer aquilo que nós não queremos que aconteça, que é exatamente, quer dizer, não só é um vírus, é um ataque, que nós aprendemos um pouquinho mais, um ransomware, como ele infecta. E os artigos 13 e 15 da lei da inteligência artificial, que é uma ferramenta, foram contaminados pelo mesmo propósito de censura que o 2630, contra o qual eu votei contra esse projeto de lei, votarei de novo enquanto ele tiver essa mancha. Segundo, eu gostaria que o senhor fizesse um retrospecto, uma homenagem ao que você falou, como é que nós tratamos o WhatsApp, quando o WhatsApp não tinha representante legal no Brasil, e quem comprou o WhatsApp? O Twitter. O WhatsApp só passou a ter, presta atenção, como o incidente repete, com variantes. O WhatsApp, em 2017, entrou na CPI dos crimes cibernéticos, de que eu tive a honra de ser o relator. E não tinha representante do Brasil e foi flagrado distribuindo cocaína. E não havia intervenção judicial. E não tinha representante no Brasil. Só coloque isso no seu trabalho, que está muito bem feito, e desculpe se eu passei de 1 minuto. Obrigado. Perfeito, mas aí deixamos para a questão, a responder adiante, por conta dos outros convidados. Eu vou, então, agora passar para os participantes por videoconferência, convidando primeiro o economista Hélio Beltrão para fazer a sua exposição. Tem uma apresentação também, peço para que coloquem. E Hélio Beltrão, né, economista renomado, MBA em Finanças pela Columbia University, presidente do Instituto Mises do Brasil, também comentarista da CNN, pessoa por todos nós conhecida e respeitada. Então, lhe concedo também por 10 minutos iniciais, doutor Hélio Beltrão, a palavra. Muito bom dia. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Muito bem. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Bom dia a todos. Agradeço o convite dessa ilustre comissão e do senador Sérgio Moro, a quem cumprimento, assim como os demais membros da mesa, senadores e senadoras presentes, senador Flávio Bolsonaro, expositores. Um grande abraço ao amigo Paulo Rabelo, demais presentes. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, por questões de saúde que estão claras para vocês, até pela minha voz. Lamentavelmente, eu não pude estar presencialmente com vocês conforme planejado, mas não creio que isso vai afetar a apresentação. Esse tema dos custos econômicos da suspensão do X e do bloqueio de ativos do Starlink, que inclui não apenas as contas correntes do Starlink, mas também a apreensão de automóveis, aeronaves e outros equipamentos, é da maior importância, porque, senador, afeta a credibilidade do Brasil perante investidores estrangeiros, mas também junto a investidores e empresários brasileiros, que sempre podem optar por investir no exterior em vez de deixar aqui o seu capital. Eu considero que houve dano institucional no país, que eu vou procurar demonstrar, porque há, depois desse episódio, a percepção de mais insegurança jurídica e de questionamentos contra a observância do devido processo legal. Ou seja, a percepção de quebra das regras do jogo.
E isso já está, inevitavelmente, em processo de causar graves prejuízos à economia, aos investimentos, ao nível de emprego, e, em particular, ao pequeno, que usa o X como apoio ao seu negócio e aos mais de 200 mil clientes da Starlink. É muito cedo para mensurar os danos com rigor econométrico, como o caro Paulo Rabelo mencionou, por dois motivos, apenas para a gente mencionar. Em primeiro lugar, as decisões de investimento empresariais médio e longo prazo, elas não são tomadas no calor do momento, né? A gente sabe que as decisões tendem a ocorrer ao longo de um período de anos após os eventos danosos que são percebidos como havendo risco adicional, né? E os empresários pensam em décadas, não pensam em meses. Então, necessariamente há um lag, um efeito retardado. E número 2, um estudo decente, como o Paulo Rabelo mencionou, que isole adequadamente os efeitos dos eventos danosos que a gente está discutindo hoje, demandaria meses, talvez anos de compilação de dados. Um estudo relevante, eu sugiro aqui, senador Sérgio Moro, vai avaliar estatisticamente o impacto disso nos juros de prazos mais longos, no risco Brasil e, principalmente, aqui é o ponto principal, no custo de captação das empresas, seja em instrumentos de dívida como em ações, ou seja, o aumento do custo de capital para todas as empresas do Brasil. Mas, não obstante, eu não arriscando, portanto, colocar um número, porque a gente precisaria de todos esses estudos, a gente pode ter uma ideia, sim, do tamanho do problema. E eu quero colocar aqui um exemplo da China, né? A China, principalmente a partir da implacável perseguição do governo Xi Jinping contra o empresário Jack Ma, do Alibaba, e da financeira Ant Financial, a partir de 2020 principalmente, da suposta cruzada anticorrupção que ele tem feito como método para expurgar seus críticos, expurgar competidores, a China foi gradualmente, mas foi severamente downgraded, ou seja, ela foi reavaliada negativamente por investidores. Então, para dar um número, desde então, a participação de empresas chinesas nesse prestigioso índice que eu estou mostrando aí no slide, que é o Índice de Ações de Mercados Emergentes, o MSCI Emerging Markets Investable Index, caiu de 40% em 2020 para 21% hoje. Tá? Esse índice hoje ele vale em torno de 9 trilhões de dólares. Então a China, em 2020 esse índice valia um pouquinho menos, mas a China então teria algo como, sei lá, 3,5 trilhões, caiu para 1,8 trilhões de participação. O Brasil participa com cerca de 4% do índice e já está em declínio há muitos anos, né? Porque a gente aqui já não está fazendo o melhor para os investidores, né? Mas por aí você vê, só falando, Paulo, de empresas grandes, né, cotadas em bolsa, já é um impacto tremendo, da ordem de bilhões de dólares. Né? Se você considerar as empresas médias, empresas pequenas e todos os instrumentos de dívida que fazem parte da captação de empresas, você veja o tamanho de um impacto que isso pode ter. Essa experiência chinesa, caros senadores, ela é extrema, sem dúvida, mas algo um pouco mais moderado que isso, mas na mesma direção, está ocorrendo no Brasil, pelo fato de aumentar o custo de capital de todas as empresas brasileiras, não apenas as que são cotadas em bolsa, né, como as do índice que eu mencionei. Então, aumenta o custo de capital das grandes, das médias, das pequenas. Isso pode sim ter um impacto da ordem de centenas de bilhões de dólares, na linha do que o senador Flávio Bolsonaro estava indicando. Uma outra experiência relevante que está acontecendo agora é a do México, que está acontecendo agora nos últimos meses. O AMLO, né, o López Obrador, está empurrando uma reforma do judiciário que tem sido percebida como sendo contra o Estado de Direito e que até elimina certos órgãos independentes. Só essa possibilidade disso passar, que ainda não aconteceu, mas já causou uma tremenda desvalorização do peso. O dólar subiu 20% contra o peso nos últimos 3 meses. Isso deixa o país todo mais pobre, né? Então a gente vê que esse tipo de intervenção causa impacto muitas vezes tremendo e às vezes de curto prazo, como no caso do México. Agora, o Elon Musk, ele, então, recentemente tomou uma difícil decisão de contestar judicialmente essas ordens sigilosas de bloqueio de perfis que, a juízo dele, não representavam ameaça à segurança de ninguém e que, a juízo dele, violam a Constituição brasileira e a lei, no caso, o Marco Civil da Internet.
É verdade que o Brasil é pequeno economicamente para o grupo X do Musk, mas se o Musk resolvesse não contestar judicialmente essas ordens, ao custo que ele tem tido de acumular multas milionárias enquanto recorre, ele seguiria lucrando, ele seguiria investindo, gerando emprego com seus empreendimentos brasileiros. Isso é, por sinal, o que as demais redes optaram por fazer, com um foco utilitário em resultados financeiros. Mas agora nesse próximo slide, mas o ponto é que não resta dúvida que estamos falando em prejuízo para o Brasil de centenas de vezes o prejuízo eventual a que o Elon Musk foi submetido. O investidor, empresário, brasileiro e estrangeiro, ele pensa, peraí, se o STF decidir, por exemplo, só para fazer uma hipótese, fechar as lojas americanas envolvidas na fraude contábil, ou fechar empresas que tiveram desastres ambientais como a Vale, é o tal do risco do CNPJ que o Paulo estava falando, ou empresas associadas a escândalos de corrupção. E ele pensa assim, o empresário, casos assim não são julgados na primeira instância, como sempre foram? Ele pensa, e comigo, se houver algo percebido como um desrespeito à lei, a minha empresa pode ser fechada por decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Né? Por exemplo, o que eu devo pensar quando o Brasil agora faz parte desse seleto grupo de países muito estranhos que baniram o X? Né? Isso tudo é uma complicação muito grande para a atitude empresarial, que é o que traz investimentos e emprego. Né? Agora, os bloqueios ao X e ao Starlink também parecem atentar contra o direito internacional em alguns quesitos, né? Falar algumas coisas assim a meu juízo. Né? Primeiro, passivos não podem ser transferidos de uma entidade para outra, assim, exceto em casos especialíssimos, de acordo com o direito internacional. Segundo, não é permitida uma punição discriminatória, que aqui ocorreu contra o X, por não ter apontado um representante legal em 24 horas, ao passo em que centenas de companhias estrangeiras de internet são usadas por brasileiros sem importunação, mesmo sem ter um representante legal no Brasil. Então, houve uma punição discriminatória. Em terceiro lugar, os acionistas da Starlink, que não possuem ligação nenhuma com o X, foram indevidamente punidos, sem devido processo. Eu lembro que o Elon Musk tem apenas 40% das ações da SpaceX, que controla a Starlink. Ele tem sócios com 60%, que não tem nada com isso. E lembro também que a Starlink é estratégica para o governo americano, porque deslocou a empresa russa Soyuz para lançamento de foguete ao espaço. Sobre esse slide, que tem uma reação institucional preocupante. Logo em seguida, a Embaixada Americana emitiu uma nota mostrando preocupação com a liberdade de expressão. Isso é bastante, temos que prestar atenção nisso. E também a Anatel americana, a Federal Communications Commission, enviou uma carta duríssima à Anatel, questionando o cumprimento de ordens ilegais e inconstitucionais, aparentemente, segundo a FCC americana. Além de colocar várias outras questões, eu sugiro a leitura dessa carta da FCC. Investidores. A gente viu um dos investidores mais respeitados mundialmente, que é o Bill Ackman. Ele argumentou que o Brasil possivelmente deixou de ser um país investível, ou seja, ele não poderia nem estar fazendo parte daquele índice que eu mencionei antes, o MSCI, né? Porque aí não se poderia investir, não considerar o Brasil minimamente seguro para investir. E a opinião do Ackman, a gente tem que lembrar que afeta grandes, médios, pequenos empresários. Todos levam isso em conta, né? Quando um investidor como esse fala. Finalmente, a mídia internacional tem sido muito crítica ao que tem ocorrido, como nessas matérias da imagem do Wall Street Journal, que diz que o Elon Musk está lutando pela liberdade de expressão no Brasil, matéria do Washington Post, que nessa luta pela liberdade de expressão, o X do Elon Musk marcou a posição correta, né? E a própria Economist dizendo que agora que o Brasil baniu o X, quem vai falar pela liberdade de expressão? É uma reflexão. Em suma,
né? Então, as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas atuam contra o interesse nacional, que é criar um ambiente propício aos negócios, à liberdade de expressão, com respeito ao ordenamento jurídico, ao direito internacional, né? Então, há uma degradação institucional, percepção de maior risco, né, aos empresários brasileiros e estrangeiros. O risco Brasil tende a crescer com o tempo, o custo de captação de empresas fica mais caro. E aí tem a questão da Starlink, que é gravíssima, foi mencionada brevemente pelo outro expositor, o Paulo, penaliza indevidamente brasileiros diversos, né, desde microempreendedores, ao Exército, a Petrobras na Amazônia, as escolas, a agricultura do Nordeste, que depende desses mais de 200 mil clientes do Starlink, que estão sendo usados para punir o Elon Musk, embora o Elon Musk, de novo, só tenha 40% das ações dessa empresa. Então é isso, eu agradeço a todos e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Agradeço a brilhante exposição aí do Dr. Hélio Beltrão, né? Também economista, e registro aqui a presença dos queridos senadores Carlos Portinho e da senadora Damares Alves, que inclusive também é subscritora do requerimento inicial aí para audiência pública. Vamos passar a palavra então agora para o senhor Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, escritor e palestrante, muito conhecido nessa área das Big Techs. Está no vídeo? Então, muito obrigado, senhor Arthur, pela sua disposição em contribuir para o debate. Lhe concedo, então, 10 minutos, né, iniciais para a sua exposição. Bom dia a todos, quero agradecer o convite, uma honra, um prazer estar aqui. Então, agradecer a todas as autoridades e todos os participantes e também quem nos acompanha online. Eu não vou fazer projeção de nenhum material, então, nesses 10 minutos eu selecionei uma série de tópicos aqui sobre o lado tecnológico, complementando os aspectos econômicos que já foram debatidos. Antes de mais nada, parabenizar a iniciativa. Me parece que esse assunto da tecnologia precisa ser cada vez mais embasado, mais discutido. Então, minha primeira análise sobre o assunto é o seguinte: perdem todos, especialmente os usuários, aqueles que criam negócios, aquelas empresas que tentam se conectar com o seu público. Sabemos que hoje esse é um canal absolutamente fundamental. Então, me parece que o impacto ele vai muito além do tempo de tela. Então, foi muito bem exposto na primeira apresentação, mas os impactos secundários eles são muito difíceis de serem mensurados. Por exemplo, empresas que fizeram investimentos durante anos para alcançar a sua audiência, para ofertar serviços, para aumentar aquilo que se chama de awareness e que agora não consegue mais alcançar o seu público. Além disso, nós precisamos pensar, refletir sobre o fato de que as pessoas, sim, elas têm um menor acesso a determinadas informações. Então, imagine alguém que, de repente, não consome uma informação, não tem um insight e, portanto, não muda o seu negócio, e isso vai impactar a sua produtividade. Então, esse efeito borboleta ele é muito difícil de ser mensurado, vai muito além do tempo de tela. Só podemos imaginar o que poderia acontecer se decisão similar fosse tomada, por exemplo, com a Meta, né? Penalizando WhatsApp, Instagram, Facebook e Threads. Então, me parece que não se pode analisar esse assunto de forma fragmentada. Nós precisamos entender tudo o que aconteceu e por que esse assunto é extremamente inédito e extremamente importante. Então, o Brasil já viveu uma situação parecida com essa, que é a reserva de mercado tecnológica, quando a população fica privada de acesso a uma tecnologia global, e os efeitos foram absolutamente terríveis, todos sabem do que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse episódio tem uma série de aspectos inéditos. Por exemplo, nós temos que lembrar essa conexão entre X e Starlink, é uma coisa não usual, né? Então, além disso, nós temos o X numa situação de uma empresa que fecha o seu capital e que passa a ter muita personificação na figura do Elon Musk. Personificação é uma palavra-chave aqui nesse debate, porque infelizmente foi o que aconteceu dos dois lados. A personificação parece um antagonismo entre STF na figura de Alexandre de Moraes e X na outra ponta com Elon Musk. E justamente assuntos que se tornam não objetivos e não baseados em critérios, eles tendem a sofrer esse tipo de coisa. Então, o que eu queria chamar a atenção no começo é o seguinte, para dois aspectos. Primeiro, não vai ser o último episódio
desse tipo. Me parece que é o primeiro grande episódio dessa natureza, mas basta ver o que está acontecendo na França com o Telegram. Nós temos que lembrar que as Big Techs elas têm atuação global, uma influência social maior do que muitos estados. Então, só para trazer alguns números rápidos, nós falamos muito sobre a superlativa população da China e da Índia, com 1,4 bilhão de pessoas. Essas populações são razoavelmente tímidas perto da população de usuários mensais da Meta, de 3,59 bilhões de pessoas. Quando nós falamos no PIB do Brasil de 2,2 trilhões de dólares, também fica razoavelmente abaixo do market cap, do valor de mercado da Apple. São grandezas diferentes, mas, enfim, de toda forma é interessante comparar isso. O market cap atual da Apple é de 3,4 trilhões de dólares. Então, o que acontece é que nós temos questões que precisam ser compactuadas. A primeira delas, existe sim um aspecto jurídico importante da empresa não ter o seu representante legal no Brasil, de uma série de decisões, de notificações, uma série de multas que não foram atendidas. Então, por um outro lado, nós temos também, eu falei isso em algumas entrevistas e pode soar muito estranho, mas tristemente, ambos os atores levaram o conflito para um ponto que ambos provaram o seu ponto. Ou seja, o STF mostrando que ele é capaz de tirar uma empresa do Brasil e a outra empresa mostrando que não precisa atender uma decisão legal no Brasil, algo que seria absolutamente impensável para qualquer brasileiro, para qualquer empresa. Então, por um segundo, se nós tirarmos o termo X ou Elon Musk, e se isso fosse enquadrado como uma empresa que simplesmente não atendeu aspectos legais no Brasil e se recusa a atendê-los. Me parece que se fosse feito uma pesquisa de forma ampla, sem mencionar o nome da empresa, teríamos uma resposta a favor da soberania nacional, que é preciso ponderar isso, que uma empresa não pode atuar absolutamente sem atender os critérios legais no Brasil. Agora, o que aconteceu nessa escalada tem muito pouco a ver com isso. Então, eu gosto quando muitos falam sobre que nenhuma regulamentação, nenhuma regulação se faz necessária. É preciso lembrar que o Código de Trânsito é uma regulamentação. Então, você estabelece parâmetros razoáveis para o convívio. Então, você tem limitações de velocidade, determinações de áreas, determinações de determinados comportamentos. Então, o que nós vemos hoje, não só no Brasil, mas em inúmeros territórios, é uma série de espaços não ocupados. Então, me permitam fazer aqui uma comparação bastante grosseira, mas quando nós não temos critérios objetivos, acontece essa personificação. A metáfora que eu trago aqui é uma metáfora futebolística. Então, nós temos o estabelecimento da regra do impedimento, mas aí, a partir do momento que acontece um lance polêmico, e nós temos que considerar a interpretação do juiz que está em campo, é justamente aí que nós temos um grande problema, quando nós não temos accountability, quando nós não temos o VAR, para trazer um critério objetivo e falar o seguinte: esse jogador estava à frente ou não. Então, justamente quando fica nessa zona cinza, quando não se tem esse accountability, que é uma palavra difícil de traduzir para o português, da decisão judicial tomada e desse espaço não ocupado do critério objetivo, dessa escalada, é que acontece um desastre como esse. Então, eu classifico o que aconteceu nas últimas semanas como um verdadeiro desastre. Basta ver que outros episódios e com outras empresas tiveram uma outra trajetória. Basta citar o que aconteceu recentemente com a Meta, justamente com o seu mecanismo de inteligência artificial generativa, que passou a usar os dados dos usuários sem avisá-los, ao contrário do que aconteceu na União Europeia, onde lá os usuários tinham o consentimento. O que aconteceu foi que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados notificou a empresa, estabeleceu uma linha objetiva mostrando que isso não poderia acontecer. Bom, basicamente o que aconteceu é que, por volta de um mês depois, ambas as partes chegaram num acordo. Traduzindo, era de interesse da Meta continuar no mercado brasileiro, os usuários passaram a ter esse recurso, passaram a ser notificados, então qualquer pessoa que abrir a sua ferramenta, por exemplo, do Instagram, vai ver lá uma nova notificação, e tudo isso passou por diálogo, passou por critérios objetivos, coisa que não aconteceu no episódio X. Bom, quando eu falo desse ineditismo, dessa intersecção, é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais confusas. O caso da Starlink, a sua representatividade vai muito além dos 200 mil usuários, porque pode ser que nós pensemos que 200 mil usuários são 200 mil pessoas ou 200 mil negócios individuais. Mas quando nós pensamos no impacto no agronegócio, nos impactos em comunidades
remotas. Há 2 semanas atrás eu estive em Santarém, no Pará, para um evento, e lá eu pude ver agências que levam inclusão financeira, que levam a participação do sistema financeiro e levam crédito, levam acesso a alavancar negócios usando antenas da Starlink em agências móveis. Quer dizer, essa intersecção é uma coisa que parece absolutamente incompreensível, né? O bloqueio de contas e também o perigo, porque caso a Starlink tivesse tomado uma decisão, e aqui só podemos conjecturar que ela tomou a decisão justamente por ter outra característica, ser uma empresa ligada à SpaceX, capital aberto e decisões menos personificadas. Mas se ela decidisse não cumprir a decisão da Anatel, poderíamos ver uma escalada desse conflito ainda pior, muito pior, aliás, e colocar o Brasil num escuro de conectividade. Então, o que acontece é que nós temos aspectos técnicos, como a decisão de uso de VPN, que é ainda pior. Aquela multa fixada de R$50 mil, o termo mencionado, métodos para poder, subterfúgios tecnológicos para poder fazer o acesso. Quer dizer, VPN pressupõe privacidade e não rastreabilidade. A pergunta do ponto de vista técnico é: como é que esses usuários seriam monitorados? Como é que eles seriam multados se isso vai contra o preceito tecnológico? Isso me lembra a época do Napster, em que, de forma exemplar, com muitas aspas, algumas pessoas foram multadas em vários países por baixar MP3, justamente porque não existia uma legislação, uma regulamentação adequada em relação a uma nova tecnologia e em relação aos direitos autorais, e tudo isso foi pacificado ao longo do tempo, tanto que hoje usamos esses streamings de áudio. Então, só para finalizar a minha exposição, me parece que é um precedente terrível, temos uma série de espaços não ocupados, e a pergunta que fica é como evoluiremos daqui para frente, como avançaremos essa discussão, porque, volto a dizer, não gostaria de falar isso, mas esse é o primeiro evento, dada essa crescente influência das empresas de tecnologia no tecido social, na nossa vida, na forma como nós vivemos, senão eu não conseguiria fazer essa participação remota, inclusive nesse momento usando transmissão e conectividade de ponta e uma ferramenta como eu estou usando agora para poder falar com os senhores. Então, isso tem tudo a ver não só com o lado técnico, tecnológico, mas com segurança e previsibilidade, ou seja, ter esses frameworks, ter essas linhas estabelecidas, é isso que reduz a atuação de juízes, enfim, de atores que deveriam ter uma atuação muito mais discreta no final das contas. Então, me parece que o ponto é avançar nesses critérios objetivos, nesse debate, para que quando uma decisão for tomada, caso ela não respeite esses critérios, isso fique imediatamente claro, mas também para que as empresas possam saber quais são esses critérios, e é isso que atrai investimentos, segurança, previsibilidade, aquilo que é essencial para o nosso país, assim como já também foi exposto em algumas das apresentações anteriores. Agradeço o tempo, agradeço o convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. Agradeço a sua exposição do senhor Arthur Igreja. Achei só um breve comentário fantástico, a referência, se compreendi bem, à lei da informática, né, que o país se fechou por questões ufanistas e desenvolver sua própria tecnologia, e aquilo prejudicou o desenvolvimento do nosso país enormemente. Da mesma maneira, talvez essa ideia de fechar o Brasil ao mundo, né, e evidentemente a rede social tinha um papel importante da nossa inserção no contexto internacional, pode ter um efeito deletério que vai muito além, né, daqueles cálculos diretos estimados. Achei esse insight bastante interessante da parte do expositor. Eu vou convidar agora o senhor Gerson Ribeiro para fazer sua apresentação. Senhor Gerson, está no vídeo? Pois não? Senhor Gerson, então agradeço a sua presença, né, virtual, sua disponibilidade para fazer sua apresentação. E eu tenho aqui a referência de que o senhor é professor e diretor que trabalha em região do Amazonas com população indígena. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença e lhe concedo o tempo aí inicial de 10 minutos para a sua exposição. Muito obrigado.
Meu cumprimento a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro, que parece que já deixou a mesa, mas Damares Alves, senador Mourão e todos que compõem a mesa. É um privilégio falar com vocês. Realmente, eu sou diretor do Instituto Ibrahima, trabalho no terceiro setor. E nós trabalhamos na área de alfabetização de jovens e adultos, também no projeto de cidadania. Temos um projeto de empreendimento, empreender é coisa de mulher, sim, e educação financeira. Nós atuamos nessa região há mais de 10 anos, mas eu primeiro cheguei na região amazônica no século XX, século passado, em meados de 1975. E foi quando eu tive contato com essa região tão maravilhosa que nós vivemos, onde cabem várias Inglaterras, Holanda, Portugal, e um dos maiores símbolos da nossa soberania nacional e da biodiversidade mundial. Mas eu me deparei viajando, subindo de Belém para Manaus, cidades como Humaitá, Lábrea, Itacoatiara, Tefé, Porto Velho, Rio Branco, Maués, Parintins, Roraima, tantas outras que nós transitamos, eu notei que estávamos desconectados do resto do Brasil. Eu estava lá no meio das árvores, no meio da floresta, trabalhando com população ribeirinha, e o sentido que eu tive, embora seja um amazônida por adoção, eu vim do sul do Brasil. O sentido que eu tive é que eu estava desconectado do resto do mundo. E somente agora, no século XXI, eu percebi que se abriu uma nova fronteira no Brasil, com a chegada da Starlink, iniciativa da então gestão da presidência da República do presidente Bolsonaro. E foi, assim, uma coisa incrível ver que já em setembro de 2022, 90% dos municípios da região já estavam conectados, e essas regiões deixaram de ser remotas. Vocês vão perceber que na minha fala eu não vou me prender muito ao prejuízo econômico e etc., mas eu quero me prender ao prejuízo moral que isso trouxe à nossa região, não é? A antena, ela é muito simples, como o Arthur, creio que me antecedeu, falou que a mobilidade pode ser feita em carros e tantas outras coisas. E nós vemos hoje na região amazônica, inclusive em barcos, a antena pode ser instalada porque ela resiste à água da chuva, sol, intempérie e uma série de coisas. E hoje, pequenas empresas estão sendo beneficiadas, escolas, socorristas, órgãos públicos, como já foi mencionado aqui, Forças Armadas, tribunais eleitorais, povos indígenas e também as comunidades tradicionais, como os quilombolas. Há pouco tempo, no município de Acará, no Pará, nós tivemos a instalação de uma antena lá, e a expressão geral foi que agora nós fazemos parte do Brasil, estamos comunicando. E não somente isso, mas a instalação dessas antenas é assim uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte, porque qualquer problema de saúde, eles podem pedir socorro, sair de barco ou de avião, e no local onde eles chegam já tem uma ambulância esperando para levá-los ao hospital. Isso pode custar uma vida. Então, é crucial também o direito até de telemedicina. Eu já fiz telemedicina. Eu não podia
ir para um grande centro e, através da telemedicina, eu fui atendido e o meu problema foi resolvido. Então, não é somente uma questão de saúde, é um direito que reza na nossa Constituição, é também um direito de educação. A presença do X, do Starlink na Amazônia é uma questão até de direitos humanos. É referendar estes direitos aos que vivem na Amazônia, porque conta na Carta dos Direitos Humanos que todos somos iguais. No Sul se tem fibra ótica, mas isso vai levar décadas para chegar na Amazônia e eu nem sei se é possível a infraestrutura para chegar naqueles rios, nos igarapés. Então, eu tive numa reunião no Havaí, eu fui convidado para falar na Universidade das Nações. Quando eu expliquei a situação da Amazônia, eles me disseram, Gerson, como nós podemos te ajudar? E eu disse, nos ajude a investir na comunicação. Comunicação é essencial. Os direitos básicos de educação, tudo isso vai ser afetado. Há pouco tempo atrás, eu tive nos Yawanawás. Se você quiser viajar e conhecer os Yawanawás, você vai ter que pegar um avião em Brasília, viajar 3 horas para chegar em Rio Branco. De Rio Branco, você vai dirigir de carro até Tarauacá. Se a estrada estiver boa, são 3 horas. Eu fiz em 4 da última vez, porque a estrada estava ruim. De Tarauacá, você viaja mais 1 hora para a Ilha de São Vicente. Lá na Ilha de São Vicente, você está na beira do Rio Gregório. Ao longo do Rio Gregório, existem 11 aldeias Yawanawás. A minha sobrinha é casada com o chefe da aldeia, o Pacá, e eu enfrentei a rabeta 4 horas para chegar numa dessas 11 aldeias. Eu já estou falando aí de 3 a 15 horas de viagem. E lá nós implantamos uma classe de alfabetização, porque havia possibilidade deles entrarem na internet e aprenderem como se ministra uma classe de alfabetização. Isso é essencial para os povos indígenas, para os povos quilombolas, é essencial para a nossa segurança, como já foi mencionado aqui, das Forças Armadas. São direitos que nós temos nos direitos humanos e dentro da nossa Constituição, liberdade de pensamento, de expressão, para um mundo justo, um mundo livre. Então, a Starlink, o X, permitiu ao cidadão brasileiro nas regiões remotas terem direito à sua Constituição, à sua fala, à sua voz, à informação, à educação, à saúde. Não é moralmente correto que nós privemos essas populações de acesso à comunicação. Eu estou lembrando de uma frase que disse Thomas Sowell, ele é um economista e também sociólogo, que a questão mais básica não é o que é melhor para todos, mas quem deve decidir o que é melhor. Ninguém deve decidir para o cidadão da Amazônia o que é melhor para eles. Ele deve decidir, ele deve saber o que é certo e errado. E nós não podemos isolá-los. Eles têm voz. Nós não podemos decidir para eles o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que não é. Eles, de per si, devem ter essa autonomia moral, um direito que lhe é dado pelos direitos humanos, que lhe é dado pela Constituição do Brasil. Comunicação é essencial. Eu gostaria de terminar minha fala com um exemplo. Uma vez, na década de 80, na região amazônica, eu convidei um navio de médio porte que fazia assistente à população carente.
Esse navio ele operava no Pacífico e no Caribe. Ele cruzou o canal do Panamá, desceu até Belém, de Belém subiu a Manaus, e nós fomos atendendo a população carente. Nesse navio haviam pessoas de 34 países no mundo. Sabe o que mais impressionou a população amazônica naquela época? Não foi o que eles fizeram para eles, em termos de doações, em termos de médicos, de odontologia que foi praticada. Eu notei que o pessoal ribeirinho dizia: estamos conectados com vocês. Vocês vieram de longe para nos atender. Somos iguais. É o que diz a Carta dos Direitos Humanos. Todo ser humano é igual. Somos iguais e estamos conectados com você. Hoje não se faz mais necessário trazer um navio do Pacífico. Por quê? Estamos conectados através do Starlink, estamos conectados através do X. Eu me prendi não a um prejuízo econômico, mas a um prejuízo moral, que nós não podemos roubar isso da população que vive na Amazônia. Muito obrigado a todos e estou também para alguma resposta. Eu agradeço o senhor Gerson Ribeiro pelas belas palavras, né? Inclusive, e esse retrato sobre a situação na Amazônia em particular, e a importância, não só lá, mas especialmente lá, das conectividade através da Starlink. E eu creio que, como disse no início aqui da nossa apresentação, ninguém aqui é advogado do Elon Musk e ninguém também aqui tem mandato em relação à defesa ali do Supremo Tribunal Federal. A grande questão aqui são os usuários, né, os brasileiros que utilizam a rede, que utilizam o Starlink. E aqui, nesse caso, né, embora a gente pense na parte econômica, o aspecto moral, muito bem salientado aí por Vossa Senhoria, eu agradeço a sua participação. Só registrar aqui a presença também do nosso senador Jaime Bagatoli, né, presente na comissão, e passo a palavra para a senhora Oana Castro, diretora de Desenvolvimento Institucional do NUPEF. Agradeço a senhora também pela disponibilidade em participar dessa audiência pública e lhe concedo inicialmente também 10 minutos, senhora Castro. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelentíssimos senhores e senhoras senadoras e senadores, eu peço permissão para seguir um pouco um roteiro que eu preparei. Não sei se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Obrigada pela confirmação. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para contribuir com essa audiência pública. É muito salutar que uma instituição democrática como o Senado abrigue debates tão caros, né, de temas tão caros à democracia como é esse. E como é importante que a gente preserve essas instituições, não é mesmo? Para que possamos continuar fazendo esses debates com essa diversidade de visões, de opiniões, de análise de dados e tudo que a gente precisa para promover um debate rico e qualificado. É com grande responsabilidade também que eu me dirijo a essa casa para tratar dessa questão crítica para o futuro da nossa democracia e a proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital. Eu sou co-diretora do Instituto NUPEF, que é uma organização que trabalha desde 2005 promovendo o uso seguro das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil, e a gente também investe na criação de tecnologia, especialmente infraestrutura local e infraestrutura para o terceiro setor, para as organizações sem fins lucrativos, movimentos sociais. Nós integramos a Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão que congrega dezenas de organizações que defendem os direitos humanos no ambiente digital. E todas elas têm contribuições muito importantes sobre esse assunto. Eu não vou conseguir dar conta de representar toda a visão diversa do terceiro setor, então fico muito feliz de ter ouvido também
colega Gerson Ribeiro, o colega Paulo Renard, e ainda vamos ouvir mais um representante do terceiro setor, porque eu percebo que o terceiro setor mesmo não é um setor, digamos, uníssono em relação a essas questões, então existe a diversidade mesmo dentro dele, não é mesmo? Eu vou passar um tanto pela questão da suspensão do X e das questões judiciais, mas minha formação, eu sou jornalista, fiz pesquisa em economia, política da comunicação e da cultura já por muito tempo, estudamos e dissecamos quase 20 anos atrás a maneira como eram coletados e divulgados dados sobre pirataria no Brasil. Tem um livro, inclusive, que a gente publicou sobre isso. Mais tarde eu fiz um estudo sobre a economia da cultura, a importância da cultura para a economia do país, e sobre os conceitos, né, de economia criativa e economia da cultura. E nesse momento sou co-diretora do Instituto no PF, promovendo a inclusão digital, é uma das maiores bandeiras da nossa organização. Então, obviamente, que apesar da gente acompanhar e ter um olhar muito preocupado para a pauta das redes sociais e de como a suspensão de uma rede social pode impactar o debate público no Brasil, a gente entende que esse ponto a que chegamos, ele é resultado de uma escala, de um contexto de escala, de uma série de descumprimentos, de não cumprimento de decisões judiciais que foram se somando e que resultaram nessa medida um pouco mais drástica, que, por sua vez, ganhou relação com a Starlink simplesmente pelo fato de que o controlador, o administrador, o CEO do X, recusou a usar a Starlink bloqueasse o X. Quer dizer, não em algum momento, um dos palestrantes trouxe essa decisão como se fosse um problema da decisão judicial, só que ela independe da decisão judicial, porque o fato é que a Starlink recusou-se a suspender o X. Então, é a partir desse momento que a Starlink entra na história. Não é uma questão de uma perseguição a uma ou outra pessoa. A questão é que foi a mesma pessoa que se recusou a suspender as contas dentro do X e que depois recusou-se também a suspender o X, e que controla duas empresas. Então, tem aí uma propriedade, vamos chamar, que acontece em camadas diferentes. Uma coisa é a propriedade da infraestrutura que provê a internet, a outra coisa é a propriedade da aplicação que provê a rede social. Então, dentro do campo da governança da internet, a gente pode entender a internet dividida mais ou menos em camadas. Só que eu vou fazer uma pequena observação, senhora Ana, desculpe para me interromper, mas aqui eu preciso fazer uma observação que, em realidade, congelamento das contas da Starlink precedeu a recusa da Starlink em não suspender o acesso pelo X. Tá? Esses são fatos. Então, houve a decisão para bloquear as contas da Starlink com uma forma de pressão sobre o X ou para pagar as multas. Aí depois que veio a ordem para a Starlink suspender o X, e aí a Starlink colocou uma posição inicial de que não suspenderia o X enquanto não liberadas suas contas. E depois voltou atrás nessa decisão, mas a ordem cronológica é essa. Aí eu preciso fazer essa retificação, porque os fatos são esses. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? De qualquer maneira, a posição de concentração da propriedade coloca uma questão para o próprio proprietário, sim. A ordem dos fatos está correta, mas, de qualquer maneira, houve sistemáticas recusas de cumprir decisões judiciais. E essa conexão foi usada a partir do momento em que o proprietário era, sim, o mesmo. Então, hoje eu vou voltar para o roteiro que eu tinha programado, mas dizer que fazer uma ressalva em relação à decisão judicial, que é preocupante, nos parece bastante preocupante, o bloqueio das VPNs, não é? Que
nos pareceu desproporcional porque as VPNs em si, elas não representam uma punição à empresa que ignorou outras decisões da justiça brasileira. E ela impede o acesso a uma tecnologia que tem um papel importante para a segurança e privacidade dos usuários. Mas de qual lugar a gente fala, principalmente, né? As preocupações que chegam para o NUPEF, para o trabalho que a gente executa, vêm direto das populações tradicionais e comunidades e povos indígenas com quem a gente trabalha. Então, nos últimos 5 dias, a gente recebeu uma série nós trabalhamos com inclusão digital no Norte e no Nordeste, inclusive na Amazônia Legal, e a conectividade sempre foi um desafio ali. E nós viemos tentando conectar mais comunidades a despeito da precaríssima infraestrutura disponível e de acessos, e os números de expansão da banda larga não refletem que em dado momento parecia que a gente tinha expandido bastante a banda larga naquele país, não refletiam o que a gente via na realidade. Então, desde 2010, nós temos uma série de planos de universalização da banda larga e a gente não conclui esse trabalho. Essas populações que estavam sem cobertura de internet, com satélites, a única opção que a gente tinha eram satélites geoestacionários que oferecem ainda um serviço caro, uma velocidade baixa, uma internet bastante limitada em termos de franquia também, né? Um pacote limitado em termos de franquia. E essa brecha digital virou também uma brecha de mercado. Quando a Starlink chega no Brasil e ela oferece uma internet rápida, sem limite de franquia inicialmente, depois impôs um limite de franquia ainda assim mais amplo, ela ganha uma relevância absolutamente significativa na região, como o colega Gerson relatou. Então, para muitas comunidades, a Starlink virou o canal de acesso à internet, ao que a gente chama de conectividade significativa, que significa poder usar aquela internet de maneira contínua, sem interrupção, como prevê o Marco Civil da Internet, inclusive, e com qualidade e com custo menor, apesar do custo inicial para a instalação ser alto, continuamente o custo é menor, a mensalidade é mais baixa. Porém, a gente não pode, no nosso entendimento também, se fixar no fato de que essa provedora, hoje, essa empresa, é que provê o serviço que atende a essas populações. Nós precisamos multiplicar, nós estamos aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e eu queria trazer uma perspectiva da concorrência. Nos preocupa muito que o crescimento da Starlink esteja sendo tão rápido, tão exponencial, e que nós não estejamos colocando nenhuma contrapartida, nenhuma responsabilidade social, que a gente não esteja exigindo dos provedores de internet no país uma presença. Quais são as condições de respeito às leis brasileiras? Em que medida os reguladores, a Anatel, o governo, estabeleceram parâmetros de contrapartidas sociais para a exploração dos serviços comerciais no país, como outras operadoras enfrentam e oferecem. Outras operadoras de telefonia têm obrigações diante do Estado brasileiro de ampliar infraestrutura, de compartilhar infraestrutura, de oferecer, de ajudar o país na expansão do acesso à banda larga. Inclusive, existe um problema de fiscalização de se essas obrigações estão sendo cumpridas ou não, mas elas estão comprometidas com. Então, nos parece que os desafios de conectividade e inclusão digital são muitos. E a entrada nas nossas vidas, da internet nas nossas vidas, mudam profundamente a maneira como a gente vive, como a gente se relaciona, o tempo das coisas. O primeiro palestrante abordou exatamente a questão do tempo de tela, que na verdade é um custo. A gente oferece, esse é um trabalho que todo usuário de internet está gerando para gerar lucro dentro de uma empresa. As horas que a gente dedica, a audiência que a gente dá a economia política da internet mostra que o nosso tempo é de grande valor para as empresas e para o capital da informação, né? Para as empresas, as big techs e as redes sociais. A gente sabe que a gente tem um mundo
de oportunidades e serviços também que se abrem para a internet, de possibilidade da gente se comunicar, da gente se articular, da gente fazer coisas juntos, de nós nos comunicarmos, de eu colocar a minha opinião no mundo, de eu ler a opinião do outro no mundo, de eu ouvir o outro. Mas todas essas coisas, a gente precisa de um ambiente saudável. Não basta para nós que nós tenhamos a internet, porque a internet também traz aumento de vulnerabilidade, insegurança. A gente aprendeu com um quilombola, colega, que ele precisou, num dado momento, para garantir a segurança dele, desligar a internet. Então, essa é uma metáfora, quase, de como, em alguns momentos, nós precisamos entender que nem sempre a internet é o canal para aumento da segurança das nossas vidas, ou do meio ambiente, ou da proteção do território em que a gente vive. Às vezes, nós precisamos defender o nosso território desligando, sim, a internet. E a democracia precisa de um ambiente de informações verídicas. Então, o contexto em que a gente vem 15 segundos para acontecer é um contexto de muita desinformação. A gente sabe também que o funcionamento da internet é muito diferente da radiodifusão, mas a gente precisa voltar e não pode permitir que a concentração de poder e o desrespeito à lei continuem impunes. As empresas estrangeiras que operam no Brasil precisam operar sob a legislação nacional. A recusa em acatar decisões judiciais não pode ser tolerada, não é razoável isso. A gente está falando de um bloqueio temporário, a gente não está falando de fechamento de empresa, a gente não está falando de desligamento de plataforma para sempre, a gente está falando de uma punição que é para que uma empresa entenda que ela precisa acatar a legislação nacional. E a concentração de poder na mão de poucas empresas de comunicação é uma ameaça, que representa uma ameaça direta à pluralidade, à liberdade de expressão, de informação e à democracia. 15 segundos. Sinto muito que eu estou agora lendo mais, mas é o que eu quero só finalizar dizendo que a gente precisa estimular a concorrência, a entrada de novos agentes econômicos, também de pequeno e médio porte, e em especial na Amazônia. A gente precisa revisar as regras de uso compartilhado de infraestrutura. Por exemplo, quando houve as chuvas desastrosas no Rio Grande do Sul, uma das medidas que as empresas adotaram foram compartilhar as torres de infraestrutura que elas tinham para que empresas concorrentes pudessem acessar as mesmas torres. A Starlink solicitou autorização para lançar novos 7.500 satélites na baixa órbita do Brasil. E a gente vai precisar olhar para esse pedido de autorização e rever as condições em que ela está entrando no Brasil. Ela está respeitando a legislação nacional? Ela vai se submeter às condições, às leis que nós estabelecemos, que as nossas casas legislativas estabeleceram? Ela vai ter contrapartida social? Ela vai oferecer condições de acesso para as populações quilombolas? Ela vai conectar as escolas do Brasil? Quais são as condições que a gente vai estabelecer para novo lançamento de 7.500 satélites da Starlink no país? Então, assim, acho que abriram muitas questões, eu sinto muito eu não quero extrapolar o tempo de fala, eu agradeço a oportunidade e eu acho que existem muitos subtemas dentro desse mesmo tema que a gente pode explorar e continuar abordando no debate. Muito obrigada. Eu agradeço à senhora Ana Castro pelas contribuições e pelas perspectivas apresentadas, e passo desde logo aqui a palavra ao senhor André Bozelli, que é coordenador do Programa de Ecossistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, artigo 19 do Brasil, a informação a qualificação que eu tenho aqui. Senhor senhor André, muito obrigado, né, pela presença, pela disponibilidade, e lhe concedo então 10 minutos para a sua exposição inicial. Perfeito, agradeço, senador. Primeiro, eu queria checar se vocês me escutam bem. Perfeito, obrigado. Bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham também. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa de realização dessa importante audiência pública e, claro, de agradecer a oportunidade aí de participação. Como disse o senador Sérgio Moro, meu nome é André Bozelli, eu sou jornalista e advogado, e trabalho na organização Artigo 19 Brasil e América do Sul, onde coordeno, então, esse programa, que é o Programa de Ecossistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação.
Artigo 19 é uma organização não governamental de direitos humanos, foi fundada em Londres, em 1987, e que busca promover e defender a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. O seu nome, artigo 19, é, claro, uma referência ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê justamente que todo ser humano tem direito de acesso à informação e o direito à liberdade de opinião e de expressão, sem interferências externas indevidas. A gente tem várias linhas de atuação, para que aqui interessa, eu queria destacar duas. Uma delas são atividades para discutir a relação entre integridade eleitoral e liberdade de expressão, especialmente na temática de tecnologias de votação e como esse tema, tecnologias de votação, o Sistema Eletrônico Brasileiro de Votação, é discutido na arena pública, e um outro projeto é sobre regulação econômica de plataformas. Eu, sendo aqui a última pessoa a fazer uso da palavra, acho que tem vários pontos que já foram mencionados anteriormente. Eu tinha um roteiro programado, mas eu vou me permitir tentar ir mais direto ao assunto que ainda não foi tão discutido assim, e que é justamente o aspecto concorrencial, né, das plataformas digitais, das redes sociais, conforme bem frisou a minha colega Ona, que me antecedeu. Acho que esse é um ponto fundamental da discussão e que passou um pouco, talvez, despercebido aqui nessa discussão. Mas antes disso, eu só queria também fazer algumas ressalvas e algumas contextualizações. Eu acho que o tema objeto dessa audiência aqui, né, a suspensão do X e o bloqueio das contas da Starlink, ele tem que ser analisado enquanto um processo, enquanto uma cadeia de acontecimentos, ou então, nas próprias palavras do senador Marcos Rogério, como um filme, né, e não como uma fotografia congelada dessa decisão, como se ela tivesse surgido do nada. Então, eu pretendo fazer essa contextualização por meio da proposição de algumas premissas que eu queria compartilhar, e acho que se houver um entendimento, um acordo sobre essas premissas, a gente sim, depois, no momento posterior, consegue evoluir para uma discussão mais substantiva. Então, eu passo, então, essas premissas que eu gostaria de compartilhar. A primeira é em relação à figura do proprietário do X, do próprio principal acionista da Starlink. Eu acho que seria apropriado dizer que ele não é exatamente um defensor da liberdade de expressão. O próprio colega, o Paulo, que nos antecedeu aqui, ele deu alguns exemplos da Índia e da Turquia, né, de países nitidamente com traços autocráticos, nos quais decisões judiciais, decisões do próprio Poder Executivo determinaram, né, remoção de conteúdo, remoção de perfis, e isso não foi contestado pelo proprietário do X. Muito pelo contrário, ele ratificou que a empresa deveria seguir a legislação desses países, talvez um pouco autoritários, para dizer o mínimo. Também acho que é importante analisar que a concentração econômica, né, nesse segmento, e nesse caso específico a gente está falando de uma figura que é multibilionária, né, talvez um cidadão que seja muito além do cidadão Kane, muito além mais do cidadão Kane, e que é detentor de uma empresa aí, oligopolista, e que, portanto, ele tem o poder, essa empresa tem o poder de controlar esses fluxos de comunicação, assim, aliás, como outras redes sociais. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, eu acho que é importante ter isso em conta, né? São essas empresas que são as controladoras de acesso, né, desses fluxos comunicacionais. Então, falar de liberdade de expressão nesse ambiente tem que considerar esse fato e tem que considerar que talvez essas práticas estejam longe de parâmetros internacionais de liberdade de expressão. A segunda premissa que eu queria compartilhar diz respeito ao fenômeno da desinformação. Eu acho que é uma discussão bastante intrincada, não quero adentrar muito aqui, mas eu queria apenas citar um caso específico para dizer que, sim, existem certos fenômenos atuais, sociais, econômicos, políticos, que são constituídos para subverter a democracia, para manipular o debate público e assim por diante. Cito o caso pontual, portanto, que é o do consultor político Fernando Serimedo, um argentino, que logo após a eleição de 2022, no ano retrasado, ele começou a difundir uma série de narrativas via Twitter, aliás, à época, segundo as quais, essas narrativas, a eleição teria sido fraudada, a eleição não somente a eleição presidencial. Eu posso asseverar com bastante tranquilidade, eu analisei essa suposta auditoria que foi publicada, analisei minuciosamente, publicamos uma nota técnica a respeito e, portanto, posso
afirmar com tranquilidade que não havia um pingo de verdade ali. Era uma tentativa grotesca de distorção da realidade. E isso foi feito de maneira orquestrada. Inclusive, há evidências, aliás, não vou nem dizer evidências, mas há fortes indícios de que essa campanha de desinformação teve relação com um pedido do Partido Liberal para tentar impugnar o resultado da eleição presidencial. Então, portanto, é um fenômeno que existe e que tem que ser considerado quando a gente está falando desse assunto. Passo então a terceira premissa, que tem a ver com o modelo de negócio das plataformas digitais, das redes sociais. Vou ser muito sucinto, é um modelo de negócio baseado no capitalismo de dados, ou seja, a moeda corrente desse segmento econômico são os dados pessoais dos usuários, que são usados pelas plataformas para vender publicidade direcionada. E aí isso gera o fenômeno da chamada economia da atenção. Então, é preciso que as pessoas, os usuários, fiquem cada vez mais conectadas para gerarem mais dados, para gerarem mais lucros para essas redes sociais. Então, é por isso, reafirmo, que essas empresas são consideradas gatekeepers, são consideradas controladoras de acesso de direitos humanos, além de serem controladoras de acesso econômico também. Elas obstam, elas impedem o acesso de outros agentes econômicos nesse setor. E acho que esse também é um ponto fundamental para ser discutido numa comissão como essa. Passo, então, a outra premissa, que é sobre o que fazer em relação a isso. E aí já me reporto ao caso específico brasileiro. A gente sabe que, sim, o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o próprio TSE, tem tomado a iniciativa de tentar fazer frente a esse estado de coisas. Entendemos, no artigo 19, que essa não é a melhor estratégia, talvez possamos entender por que isso aconteceu, mas não é a melhor estratégia por vários motivos. Primeiro, como já colocado aqui, inclusive, porque o judiciário brasileiro não tem parâmetros muito claros sobre liberdade de expressão. Isso é uma constatação de uma pesquisa que nós, no artigo 19, fizemos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e que, portanto, se esses parâmetros inexistem, é provável a hipótese de decisões casuísticas, decisões arbitrárias. Segundo, tem a questão da própria transparência do judiciário, é um segmento do poder que não tem gozado de tanta transparência assim, em alguns quesitos, e aí eu estou falando também especificamente do próprio fato de muitas decisões judiciais determinando suspensão de conteúdo, determinando banimento de contas, serem sigilosas. Então a gente não consegue exatamente saber o que está acontecendo, não consegue sequer saber qual que é a magnitude do problema. E é isso, eu me somo ao colega Paulo Renato também, que falou, e aqui eu digo isso muito respeitosamente, de uma espécie de mora legislativa sobre o assunto. Então, de fato, a gente tem uma lacuna aí regulatória, e diante dessa lacuna a gente corre esse risco de o judiciário, sem esses parâmetros legais estabelecidos, passar a decidir sobre algo que não foi objeto de legislação. Por fim, falo do chamado teste tripartite para determinar se uma restrição à liberdade de expressão é ou não legítima. Muito resumidamente, esse teste estabelecido pela jurisprudência do direito internacional, dos direitos humanos, diz que qualquer restrição à liberdade de expressão deve estar, 1, previamente prevista em lei, 2, atender ao objetivo legítimo permitido pelo direito internacional dos direitos humanos, e 3, ser necessária em uma sociedade democrática, cumprindo com os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade. Nos parece que a decisão objeto aqui dessa discussão, determinando a suspensão do ICS e o próprio bloqueio de contas da Starlink, não passaria nesse teste, principalmente no teste de proporcionalidade. É uma decisão desproporcional, porque atinge a milhões de usuários, portanto, obsta o direito de acesso à informação e de expressão de milhões de usuários, e também, além disso, talvez sequer consiga atingir o objetivo a que essa decisão se propõe, que é impedir certas coisas, né? Então, a gente sabe que se correta a hipótese de que existem certos grupos promovendo crimes e ilegalidade no ambiente digital, esses mesmos grupos podem continuar fazendo isso em outros ambientes digitais. E aí, sim, para concluir, eu retomo aqui a discussão sobre modelo de negócio e sobre concorrência econômica. Eu acho que, sim, existe a discussão sobre o PL 2630, uma discussão importante, regulatória,
enfim, não vou entrar no mérito disso, mas tem uma outra discussão que ainda é muito incipiente no Brasil, em outros países nem tanto, principalmente na Europa nem tanto, que é a discussão sobre regulação econômica. Se isso não for discutido, a gente vai correr o risco de sempre ter que discutir, ou no mais das vezes ter que discutir, que discursos são ou não permitidos. Portanto, a gente vai ter que discutir, no limite, moderação de conteúdo. Isso é perigoso para a liberdade de expressão, e não só é perigoso, como sequer vai na raiz dos problemas, que são problemas notoriamente econômicos, de concentração econômica, de concentração, portanto, de poder político também. Então, para que essa raiz seja colocada na mesa e seja escrutinada e discutida, é importante falar de regulação econômica, para que, quem sabe, no ambiente digital mais competitivo, a gente possa ter mais pluralidade, mais diversidade, mais inovação tecnológica e uma série de outros requisitos, uma série de outras circunstâncias que, de alguma maneira, vão mitigar os efeitos perniciosos que essa atual arquitetura de redes tem gerado no Brasil e no mundo. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, me coloco 15 segundos para debates e esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Eu agradeço aqui o doutor André Bozelli pela explanação e acho que um ponto fundamental da sua exposição, que tomo a liberdade de dizer que também concordo, é a questão da desproporcionalidade. Né? Porque, a meu ver, há aí problemas de ambos os lados, mas os grandes prejudicados aqui são os usuários brasileiros que, de repente, veem o seu direito de se expressar e de se informar, né, através da rede, com o mundo inteiro e não só entre nós, tolhidos pela suspensão. Então, agradeço, doutor, as suas exposições e eu abro a palavra aqui aos nossos senadores para considerações ou para perguntas. Senador Carlos Portinho. Senador Sérgio Moro, inicialmente elogiar a sua iniciativa e a condução desse debate. E é muito importante a gente aprender a construir com as diferenças. Eu confesso que assisti com muita atenção, sou fã do economista Paulo Rabelo de Castro, ele sabe, em muitas oportunidades já tivemos juntos discutindo, é uma das pessoas que mais pode contribuir com a minha cidade do Rio de Janeiro, com o meu estado e com o país. Mas eu confesso que eu fixei justamente no lado oposto, né? Porque um bom debate é assim, essa é a mágica da democracia, né? E serve para a gente refletir e poder avançar, né? Eu já vou iniciar dizendo que o maior problema disso tudo é a inércia do Congresso Nacional. A gente erra o timing, e também é compreensível, quero deixar claro, a tecnologia ela avança numa velocidade que o ser humano e principalmente o Congresso, eles vão estar sempre correndo atrás. Foi assim com o marco das startups, que eu fui relator, já havia todo um ecossistema e a legislação veio depois nesse aspecto positivamente. Foi assim com a lei, o marco das criptomoedas, e a gente já viu que, inclusive, uma emenda minha que foi negada, a gente precisa trazer de volta, que era a segregação do patrimônio, que hoje é um apelo aí de todos, né? E a gente vai amadurecendo nesse debate. Então, assim, 2 exemplos curtos, mas poderia dar aqui tantos outros. A gente está aqui discutindo aqui inteligência artificial. E é importante a gente buscar não ideologizar o tema. A tecnologia, ela é própria, ela não é de um partido, não é da esquerda, não é da direita, ela é uma forma de manifestação. E eu quero registrar aqui, que eu acho que talvez seja da nossa Constituição hoje, o artigo mais importante, além do artigo 5º, que é o artigo 220. Porque o Constituinte ele foi tão brilhante que em 1988, sem prever que teríamos hoje as redes sociais, ele colocou ali que é livre a manifestação por qualquer meio, forma ou veículo. E as redes sociais são um veículo de comunicação. Nesse aspecto, quero também destacar, falando do dano coletivo dessa decisão, né?
Eu, por exemplo, eu nunca leria o jornal O Tempo de Minas Gerais, não porque eu gosto ou não desgosto, eu sou do Rio de Janeiro, não há circulação do jornal O Tempo no Rio de Janeiro. E no X eu era um leitor assíduo do jornal O Tempo. O jornal O Tempo perdeu um leitor, dentre outros vários, né? A própria TV tradicional, os canais de mídia tradicional, eles se valem das redes sociais, né? E aí eu posso citar alguns programas esportivos em que repercutem opiniões, inclusive, posts de redes sociais, do próprio Sport TV da Globo News, do G1, né? Da Globo, que ele repercute. E posso dizer também que as redes sociais repercutem os veículos tradicionais. É um grande canal de acesso à informação que se valem os veículos tradicionais. Eu fiquei muito impressionado aqui, está certo, quando dizem, né, que esses também perderam audiência. Quantos seguidores tinha o Jornal A, o Jornal B, e que perderam, e talvez não voltem, mesmo se a Rede X voltar. Então, o dano coletivo é enorme. Senador Sérgio Moro, na verdade, parece aquela piada do amante que chega em casa, né, e encontra lá ou do marido que chega em casa, encontra o amante da mulher, ou poderia ser o inverso, né, para a discussão não é de gênero, poderia ser o inverso, e resolve fazer o quê? Tirar o sofá da sala. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi tirar o sofá da sala. Por quê? Nós somos de outra geração, e é muito óbvio para mim que tanto o presidente Lula, isso não é uma crítica pessoal, mas é porque é uma pessoa de outra geração, eu também tenho dificuldades com a tecnologia, mas quanto o ministro Alexandre de Moraes e quanto muitos outros, eles brigam com a tecnologia. Meus amigos, a tecnologia é inexorável. Quem não entender isso vai ser atropelado pela história, vai ficar marcado pela história. Porque essa evolução tecnológica, ela está associada à evolução da própria humanidade. Eu achava o fax, a máquina do fax, uma das coisas mais impressionantes que se criaram na história naquela época que veio o fax. Como é que você passa um documento do lugar A para o lugar B a distante quilômetros e sai lá tudo impresso, né? Já era, isso é tecnologia, né? E hoje a gente vê o que a gente faz com o avanço dessa tecnologia, como para o meu avô o telefone, a TV colorida. Então, a tecnologia é inexorável. A gente está brigando com a tecnologia e, mais do que isso, o Poder Judiciário, ele está não só brigando o STF em si, porque trouxe para ele essa discussão, e também não vou fulanizar, poderia ser qualquer outro ministro, eu estaria fazendo a mesma crítica, né? E a minha crítica contundente. Ele está brigando com a tecnologia. E a gente está falhando, porque quando a discussão vem aqui para o Congresso, aí a gente entra, aí sim, numa discussão ideológica, que é o que nos diferencia, mas a gente tem que aprender a construir com as nossas diferenças, né? Muitos aqui querem mais Estado, outros querem menos Estado. Isso é uma discussão, aí sim, ideológica, econômica, e tem outras repercussões, mas ela tem uma origem ideológica, né? De mercado, de comunismo, de Estado, de liberdade econômica. Vou falar de liberdade econômica, não só liberdade de expressão, né? Então, assim, essa é uma discussão que a gente precisa amadurecer, porque na hora que ela chega aqui no Congresso, a gente está discutindo se deve ter um Conselho da Verdade. Olha como é que a gente está envezando essa discussão para o lado errado e não saindo do lugar. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da informação, ninguém é dono da comunicação. A tecnologia e a comunicação hoje está tal qual o ar que a gente respira. É essencial o que disse um dos palestrantes sobre o que está acontecendo, essa aproximação dos estados, das regiões mais distantes do nosso país com a civilização, com o mundo, né? Porque também não dá para ficar atrás nisso. O que está acontecendo com a Amazônia, com as tribos, eu vejo o trabalho bacana do senador Plínio, que estava me contando que ele compra as Starlinks e distribui as antenas, que eles fazem um consórcio nas tribos, né? Por isso, eu digo que é inexorável a tecnologia. A gente não pode segregar essas pessoas ao passado, né? Quando o mundo hoje ele está absolutamente conectado. A tecnologia ela é uma ponte
ela é uma ponte que liga territórios e as redes sociais são uma ponte, através da tecnologia, que ligam territórios e ligam pessoas, né? A gente fala tanto em democracia participativa, eu tenho até uma monografia a respeito disso. Quando não haviam redes sociais, eu escrevi, né, como é que a gente traz para o mundo de hoje as arenas da Grécia, onde a população se reunia para discutir, para debater, e lá deviam ter opiniões que alguns consideram ignorantes, tóxicas, mas o debate faz parte. A gente não pode, nessa discussão de mais Estado e menos Estado, achar que o Estado vai tutelar o que você pensa. Ah, isso é tóxico, então tira o sofá da sala. Não. Eu, na minha timeline lá do Antigo X, eu tinha muita coisa que eu não queria nem ouvir. Eu passava adiante, né? Meu filho outro dia estava vendo no YouTube, né? Porque parece que é só o X, né? Mas todas as redes sociais podem ter, vou usar esse discurso agora, até apropriado pela esquerda, de tóxico. Meu filho outro dia estava vendo um canal de extrema-direita sobre os militares e eu tive que intervir e dizer, calma, não é assim, os militares prestam um papel importantíssimo para o país no desenvolvimento tecnológico, na indústria de defesa, na pesquisa, na questão nuclear, e estavam, nesse caso, analisando se foi correto o socorro no Rio Grande do Sul e como se isso fosse definir, né, a importância da defesa das Forças Armadas. Mas eu tive que interceder como um amigo da escola, mesmo sem rede social, ele poderia influenciar mal o meu filho e eu iria interceder. Os pais vão interceder. Os pais vão ter que controlar mais com as redes sociais. É um desafio, mas é um desafio do nosso tempo. É inexorável. E aí, falando dessa questão tóxica, eu queria, antes até de concluir, avançar aqui rapidamente, fazer uma pergunta, pode ser ao Paulo ou qualquer outro que nos assiste, que souber, né? Dizem que o X é uma rede tóxica, com conteúdos de ódio. E eu falei aqui tanto da importância da informação de canais que eu acesso, que eu não acessaria regularmente. Aí eu faço uma pergunta. Tem um estudo do quanto, depois dessa liberação aí do X, ou esse menor filtro que ele colocou, o que é tóxico? Qual é a percentagem do que é considerado tóxico? Embora eu não vou nem entrar nessa discussão de como é que a gente define qual é a natureza. Eu só queria saber, assim, percentualmente, um número. O que é tóxico? É mais de 50%? Isso é uma pergunta só para concluir depois. Eu só não quero fazer todas as perguntas, porque não sei se a senadora responde primeiro e... Tá bom. Talvez para o Paulo? Para o Paulo, então? Paulo, é só porque você está aqui, mas se tiver outra pessoa assistindo queira responder, alguém que tem um estudo do que é tóxico, senão parece que tudo que está ali é tóxico, e não é. Oi. Senador, obrigado pelas perguntas. Primeiro, só para dialogar com o senador Esperidião Amin, que já se ausentou da sala, registrar que o WhatsApp ele foi adquirido pelo Facebook, não pelo Twitter, né? E depois a empresa mudou de nome, passou a ser Meta, e o Facebook hoje é um dos produtos, né, que essa rede oferece. E a gente trata aí de um problema eminentemente econômico, que é justamente a concentração. Né? Na minha época, a gente aprendeu, né, que era a holding e o trust. Nesse caso, a gente está tendo um trust, né, porque é uma empresa que detém a atuação em várias áreas econômicas diferentes. Então, a Meta tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Facebook. E a gente tem certos problemas que decorrem desse cenário, em especial do ponto de vista nacional, porque a gente está lidando com uma empresa que não é brasileira e que todos esses recursos, como bem apontou a ONA, que a gente concede à plataforma, não retornam diretamente para os bolsos dos brasileiros, não retornam diretamente para o Brasil. Um aspecto, senador, muito direto em relação à plataforma X são as propagandas não controladas de jogos de apostas. A gente não consegue ter números porque a plataforma fechou o acesso à API que permitiu o controle dos números.
Até o ano de 2022, quando o Elon Musk adquiriu a plataforma, o Twitter tinha uma ferramenta, né, uma API, que permitia que jornalistas, especialmente jornalistas de dados, monitorassem o fluxo das plataformas. A empresa fechou essa ferramenta, então é impossível fazer essa medição. O que a gente consegue registrar houve um aumento em termos de pessoas reclamando a respeito dessa falta de moderação. O IRIS, do qual eu faço parte, fez uma pesquisa recente, está prestes a ser publicada, em relação às reclamações no Reclame Aqui. Foi o termômetro que a gente conseguiu encontrar de pessoas que protestam contra a forma de moderação das plataformas. E uma das reclamações é que as empresas não removem certos conteúdos. Que tipo de conteúdo que eu estou classificando como conteúdo de ódio? Nazismo. E esse é um exemplo grave, é um exemplo caricato do que é um absurdo e que a plataforma está admitindo. A plataforma X está repleta de conteúdo nazista. A gente tem até GIFs exaltando o nazismo. É um absurdo, é uma coisa absolutamente insustentável e, infelizmente, uma rede que a gente já teve situações, desde situações mais lúdicas, como Cala a Boca Galvão, até situações como a Primavera Árabe, ou, enfim, monitoramentos de momentos como as eleições no Brasil e enfim, a gente hoje convive com uma rede que não veda a divulgação de conteúdo nazista. Esse é o problema. Na metáfora da ponte, a gente tem diversas pontes para poder fazer essa comunicação e, infelizmente, tem uma ponte que está furando o pneu dos carros. Tem uma fonte que as pessoas estão quebrando o vidro dos carros. E o Estado pede ao dono da ponte, garanta a segurança da sua ponte. E o dono da ponte está xingando como se fosse uma criança o destinatário dessa mensagem. Concordo, a mensagem poderia ser pautada por normas legais. Isso é um problema, o fato de a gente não ter essas normas legais que digam os limites da decisão judicial. Eu vou chegar agora na questão jurídica, mas fica claro que, primeiro, não há um percentual do que é tóxico, não há definição do que é tóxico. Quando fala do nazismo, sim, nazismo todo mundo sabe o que é. Mas e o comunismo, e o fascismo, e as ofensas que chamam deputados, senadores de fascistas? E eu vi da sua própria fala a dificuldade em controlar o direito de expressão. Eu, pessoalmente, eu sou um liberal extremo nesse aspecto, porque eu acho que não tem que ter controle nenhum. O controle é seu, o controle é meu, na minha casa, do que eu leio, do que eu vejo com os meus filhos, do que eles estão vendo, é um dever meu, até do pátrio poder. Porque ter alguém para controlar, a gente caminha aí sim para uma discussão ideológica que não está tirando a gente desse lugar, a gente não está avançando nisso. Justamente o problema, senador, é que a rede tem interferido no controle individual. Originalmente no Twitter você poderia moderar a sua linha do tempo e dizer o que você quer ver ou o que você não quer ver. Hoje no Twitter, por exemplo, a conta que foi criada para expor as decisões do ministro Alexandre de Moraes aparece para todo mundo, mesmo quem bloqueia e mesmo quem não segue. Mas as pessoas dono da rede está impondo adiante, e isso daí é informação. A gente está aqui discutindo exatamente as decisões. Mas o dono da rede está impondo. Alguns nem leram, estão discutindo decisão, mas tudo bem, a gente continua discutindo. Deixa eu só avançar aqui, porque... Obrigado. Tá? Minha pergunta era objetiva, se tinha algum percentual e o que era tóxico e a dificuldade em se estabelecer isso. Né? Agora eu vou para a questão jurídica. Né? Primeiro, vejam como é que censuraram, né, o direito que eu tenho, porque o senador Marcos Duval, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não teve suas redes excluídas, porque a filha de um jornalista exilado, né, a pena está transpassando para outra pessoa, não teve a sua rede excluída, o que é uma decisão completamente teratológica, absurda, contestável. Por causa disso, tiraram o sofá da sala. E todos nós, até aquele que postava borboletas e girassóis, foi excluído. As redes de informação, que eu tenho certeza que proporcionalmente são muito mais posts de informação do que de desinformação, ainda que a gente não tenha o conteúdo do que é desinformação, né? Mas todos foram. E aí, o ministro Alexandre de Moraes
proíbe de usar o VPN, que até em ditaduras é usado, é tolerado. E aí eu pergunto, eu fui citado dessa decisão? Eu sou parte no processo? Nem o presidente do Senado Federal, que pediu para ser parte no processo contra... No processo não, que não tem nem processo, é inquérito. Não tem denúncia, não tem julgamento, não teve instrução, não tem nada, é inquérito. Nem o Senado Federal, que pediu para ingressar no processo, o ministro aceitou, praticamente fechou a porta, deu um pé na bunda do presidente Rodrigo Pacheco. Agora, eu tenho que cumprir uma decisão de um processo que eu não sou parte e que eu não fui citado, eu não sei nem qual é o teor da decisão. Né? Eu estou ainda refletindo, a gente, inclusive, decidiu que a gente vai voltar pelo VPN, sim, porque eu não sou parte. Então, questão primeira jurídica, e olha a interferência... Agora estou falando questão jurídica, eu sou advogado e agora eu vou jogar no meu campo. Olha a interferência na vida das pessoas que o Poder Judiciário, o Estado, está promovendo. Citação por rede social. Desculpa, eu quero lembrar aqui que o Twitter não cumpriu uma decisão do ministro, da qual ele tomou conhecimento por um post numa rede social. O STJ, o senador Sérgio Moro, ele tem já uma jurisprudência pacífica de que é proibido. E isso cria essa decisão ao arrepio da lei do ministro de fazer uma citação por rede social, ela cria insegurança jurídica e ela permite que em relações trabalhistas, tributárias, de processo civil, seja feito. Porque a lei vale para todos, não é uma exceção, a não ser que vamos admitir o que eu tenho dito. Estamos vivendo num estado de exceção. Vale para uns, não vale para outros. Mas o juizinho da comarca lá de XYZ, ele vai pegar essa decisão e vai citar uma empresa por rede social. Isso há segurança jurídica nisso? O STJ já disse que não. É uma decisão, então, ilegal, né? Ou contra a jurisprudência, pelo menos. É ilegal porque não está na lei a previsão e contra a jurisprudência do próprio STJ, um conflito entre poderes. Grupo econômico. Olha que a Justiça do Trabalho ela já até ampliou conceitos de grupo econômico, né? Não há na lei esse conceito elástico. Mas agora vou te contar. Realmente é como se eu tivesse algum problema e tivesse 40, 20, 10, 5% de ações de uma outra empresa. Vamos lá, da Petrobras, eu comprei na Bolsa de Valores e agora a Petrobras vai responder pela minha outra relação jurídica só porque eu sou sócio da Petrobras. Isso, aí eu ouvi, Paulo, e você falou, porque assim, é tão absurdo que até quem defende já diz, não, isso aí quando chegar lá na turma vai ser derrubado. Então que se derrube logo. Porque isso também tem reflexos em outras relações jurídicas. O grupo econômico, no âmbito tributário, gravíssimo, de insegurança jurídica, nas relações civis, nas relações de trabalho, ainda mais elástico. E aí a gente falou essa discussão que é ideológica, mais Estado e menos Estado, que o Brasil deveria ter uma rede própria, porque as Forças Armadas se valem da Starlink e tal. E quem é que tem o satélite lá em cima? A RNP vai contratar a Starlink? Pelo amor de Deus, né? Ou o Brasil vai gastar uma fortuna para mandar só agora são 7 mil satélites, imagina quantos já tem lá. Se eu não me engano, a Starlink representa quase 60% dos satélites em órbita. Eu li em algum lugar, posso estar equivocado, se o número depois chequem, mas é um número assim, extravagante, né? E vamos criar uma concorrência do Estado com a iniciativa privada. Aí eu digo o seguinte, essa semana agora, produtores de flores de Nova Friburgo
Perdi lá 50 mil seguidores, era a rede que eu tinha mais seguidor. Eu não sou o meu querido colega Flávio Bolsonaro, nem o presidente Bolsonaro, eu estava ali construindo isso. Tem um dano, né? E, por fim, aí sim, a insegurança jurídica dessas decisões em uma canetada. Olha, se eu fosse um investidor no Brasil, eu ficaria muito preocupado. Porque se um ministro tem o poder de, numa canetada, arruinar um negócio, um investimento bilionário, imagina o que vai poder acontecer com a sua empresa de menor porte, né? E você, pior, como não é respeitada a competência originária nessas discussões, que deveria, né? Até porque há outros meios de reparação contra a honra, contra as mentiras, está lá no Código Penal, tem lei suficiente para isso, o cara não tem nem para onde recorrer. Ele já está sendo julgado em última instância, ele não é senador, ele não é parlamentar, não tem foro privilegiado, né? E está lá em última instância. Ou seja, é um show de horrores e de insegurança jurídica. Agora, se a gente quiser fulanizar, é o ministro Alexandre de Moraes, não, é o cara que dá a canetada. Se fosse qualquer outro, estaria aqui fazendo a crítica, porque esse daí realmente abusou da nossa democracia, né? É a Rede X, o Elon Musk, eu não gosto dele, ele é isso, ele é aquilo. Não interessa, porque é um veículo de comunicação e o artigo 220 diz lá, por qualquer meio ou veículo e de qualquer forma. Esse é um direito constitucional. Não gostaram? Mudem a Constituição. Quero saber quem é o parlamentar que vai apresentar uma PEC para mudar o artigo 220. Põe a cara a tapa. Está muito fácil se esconder atrás do ministro Alexandre de Moraes e dos seus abusos autoritários. Contribuição, palavras, né, robustas aí, jurídicas. Eu, como tenho dito, acho que os prejudicados aqui são os 22 milhões de usuários que não tem nada a ver com essas brigas e que postavam os mais variados assuntos. Eu usava a Rede X para me comunicar com os meus eleitores, mas eu confesso também que entrava até por lazer, para me informar, né? Tinha alguns sites que eu seguia lá de cultural, histórico e tal, e me informava pelos jornais também. Agora, todos os 22 milhões de brasileiros são privados disso, porque a filha do Oswaldo Eustáquio postou algo que não agradou o Supremo, porque o outro senador postou, fazendo uma metáfora, né? Carros, automóveis. Tem pessoas que violam a lei, furam um sinal, passam radar a alta velocidade, e as leis existem, a regulação existe, mas mesmo assim as pessoas continuam descumprindo. Vamos acabar com todos os carros, né? Tira todo mundo daí, ninguém vai descumprir a legislação relativa aos carros. Querida senadora Damares Alves, tem a palavra. Presidente, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não, mas eu estou muito feliz com o resultado da audiência. Nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É a comissão certa para discutir o impacto das infelizes decisões de um semideus, um homem que se sente semideus, os impactos das decisões do ministro Alexandre de Moraes, os impactos econômicos. E eu acrescentei ao requerimento do senador Moro duas apresentações, dois outros expositores, que eu já queria começar a fazer uma discussão sobre os impactos sociais. Os impactos em vidas lá na ponta que podem estar sendo perdidas. E nós vimos, um dos oradores veio, que foi o Gerson, quando o Gerson colocou a importância da internet na integração de um povo. E há uma frase muito forte que ele disse quando ele esteve na comunidade quilombola, Acará, lá no Pará, em que ele levou a primeira antena. Os membros da comunidade disseram, agora nos sentimos parte do Brasil. É muito forte isto, é muito forte. Senador Moro, eu acho que não tem aqui no plenário outra pessoa, além de mim, o senhor, mais atacada no Brasil, inclusive na Rede X. Eu tenho 2.400.000 e 400 e poucos seguidores só no X. E eu estou morrendo de saudade deles. Morrendo de saudade, mas é a rede que eu mais apanho. É a rede que o senhor mais apanha também.
As coisas mais cruéis que o senhor possa imaginar, doutor Paulo e o Paulo, prazer, viu, Paulo? Eu queria muito te conhecer pessoalmente. As coisas mais cruéis eu sofro naquela rede. Os nazistas de esquerda vão na minha rede e me desejam a minha morte todos os dias. Eles desenham a minha morte. Inclusive, já desenharam eu sendo empalada, queimada em fogueira. Eu e minha filha, as mortes mais terríveis já desenharam e encenaram naquela rede para mim. Me odeiam. Dão risada todo dia do estupro que eu sofri aos 6 anos de idade. Eu sou a louca da goiabeira naquela rede. Nas outras redes eu tenho até um pouco de carinho. Mas no X, eu fui recomendada muitas vezes não ler os comentários. Como te machucam naquela rede. Mas eu queria tanto aquela rede no ar. Eu não, de maneira alguma eu diria, retire essa rede do ar. Acho que eu sou uma das pessoas que mais apanha no X. Sou eu. Mas eu queria tanto hoje estar com a minha rede no ar. Sabe por quê, doutor Paulo? Nós estamos no Setembro Amarelo. Eu, no meu mandato, eu faço uma campanha de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. No Maio Laranja, eu faço da prevenção ao abuso sexual, no Outubro Rosa. E eu falo com pessoas e eu sei que mesmo aqueles que me odeiam recebem as minhas mensagens. E vidas são salvas nas minhas redes. Os senhores senadores estão me acompanhando um caso. Eu estou com uma menina na minha casa que o filhinho dela, de 7 meses, foi estuprado pelo pai e assassinado de uma forma cruel. Um caso que eu soube por meio de uma rede social. Eu postei e eu cheguei na menina. Ela tem só 20 anos de idade. E sabe o que eu fiz? Achei a menina. Vem para minha casa. Ela queria se matar. E aí, doutor Paulo, aconteceu uma coisa tão incrível com essa história, que quando a menina chegou na minha casa, ela era filha de um casal de missionários que eu não sabia quem era essa menina, um casal de missionários que eu conhecia. E quando a menina chegou na minha casa, doutor Paulo, para surpresa, e os senadores sabem o que está acontecendo com a minha vida esses dias, a menina é prima irmã de minha filha. Esse casal de missionários adotou uma menina indígena há 20 anos e eu adotei uma menina indígena há 20 anos. As duas são do mesmo povo. Uma rede social me levou a uma menina que o bebê foi estuprado e assassinado. Foi o X. A menina está lá em casa há 1 mês. Eu estou cuidando dela. Uma mãezinha destruída que queria se matar porque o bebê foi assassinado dessa forma. Estuprado e assassinado dessa forma. E aí, eu não queria a rede fora do ar, por mais que eu sofra lá. Por mais que eu sofra, eu queria muito estar falando com meus 2.400.000 seguidores hoje sobre o suicídio. Mas aí, a gente veio aqui discutir os impactos econômicos e a gente começa essa discussão sobre quantas vidas eu posso perder por conta de uma decisão impensada de um ministro dentro do gabinete raivoso, seguido de auxiliares que querem atender o comando daquele homem. Aí eu estou lá na Amazônia. A Starlink levou saúde, levou educação, levou interação, levou integração. O telesaúde é uma realidade no norte, senador. Eu trabalho com povos indígenas. Eu estive no Marajó quando a primeira antena foi colocada numa comunidade, a primeira transmissão via Facebook, todo mundo na rua. A primeira transmissão, eu estava na cidade na cidade maior, Breves, e uma comunidade fez a primeira transmissão. Eu chorei porque eles choravam ao vivo, porque a primeira transmissão, primeira vez que a internet chegou na comunidade. Meus meninos do Marajó podiam ter acesso à educação de qualidade e estão tendo, acesso à faculdade EAD estão tendo. Então, os impactos de uma decisão dessa do ministro Alexandre nas vidas humanas, vidas que nós vamos perder por causa do telesaúde, crianças que não terão mais uma internet para ir no Disque 100 pedir socorro, as comunidades que não pedirão mais socorro porque era o único instrumento, a aposentadoria que você pode pedir via internet. Eu cheguei uma vez numa comunidade, senador, nós levamos o barco da Caixa Econômica
e tinha um senhorzinho, essa é uma das cenas que mais me emociona. Ele ficou na fila do barco e ele tinha um papelzinho na mão, uma mão calejada, e ele estava muito tempo no sol, numa fila enorme. Eu cheguei para ele e disse: o que o senhor quer nessa fila? Ele: meu aposento. Me destruiu. Falei: seu aposento? Eu entendi o que ele queria. O que o senhor tem na mão? Ele tinha um batistério. Ele não tinha certidão de nascimento. E no batistério constava que ele tinha 75 anos. Há quantos anos ele já tinha direito a um benefício social? E dentro daquele barco, ele nasceu, teve a identidade, a carteira de trabalho, o CPF, entrou no barco, nasceu, já saiu do barco com o benefício. E por que ele não buscava o benefício, senador Moro? Porque ele não tinha dinheiro para sair da comunidade e ir até a capital, Belém. A internet está levando para este povo dignidade, direitos humanos, vida. Está integrando este povo. E na hora que um ministro dá uma decisão que pode tirar lá da ponta esses serviços, eu fiquei muito indignada. Eu fui na tribuna, eu estou mais serena, eu ouvi aqui, eu vi muita coisa. Obrigada aos expositores que vieram, trouxeram uma colaboração incrível para a gente continuar esse debate. E eu uma vez fui lá na tribuna muito brava e briguei muito com o ministro Alexandre. E eu vou continuar brava, mas as reflexões que foram trazidas aqui hoje, acho que vai nos dar norte. Nos dá norte. Uma pessoa de dentro de um gabinete, senador Moro, não pode tomar uma decisão para uma nação deste tamanho, diversa, plural, uma nação continental que é o Brasil. Uma decisão tem que ser muito bem tomada. Essa nação, ela é atípica, ela tem as suas especificidades que não pode se amoldar à letra fria da lei, não pode. E a mente doente de um ministro. Então, assim, eu quero agradecer muito. Nós alcançamos os objetivos dessa audiência. Obrigada, senador Moro, por esta iniciativa. Todas as reflexões que foram trazidas vão nos ajudar muito no debate daqui para frente. A gente vai continuar fazendo essa análise dos impactos econômicos de uma decisão indevida como esta. Mas a gente vai trazer uma outra abordagem. Quantas vidas estão correndo risco por causa de uma decisão indevida? Muito obrigada aos expositores por terem colaborado conosco, mas eu estou morrendo de saudade dos meus 2.400.000 seguidores, mesmo aqueles que me machucam tanto. Era a hora de eu dizer para eles agora: procure ajuda se estiver em depressão. Eu vou caminhar aqui para o encerramento, dado o adiantado da hora. Se me permite o registro do dado que o senador Carlos Portinho tinha questionado. O Centro para a Contenção do Ódio Digital registrou em 2022, então antes da mudança tecnológica, já sobre o Musk, que o uso diário de jargões racistas foi o triplo da média. E o uso de calúnias aumentou entre 58% e 62%, dependendo do tipo. E também a Liga Antidifamação publicou um relatório com dados que mostram um aumento no conteúdo antissemita na plataforma e a diminuição na moderação dessas postagens antissemitas. São dados que estão numa matéria da CNN Brasil de dezembro de 2022. O dado diz que aumentou, mas a gente não tem o dado bruto de qual é o percentual tóxico para o percentual de informação, de coisas boas, né? Que certamente é muito maior, porque na minha rede também, às vezes, né, vem os haters, mas faz parte. Nós somos pessoas públicas. O ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa pública, ele toma decisão, ele está sujeito a agradar e a desagradar, né? Então não seja pessoa pública, né? Ou não entre na rede social. E só para concluir, eu acabei não falando, quando eu falei das bets, nenhuma delas tem representantes no Brasil, das grandes, né? Vão ter a partir do ano que vem e tal, mas enquanto isso estão tomando dinheiro de todo mundo, né? Eu quero a morte. Eu quero registrar aqui primeiro, senadora Damares, eu tenho certeza que apesar dos ataques injustificados feitos a Vossa Excelência nas redes, tenho certeza que tem muito mais clique naqueles coraçãozinhos do que comentários negativos e muito mais compartilhamentos
né, das suas postagens do que comentários negativos. É um ambiente de livre debate. Eu também, infelizmente, sou vítima desses ataques, mas eu nunca defendi o fechamento de imprensa, de rede. Eu acho que até existem remédios para isso, que são ações individuais. Calúnia, difamação, dano à honra, são essas as medidas necessárias a serem feitas. Se forem medidas mais drásticas, né, ameaças, aí até investigações policiais são cabíveis. Mas eu sou muito atacado, e Vossa Excelência também é, mas sou muito atacado desde a época da Lava Jato, que a gente combateu a corrupção nesse país, mas infelizmente os corruptos são fortes, são poderosos, né, e muitas vezes conseguem também distorcer os fatos. Mas eu jamais cheguei ao ponto de defender fechamento de blog, de jornais, de imprensa ou coisa da espécie. Eu acho que ninguém aqui tem a procuração para defender o Elon Musk ou para defender ali a decisão judicial especificamente, mas nós temos um mandato para defender os 200 milhões de brasileiros, ou os 22 milhões, ou naquela estimativa mais conservadora muito mais conservadora dos 3 milhões que são ativos na rede. E até entendo, sim, tem conteúdos deploráveis, né? Jamais apelei ali para ofensas de baixo calão ou propaguei conteúdos que não eram republicanos dentro ali da rede, muitas vezes também fazendo críticas veementes ao governo, como é natural dentro de uma democracia. Mas a grande questão é essa, né? Tolhidos os direitos de 22 milhões de usuários, tolhidos os direitos de 200 milhões que não podem acessar a rede e os danos à nossa reputação internacional. Esses dias recebi uma mensagem de um amigo que estava na China, senador Portinho, e disse: estou na China acessando o X e WhatsApp, que eu não acesso normalmente aqui, mas não tem ninguém me fiscalizando ou me multando. Ou pelo menos não tem aquele enforcement em relação a isso. E nós nos aliarmos, ficarmos perfilhados com China, com Coreia do Norte, com Rússia, com Venezuela, no que se refere a essas liberdades, ou ao direito de informação, como foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Paulo, que fez a estimativa de um dano de 10 bilhões por ano nesse primeiro ano de suspensão da rede, nos ilustram que o Supremo Tribunal Federal deveria, né, a bem do direito desses cidadãos brasileiros que foram privados, rever a decisão, reformar essa decisão, sem prejuízo de persistir, se entender que juridicamente é cabível, penalizando a empresa, impondo multas ao X, não a outras empresas, evidentemente, ou ao seu próprio titular, ou aqueles que eventualmente são responsáveis por postagens que não seguem as regras. Mas privar todos os brasileiros de acesso ao X, sob pena de multa, como se fosse legislativo, e não é, e do outro lado, danificando a reputação e a imagem internacional do Brasil, como nós temos visto das críticas que têm sido feitas ao mundo, realmente não é um passo na linha da sabedoria. E não se justifica a pretexto de salvar a democracia. Não existe aqui, a meu ver, qualquer risco real atual à democracia brasileira. E censurar a liberdade de expressão e direito à informação jamais podem ser compreendidos nessa linha de defesa da democracia. Ou nós estamos completamente errados em relação aos quais são os fundamentos da democracia. Então, a desproporção da decisão, sem entrar no mérito do debate, sem entrar na questão do excesso, que, a meu ver, houve de fato, né, por parte do proprietário da rede, mas o fato são os milhões de brasileiros aqui privados dos seus direitos, e esse é o ponto fundamental, e para eles nós temos um mandato para defender. Quero agradecer aqui os senadora Damares Alves, o senador Carlos Portinho, por suas considerações. Agradecer os expositores com suas brilhantes, né, ainda que tenham pontos de vista divergentes em alguns assuntos, mas pelos seus brilhantes posicionamentos. Recebi perguntas aqui pelo E-Cidadania, Kelvin do Paraná, Douglas de Pernambuco, Alan do Rio de Janeiro, João do Rio Grande do Norte e muitos outros, mas o conteúdo das perguntas já foram aqui respondidos
pelos expositores. Muito obrigado e com isso eu encerro essa audiência pública. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro. Neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A política acontece muito nos bastidores. E os bastidores, a mulher é totalmente excluída. A violência política de gênero impacta a qualidade da democracia no país? A violência política contra a mulher, ela é totalmente misógina, ela vai agredir a moral da mulher, seja lá em que for. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A polêmica da Rede X continua. Em audiência pública, na manhã de hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos debateu a suspensão da rede social no Brasil. Especialistas consideram que tanto a empresa quanto o país podem sair perdendo. O senador Sérgio Moro, autor do pedido da audiência pública, disse que decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas podem ser também criticadas e debatidas. Nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAI, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Esse economista citou o conceito do valor das informações bloqueadas. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca numa mídia social. Não, são trocas científicas, informações às vezes também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas. Valor de informações bloqueadas que nós, economistas, precisamos atender ao senador Sérgio Moro e tentar colocar um número nesse valor. E, portanto, vou me interessar mais pelo conteúdo das informações acessadas, aquilo que o usuário usa. E, portanto, a pergunta é, quanto vale isso? Ele afirmou que a suspensão do X pode gerar um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais em 5 anos. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Quase 18 bilhões de reais em 5 anos. Sim. Só isso, senador Amin, é o que o governo estima de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. A segurança jurídica e o devido processo legal também foram questionados. Afeta a credibilidade do Brasil perante investidores estrangeiros, mas também junto a investidores e empresários brasileiros que sempre podem optar por investir no exterior em vez de deixar aqui o seu capital. Eu considero que houve dano institucional no país. Se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão
são desastrosos. O representante do Instituto de Referência em Internet e Sociedade amenizou esses prejuízos e ressaltou o impulsionamento de novas redes que já estão substituindo o X. O Blue Sky tem apresentado números de crescimento exponenciais que sugerem que o Twitter se tornará irrelevante em menos de um mês. Os números de download e uso do app subiram em outros 22 países que nunca tinham tido relevância na plataforma. O Brasil é mais relevante que o X. E a riqueza está conosco, não com a plataforma. Diante de um valor tão elevado, 17 bilhões em 5 anos, não seria melhor que o multibilionário Elon Musk simplesmente pagasse as multas e indicasse um representante no Brasil, se ele entende que a liberdade de expressão e o acesso à informação é um valor tão caro? O pesquisador lembrou ainda que as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes estão sendo acatadas pelo plenário do STF. Estamos no contexto de uma série de inquéritos e procedimentos de investigação que têm sido conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, com o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, mas com o respaldo do colegiado, seja pelo plenário da Corte, seja mais recentemente pela primeira turma. Ele destacou que as medidas adotadas por Elon Musk após comprar o antigo Twitter deixaram a plataforma do X um local inseguro. Por uma decisão do Elon Musk, a moderação de conteúdo foi reduzida. Foram eliminadas estruturas de combate a discurso de ódio, spam, desinformação e outros conteúdos nocivos. Isso gerou um crescimento de mensagens hostis, apologia ao nazismo, racismo, misoginia, spam e etc. Qual foi a consequência? Uma redução da confiança dos usuários. Tristemente, ambos os atores levaram o conflito para um ponto que ambos provaram o seu ponto. Ou seja, o STF mostrando que ele é capaz de tirar uma empresa do Brasil e a outra empresa mostrando que não precisa atender uma decisão legal no Brasil, algo que seria absolutamente impensável para qualquer brasileiro, para qualquer empresa. Mais dinheiro para os estados. A Comissão de Assuntos Econômicos autorizou hoje os estados do Ceará, Paraíba e Espírito Santo a contratar empréstimos com organismos internacionais com aval da União. Os pedidos de empréstimo serão analisados pelo plenário em regime de urgência. Uma das autorizações é para que o governo do Ceará contrate crédito externo no valor de 50 milhões de dólares com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com garantia da União. Os recursos deverão ser investidos no programa de apoio às reformas sociais do Estado. O governo do Espírito Santo também foi autorizado a assinar 2 empréstimos com o BID. Um deles no valor de 35 milhões e 300 mil dólares para o financiamento do programa de modernização do Poder Judiciário e o outro no valor de 61 milhões de dólares para apoio ao fortalecimento da gestão pública do Estado. Também foi aprovada a autorização de crédito externo no valor de 33 milhões de euros entre o governo da Paraíba e a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. Os recursos serão aplicados na rede integrada de transporte público de João Pessoa. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também um pedido de informações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a possível taxação das grandes empresas de tecnologia, anunciado por ele na imprensa. E assusta mais ainda, porque por trás disso, e está dito pelo ministro aqui na Folha de São Paulo, do dia 28, que deve incluir este assunto deve ser discutido e que deve incluir regulamentação no Brasil do imposto mínimo global. Ora, tudo que o governo faz, senhor presidente, é imposto para tentar cobrir um orçamento que é impossível de ser coberto, porque as despesas estão cada dia mais descontroladas. E cobrir as despesas incontroladas com imposto, isso é tremendamente injusto. Concessões para hidrovias. Esse foi o tema do debate desta terça-feira na Comissão de Infraestrutura.
Rios para que te quero. Desde sempre, usamos os rios como caminhos, meios de transporte de passageiros e cargas. Mas fazer dos rios hidrovias é uma estratégia que tem a ver com infraestrutura, mercado, economia, planejamento. Uma das possibilidades é fazer parcerias com a iniciativa privada, como já acontece com as rodovias. Ganha-se em segurança, previsibilidade, mas isso também tem custos. É preciso investimento e a logística depende também da geografia das localidades. Nós só seremos competitivos com os grãos produzidos, tanto na parte do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso, como no norte do Mato Grosso, se nós utilizarmos a eficiência dos nossos rios. Se a gente quer navegar em hidrovias efetivamente, isso significa uma garantia de calado o ano inteiro, sinalização, controle, sistema. Eu não vejo outro caminho a não ser efetivamente contar com a iniciativa privada. E aqui a gente não está falando de recursos, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de operação mais ágil e eficiente. O potencial de que o país dispõe para criar e desenvolver hidrovias é considerável. O levantamento que a ANTAC realiza a cada 2 anos mostra que nós não exploramos de modo economicamente mais do que pouco mais de 19.200, ou seja, menos da metade do nosso potencial é aproveitado. A ANTAC identificou 6 hidrovias com potencial de serem concedidas. Hidrovia do Rio Madeira, Hidrovia do Rio Paraguai, Tocantins, Tapajós e Barra Norte, que é a saída do Rio Amazonas, né, em direção ao Atlântico, e a hidrovia Uruguai-Brasil, que é a hidrovia Lagoa Mirim. E se você pensa na navegação pelos rios como algo tranquilo, saiba que não é exatamente assim. Sem melhorias, sem manutenção, sem vigilância, pode-se ter sustos e prejuízos. Tem saqueamento de carga de balsa, que a gente tem invasão de canal pelo garimpo ilegal, que a gente tem uma série de assaltos às embarcações de combustível. Tudo isso, a gente da navegação interior gostaria de que a concessão, o operador do Madeira vai trazer para a gente uma segurança. Madeira agora, no auge da crise, a gente está trabalhando com 3 dragas de sucção e recalque. Lá no Mississippi eram 30 dragas disponibilizadas e operando ao longo de todo o ano. Na Europa a gente tem rios que são seriam muito menos navegáveis do que os nossos. E eles fazem intervenções gigantescas em seus rios porque eles sabem que isso é ambientalmente o mais adequado. Eu não estou minimizando a necessidade da gente fazer estudos para quando a gente vai fazer grandes intervenções. Grande parte do sistema Mississippi é feito de canais artificiais. É feito de canais que contam com eclusas. Quem é dessas regiões sabe que é preciso planejar bem. A concorrência de outros modais pode aumentar as opções, mas tudo deve ser bem calculado por quem produz e pelo poder público. Como não dá viabilidade pelo Rio Madeira, você imagina a hora que Lucas do Rio Verde tiver a ferrovia. Ele chega, você vai transportar de Vilhena a Lucas, vai dar em torno de 600 km. É mais perto do que você ir em Porto Velho. Você vai colocar na ferrovia, 2 dias depois, esse contêiner está lá em Santos, embarcando no navio. Então, você tem que ver agilidade e com um custo mais barato. O plenário do Senado comemorou em sessão solene esta manhã o Dia do Administrador. Administração é o ato de gerenciar negócios. Como destacou o vídeo institucional exibido no plenário, administrar é planejar, controlar e direcionar negócios, pessoas ou recursos. A lei que regulamenta a profissão de administrador e criou os Conselhos Federal e Regionais de Administração foi sancionada há 59 anos, no dia 9 de setembro de 1965. A ciência da administração é uma jovem senhora que, apesar da pouca idade, carrega a história de muitas lutas e também de muitas conquistas.
Por isso, a cada aniversário, nos reunimos para prestar homenagem a este grupo de profissionais que desempenham um papel fundamental na administração pública, na administração privada de nosso país. São administradores, tecnólogos e gestores em áreas da administração, mestres e doutores em administração e técnicos também em administração. Neste Dia do Profissional, dos nossos profissionais, celebramos não apenas as conquistas individuais desses profissionais, mas também o impacto coletivo do seu trabalho na construção de uma sociedade mais organizada, eficiente e próspera. Os participantes da sessão solene ressaltaram a importância de profissionais capacitados para a boa gestão pública. Em cargos técnicos, nós temos que ter técnicos, temos que ter um bom administrador, por exemplo, para poder pensar a médio e a longo prazo, para ter projeto de nação. Projeto de nação. E não tem outra forma de ter projeto de nação se não tiver um bom administrador. Eu quero aproveitar essa data, que é data comemorativa, mas também que é uma data de reflexão, para que a gente possa refletir um pouco, né, sobre a questão do administrador, né, no nosso país, dessa função tão importante, dessa profissão tão importante para todos nós. Nós estamos vivendo aí, inclusive, um momento de eleição municipal, onde se elege os prefeitos. E é incrível que ainda no século XXI, 2024, a gente ainda eleja prefeitos sem nenhum preparo de gestão. O grande problema do nosso país hoje é gestão. E isso, a gente precisa que os administradores se envolvam nisso e cobrem para que haja realmente pessoas capacitadas diante das instituições. E os senadores podem aprovar esta semana um projeto que cria o Estatuto dos Trabalhadores de Cooperativas. Outro tema em discussão é a saúde mental de crianças e adolescentes que tenham passado por situações traumáticas. Um dos projetos que está na pauta do plenário altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever atendimento médico e psicológico para filhos de vítimas de violência grave ou que tenham um dos pais encarcerados. O objetivo é evitar que essas crianças desenvolvam estresse pós-traumático. É fundamental o encaminhamento de crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis foram vítimas de violência grave para serviços de atenção psicossocial, a fim de abordar o problema antes mesmo que ele se torne mais grave e potencialmente irreversível. Em relação aos filhos de pessoas encarceradas, a situação é também delicada. Os mecanismos psicopatológicos são diferentes, mas o impacto sobre a saúde mental da criança e dos adolescentes pode ser equivalente ao da vivência de situação de violência. Os senadores podem votar ainda um projeto que cria o Estatuto Profissional dos Trabalhadores em Cooperativas. O objetivo é garantir a esses profissionais direitos como a fixação de jornada de trabalho, negociação coletiva e piso salarial. As normas previstas no Estatuto deverão ser aplicadas a todos os trabalhadores seletistas em cooperativas, independente das atividades desenvolvidas pela cooperativa ou por seus associados. Apesar da organização do setor, de sua força econômica e dos empregos gerados, ainda não há legislação própria no país dispondo sobre o Estatuto Profissional dos Trabalhadores que prestam serviços às cooperativas. Isso é exatamente o propósito deste projeto. Outro projeto inclui abordagens femininas no currículo escolar, para destacar contribuições de mulheres em eventos históricos, científicos, econômicos, políticos, sociais, artísticos e culturais. A justificativa do projeto destaca que, apesar do excelente desempenho escolar, as mulheres têm baixa representação no mundo científico, em razão do preconceito e desencorajamento. O projeto cria também a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, que deverá ser promovida todo ano na segunda semana do mês de março, nas escolas de educação básica do país. Nós vamos dar visibilidade e oportunidade para essas adolescentes e jovens como um todo saber que aquilo que ele criou
e que foi exitoso vai ser mostrado na sala de aula e para a população como um todo ver. Naquilo que depende do nosso esforço, nós estamos dando um recado, sim. Somos uma grande quantidade de aprovados em direito, em medicina, nos cursos mais concorridos desse país. O que precisa é nós. Essa semana vai mostrar que nós somos capazes, nós podemos e nós queremos. Tá certo. Está na pauta do plenário também um projeto que inscreve o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos foi deputado estadual e federal, ministro da Ciência e Tecnologia, 2 vezes governador de Pernambuco. Ele morreu em um acidente aéreo quando disputava as eleições presidenciais de 2014. Parlamentares da oposição entregaram nesta segunda-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, requerimento com pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O requerimento é assinado por 153 deputados federais e mais de 1 milhão de pessoas, em apoio ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha à advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. O Senado abriu hoje a exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra fica aberta no Salão Negro do Congresso Nacional até dezembro deste ano. Neste espaço cenográfico de 200 metros quadrados estão objetos, obras artísticas e imagens que contam a história dos 200 anos do Senado. Todo este acervo faz parte da exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. Em cada espaço das paredes e corredores, os visitantes terão acesso à história do Senado, contada a partir de 4 momentos históricos: Império, República, Ditadura e Redemocratização. Uma visão detalhada dos debates, decisões e personalidades que foram fundamentais na construção do país. Todos esses momentos o Senado sempre teve presente na história do Brasil, excetuando o período Vargas, onde ele foi desativado de propósito, né? Foi desmontado. E a gente tem uma participação decisiva, né? Os senadores têm uma participação decisiva em vários momentos importantes da história. Essa exposição é bastante feliz porque ela sintetiza a trajetória do Senado na história do Brasil e, ao fazer isso, na verdade, está sintetizando a história política do Brasil. Aqui, tudo foi pensado para oferecer uma melhor experiência sensorial ao visitante. Tela interativa que mostra o Palácio do Congresso Nacional em 3D. Outro exemplo é o uso de inteligência artificial para dar vida, movimento à obra que retrata a assinatura da primeira Constituição do país. E também temos como exemplo este painel pivotante, que mostra o Palácio Mourão, antiga sede do Senado no Rio de Janeiro, com características e curiosidades da época. Uma verdadeira imersão na história, onde passado e futuro se encontram. Você consegue, como pessoa, absorver muito mais e sair daqui com uma experiência muito mais tocante. É como voltar no tempo e estar um pouquinho próximo dessa história. Primeiro, é que é uma linguagem adequada para falar nos dias de hoje, né? Nós estamos falando de uma história de 200 anos com uma linguagem acessível às pessoas de hoje. Segundo, nós estamos com um intuito, uma vontade muito grande de trabalhar crianças e jovens. E não só é essa linguagem interativa, de inteligência artificial, moderna, que eles compreendem, mas também dá a possibilidade de viver, de tocar, de estar em algo que às vezes parece distante
que é o Poder Legislativo. A acessibilidade também estará presente em toda a amostra, com audioguias, maquetes táteis e monitores habilitados em Libras. A exposição é gratuita e ficará aberta até 10 de dezembro. As visitas acontecem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Salão Negro do Congresso Nacional. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Um problema de saúde que atinge o mundo todo. A campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro e este ano o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida. A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia. Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental, quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A política acontece muito nos bastidores e os bastidores, a mulher é totalmente excluída. A violência política de gênero impacta a qualidade da democracia no país? A violência política contra a mulher, ela é totalmente misógina, ela vai agredir a moral da mulher, seja lá em que for. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado.
Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel... Boa tarde, nós passamos a transmitir agora a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio de totem disponibilizado nessa casa. Os senadores presentes, presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia de hoje. Projeto de Lei número 557/2020, deputada Tabata Amaral. Projeto de Lei número 1551 de 2023, deputada Laura Carneiro. Projeto de Lei número 1825 de 2023, do deputado Rodrigo Gambelli. Passamos à ordem dos inscritos, que terão prazo de 10 minutos, por tempo de 10 minutos, para o uso da palavra. Vamos começar com quem? Senador Eduardo Girão, o senhor está de forma remota, o senhor está me ouvindo? Senador Eduardo Girão. Eduardo Girão, 10 minutos, usa a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Stilson Valentim. Que alegria vê-lo aí comandando, meu amigo, o Senado Federal, essa sessão não deliberativa, que fica meu protesto. Ontem não teve. É engraçado que toda vez, e a culpa não é sua, presidente, acredito que é de uma norma que foi baixada pela presidência do Senado no ano passado, de que só membros da mesa devem abrir sessões não deliberativas. Isso é uma covardia com a democracia. Acredito que nós precisamos ter voz nas sessões, quem é da oposição, quem é independente, para criticar o que tem que ser criticado. Então, me parece passar pano. O que aconteceu ontem já aconteceu umas 5, 6 vezes, eu registrei todas as vezes. A mesa do Senado tem o dever de rever essa decisão antidemocrática de que só senadores da mesa diretora podem abrir sessão. Acredito que qualquer senador pode abrir sessão tendo 2 no plenário. Foi sempre assim nos 200 anos
do Senado. E olha só a coincidência macabra que aconteceu ontem, né? Porque no final de semana nós tivemos uma grande manifestação no Brasil, né? Inclusive em várias capitais brasileiras, aqui em Fortaleza também, na Paulista foi a maior de todas, manifestação pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, essa foi a pauta. E tivemos a questão do ministro dos Direitos Humanos, dos escândalos sexuais aí, que teve o afastamento dele pelo governo Lula, e a gente ia repercutir isso ontem. Estávamos vários senadores esperando, senadora Damares, senador Exalci, senador Marcos Duval, e a gente não pôde falar dentro do Senado Federal. É o nível de deteriorização que a gente vive dessa Casa Revisora da República, não poder falar em seguida dos assuntos que estão incomodando o povo brasileiro, e aí ficou para hoje. Isso já tira um pouco a temperatura. Mas eu vou falar aqui, senhor presidente, já que o tempo é menor, e não é por acaso, segunda-feira, ontem seria 20 minutos, dava para abordar os dois assuntos, mas eu vou falar hoje sobre a questão das manifestações no Brasil no domingo, espetaculares. Brasileiro foi às ruas, brasileiro está indignado, principalmente com o Senado Federal, que tem sido omisso em relação aos abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, e que ontem, segundo o rito que nós combinamos há mais de 30 dias, eu anunciei dessa tribuna aí do seu lado direito que nós iríamos dar entrada no dia 9 de setembro num super pedido de impeachment, o maior de todos os da história do Senado Federal, que nunca cumpriu o seu dever constitucional de afastar o ministro. Acredito que a atmosfera está diferente e não temos como fugir ao nosso dever dessa vez. Foram elencados mais de 10 pontos com muita robustez, com muitos dados de crimes praticados que o Senado tem que averiguar. Quem fez esse pedido de impeachment não foram senadores, foram deputados federais, 153 deputados federais de todos os estados da federação. Juristas assinaram esse pedido de impeachment, como o constitucionalista Dr. Rodrigo Marinho, que é meu conterrâneo, também o Dr. Sebastião Coelho, que é alagoano, mas está radicado em Brasília há muito tempo, um ex-desembargador do Distrito Federal, extremamente corajoso e que tem se colocado diante, com muita coragem, dos abusos que nós estamos vendo no Brasil, em relação, inclusive, aos direitos humanos no nosso país. Inclusive, acredito muito que esse pedido de impeachment não tem como ser engavetado. Absolutamente, com o clamor crescente da sociedade. E hoje eu tenho uma excelente notícia para todos que estão nos assistindo, os brasileiros, brasileiras, que nós conseguimos 34 senadores até agora que se manifestaram já publicamente a favor da urgência do pedido de impeachment, né? Então, é muito importante que o Senado analise isso. Não temos atmosfera, não temos clima para outras matérias. Podemos até fazer virtualmente, hoje, amanhã, mas dentro do plenário não tem mais clima, porque a sociedade cobra e essa resposta ela tem que ser dada à população. Chegamos no fundo do poço. Não temos mais como dourar a pílula, como querer contornar uma situação que está insustentável, porque o brasileiro precisa de uma resposta da censura, dos vilipêndios que ele está sofrendo, que já está repercutindo fora do Brasil, com interpelação do Congresso americano sobre os poderes da República em relação a descumprimentos de acordos, né, com relação aí a gente vendo a liberdade de expressão e a violação dos direitos humanos. Já fomos um grupo de parlamentares na OEA, já fomos no Escritório do Brasil na ONU, já fomos conversar com senadores e deputados americanos e vamos continuar fazendo isso pelo bem do Brasil, para que a gente volte a ter democracia no nosso país, para que o medo vá embora,
que a população hoje tem, e diga-se de passagem, ela foi forçada a ficar sem uma rede social que usava muitas vezes para se conectar com as pessoas, para ganhar o seu dinheirinho divulgando os seus produtos, e foi tirado na marra por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive está lá no pedido de impeachment como a cereja do bolo desse pedido de impeachment robusto que a gente entrou. A população foi para as ruas com muita esperança, com muita fé, e nós não vamos decepcioná-los, porque nós precisamos, para os nossos filhos e netos, pelas futuras gerações, reequilibrarmos os poderes da República, porque o que está acontecendo hoje é brincadeira. O que está acontecendo hoje é um jogo de faz de conta, um jogo de cena, onde a gente viu as imagens do 7 de setembro em Brasília, uma democracia sem povo. E a gente viu na Paulista o povo sem democracia. Porque essa é a grande realidade que tem do temor dessas pessoas que estão censuradas nas suas redes sociais. Tem brasileiros hoje, presidente, com passaporte retido, jornalistas, inclusive, com conta bancária bloqueada. Isso não é normal numa democracia. Numa democracia onde o governo Lula dá sinais de flerte constante com ditadores como o da Venezuela, Nicolás Maduro, que fraudou a eleição. O mundo todo diz isso, se manifesta, e o governo Lula baixa a cabeça. Também não se podia dizer isso durante a campanha presidencial, da amizade dele com Maduro e nem com Ortega. Mas a verdade está muito na cara e veio à tona. E a gente precisa saber que não é por acaso que agora, também no ano eleitoral, vem aí a censura do X para os brasileiros. E quem é que mais se manifesta no X? Porque fala a linguagem do povo, está alinhado com princípios e valores do povo. São os políticos de direita, são os políticos conservadores. E foi tomado na marra, fechada essa rede, banida do Brasil, justamente no ano eleitoral. Isso não é por acaso e também é uma blindagem dos poderosos contra críticas. E se isso acontecesse numa rede social predominantemente de esquerda, por exemplo, senhor presidente, pode ter certeza que eu seria o primeiro a questionar, a denunciar, porque a liberdade e direitos humanos não é seletivo, são para todos. E coerência é muito importante na política brasileira, senhor presidente. E é isso que a população está vendo, está cobrando os seus representantes. Já chegamos a 34 senadores que se manifestaram, repito, desse super pedido de impeachment protocolado no Senado Federal. E a campanha está apenas começando. A campanha de mobilização. A gente chegando em 41 senadores que vão cumprir o seu dever, o juramento de respeito à Constituição brasileira. Pode ter certeza que não vai ter como não pautar esse pedido, amparar. Senador Eduardo Girão, eu vou dar mais um minuto para o senhor. Eu lhe agradeço. É só para finalizar, dizer que nós estamos combatendo esse bom combate junto com a população brasileira que está sedenta por justiça e está cobrando dos seus representantes de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas com firmeza. Que eles se posicionem, que eles digam o que é que pensam sobre esse assunto que tem inquietado toda a sociedade brasileira, que está com medo de se manifestar, mas está vencendo o medo, porque o Brasil merece liberdade, o Brasil merece justiça para todos, o Brasil merece paz. Um grande abraço, presidente, meu amigo, senador Stilson Valentim, que Deus abençoe a nossa nação e vamos continuar todos os dias cobrando para que voltemos a ter democracia e o reequilíbrio entre os poderes. Fora ditadura da toga. Muita paz, presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado pelas palavras. Agora, na sequência, o senador Paulo Paim. Querido
amigo presidente Chives Valentim, senhoras e senhores, senadores, senadoras, que estão nesse plenário, os que estão também à distância, como o senador Girão, eu venho hoje, presidente, fazer mais do que um apelo, fazer um pedido sincero, de coração, em nome do povo gaúcho, em nome da bancada gaúcha, em nome dos 3 senadores, em nome de todos os deputados estaduais, federais, ao governador do estado, os prefeitos, porque hoje, presidente Stevenson, esse plenário vota o projeto de lei 3.117 de 2024, que permite a dispensa de licitação para compras e obras em caso de calamidade pública, cujo texto incorporou a MP 1221. O projeto oriundo da Câmara foi proposto pelos deputados José Guimarães e Dionilson Macon, com a relatoria do deputado Bongás. Tem o objetivo de flexibilizar as regras de licitação para todos os estados em estados que se encontrarem ou venham a se encontrar em situação de calamidade pública. O relatório na Câmara incorporou também a MP 1216 de 2024. Aqui no Senado, eu sou o relator do PL 317. E aqui nós tivemos que incorporar mais 2 MPs. Todos sabem que 2 foram incorporadas, tivemos que incorporar mais 2, que estão com o seu tempo de validade esgotando. Quando incorporamos mais 2 MPs, no caso, a 1226 e a 1245, foi motivado pelo esgotamento do prazo. E se as MPs caducarem, quem perde nesse momento, claro, é principalmente o povo gaúcho. Mas todos perdem, que nós estamos transformando a MP em lei. Quero deixar claro, amigo Stevenson, que embora motivadas pelas enchentes de maio desse ano e as últimas no Rio Grande do Sul, essas regras de licitação da MP 1221 de 2024 poderão ser aplicadas em qualquer situação de emergência com calamidade pública em todo o país. A aprovação do relatório de nossa autoria, que sou relator, é fundamental para que o Rio Grande do Sul tenha reais condições de se reerguer, garantindo mínimas condições para que micros, pequenos e médios empresários, médios produtores rurais e agricultores familiares possam seguir adiante, retomar suas vidas e buscar novamente o seu sustento e viabilizar o seu negócio. O projeto, presidente, e senhores e senhoras, facilita a obtenção de empréstimos e créditos, com menos burocracia e destrava os processos, o que permitirá que eles voltem a produzir, gerando riqueza, emprego, renda e qualidade de vida para a nossa gente. Sublinho, senhor presidente, aqui no Senado incorporamos 2 MPs. A 1226, 2024, que aumenta a participação da União no Fundo Garantidor de Operações de Crédito para o produtor rural. E a 1245, 2024, garantindo mais 1 bi, totalizando 3 bi para o limite de subvenção econômica.
repito, o setor produtivo que mencionei necessita urgentemente de crédito e facilidade para produzir nesse momento de pós-tragédia climática. Precisa de ajuda e de muita ajuda. Ainda há muito a ser feito. O PRONAMP, senhor presidente, micro e pequenas empresas, o PRONAF, agricultura familiar, e o PRONAMP, para médio produtor rural, são instrumentos fundamentais que precisam ser ativados com urgência para os nossos brasileiros sul-rio-grandenses. Meu gabinete tem recebido inúmeras mensagens de entidades, de empresários, de trabalhadores do mercado, pedindo a aprovação desse projeto num verdadeiro apelo de socorro ao Senado. Eu faço esse mesmo apelo com sinceridade a esse plenário, para que a gente aprove essa matéria hoje, para que ela possa, inclusive, voltar para a Câmara. E lá eles estão esperando para votar amanhã. Me junto aqui a todas as vozes de gaúchos e gaúchas, e falo, tenho certeza, em nome dos 3 senadores do Rio Grande, ao setor produtivo, aos trabalhadores, aos homens e mulheres do campo e da cidade, e de todas as correntes de pensamento. A economia do nosso Estado foi atingida em 80%, prejudicada de forma devastadora. Vimos que presido a comissão de 8 senadores e fomos ao Rio Grande do Sul por mais de uma vez, está previsto mais uma agora em novembro. Vimos cenas tristes de pessoas que perderam tudo, documentos, fotografias que contam a sua história, casas, comércio, propriedades, indústrias, fábricas. 2,3 milhões de pessoas foram atingidos em 471 cidades afetadas. O apelo, senhor presidente, e sei que temos o apoio do Colégio de Líderes, temos o apoio do presidente da Casa, temos o apoio da mesa, que o Senado vote e aprove hoje. Sabemos que esse projeto não é o ideal, claro que não é, mas é o possível. Agradeço de pronto ao Colégio de Líderes de todos os partidos, presidente, ao presidente Rodrigo Pacheco e a todos os senadores e senadoras do nosso Senado da República por terem concordado que, embora o relatório, eu, depois das emendas que surgiram, apresentei, creio eu, botei no sistema 14h, faço um apelo para que a gente vote esse projeto e que ele, então, possa, devido aos ajustes, voltar para a Câmara dos Deputados, senhor presidente. E faço isso ciente do dever cumprido, esse povo tão sofrido que está aqui numa resistência permanente, que é o Rio Grande do Sul. Por fim, presidente, eu queria só encaminhar a Vossa Excelência que requeiro, no termo do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a exerção em ata de aplauso aos atletas e ao Comitê Paralímpico Brasileiro pelo excelente desempenho nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Requeiro ainda que seja enviada a cópia do presente voto, conforme dados anexos. A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas foi conquistada no ano de 1976, nos Jogos de Toronto, no Canadá. Desde então, o Brasil vem recebendo destaques em todas as edições às quais participa. Na competição desse ano, ocorrida em Paris, a grande dedicação dos nossos atletas, somada ao excelente trabalho desempenhado por todo o Comitê Paralímpico... 15 segundos. A melhor campanha do Brasil na história dos Jogos. Foram batidos recordes nas categorias disputadas e o país alcançou o inédito 5º lugar no ranking geral.
foram conquistadas, presidente Stevenson, 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata, 38 de bronze. Quase 50% dessas medalhas foram obtidas por mulheres. Sem dúvida alguma, o Brasil se consagrou como uma potência mundial nos esportes paralímpicos. Aí eu termino, senhor presidente, só dizendo, nesse sentido, saúdo aos atletas e toda a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro pelo brilhante desempenho nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Obrigado, presidente Stevenson. Obrigado, senador Paulo Paim. Dando sequência, o senador Esperidião Amin, ocupar a tribuna. Boa tarde a todos. Quero saudar essa ilustre dupla potiguar que engrandece esta sessão do Senado com a sua presença e agradecer a forma cortês e jovial, simpática que me recebem. Eu venho aqui, senhor presidente, senador Flávio, senador Cleitinho, eu venho aqui para não apenas bater o ponto. De alguma forma eu estou aqui batendo o ponto e dizendo presente. Mas estou aqui carregado de convicção e de preocupação. A convicção é de que o Senado não pode se omitir, nem pode abrir mão de examinar e decidir sobre o pedido de impeachment apresentado ontem à tarde e que tem repercutido de maneira controversa. Alguns reconhecem que o Senado cumpre e cumprirá com a sua obrigação de apreciá-lo, apreciar o conteúdo das ponderações, das indicações de abuso de autoridade, várias indicações de abuso de autoridade praticadas e também há o sentimento de que esse requerimento vai ter o mesmo destino dos anteriores, ou seja, vai ser engavetado e arquivado definitivamente num fim de ano, como já aconteceu. E o senador Stevenson sabe disso. No início do ano de 2021, foram arquivados sumariamente 27 requerimentos de impeachment, promovidos por cidadãos e por senadores da nossa legislatura. Então, há este sentimento controverso. Olha, tem que pôr um freio ao abuso de autoridade. Como disse ainda no sábado passado, e de maneira muito comedida, senador Cleitinho, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem que dar um freio. Ele foi muito suave na frase. Porque na semana passada, exatamente na semana passada, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciava: não vai demorar muito para ser arquivado o inquérito 4781, que é a mãe desta barbaridade, ou o pai, ou o monstro que tem criado filiais do inquérito 4781, chamado inquérito do fim do mundo, derivam vários outros. O último deles é o 4792, também sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem como objetivo o quê? Investigar o vazamento. Quem é que vazou as verdades? Porque nenhum daqueles fatos que demonstram a forma absolutamente
equivocada, maldosa, como vem sendo conduzidas as investigações, quer dizer, não é se a investigação está sendo uma contravenção, um crime. Não, o crime é o vazamento. É a sociedade descobrir isto. Então, quem é que delatou o crime? Esse é o escopo da última criatura do inquérito 4781, que eu já falei, não posso dizer que fiquei careca, e todos ficaram careca de saber, que esse inquérito é a causa de tudo. É dele que derivam julgamentos, investigações seletivas e decisões, muitas delas tomadas com base num processo secreto, em plena democracia. E há 5 anos e meio que isto está existindo no nosso país. Se o próprio presidente do Supremo diz que em breve vamos acabar com isso, ele está reconhecendo que isso é uma anomalia. E eu não quero ficar isento disso. Eu quero ser julgado pela minha posição. Eu sou a favor de que o Senado vote este pedido de impeachment. Se abre ou se não abre. Eu quero que o meu nome seja conhecido. E o de todos os outros senadores e senadoras. Todos temos o direito e, acima de tudo, o dever de nos posicionar. E eu estou aqui para bater o ponto, ou seja, para dizer presente, eu não vou fazer olhar de paisagem diante do que está acontecendo. Porque há muito tempo essas exorbitâncias ultrapassaram o limite do razoável e do tolerável. A situação criada a partir do início da fundação do inquérito 471, essa história é terrível. Tem que ser objeto de uma análise criteriosa e quem tem que fazer essa análise é o Senado Federal. É a Constituição que diz isto. É o Senado Federal que tem que apreciar se o inquérito deve ser aberto ou não, o impeachment deve ser aberto ou não, e dar sequência a ele na forma da Lei 1079, de 1950. Eu estou aqui, portanto, para cumprir um dever, com absoluta convicção e com preocupação. Qual é a preocupação? De, mais uma vez, tentarem enganar a sociedade brasileira. Mais uma vez, deixar a coisa esfriar para, no final, arquivar tudo numa virada de ano, como já aconteceu. Então, nós que já vimos isto acontecer, não podemos dizer que não sabíamos que isso podia acontecer. Sabemos e temos que lutar para que isso não ocorra. O que o plenário vai decidir é decisão soberana. Nós temos que nos conformar, porque isso é uma casa democrática e que deve prevalecer a democracia. Mas vamos debater, vamos expor exaustivamente, não apenas as razões que constam do requerimento, da denúncia feita ontem, mas tantos outros fatos que estão acontecendo aos borbotões. Vamos analisar também as omissões que ensejaram, por exemplo, as condenações de pessoas que teriam praticado atos atentatórios à democracia sob o manto do vandalismo no dia 8 de janeiro do ano passado. Portanto, presidente, este é o sentido da minha presença aqui, é a minha convicção, e da preocupação eu extraio a seguinte lição: nós não podemos descuidar deste assunto. Todos os dias nós vamos ter que cobrar, remotamente ou presencialmente, que o Senado aprecie este requerimento, esta denúncia, este pedido de impeachment que foi ontem apresentado solenemente, publicamente, aqui no Senado Federal. Muito obrigado e que Deus nos proteja do arbítrio e que Deus nos permita acessarmos a justiça. Muito obrigado. Nós não somamos, né, senador Espírito de Homem? Acho que quando o senhor me citou,
fez referência justamente a estarmos aqui desde 2019 e os pedidos anteriores de impeachment já foram até esquecidos, porque os atuais faz os anteriores ficarem cada vez menores com os arbítrios que estão acontecendo, porque justamente não foi saneado em 2019. Não quisemos incendiar, né, a República Federativa Brasileira em 2019 ou em 2020, quando tudo isso começou, e agora estamos sofrendo a consequência. Obrigado pela fala, senador Esperidião Amin. O senador Eduardo Girão pede pela ordem. Senador Eduardo Girão, o senhor está ouvindo? Senador Eduardo Girão, não. Então, agora, na sequência, senador Marcos Rogério. Mas se o senhor quiser ficar na sequência, então, senador Cleitinho. Senhor presidente, boa tarde aos senadores e senadoras, à população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Quero mostrar aqui uma fala, agora um texto aqui do nosso ex-presidente Bolsonaro, que colocou aqui nas redes sociais dele, e colocou um vídeo também que eu vou colocar aqui o áudio aqui do atual presidente Lula, né? Lula aguarda a contagem física, papel impresso dos votos, para declarar ou não Maduro reeleito. E agora, como ficam as eleições de 2022 no Brasil com as urnas eletrônicas sem impressão? Lula afirma que não confia nas urnas eletrônicas sem impressão de votos. Vamos escutar a fala do Lula aqui. Foi a entrevista que o Lula deu. Aqui, ó. Só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. As urnas da Venezuela, só para você ter ideia... Pessoal, esse aí é o atual presidente Lula. Então, assim, para acabar com essa polêmica, tem uma PEC minha aqui do voto impresso, voto aditável, está na CCJ, vamos colocar ela para votar. Eu acredito que se passar aqui no Senado, aqui, passar na Câmara também, o Lula vai sancionar, né? Ele acabou de falar aqui, ó. Então, vamos acabar com essa polêmica, gente. Vamos fazer o que o povo quer, até porque quem vota é o povo, e o povo quer mais segurança. Então, vamos votar o mais rápido possível. Eu peço, pelo amor de Deus, né, a CCJ que coloque esse projeto meu para votar o mais rápido possível. Como a gente já escutou aqui de senadores, isso aqui é soberano, isso aqui é democrático. Vota conforme a sua consciência. Se você é a favor, vota a favor. Se você é contra, vota contra. Mas a gente precisa colocar o mais rápido possível aqui, porque é o povo que está pedindo. É o povo que vota. O povo quer segurança. Vocês não obrigam o povo lá a votar? O povo não tem que ser obrigado a ir lá votar. Então, ele quer votar da melhor maneira que ele vê votar com segurança. Então, a gente precisa colocar essa PEC minha aqui do voto auditável, até porque eu tenho certeza, depois dessa fala do Lula aqui, ele não vai vetar não, viu, gente? Ele vai sancionar. E falando aqui sobre o que aconteceu, né, sobre ontem, né, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, primeiro eu queria valorizar aqui o presidente que está aqui na mesa agora, aqui, o Stiverson, e junto com o Cajuru também. O Cajuru me mandou aqui, acho que o primeiro pedido de impeachment que teve aqui na legislatura, se eu não me engano, de 2019, quem assinou foi ele e você. E acho que foi junto com o Caio Coppola, se eu não me engano. Então, assim, eu quero valorizar aqui cada senador aqui que está dando a cara para bater, que está vestindo a camisa aqui do povo brasileiro. E fique claro aqui que eu respeito os 80 senadores, mas eu vou valorizar aqui todos aqueles que estão assinando, e inclusive o Cajuru já assinou essa também, viu, Stiverson? Você também já assinou essa também. E a gente pede aqui, ó, chegou mais 2 senadores, parece, se eu não me engano, assinou. Eu vi no Instagram do Nicolas aqui, parece, se eu não me engano, foi o Lucas, e mais a professora Dorinha que assinou. Então, a gente chegou a 34 assinaturas. Pelo que eu estou entendendo aqui, gente, a gente precisa fazer 41.
para que possa ser votada aqui a admissibilidade aqui, e aí, né, faça a comissão, e fazendo a comissão, gente, vai investigar. Primeiro passo, tá, gente? É investigação. Não está fazendo impeachment dele já, não. Tem todo um processo para ser feito. E como ele gosta de investigar todo mundo, por que ele não pode ser investigado? É isso que eu não consigo entender. Você tem que ser investigado também, hein? Você investiga aqui todo mundo, você é uma pessoa pública. Você recebe dinheiro público. Então, o que a gente pede aqui, o Pacheco aqui, porque o Pacheco sempre fala muito sobre questão de precisa pacificar o país, concordo com ele, e a melhor maneira que tem para pacificar esse país nesse momento agora é colocar o STF e o ministro Alexandre de Moraes no devido lugar deles. Eles têm que entender o que é a competência deles. A nossa competência aqui é legislar e fiscalizar, e nós fomos eleitos pelo povo, eles não foram eleitos pelo povo. E o que mais me chama a atenção, que impeachment a Dilma, que foi eleita pelo povo. Por que os senadores aqui não têm culhão agora para poder também impeachment o ministro que não foi eleito pelo povo? A Dilma foi impeachmentada tanto pelos deputados federais e tanto pelos senadores, ela foi eleita pelo povo. Esse aí não, pelo contrário. Ele foi eleito por nós, eu não votei, né? Mas ele está na cadeira dele porque foi indicação de senadores, foi voto de senadores. Então, se não está servindo, tem que impeachment sim. E eu canso de falar isso, Cleitinho, cuidado, que eles vão te perseguir. Eu já falei para vocês aqui, ó, o medo de perseguição, ó. Sabe por que eu falo isso? Isso é o maior respeito. Não é porque eu sou o cara, eu sou Jesus Cristo, eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu entrei aqui limpo. Eu não tenho que temer isso. Eu não tenho que ter medo disso, não. Porque eu não fiz nada de errado até agora. Tem quase 2 anos que eu estou aqui. Eu não fiz desvio com emenda, eu não pedi propina de emenda, eu não faço nada de errado aqui, eu não desvio dinheiro, eu não coloco dinheiro dentro da cueca. Então, por que vai me perseguir? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo o que a minha atribuição me manda fazer. E que o povo, 4,5 milhões lá em Minas Gerais, votou em mim, foi para me fazer isso. Foi para poder representar o povo. E eu estou fazendo exatamente o que o povo pediu. Então, quero aqui valorizar os 34 senadores. Ô Girão, você está aí assistindo aí, pede a ordem aí e fala os 34 senadores para mim, por favor. Que eu estou sem a lista aqui para a gente poder valorizar. Fala aí para mim. Pede ordem aí, pede aí. Pela ordem, senhor presidente. Mas não vai usar a ordem em 10 minutos, não. Usa só os 2 para me acabar. Não, rapaz, parece que a gente combinou, né? Tá parecendo que a gente combinou, mas não combinou não, tá? Eu tô com a lista aberta aqui, ó. Então fala e valoriza aí para nós aí. Tô com a lista aberta, mas antes, Cleitinho, eu tenho que reiterar o que você acabou de dizer. Eu tinha pedido pela ordem antes para dizer que o senador Cajuru é um dos pioneiros desse pedido de impeachment do ministro Moraes. Ele teve a iniciativa a partir da execução ali do pedido de impeachment feito pelo Caio Coppola, jornalista, que recolheu 5 milhões de assinaturas. E naquele momento, o senador Cajuru, que estava liderando ali, o senador Stevenson, que por acaso está aí na presidência, nós fomos andando das nossas salas juntos até o gabinete do presidente na época, Rodrigo Pacheco, tinha acabado de assumir, e a gente entregou esse pedido de impeachment, que é mais um que está engavetado na presidência do Senado. Olha aí, se você somar 5 milhões de assinatura do Caio Coppola com mais 1,5 milhão dessa aí, você tem 6,5 milhões de assinatura de brasileiros de pedido de impeachment. Eu não sei o que é que está esperando mais. Sinceramente, eu não sei o que é que está esperando mais, depois das manifestações, inclusive das ruas aí. Mas vamos lá. Atendendo o pedido do Cleitinho, os votos a favor dos senadores aqui do impeachment, que possa ter o processo seja analisado e votado, né? Alan Rick, Alessandro Vieira, astronauta Marcos Pontes, Beto Martins, Carlos Portinho, Castelar Neto, que está no lugar aí do nosso... é o suplente do nosso querido Carlos Viana, Cleitinho, esse que está na tribuna aí do Senado, Damares Alves, esse que vos fala, Eduardo Girão, Eduardo Gomes, Espiridião Amin, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Jaime Bagatoli, Jorge Cajuru, Jorge Seife, Lucas Barreto, Luiz Carlos Reis, Magno Malta, Márcio Bittar, Marcos Duval, Marcos Rogério, Nelsinho Trade, Plínio Valério, professora Dorinha Seabra, Rosana Martinelli, que está no lugar do nosso querido Wellington Fagundes, é a suplente, Sérgio Moro,
Stevenson Valentim, Tereza Cristina, Vanderlan Cardoso, Wilder Moraes, Zequinha Marinho, deixando claro também que o nosso colega Flávio Azevedo é o suplente aí do senador Rogério Marinho. Então, são 34 assentos da federação, 34 senadores. Espiridião Amin, você falou? Falei, Espiridião Amin, falei. E a expectativa que tem, pelo que eu estou sabendo, é de mais um até daqui a pouco. Então, pelo menos hoje, devemos fechar aí com 35, ou seja, está faltando apenas 6. Se a gente chegar nos 35, pelo que tudo indica nas conversas, vai ficar faltando apenas 6 para que tenha a maioria do Senado, para que a gente possa aí ter agilidade nesse processo e colocar a digital de cada um sobre a verdade que precisa se restabelecer no Brasil através do reequilíbrio entre os poderes. Obrigado, Cleitinho. Obrigado, senador Stevenson. Eu que agradeço. Presidente, eu vou finalizar aqui. É só falar para toda a população brasileira, né? Vamos chegar a 35 assinaturas, precisando de mais 6 aqui para mostrar que a gente é a maioria aqui dentro do plenário. E com isso aqui, o presidente Pacheco possa colocar aí para votar dissimilabilidade. Eu nunca vi uma palavra tão difícil, gente. Mas para votar para colocar aqui para votar, para abrir essa comissão, para que depois a gente vote o impeachment. Lembrando que o impeachment, gente, são 54 votos. São 2/3 aqui do Senado aqui. Então, o que vai fazer agora é uma investigação, não é isso, nosso professor? 41, estamos com 34. Se chegar a 35, vai ficar faltando 6. Então, quero aqui valorizar todos os senadores, né, que já assinaram, e que a gente peça aqui também os outros senadores também, que possam assinar também, que a gente vai fazer aqui, gente, é uma investigação, que é a nossa prerrogativa. E depois, faça a comissão e entre para votar aqui os 54 senadores. E que fique claro aqui que o plenário vai ser soberano, que a gente fala de democracia aqui, vota conforme a sua consciência. Vota aqui, se for para votar a favor do ministro Alexandre de Moraes, defender ele, suba aqui e defenda ele, né? Eu vou subir aqui e vou falar sempre que eu vou votar a favor do impeachment dele, vou sempre questionar ele, vou sempre cobrar ele não me representa. Então, assim, faça aqui o que a sua consciência manda fazer, como a minha consciência está mandando fazer aqui. Respeita a decisão de cada um. Mas eu espero também que o presidente Pacheco também respeite a decisão já de quase 35 senadores. Como eu falei, o presidente Pacheco sempre está falando aqui sobre a questão da gente pacificar esse país aqui, de trazer um equilíbrio. Então, a melhor maneira que tem para fazer isso também é a gente colocar o STF, né, no devido lugar dele, junto com o ministro Alexandre de Moraes. A gente precisa fazer isso dentro, né, da democracia que a gente sempre fala, democracia. Então, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. E quero aqui finalizar, presidente, dizendo o seguinte, que eu acho que nós, senadores aqui também, se vamos chegar a 35 assinaturas ou mais, caso isso não aconteça, vamos obstruir as pautas. Que fique claro, igual o próprio Paulo Paim está dizendo aqui do Rio Grande do Sul, aqui, que é para o Rio Grande do Sul, a gente tem que pegar e tem que votar assim, tudo que for para o povo. Se falar agora para mim que vai votar um projeto para reduzir o imposto, eu voto agora, todos. Agora, se vir com um projetinho aqui para aumentar imposto, esses dias para trás tinha um projeto aqui para poder flexibilizar a lei da ficha limpa, isso aqui a gente tem que obstruir. Isso é para favorecer Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, que deve... o Sérgio Cabral, gente, eu sempre falo isso, para ele pagar a pena dele, ele tem que ressuscitar umas 4 vezes. É 400 anos. 400 anos. Aí vem agora, vir falar comigo, que eu tenho que votar aqui para flexibilizar aqui uma lei de ficha limpa, para beneficiar esses caras. Que o projeto é da filha do Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha aí que andava para Dubai com a mulher dele lá, ó, sai fazendo compra, gastando dinheiro em hotel mais caro do mundo, com dinheiro público. Se a mulher dele, a filha dele tivesse consciência, nunca mais votava nele. E se esse país fosse sério, esse cara nunca mais seria candidato. Não teria negócio de 8 anos para ele, não. É prisão perpétua, nunca mais disputar a eleição. Se esse país fosse sério. Se esse país fosse sério, os condenados não estavam presidente da República, não. Viu? Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, senador Cleitinho. Agora até a tribuna, meu conterrâneo, amigo, senador Flávio Azevedo. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, presentes ou que estão online. Há pouco tempo eu vi aqui o senador Cleitinho expressar sua enorme indignação com a forma como está sendo tratado um pedido feito
por 44% dos senadores dessa casa. Eu vi aqui também o senador Espiridião Amin iniciar um pronunciamento, também há pouco tempo, dizendo que estava aqui chegava para fazer o discurso dele com uma certeza que era a certeza de que estava no caminho certo, no caminho de sua consciência e no caminho das necessidades que o Brasil tinha. E que necessidade é essa? Não é a necessidade de querer fazer o impeachment, pura e simplesmente, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É a necessidade de que seja dado a oportunidade constitucional aos senadores da República, 44% desses senadores, de analisar a procedência ou não de um pedido de impeachment. Vamos tentar deixar mais claro ainda o que foi dito aqui pelo senador Cleitinho, o que foi dito aqui pelo senador Espiridião Amin. Essa primeira etapa é uma etapa de pedido de análise dos atos ilícitos ou não cometidos por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, se nós, senadores, não temos o direito de analisar um pedido desse, de 34 senadores, aliados a 157, salvo engano, deputados federais e 1.400.000 pessoas, quais são os direitos que nós, senadores, temos? Se uma única pessoa, no caso o presidente, é capaz de dizer não. Senhores senadores, eu digo não para vocês, e sem justificar. O máximo que ele pode ter é uma opinião, eu não sei exatamente como é o nome, eu sou novo na casa, mas vou chamar de assessoria, da assessoria do Senado, assessoria jurídica do Senado. Baseado nelas, é lido um parecer e o presidente, uma única pessoa, manda arquivar um pedido feito por, volto a dizer, a insistir, por 44% dos membros dessa casa. Então, para encerrar, presidente, é uma questão simples. Ninguém quer cometer arbitrariedades com ninguém. Nós estamos recebendo no dia a dia notícias de arbitrariedades. Nós queremos analisar um pedido. Caso esta análise seja uma análise favorável para a abertura de um impeachment, se abre o impeachment. Caso contrário, se manda arquivar o processo. Mas uma única pessoa, no caso o senhor presidente desta casa, mandar arquivar um processo, ou um pedido, desculpe, com tamanha amplidão de apoiadores, aí me permitam os senhores senadores, me permita o presidente desta casa, mas isso é uma arbitrariedade sem tamanho. E eu uso o termo arbitrariedade para não usar outros termos mais fortes, que a educação e o respeito que eu tenho por esta casa me fazem me conter e encerrar aqui as minhas palavras. Obrigado, presidente. Nós te agradecemos, senador Flávio Azevedo. Estamos recebendo aqui na tribuna, já que está caminhando na galeria, eu ia dizer, está encaminhando para a tribuna o senador Marcos Rogério, e estamos recebendo nas galerias aqui os alunos da Escola Estadual da Polícia Militar de Goiás, de Anápolis. Sejam bem-vindos, viu? Eu ia dizer de pé 1, 2, mas está tudo bem. Está tudo bem. Se eu fizer, tem reflexo? De pé 1, 2? 3, 4. Muito bom.
Parabéns, comandante. Parabéns, viu? A gente percebe, senador Marcos Rogério, é nítido a educação cívico-militar, a educação que dá ordem e disciplina, é a educação que forma não só estudantes profissionais, mas cidadão. Cidadão que justamente vai estar bem distante da periculosidade que a rua oferece. Parabéns por esse trabalho, viu? Lindos vocês. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Pode sentar, descansar. Uma palavra, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, nobre senador Stevenson Valentim, um prazer poder ocupar a tribuna no dia de hoje para tratar de assuntos que são da maior importância para o país. E eu quero dividir a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar sobre o pedido de abertura de processo de impeachment que um conjunto de deputados e representantes da sociedade apresentaram ontem ao Senado Federal. E, na sequência, eu vou falar sobre as queimadas na Amazônia brasileira e por todo o Brasil. Primeiro, dizer que o Senado Federal recebeu ontem um conjunto de deputados, são mais de 100 deputados federais, brasileiros, que vieram aqui protocolar um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu observei, senador Espíridão Amin, vários jornais e também canais de televisão noticiando que senadores retiraram a assinatura de apoiamento ao processo de impeachment. Eu fico me perguntando, porque fala-se tanto em desinformação, em fake news, e aí você assistir ou ler de veículos que são veículos sérios, praticando desinformação e fake news. E aí minha assessora me mandou uma mensagem perguntando, olha, tem senador retirando o apoiamento? Não, não tem. Porque os senadores optaram por não assinar a peça que pede a abertura do processo de impeachment. E por qual a razão? Por uma questão de coerência. Por uma questão de coerência. Veja, Alexandre de Moraes é acusado de quê? De crime de responsabilidade. Em razão de quê? De desrespeito às leis, de desrespeito às normas, por atropelar o processo, por não respeitar o devido processo legal. Ele é o delegado de polícia, ele é o promotor e é o juiz. Manda prender, manda soltar, manda censurar. E atua também como vítima, e não tem suspeição. Então, veja bem, se uma das acusações é justamente pelo fato dele desrespeitar as regras e assumir o papel de acusador e de julgador, ora, como é que o senador da República, o Senado Federal, vai praticar a mesma coisa? Porque quem assina uma petição de abertura de processo de impeachment, quando é instaurado o processo e que você tem ali o enfrentamento dos fatos, você tem a oitiva, você tem o depoimento daqueles que subscreveram, daqueles que foram os autores da denúncia. Eu não sei se os senhores que estão aqui se recordam, no impeachment da ex-presidente Dilma, na época, a deputada Janaína Pascoal, na época não era parlamentar, foi uma das autoras do pedido de impeachment, foi lá prestar o seu depoimento, né? Os outros dois autores também foram lá para poder sustentar para os deputados na época as razões que levaram à denúncia. Ora, então senadores que eventualmente assinassem essa petição para iniciar o processo de impeachment, teria que, num momento, estar na cadeira como alguém que acusa, e aí depois de terminar de fazer o processo de acusação, o acusatório, teria que voltar e sentar na cadeira do que vai julgar. Olha a incoerência. Aquilo que os juristas, a academia e o parlamento critica que o ministro está fazendo, que ele descumpre a Constituição, descumpre as leis do Brasil, que está acabando com o sistema acusatório, é uma vergonha, senador Seif.
O sistema acusatório no Brasil, o papel do Ministério Público está sendo jogado no lixo. Não tem mais. E aí, o Senado vai fazer. Não, o Senado vai acusar, os senadores vão acusar e depois eles mesmos vão julgar. Seria incoerente. Então, optou-se por não assinar. Os senadores não assinaram. Portanto, quem não assinou não retira a assinatura. Então, o que a imprensa começou a divulgar, parte da imprensa, na verdade é uma desinformação. Não houve nenhuma assinatura de nenhum senador nesses pedidos. Quem assinou os pedidos foram deputados federais e representantes da sociedade devidamente habilitado, preenchendo todas as condições materiais, formais para isso. Outro aspecto que eu queria destacar é que muita gente está perguntando, não, mas o processo foi dado entrada no pedido de impeachment. Qual é o passo a passo agora? Bom, o primeiro passo, ele é dado pelo presidente da Casa. Vai ouvir a advocacia do Senado. É a primeira manifestação que tem. E eu espero que seja apenas uma manifestação técnica, porque não cabe à advocacia do Senado adentrar o mérito da questão. A advocacia do Senado não tem a autoridade para decidir sobre essa questão. A quem a Constituição e a lei reservou autoridade e competência exclusiva para decidir sobre o processo de impeachment? Plenário do Senado Federal. A mesa diretora do Senado tem importância, mas não tem essa competência. O presidente do Senado é o presidente da Casa, mas não foi reservada ao presidente do Senado a competência para decidir sobre isso. A quem a lei, o regimento, e veja, mesmo uma ADPF, que foi julgada no Supremo, que tratou sobre o rito do impeachment, a quem atribuiu competência? Plenário do Senado Federal, ninguém mais. Ninguém mais. Não tem nenhum outro órgão fracionado, técnico, político, que tem poder de decisão. Ah, mas tem uma comissão especial que é criada para poder fazer lá o parecer quanto à admissibilidade ou inadmissibilidade. Também não tem competência. Vai fazer um parecer, mas a palavra final, se admite ou inadmite, se aceita ou se não aceita a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, é do plenário do Senado Federal. E aqui começam alguns esclarecimentos. São 3 fases do processo. A fase de admissibilidade, vai para a comissão, volta para o plenário e vota-se uma vez. A fase de pronúncia, e depois da pronúncia, sendo pronunciado ao afastamento das funções. E a última fase é a fase onde você vai declarar se você vota pela perda da função, pela cassação, pelo impeachment ou não. São 3 votações. E aí um detalhe. Nas 2 primeiras votações, o que diz o regimento do Senado Federal, o que diz a Lei 1079, o que diz a DPF do Supremo Tribunal Federal. As 2 primeiras votações, presente a maioria absoluta, maioria simples. Se tiver 41 senadores presentes no quórum do Senado Federal, a maioria, 21, 22 deputados federais, não tem, senadores, não tem a necessidade, tem que ter 41 a favor. Não, presente a maioria absoluta, ou seja, 41 senadores, a maioria simples. Em que momento que você tem 2/3 necessários? Em que momento que são necessários 54 votos para aprovar? Na última votação, naquela que pode cassar ou absolver, impeachment ou não o denunciado. Apenas nessa ocasião. Esse é o passo a passo do processo de impeachment no âmbito do Senado Federal. Repito, a competência exclusiva, a prerrogativa, a autoridade é do plenário do Senado Federal. Então, o processo foi apresentado ontem ao presidente do Senado, hoje foi colocado no sistema do Senado Federal, portanto ele passa a tramitar formalmente a partir de hoje no Senado Federal. Espero que realmente essa parte inicial da burocracia, do parecer interno da advocacia e o despacho da mesa, porque a mesa é quem recebe, a mesa recebe
e deve incluir na sessão seguinte do Senado Federal. A questão é que entre o protocolo até chegar na mesa, normalmente leva um tempo que não é o natural. Já tivemos processos aqui que demoraram anos, né? Agora, diante da gravidade das denúncias e diante da expectativa da sociedade brasileira, o apelo que fizemos ontem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que desse celeridade com relação a isso, né? A questão de mérito, se vai votar por impeachment, se vai votar ou não vai votar a favor de impeachment, isso é uma questão de cada um. Cada um olha para os fatos e vai verificar. Houve crime de responsabilidade, não houve crime de responsabilidade, e vai dar o seu voto livremente. Então, esse é o caminho. Senhor presidente, eu quero, a última fase da minha fala, se Vossa Excelência me permitir, apenas rapidamente, trazer aqui um registro da preocupação que tenho com o que está acontecendo em Rondônia e no Brasil inteiro. Rondônia está hoje coberta por fumaça. O estado de Rondônia hoje está vivendo um caos, né? Assim, você não consegue olhar e ver nem os prédios das cidades, da capital ao interior. Nós estamos vivendo o período agora, o Brasil das queimadas, o Brasil da fumaça e o Brasil das omissões. Porque onde está o governo nesse momento? Onde está as autoridades do meio ambiente nesse momento? Onde está Marina Silva nesse momento? Que quando Bolsonaro era presidente, gostava de abrir a boca para poder cobrar, para poder exigir. E aonde está Marina Silva agora? Porque o Brasil está sendo incendiado, as fumaças tomaram conta, os aeroportos não funcionam, os hospitais estão lotados de pessoas com problemas respiratórios. E aonde está Marina Silva? Procura-se uma ministra do meio ambiente. Mais do que isso, meu caro senador Cleitinho, onde estão os artistas DiCaprio, os artistas da Globo, aqueles que faziam campanhas publicitárias dizendo pelo fim das queimadas, pelo fim do desmatamento, pelo fim Bolsonaro, e xingava Bolsonaro e falia. Bom, o problema eram as queimadas e a fumaça, ou era Bolsonaro? Ou era a questão ideológica? Deixa eu dar um conselho para o presidente Lula. Presidente Lula, como dizia Mão Santa, atentai bem, tira o dinheiro da Rouanet, está atrapalhando os artistas. Eles não têm mais tempo para fazer campanhas publicitárias em favor do Brasil. Tira o dinheiro da Rouanet, coloca no enfrentamento às queimadas e à fumaça. Ou então, nós temos no Brasil o grupo da hipocrisia. Porque se muda o governo, aí dá para tolerar tudo, está tudo certo? Aí pode ter fumaça, aí pode ter fogo, aí pode ter desmatamento, pode ter tudo. Nós nunca tivemos um índice de desmatamento e queimadas tão grande em todos os tempos como nós temos hoje, no governo do Lula, do PT e da Marina Silva, ministro do Meio Ambiente. Quer enganar quem, cara pálida? Manda relatórios lá para a comunidade internacional dizendo que está tudo bem, mas ninguém consegue operar no Brasil. Transporte aéreo comprometido. Nas estradas, eu vim semana passada, senhor presidente, eu vim de carro da minha cidade de Paraná até Cuiabá, porque não tinha como pegar o voo, 1.000 e tantos quilômetros. Teve lugar na estrada que eu tive dificuldade de trafegar, porque não tinha visibilidade. Então, hoje eu estava falando, dois empresários da minha cidade essa semana falando, um Neudi e o Miranda, seu Miranda, e eles falaram assim, olha, dá uma dica lá, estou dando a dica aqui, viu Miranda, viu Neudi? Estou dando a dica aqui, tira da Rouanet e coloca para combater incêndios. Ah, a culpa é só do governo federal? Não, a culpa é do governo do meu estado também. O governo do estado de Rondônia também é omisso. O governo dos demais estados que não tem ações efetivas também são omissos. Não é só do PT, não. E eu vou dizer aqui, e aí, aqui não quero fazer nenhuma descortesia, né? Tem momentos que a gente tem que fazer os embates políticos, mas tem momentos que a gente tem que falar dos problemas que atingem as pessoas, né? Uma dica que eu dou aqui, especialmente ao governador do meu estado, com todo respeito, tem o pessoal que faz lá o trabalho de pulverização,
né? A aviação agrícola hoje é muito forte, Rondônia, Mato Grosso, né? Os demais, Goiás, tanto. Chama esse pessoal da pulverização, da aviação que faz a pulverização, chama para uma força-tarefa, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil. A mim está aqui, o senador Esperidião Amin foi governador, sabe, né? Não dá para o Estado, para o governo enfrentar sozinho. Chame essas empresas de aviação que têm infraestrutura de aviões, que pulverizam, coloca água e faz uma força-tarefa de enfrentamento. Esse não é um momento para vaidade, esse não é um momento para... Eu não estou aqui trazendo embate político, não. Nesse caso, eu acho que nós temos que estar de mãos dadas, todos nós. Independente da política, independente das disputas, é hora de união. Governo federal, governos estaduais, setor privado, para a gente enfrentar esse problema que afeta toda a nossa gente. Então, senhor presidente, eram esses 2 registros que eu gostaria de fazer, agradecendo muito sinceramente a generosidade de Vossa Excelência com o tempo que me deu. Muito obrigado. Nós que agradecemos sempre, né? A senadora Zenaide vai vir na sequência, depois o senador Seif, depois a senadora Martinelli. Eu espero que a gente consiga até as 4 horas para começar logo a hora do dia, que eu vou me manter aqui na presidência hoje. Os alunos da Escola Estadual da Polícia Militar de Goiás, de Anápolis, estão aí ocupando a galeria, mais uma vez. E os nossos conterrâneos, senador Sérgio, o senador Flávio, ali o pessoal do Hospital Universitário, sejam bem-vindos às galerias e o plenário do Senado. Senadora Zenaide, 10 minutos a palavra. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores, e também já dizendo que todos os alunos que estejam aí sejam bem-vindos à Casa da Democracia, como a gente diz. Quero aqui prestar minha homenagem e parabenizar, enviando o meu abraço afetuoso a todos os atletas e medalhistas brasileiros dos Jogos Paralímpicos de Paris, celebrar um momento histórico, verdadeiros heróis e heroínas superaram toda sorte de preconceitos e dificuldades impostas às pessoas com deficiência e chegaram ao pódio de uma premiação mundial por esforço, talento e dedicação admiráveis e inspiradores, mostrando que é possível, sim, independente das dificuldades, alcançar o topo dessa competição entre diversos países é um reconhecimento mais do que merecido. É revolucionário que esses artistas do esporte estão fazendo para mostrar que são extremamente capazes. Eles tornando-a mais inclusiva e democrática. Orgulho do Brasil. Os Jogos Paralímpicos de Paris terminaram neste domingo, dia 8. E o Brasil fez o país conquistou o maior número total de medalhas, 89, superando as 72 de Tóquio em 2020 e do Rio de Janeiro em 2026. Também batemos o recorde de medalhas de ouro, com 25 batendo as 22 douradas de 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, o que rendeu a inédita 5ª posição nesse mega evento. A delegação brasileira contou com 280 atletas participando dos Jogos Paralímpicos de Paris. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou 255 atletas com deficiência e também viajaram à França 19 atletas guia, 18 do atletismo e 1 do triatlo, 3 cavalheiros da bocha, que chamam, e 2 goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo. Nós fomos ouro
prata ou bronze em atletismo, canoagem, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, triatlo, futebol de cegos, tênis de mesa e outras modalidades. Destaco que, em todas as conquistas, está a marca do Bolsa Atleta do governo federal. Uma prova de que políticas públicas inclusivas, reparatórias e afirmativas transformam a realidade, dão oportunidade aos atletas com deficiência e precisam ser cada vez mais fortalecidas como política pública permanente que resista à troca de governos. Senadora Zenaide, o seu vídeo está travando. O som também. Eu vou aguardar alguns segundos. Da Lei Geral do Esporte, que nós aqui ajudamos a aprovar. E outra notícia maravilhosa, presidente, aqui está parecendo que eu devo iniciar meu vídeo. Novamente, eu estava fora do ar. E a outra notícia maravilhosa sobre a representatividade e diversidade, jamais uma delegação brasileira teve tanta atleta mulher convocada, representando 45% do total de atletas. Esta é a lição que nossos atletas deram para os que praticam a exclusão. Em país que não inclui, um país que não inclui a sua população, quem está deficiente é este país, e não o seu povo. E mais, as barreiras podem perfeitamente ser vencidas. Já temos leis para isso e precisamos cobrar que sejam aplicadas. Se em todos os lugares tivermos acessibilidade, o cadeirante não terá problema de livre circulação nos espaços. Se todos os meios de comunicação, como já está na lei, colocarem as janelas de Libras ou a tradução, não existirá essa dificuldade para as pessoas surdas mudas. Avançamos muito, é fato, mas o Estado brasileiro é quem estará com deficiência se não cuidar de seus cidadãos que têm dificuldades em algumas coisas, sabendo que é a tecnologia assistiva que pode ajudar essas pessoas. Nosso mandato tem como prioridade defender as pessoas com deficiência e suas famílias. Só sabe o que é o cuidado que se tem que ter com a pessoa com deficiência, quem tem alguém deficiente na família. É o nosso papel, por meio de investimentos públicos no orçamento e pelos avanços legislativos, garantir que todas as pessoas com deficiências e com necessidades especiais tenham seus direitos reconhecidos e respeitados no dia a dia. Logo que cheguei ao Congresso Nacional como deputada federal, fui relatora de um projeto de lei, PL 7001 de 2017, hoje ainda em tramitação na Câmara, que obriga o comércio varejista, lojas, supermercados a informar os preços usando os recursos que permitem a leitura tátil ou a audição da informação da etiqueta. São medidas assistivas, são tecnologia a favor das pessoas com deficiência. A intenção é tornar o comércio mais acessível, gente, para deficientes visuais, para que possa ir ao mercado. Muitos dizem, não vou porque tenho que levar alguém para dizer o valor e descrever a mercadoria. A lei precisa, sim, contemplar as mudanças tecnológicas no campo da acessibilidade. Precisamos permitir maior longevidade nessas iniciativas, tendo em vista que novas tecnologias assistivas surgem a cada dia para facilitar a interação e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Será um avanço essencial a fixação de preços em braille
em estabelecimentos comerciais, como supermercados, que deverão informar os preços dos produtos também em braille, leitura para cegos. Nunca esqueçam que, mesmo que esses projetos não sensibilizem pelo lado humano e inclusivo, esse pessoal é consumidor. Vamos levar para o lado que vai consumir e vai gerar emprego e renda nesse país. Finalizo dizendo que os atletas paralímpicos brasileiros brilharam em meio a cerca de 4.400 atletas de todo o mundo que participaram de 22 modalidades, aplaudidos por multidões. Isso é muito grande, gente. Isso fala da importância da inclusão e da não discriminação das pessoas com deficiência. O exemplo daqueles meninos e daquelas meninas e jovens com deficiência que trouxeram um número de medalhas estrondoso para o Brasil mostra que nenhum tipo de preconceito e de exclusão deve existir. Eis que estão esses campeões de vida e de luta entre os 5 maiores medalhistas do mundo e trazendo essa vitória maravilhosa. Como cantor, nosso poeta Caetano Veloso, gente, é para brilhar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Zenaide. Corrigindo em tempo o nome dos nossos conterrâneos, senador Flávio, do Hospital Universitário Onofre Lopes, senhora Eliane Pereira, Rodrigo Briuso e o Carlos Alberto com João Neto. Corrigido. Senador Sérgio Moro, ocupar a tribuna por 10 minutos. Senador Jorge Seife, eu estou seguindo a ordem de inscrição. Logo na sequência será o senhor, depois a senadora Martinelli, porque quando eu citei que o senhor seria na sequência, o senador Sérgio Moro não estava presente. Boa tarde a todos, colegas senadores, senadoras, nosso querido senador Jorge Seife. Fico honrado de precedê-lo aqui na tribuna, circunstancialmente, mas ficarei no discurso de Vossa Excelência para presenciá-lo também. Agradecer aqui a mesa, em especial o presidente, o senador Stevenson Valentim, o senador Flávio, igualmente. Um grande prazer tê-los todos aqui. Fizemos hoje uma audiência importante na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu havia requerido, juntamente com a senadora Tereza Cristina e Damares Alves, para nós discutirmos os impactos econômicos dessa decisão judicial que levou à suspensão da rede social X no Brasil e, igualmente, do congelamento das contas da empresa Starlink. E essa audiência é importantíssima porque toda decisão tem suas consequências e uma decisão dessa magnitude tem consequências enormes para o país. Nós estamos falando muito de temas relacionados à liberdade de expressão, que de fato acho que é o ponto central, mas o impacto econômico pelos pronunciamentos que tivemos de renomados economistas como Hélio Beltrão, como Paulo Rabelo de Castro, como também especialistas na área de tecnologia, como o Arthur Igreja, são devastadores. O Paulo Rabelo de Castro, que é um economista que dispensa apresentações, um dos mais renomados economistas do país, fez um cálculo de que, num primeiro ano de suspensão da rede X, nós teríamos um prejuízo, e aqui ele fez uma estimativa extremamente conservadora, de cerca de 10 bilhões de reais. Em 5 anos, porque daí a rede, claro, vai perdendo, com a sua suspensão, a sua relevância aqui para o Brasil, o prejuízo seria de cerca de 17, quase 18 bilhões de reais. Por quê? Porque não é só um local no qual as pessoas se comunicam e interagem, mas também é uma fonte de informação importante. Me chamou a atenção, especialmente, a fala também do especialista em tecnologia, o Arthur Igreja, que diz o seguinte: olha, isso aqui parece a nossa antiga lei da informática. O Brasil tomou a iniciativa de fechar a importação de computadores para desenvolver sua própria indústria. Isso acabou prejudicando
a produtividade nacional, porque as empresas brasileiras não puderam se servir naquele momento histórico das inovações tecnológicas que eram desenvolvidas em outros países, a pretexto de desenvolver a nossa política de informática própria num ramo que é extremamente dinâmico e que a conectividade, a interação com o mundo é fundamental. Também dados ali do Paulo Rabelo de Castro, são 100 milhões de usuários da rede social X nos Estados Unidos, 69 milhões no Japão, para ficar nos 2 países com o maior número de usuários. De repente, o Brasil, os usuários brasileiros, que muitos indicam serem cerca de 22 milhões de usuários, perdem a oportunidade de interagir não só entre si, na troca de informações, nas comunicações, mas igualmente de interagir com o mundo. Saiu uma matéria recentemente, também na imprensa, da comunidade científica falando dos danos decorrentes da suspensão do X, já que utilizavam ali para ficar atualizados, né, com a rede de informações mundial, não que não possa eventualmente buscar outros caminhos, mas nenhum tão rápido como o X, nenhum com o mesmo dinamismo como o X. E pessoas que muitas vezes levaram anos desenvolvendo suas redes de contatos no X, têm essas redes severamente amputadas, porque não só a rede foi proibida, mas igualmente foi imposta uma multa de R$50 mil para qualquer brasileiro que tente, por subterfúgio tecnológico, diga-se aí VPN, acessar a rede social X. Tudo isso é importante porque o grande erro é tratar essa temática como se fosse uma disputa pessoal, como se fosse uma disputa entre um magistrado do Supremo Tribunal Federal e o bilionário Elon Musk. Claro, certamente. A parte, senador Moro. Eu falei aqui há pouco tempo da minha indignação e incompreensão sobre a ausência ou a perspectiva de o presidente dessa casa impedir o desenvolvimento do pedido de impeachment feito pela Câmara dos Deputados e por 1.400.000 pessoas. Só para ficar mais claro para todos, o que nós queremos julgar é esta pessoa que fez isso, que o senhor está acabando de falar, que gerou por conta, o X tinha 20 milhões de usuários. Vamos supor que desses 20 milhões de usuários tivesse 1 milhão de usuários, de uma forma ou de outra, ofendendo ou contrariando as opiniões do ministro Alexandre. Prejudicou 19 milhões de pessoas. A pessoa que faz isso, nós temos que ter, este plenário, ele tem que julgar isso, se isso está correto ou não. Né? Além disto, ele também, como o senhor próprio citou, ele expropriou bens de uma outra empresa pelo simples fato de o dono do X ser acionista. Não se deu trabalho nem de saber se era minoritário ou majoritário. Então, essas atitudes tirânicas, elas têm que ser analisadas por essa casa. Se não for analisado por nós, será analisado por quem? Obrigado pela parte. Na Comissão de Assuntos Econômicos, eu deixei muito claro desde o início, olha, não é uma questão pessoal, nós não podemos tratar esse embate como pessoal. Tanto que, da parte minha, da parte dos expositores, não houve qualquer espécie de ofensa ou ataque a qualquer instituição brasileira ou ao magistrado do STF. Mas o que nós colocamos vamos colocar o debate nos devidos termos. O prejudicado não é o Elon Musk, o prejudicado não é a empresa X, o prejudicado não é a Starlink. Os prejudicados são os milhões de brasileiros que se servem da rede social para interagir entre si e com o mundo. Eu mesmo utilizava com frequência a rede X para me pronunciar sobre assuntos que me chegavam ao conhecimento de maneira imediata através da rede X. Por exemplo, todos esses acontecimentos lamentáveis da Venezuela, da ditadura, do golpe de Estado promovido pelo Nicolás Maduro, isso foi comunicado ali na rede. A Maria Corina Machado se posicionava na rede contra esses atos. E nós reverberávamos,
não só nós aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, reverberávamos essas manifestações dizendo o nosso repúdio à ditadura, o nosso repúdio à tirania e o apoio à democracia na Venezuela. Isso é válido em relação a esse país, a esse momento, mas isso é válido em relação a qualquer acontecimento no mundo. O Papa Francisco faz posts na Rede X para falar aos seus fiéis. Recentemente, inclusive, postou uma mensagem de solidariedade para vítimas de uma tragédia ali em Recife. E nós, brasileiros, de repente, privados de receber esses comunicados por conta de um embate que foi longe demais. O propósito da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos foi chamar a atenção. Esse debate tem que ter presente as consequências, o impacto econômico da suspensão da Rede X para 22 milhões de usuários brasileiros. Do direito à informação, de receber notícias, de ter contatos, de interagir de uma maneira dinâmica com a comunidade global. E fomos todos privados. E aí a resposta, não, mas vai para outra rede social. Nenhuma delas tem a inserção, a mesma inserção que a Rede X para esse tipo de assunto. Claro que tem redes com as suas virtudes próprias, mas normalmente seguem finalidades diferentes. Por exemplo, o Instagram é uma rede que é mais própria para produção, apresentação de vídeos, para comunicações que dizem mais respeito à vida cotidiana, até às vezes mais jocosas. Mas as comunicações políticas, a rede de notícias, a interação da comunidade internacional, a interação da comunidade científica, a rede mais própria para esse tipo de comunicação é o X. E aí 22 milhões de brasileiros ficam privados. Se todos os 22 milhões de brasileiros migrarem para o Blue Sky ou para a Threads, não vai mudar o quadro. Porque os 100 milhões de usuários dos Estados Unidos não vão, que eles ainda usufruem do X. Porque os 69 milhões de usuários do Japão vão continuar no X. E aí nós vamos para lá, não sozinhos, mas com muito menor possibilidades de comunicação com a comunidade internacional. E aí nós estamos sendo punidos por quê? Porque uma minoria de indivíduos que se conta talvez na palma das mãos, se excedeu, cometeu ali algumas ofensas, aí tem que se discutir se isso merece ser punido ou não ser punido, mas os 22 milhões de brasileiros não tem nada a ver com isso. Fiz até uma metáfora, falei, olha, nós temos os carros, os veículos, os automóveis, temos as leis de trânsito, temos uma regulação. Ainda assim, tem gente que, por sua imprudência, provoca acidentes. Tem gente que ultrapassa o sinal. Tem gente que vai acima do limite. Mas, ao invés de punir esses indivíduos, vamos tirar os carros, então, de todos os brasileiros? Já que punir individualmente não resolve, porque continua se infringindo a lei? Da mesma forma, na Rede X. Vamos privar 22 milhões de brasileiros porque existe uma minoria ínfima infringindo determinações judiciais. Não entro aqui no conflito. Não sou advogado do senhor Elon Musk, não sou advogado da Starlink, não sou advogado da Rede X. Mas eu tenho um mandato para defender os direitos dos trabalhadores, dos brasileiros. Brasileiros que estão sob ameaça de uma pena de 50 mil reais, que não são parte no processo, e uma penalidade que não tem qualquer espécie de previsão legal. E brasileiros que são privados de imediato do seu acesso a essa rede importante de comunicação. E se tem excessos, que se punam os excessos. Mas jamais, toda a população brasileira, jamais impor um prejuízo calculado aqui, de maneira conservadora, pelos economistas, com Paulo Rabelo de Castro, em 10 bilhões no primeiro ano, 10 bilhões de reais,
estamos rasgando dinheiro fora, estamos prejudicando a nossa inserção na comunidade global e fazendo um triste papel. Esses dias, recebi uma mensagem de um amigo, que é até um amigo da América Latina, boliviano, não é aqui brasileiro, na China, e ele me disse, com certo assombro, estou na China, em Beijing, estou acessando por VPN, o X, o WhatsApp e outras redes. Ninguém está me investigando e nem aplicando multa em cima de mim. Que contraste, né, com o Brasil. O Brasil agora na seleta companhia China, Coreia do Norte, Turcomequistão, Rússia, países que no campo das liberdades fundamentais sempre foram vistos de maneira negativa, sempre foram vistos num patamar abaixo das democracias ocidentais e da nossa tradição de democracia e liberdade. Dentro desse rol. Encerrando, presidente, espero que o Supremo Tribunal Federal, com serenidade, prudência, sabedoria, perceba a magnitude das consequências de uma decisão dessa espécie, que prejudica, como disse, não é o bilionário, prejudica os milhões e milhões de brasileiros, usuários da rede e os potenciais usuários da rede, nos levando a uma posição de isolamento dentro da comunidade global. Muito obrigado. Senador Jorge Seife. Aleluia, glória a Deus. É ordem. Falando de ordem de inscrição, seria a senadora Damares, depois a senhora, na sequência. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, nosso querido senador do Rio Grande do Norte, nossa senadora do DF, do Mato Grosso, do Paraná, de Rondônia, e a todos os presentes aqui, colegas da casa, senadores, assessores, imprensa, visitantes. Eu queria começar hoje de uma forma diferente, que não é muito a minha abordagem, mas eu quero começar de uma forma poética, senador. E esse poema aqui é uma reflexão a todos nós. E você que está no Brasil aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência, ouvindo nas rádios, no YouTube. Escutem bem esse poema de Eduardo Alves da Costa. Diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Eu nunca vi um poema que retratasse tão bem a realidade do nosso Brasil. Mas hoje, diferente do que eu venho falando e fazendo diariamente, eu não vou citar o nosso querido Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê, senadora Rosana? Porque a culpa é dessa casa. Isso aqui, uma analogia do que eles foram fazendo com essa casa. E os que deveriam guardar essa casa ficaram em silêncio, fazendo cara de paisagem, fingindo que o mundo ninguém fez e que na outra semana ia melhorar. Ligações, jantares, fotinhos, visitas. E a sua autoridade hoje está sendo questionada e nula, invalidada. Perdeu eficácia e perdeu eficiência por omissão, por prevaricação, por não respeitar a Constituição que nos dá as prerrogativas para proteger a nossa democracia.
Nós não estamos falando em perseguição, nós não estamos falando em desrespeito, porque a Constituição também é clara na harmonia dos poderes, senadora Damares. Não é briga, confusão, não é nada, não. Está falando em harmonia, mas tem um outro poder que foi se tornando hipertrofiado, forte, tudo, e o mundo político tem culpa nisso também, porque tudo que era decidido aqui por maioria e uma minoria barulhenta que não aceitava, atravessava aqui a Praça dos Três Poderes e ia questionar, dando poderes mais para o judiciário. E agora como é que resolve isso? Como é que resolve? No amor? Nas flores? Não! Senhor presidente, nós precisamos não mais terceirizar isso para nenhum poder, porque a Constituição nos dá essa responsabilidade, essa atribuição. Nós precisamos agir. Já tentou conversa, já tentou pacificação, e a escalada contra a nossa liberdade, está aqui o poema, ó. Arranca-nos a voz da garganta. 22 milhões de usuários do Twitter arrancaram-lhes a voz da garganta, com os motivos mais absurdos. O que é que eu tenho a ver com briga de Elon Musk, com Starlink, com Alexandre de Moraes, para me tirar o direito de me manifestar? O que é que eu tenho com isso? Aí se eu baixo um VPN para me manter informado, porque indubitavelmente o Twitter é a rede mais dinâmica que existe no mundo, sou multado de R$50 mil. E eu falo isso hoje, eu estou recebendo meu filho aqui, para proteger a tua liberdade, para defender depois os filhos que você terá, que serão meus netos. Porque durante muito tempo essa casa, meu filho, se omitiu, se calou, vergonhosamente. Com não, veja bem, não, meu amigo, meu querido, não vão, os poderes são harmônicos. E olha aí a situação que nós temos. Pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais, depois vai ver esse discurso, não percam a audiência que nós tivemos hoje, presidida pelo senador Sérgio Moro. Imperdível! Vocês vão ver os prejuízos. E eu acho o mais engraçado de tudo, que aquele Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, que torciam e rivalizavam ao gado, os bolsonaristas, o Alexandre de Moraes, numa tesourada, calou a boca de todo mundo, esquerda, direita. Aí o governo federal, o desgoverno, que só envergonha, quando não é ministro assediador, agora nomearam uma ministra que é ré por superfaturar uniforme escolar. Nada de diferente do que nós já sabíamos, né? Não tem diferença. Nós sabemos que é eleição. Aí, o desgoverno, que está falando em criar um WhatsApp brasileiro, com ufanismo. Não o WhatsApp brasileiro. Querem controlar nossa vida inteira. Já cancelaram o Twitter. Daqui a pouco, se o Alexandre de Moraes acha que nós estamos tendo liberdade demais no Instagram, corta. Daqui a pouco é no Facebook, corta. Daqui a pouco o YouTube está falando em linguagem de ódio, discurso de ódio, nazista, fascista, eletricista, taxista, corta. Esse é o tamanho do Supremo Tribunal Federal, gigante, e palmas para eles, e nota 0 para o Senado Federal, que se omite, se cala, e que não faz o seu papel constitucional. Então fecha essa casa, entrega a chave para ele, entrega direto para o Xandão. Ô Xandão, administra, você que é o cara, legisla agora sobre PIX, libera o vagabundo pela frente da cadeia, e se você discordar, e se você criticar, te metem uma multa igual meteram naquele ali, ó, R$50 milhões. O senhor vai ter que ser senador por 400 anos para pagar essa dívida para o Xandão, tá? Que Deus te conceda a vida eterna.
tá? E o senhor se eleja muitas vezes para pagar essa dívida. Que vergonha, Moro! Que vergonha! A gente tem que sacanear, tem que fazer graça para um absurdo desse ser tolerado. Mesma coisa, foi a Câmara Federal, não vou poupá-los não, um deputado federal em exercício. O que a Constituição diz? Somente em crime inafiançável e flagrante delito inafiançável. Caçaram o garoto, meteram ele na cadeia, nem com o indulto presidencial, o Supremo cancelou o indulto. E esses dias aqui, vergonhosamente, aqui onde eu estou, estava um cara que roubou o Brasil a 3x4, vocês sabem quem é? Falando de democracia, na minha casa, isso aqui é minha casa hoje. Na minha casa, um vagabundo vinha aqui na tribuna, terninho bonitinho, democracia, que foi um dos beneficiados com indultos no passado, ladrão, quadrilheiro. E é isso que a gente tem que, infelizmente, suportar na pátria amada Brasil. Mas isso vai mudar. Nós precisamos do apoio popular. Cada um cidadão e cidadã do Brasil que está enxergando que a coisa está fora de tamanho, cobre do seu senador, respeitosamente, senador, olha isso, o cara que é vítima, ele é juiz, ele é testemunha, ele é ofendido, ele julga, ele decepa a cabeça, ele manda prender. A mulher pintou lá na estátua, não concordo com vandalismo não, tá, pessoal? Pintou de batom lá uma frase em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tomou o quê, senadora Damares? 17 anos de cana? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Cadê? Me dá o nariz de palhaço aí. Será que ninguém está enxergando isso? Se ninguém enxergasse, Damares, essa casa tinha que enxergar, que já passou todos os limites. E cadê? Cara de paisagem, 7 de setembro, todo mundo rindo, só fantasma aqui na esplanada. Todo mundo lá, os poderes unidos e juntos e amigos, sorrindo fotos, sorrisos queridos e agradáveis, mostrando que a democracia relativa está em pleno funcionamento no Brasil. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Nós aqui, como senadores, e vocês, cidadãos brasileiros, nas ruas, nas redes sociais, exigindo posicionamento dos seus representantes. Muito obrigado. Obrigado, senador. Senador Marcos Duval vai seguir a ordem, mas a do senador Damares já se levantou. Eu sei que o senhor é um cavalheiro, vai deixar a senadora Damares falar primeiro. Na sequência, pela ordem, senador Martinelli, seria o senador Marcos Duval. Ok? E depois a senhora. Aí, Zequinha. Obrigada, presidente. Obrigada, meu amigo senador Marcos Duval, meu amigo querido. E aqui, mais uma vez, senador, eu quero registrar solidariedade a tudo que o meu amigo tem passado nos últimos dias. Se for preciso, a gente vem dormir aqui dentro do plenário contigo, o senhor sabe disso. Sei como está difícil, presidente, a situação do senador Marcos Duval. O Brasil sabe que a mãe dele está doente, ele cuida da mãe, ele tem família, e a gente vê o salário do nosso senador bloqueado. Aí tem gente falando assim, liberaram 30%. Não, gente, ao contrário, bloquearam 70% agora do salário. É diferente. A gente não tem que falar de 30%, tem que falar de 70%. E ainda, desculpa interrompê-la, querida, é 30% da ajuda de custo que foi liberado. Meu salário continuou bloqueado. Mesmo se entrar o salário integral, com a multa de 50 milhões de reais, minha conta está negativa a 50 milhões de reais. Ou seja, tudo que cai ali vai sumir. Eu tenho 400 anos para começar, depois de 400 anos, a receber alguma coisa. Que situação. Nós estamos falando de um senador da República. Senador Marcos Duval, nós sonhamos que esse capítulo horrível da história do Brasil passe logo, que a gente vire a página
e a gente volte a ser uma nação de verdade democrática, que respeite o parlamento, que respeite o mandato de um senador eleito com milhares de votos no seu estado, e isso tudo vai passar, fica firme. Presidente, mas o que me traz à mesa aqui hoje são 3 assuntos bem diferentes. O primeiro, eu quero parabenizar os organizadores do ato do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, e os demais atos que aconteceram no Brasil inteiro, maiores, menores, atos em praças, nas ruas, e muita gente colocando a bandeira na porta de casa. Dia 7 de setembro, o Brasil disse basta, chega, a gente não quer mais o que tem acontecido, e o recado foi direcionado a um magistrado. Eu fico pensando quando meus bisnetos lerem esse capítulo da história do Brasil que nós estamos escrevendo juntos aqui, todos nós. Os meus bisnetos vão ler e vão pensar assim: milhares de pessoas, até milhões de pessoas nas ruas por causa de um magistrado. Inconcebível. Nós estamos realmente vivendo um momento único, inaceitável. Brasileiros irem para as ruas por causa de decisões de um magistrado. Enquanto muitos brasileiros estavam questionando as decisões desse magistrado, alguns outros estavam no churrasco rindo dos brasileiros que estavam nas ruas, questionando as decisões injustas de um magistrado. Mas tudo isso vai passar. Nós acreditamos que esse momento triste da nação brasileira vai passar. Quero cumprimentar os organizadores, parabenizar todos que estiveram na rua, um ato bonito, sem nenhum registro, nenhuma ocorrência de violência, apenas o povo dizendo basta. Quero também aqui, na tribuna, me manifestar hoje sobre o triste e lamentável episódio que aconteceu nos últimos dias no Brasil, em que um ministro de Direitos Humanos ele foi denunciado por assédio sexual. E aqui eu quero fazer com moderação, eu quero fazer com todo equilíbrio essa minha manifestação, porque eu quero também me dirigir a todas as mulheres do Brasil. O que aconteceu foi inadmissível, triste, é um momento de luto para os direitos humanos no Brasil. Todos nós ficamos perplexos com a denúncia de um homem que estava ocupando uma pasta delicada. Eu estive lá, uma pasta que lida com temas extremamente delicados, uma pasta que os programas de proteção estão naquela pasta, senadora Rosana, lá naquela pasta. É lá que está o programa de proteção à testemunha. Todo mundo pensa que é o Ministério da Justiça que protege testemunhas. Não é, gente. É o Ministério de Direitos Humanos. Inclusive, uma situação que nós vamos discutir aqui no Congresso, eu e o senador Moro, nossas equipes estão conversando para a gente discutir se é lá mesmo que tem que ficar a proteção de testemunha, um ministério que tem um orçamento tão reduzido, ou se esse programa tem que ir para o MJ. Mas é lá. É naquele ministério também que está o programa de proteção às crianças ameaçadas, crianças e adolescentes ameaçadas de morte no Brasil, que é o PPCAM. É lá que está o programa de proteção, senador, o programa de proteção a ambientalistas e a ativistas de direitos humanos. É uma pasta delicada que lida com vidas, proteção de vidas. É lá que está o Disque 100, onde as comunidades tradicionais pedem socorro. É lá que está o Disque 100, onde as crianças vítimas de violência são acudidas. É naquela pasta que está a Secretaria da Criança, a Secretaria do Idoso, a Secretaria da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa Idosa. É uma pasta extremamente delicada. Tem assuntos complexos, trabalho escravo, trabalho infantil, tem a área de imigração. É uma pasta muito delicada. E estava conduzindo essa pasta um homem que não merecia estar lá. E as últimas denúncias nos deixaram todos muito perplexos. Mas eu queria, aqui neste ato, registrar a minha solidariedade. Já fiz isso nas minhas redes sociais, à ministra Aniele. Todo o carinho, respeito que eu tenho por ela, e ela sabe disso, e todos sabem
que é uma ministra do governo, um governo que eu sou opositora, mas é uma ministra que eu tenho muito respeito, é uma ministra que eu tenho muito carinho, que está se esforçando muito para conduzir a pasta dela. Todo o meu respeito, carinho a ela e a minha solidariedade. E aqui eu queria mandar um recado para todas as mulheres do Brasil. Não se calem, mulheres. Não importa quem seja o agressor e o tipo de agressão. O ex-ministro Silvio Almeida, ele cometeu uma das mais terríveis agressões, que foi o assédio sexual. Mas nós temos uma série de modalidades de violências contra a mulher. Mulheres, não se calem. Seja ele poderoso ou não, seja ele uma pessoa próxima ou não, não se cale, denuncie. Nós temos uma rede de proteção no Brasil para te ouvir. Procure uma delegacia da mulher, procure o Ministério Público, ligue no 180, procure ajuda. Se for uma emergência, ligue imediatamente no 190. Mas, mulheres, não se calem. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher, seja quem você for, mulher. Uma mulher anônima, uma mulher que está ocupando um cargo de grande posição, uma mulher cristã, religiosa, sem religião, uma política. Seja você quem for, não se cale. Vamos juntas enfrentar a violência contra a mulher. Mas, presidente, passado esse episódio, e pelo que nós sabemos, tão logo o Palácio descobriu, ele foi exonerado, e eu espero mesmo que tenha sido tão logo. Há dúvidas que parece que o governo sabia dos episódios antes, isso está sendo apurado, e eu quero lembrar ao Brasil que a exoneração não encerra os processos que ele vai responder. O ministro vai responder processos criminais por assédio sexual, e ele pode, inclusive, ser condenado e responder as penas que a nossa legislação vão aplicar a ele. Então, assim, não acabou aí. Por favor, gente, a exoneração não acaba esse episódio. Eu acho que aqui começa. Ele é exonerado para começar as investigações. Mas aí, presidente, eu venho a essa tribuna também para dizer que, mais perplexa com o caso do ministro, eu estou com os dados publicados recentemente pela imprensa. Presidente, só o ano passado foram registrados no governo federal 922, eu vou repetir, senadores. O ano passado, 922 casos, registros de assédio sexual dentro do governo federal. Está na CGU. Em 2023, senadora Rosana, é muito. O que está acontecendo? Governo federal está lá na CGU, 922 registros de assédio sexual dentro do governo federal. Este ano, até o dia 10 de agosto, já foram 514 casos de assédio sexual dentro dos órgãos do governo federal. Gente, é muito. Senadora, eu fiquei tão perplexa com o número que eu apresentei um requerimento na Comissão de Direitos Humanos. Eu quero o ministro da Controladoria Geral da União vindo a essa casa explicar o que está sendo feito com todos esses registros de denúncias. E se esses fatos estão sendo apurados, e se os autores dos assédios sexuais dentro do governo federal, se todos eles terão o mesmo tratamento. Eu acho que, à medida que forem sendo identificados, exoneração em massa. Não dá. Que recado nós estamos mandando para a base? Se dentro do governo federal, tantos registros de assédio sexual. Então, mulheres do Brasil, deixa eu dizer para vocês, nós estamos aqui em alerta, nós temos um time de mulheres aqui no Senado em alertas. Nós não admitimos, seja em qualquer órgão, em qualquer cargo, em qualquer lugar, nós não aceitamos o assédio sexual e nem a importunação sexual. Eu vou levar esses dados para a bancada feminina, com certeza as minhas colegas senadoras ficarão perplexas como eu com esses dados, mas nós vamos acompanhar o que está acontecendo. Gente, os nossos servidores vão para o trabalho para trabalhar e precisam ser respeitados.
As nossas servidoras federais precisam ser respeitadas. E eu trago aqui, senador, presidente, senadora Rosana, com muita tristeza, os números que estão lá registrados na Controladoria Geral da União. Presidente, só reforçando os dados da senadora Damares, todas nós mulheres nos sentimos desprestigiadas, assediadas depois dessa informação que foi publicitada pelo ministro. Isso é um absurdo. Nós não podemos concordar com qualquer desrespeito a todas nós mulheres. Quando nós ouvimos uma senadora mostrar números absurdos do que está acontecendo, nós temos que rever. E nós, mulheres, não vamos conseguir sozinhas. Nós precisamos que os homens também abracem essa causa. Assédio é crime. Não podemos, e nós precisamos, todos nós juntos, com essa missão. Porque nós não podemos mais pactuar com esse tipo de situação. Por isso que nós estamos tendo um feminicídio, números mais alarmantes da história, em todos os estados. Parte por isso, parte por essas situações de abuso contra a mulher, de desrespeito. E nós não podemos mais, senadores, concordar com esse tipo de situação. Ainda mais quando vem de um desgoverno que nós estamos vivendo. Cada semana nós estamos com informações publicitadas pela imprensa de escândalo do governo, que teria que ser exemplo. Se quem está lá coordenando uma pasta tão importante como o ministro, você imagina se o chefe está dando esse exemplo, o que os outros se dão a liberdade de cometer? Então, tem que ser apurado, tem que ser, principalmente após, claro que ele é suspeita, tem que se concretizar todo o processo, mas tem que ser punido. Não podemos concordar jamais com esse tipo de situação, e não vamos concordar. E aqui eu conclamo, todos os homens têm que vir ajudar a educar principalmente os filhos homens, porque isso também faz parte da educação familiar. E nós, como mães, como pais, nós temos que educar os nossos filhos a respeitar. Então, parabéns, senadora Damares, por trazer esses números estarrecedores, que não podemos concordar, mas trazer a público que mostra a atuação e como estamos vivendo num desgoverno atual que nós estamos sendo regidos. Obrigada. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, senadora Damares, a senadora Martinelli. Não posso falar por todos os homens, mas sentando na cadeira de presidente, eu disse, pode contar. Esse é um dos crimes mais covardes que a gente pode conhecer dentro da nossa legislação. É o assédio, é o estupro, é a importunação sexual. Tudo que for de encontro com a liberdade da mulher é um crime covarde. Ainda mais quem assume um cargo de superioridade, investe utilizando aquele cargo para obter algum tipo de vantagem. Então, pode contar comigo, pode contar com os demais senadores, homens, que nós não somos covardes. Esperaria, senadora Damares, ouvir isso das senadoras também que defende essa pauta, até mesmo na esquerda, porque esse tema aí é acima de partido e de ideologia, é de liberdade sexual, é de independência, é de valorizar, sinceramente, na prática as mulheres, e não no discurso hipócrita. Senador Marcos Duval, com a palavra. Obrigado, presidente. Até para complementar, eu não consigo entender como alguém não respeita a mulher se o planeta inteiro veio ao mundo através da mulher. Eu não consigo entender como alguém chega a desrespeitar e não fazer uma associação à sua mãe, à sua irmã, à sua filha, e cometendo essas violações aí. Para mim, são covardes e devem ser severamente punidos. Eu queria só esclarecer aqui, foi muito bom a colega Damares, a senadora Damares, ter tocado nesse assunto, não estava nem aqui na programação, mas muita gente no Brasil está achando que o Xandão está bonzinho, que ele liberou 30%.
ele liberou 30% da ajuda de gabinete, de verba de gabinete, que ele bloqueou da conta do Senado Federal, não é da minha conta. O meu salário ele bloqueou na integralidade. E a lei diz que o salário é inviolável. Nem para pagamento de pensão alimentícia, caso a pessoa esteja devendo, não pode ser retido. Então, é um crime gravíssimo. Outra, ele imputa uma multa de 50 milhões de reais, ninguém sabe por quê, da onde, como, muito menos a advocacia do Senado Federal, e o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse: você não tem prerrogativa para defender o senador. Ó, quem que tem então? Acima do Alexandre é Deus. Eu ainda não tive oportunidade de estar com Deus para dizer por que você empoderou. Aliás, Deus jamais empoderaria uma pessoa como essa. E outra coisa que eu preciso esclarecer dos crimes que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo. Primeiro, essa questão de divulgar que o Elon Musk não está cumprindo a lei é mentira. E eu já acionei algumas emissoras, dessas grandes emissoras, por estar compactuando com um golpe de Estado, por estar atacando a nossa democracia. O Elon Musk, simplesmente, eu ainda volto a provocar, me convencem que na Constituição há algum artigo ou parágrafo dizendo censura é permitida ou censura prévia está autorizada. Me convencem disso. E aí ele tira, não só com ele, como eu montei esse núcleo duro internacional, nós estamos desde o ano passado destrinchando a vida de Alexandre de Moraes. Vem muita coisa por aí, vocês não fazem ideia. Quando eu falei que ele tinha manipulado as eleições, a imprensa achou que eu estava de deboche. E nós conseguimos provar e espalhar os documentos mundo afora. Então tem muita coisa ainda para vir. Então eu vou dizer o seguinte, o Elon Musk disse, eu não posso descumprir a Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, se você não descumprir a Constituição, principalmente o artigo 5º e o 53, eu vou te aplicar uma multa diária. Como o Elon Musk sabe da minha história, disse, ainda mais de um senador em atividade, não vou tirar a página do senador. Não há nenhuma lei brasileira que me dê essa autonomia. Porque até que se eu fizesse isso, infringindo a Constituição, eu tenho que responder aqui na lei americana, a lei que pune empresas que não obedecem às leis dos países às quais eles têm suas filiais. Então ele falou, eu não vou descumprir, primeiro pela ética e segundo pela penalidade aqui nos Estados Unidos. Aí o ministro faz a dancinha dele de chilique, que ele tem problemas mentais sérios, faz a dancinha de chilique, está me confrontando, aí passa para 200 mil. Ah, está me confrontando, manda prender. Aí ele cai como simplesmente de crime de coação. Ou seja, até para poder explicar para a sociedade, que está no artigo 146 do Código Penal, diz, coação ilegal ocorre quando alguém é forçado, mediante ameaça ou violência, a fazer algo que a lei não obriga. Nesse caso, se a autoridade usa da sua posição para forçar alguém a cometer uma ilegalidade, sobre ameaça de prisão, está coagindo ilegalmente. Está aqui ó, na nossa lei, isso está na lei. Ministro Alexandre de Moraes, seu incompetente, seu jurista incompetente, não teve tempo para estudar isso aqui não? Abuso de autoridade, outro crime que você tem cometido bastante. Essa lei regula os crimes cometidos por autoridades que ultrapassam os limites legais do exercício das suas funções. Ameaça de prisão para forçar alguém a agir contra a lei. Você está coagindo um empresário para que ele descumpra a nossa Constituição. E ainda tem a audácia
de dizer, não está cumprindo a lei. Aí você vai na Constituição, não tem nada dizendo. Você vai descendo. Na hierarquia da lei, lá na 8ª, tem o Marco Civil da Internet, aí está dizendo, recomenda-se a empresa que presta serviço no Brasil, de rede social, a ter um escritório ou um canal direto com a parte jurídica da empresa. Não está dizendo que é obrigatório. Isso está no projeto de lei da fake news. É um projeto que ele está brigando para ter. Cadê, Brasil? Cadê as autoridades? O brasileiro foi para a rua, dia 7 de setembro, primeira vez na história. Não se via imagem de ninguém sendo protestado, a não ser do Alexandre de Moraes e do Pacheco. Alguém viu outro rosto lá em protesto? Não, nem do Lula. O Lula é um fantoche. Nós, tecnicamente, tomamos um golpe de Estado e está virando referência de forma muito preocupante para vários países democráticos. Eles entenderam que não precisa mais das Forças Armadas para tomar o poder. Basta ter Suprema Corte. Então o ministro foi lá no Marco Civil, é como se eu chegasse, na Constituição, não está dizendo nada de censura, mas no meu condomínio tem um regulamento lá, dizendo que eu não posso entrar sem camisa no corredor. Então eu vou usar o regimento lá do meu condomínio. É isso que ele fez. É isso que ele fez. Se ele é o guardião da Constituição, ele defecou na Constituição. E jurou ser o guardião da Constituição. Mentiroso, criminoso, irresponsável com o Brasil. E eu falo pessoalmente também, não adianta fazer busca e apreensão, fazer escândalo, pedir, cancelar passaporte. Quanto mais você está descumprindo a Constituição, eu fiz o juramento e eu tenho palavra, muito diferente de você. Para ele conseguir atingir a parte mais sensível do ser humano, ele com esse bloqueio ilegal e inconstitucional, que não tem lugar nenhum permitindo isso, ele quis atingir diretamente a minha família. Eu não consigo prover para a minha família absolutamente nada. Eu não estou aqui dormindo no Congresso por protesto. Eu estou dormindo por necessidade. Tem um apartamento funcional. Quem quiser pode entrar lá, eu não tenho como pagar luz, eu não tenho como pagar água, gás, alguém para poder limpar a casa, fazer o meu almoço, não tenho nem condições de ir para o supermercado, porque o meu cartão, ele bloqueou tudo, não tem como pegar um Uber, porque o carro oficial é só em momento de trabalho. A única opção que ficou é morar aqui, um senador da República, sendo violado na cara de todo mundo, a Constituição sendo cuspida, defecada por todos os brasileiros, na frente de todos os brasileiros, e ficam os 10 ministros compactuando com essa ilegalidade. Só para vocês terem ideia, vou encerrar aqui, presidente. No meu caso, recentemente, ele mandou a Polícia Federal ir lá na minha residência pela 2ª vez. E pergunto, durante esse período todo, quase 2 anos de perseguição em cima de mim. Ele teve o azar de ainda estar fazendo parte da comissão representativa daquele dia. Procura saber, ministro, o que é comissão representativa. Antes de começar a querer dizer que eu estava interferindo na sua investigação, que é corretíssima, ética, para não dizer ao contrário. Quando você souber o que é comissão representativa, você vai ficar caladinho. Então, você vê que não, você é pitizento. Mandaram 2 policiais delegados para prender meu passaporte diplomático, sendo que eu trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Além de gerar recursos para o Brasil, eu trabalho com tecnologia para proteger o Brasil. E quando ele soube que o Elon Musk estava me defendendo, e quando ele soube que eu tinha montado esse núcleo duro em Washington,
Ele tirou meu passaporte para que eu não pudesse mais ir lá. Será que ele é retardado? Na pandemia aprendemos a falar com o mundo inteiro dentro de casa, para não dizer no banheiro, fazendo Alexandre de Moraes. A apreensão do passaporte, olha só, olha a violação que ele fez. Impressionante. Como na defesa pessoal, na defesa nacional, apreender o seu passaporte diplomático prejudica a minha função como parlamentar, ou seja, me impede de exercer a minha função, e ainda mais em questões internacionais em defesa do nosso país. Suspensão da rede social, mesma coisa, me impede de estar falando com a sociedade, alertando, falando pela sociedade, porque quem está aqui não é o Marcos Duval, não, é o senador do Espírito Santo, representando os capixabas. Multas orbitantes, eu estou tentando descobrir de onde que ele tirou esses 50 milhões. Eu nunca tive nenhum por cento disso na minha vida. Basta ver minhas declarações de imposto de renda. Eu, em 5 anos, eu empobreci drasticamente. Meus companheiros sabem disso, porque vem acompanhando, que eu vou mostrando meu extrato todos os meses. Aí vem o abuso de autoridade, medidas adotadas pelo ministro, cancelando o passaporte. Quando esses policiais foram lá para cancelar o passaporte, eu disse para eles o seguinte, porque estava lá, por incrível que pareça, quem está vendo na televisão. No pedido ele fala, caso não seja obedecido a entrega, não seja dada a entrega do passaporte, principalmente diplomático, já está autorizado busca e apreensão e prisão preventiva de um senador da República. Cadê o artigo 53, ô ministro? Você que era, então, um constitucionalista mais conhecido no país, seus livros estão sendo usados para outras coisas, mais úteis do que pelas faculdades. Para quem não sabe, Brasil, senador só pode ser preso em crime inafiançável. Deixa eu dar um exemplo, um homicídio. E ser preso em flagrante, ou seja, eu cometendo o crime de homicídio, eu sou preso, aliás, sou detido, sou encaminhado para o Senado tem 24 horas para colocar no plenário, votação, se mantém o senador Marcos Duval detido ou não. Isso se eu matei alguém. Passaporte, não sei o quê. Eu falei para o delegado, não entrego o meu passaporte e se você continuar a querer cumprir uma ordem ilegal, você está cometendo um crime, que na Constituição fala que isso é crime, porque você precisa, sabendo que é uma ordem ilegal, você é obrigado a denunciar o seu superior. E nas cortes internacionais, ainda você é penalizado com a mesma pena de quem determinou a ilegalidade. Ministro, você está com muito... Obrigado, porque você está com muita fartura de provas contra você. Você nos forneceu um acervo incrível. E a Comissão Internacional de Direitos Humanos não sabe com o que fazer com tantas provas de crimes contra a humanidade no dia 8 de janeiro. Para o teu azar, eu fui o único parlamentar que entrou e eu filmei em detalhes as fezes humanas, urinas, choros, crianças, animais, adultos, mulheres. Isso é uma violação grave aos direitos humanos. Como eu ouvi lá na OEA, é um grave crime contra a humanidade, seu cruel. E na Corte Internacional, você está respondendo pelos crimes que está cometendo contra a Constituição. E, para encerrar, talvez você não saiba, e o Brasil vai ficar sabendo agora, o seu nome foi incluído na investigação pelo Pentágono, pela fraude que aconteceu na tentativa de simular a entrada do tal Felipe Martins. Nós temos o Congresso, o Senado, que já protocolou seu pedido de impeachment, temos os brasileiros nas ruas, agradeço brasileiros,
vocês não estão indo em vão. Nós estamos ombreados, estamos fazendo a demanda de vocês. Não é protagonismo nosso, é obrigação nossa. Não deixe de ir para a rua. Então, nós precisamos, e aqui eu dou os parabéns para os 34 senadores que já assinaram. Faltam apenas 7 senadores para assinar, para que já venha direto para o plenário ser votado. 7 senadores, e tem 30 indecisos. 7, Brasil, com toda a educação que nós temos, faça contato com o seu senador. Se ele não assinou, peça a ele para assinar, porque ele está representando o teu estado. Então, aqui fica o meu desabafo com tamanha quantidade de crime sendo cometido. E o meu passaporte, ministro, sabe onde ele está? Em Washington. Eu não vou dizer por que ele está lá, mas o meu passaporte diplomático já está em Washington. Cada movimento que você faça contra mim, que já tentou 2 anos achar alguma coisa e não achou nada, e não vai achar absolutamente nada, eu fui forjado e treinado para ir em confronto com o problema. Então, quanto mais crise você gera contra mim, é natural de eu ir contra você. Mas a diferença é que eu vou embasado pela Constituição, pela lei. Prova nesses inquéritos loucos aí que você colocou para eu tentar ficar coagido e não falar a verdade, prova algum que eu não cumpri a Constituição. Então, eu tenho vergonha de saber que um dos maiores carrascos brasileiros ainda está entre nós, cometendo essa quantidade de crimes. E os 10 ministros calados, compactuando com essa violação à nossa Constituição. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcos Duval. Compreendemos o seu discurso. Pelo que o senhor está sendo submetido, creio que é explicável a forma de o senhor se manifestar. O senhor cuide da saúde, fique bem. O que precisar, tem senadores aqui que o senhor pode contar, não só do Podemos, mas dessa casa. Tem seres humanos aqui que sentem o que o senhor sente. Somos empáticos a isso. Eu agradeço muito os senadores que assim que souberam da condição, de fato, vieram ao aconchego a me dar essa segurança, essa proteção. Eu acho que o ministro não esperava isso. Esperava que eu seria abandonado. Mas, pelo contrário, todos aqui me acolheram. E todos estão revoltados com as ações que o ministro está fazendo. Eu agradeço muito, ainda mais a Vossa Excelência, que desde quando eu entrei, eu tenho a liberdade de mostrar minha conta bancária, você é testemunha disso. Então, passar pelo que eu estou passando é para atingir a minha família. Até acordos, o senhor que é policial, até em acordos entre a polícia e bandido, há um acordo dizendo, não mexa com a família do outro. Eu não mexo com a tua família e você não mexe com a minha. Nós vamos brigar pela lei. É um acordo, mexer com a família da pessoa é o maior nível de crueldade. É para tirar a pessoa do seu centro e começar a querer apelar para errar. Mas sinto muito, ministro, quem está desnorteado e cometendo uma sequência de ilegalidade, de crimes, é você. E eu estou dando a minha palavra, pelo que eu estou no mundo inteiro estudando sobre esse comportamento de você, no máximo, em 2 anos, você vai estar convivendo dentro de um presídio. Obrigado, presidente. Senador Zequinha, na sequência. Senadora Martinelli, a senhora após. Muito obrigado, presidente. Eu volto à tribuna para fazer uma reflexão sobre a questão da infraestrutura hidroviária no Brasil, levando em consideração que no final de agosto passado foi lançada a 13ª edição do ranking de competitividade dos estados brasileiros.
Como de costume, foram avaliados 11 pilares estratégicos. Lamentavelmente, na área de infraestrutura, o meu estado do Pará ocupa a pior colocação entre as unidades da federação. Curiosamente, na semana passada, ou na semana atrasada, digo melhor, a Comissão de Meio Ambiente estávamos lá debatendo e discutindo a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, na verdade, no trecho Tocantins, entre Marabá e a hidrelétrica de Tucuruí. Ao longo das últimas 5 décadas, o sistema hidroviário brasileiro, ou Sistema Hidroviário Araguaia-Tocantins, passou pelas mãos de 11 presidentes da República, 27 ministros de transportes e, até o momento, continua sendo uma incógnita. Lamentavelmente, no último dia 19, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para que a licença da obra que viabiliza a hidrovia Araguaia-Tocantins, derrocagem do Pedral do Lourenço, fosse cancelada. Além de cancelar a licença, o Ministério Público pede à Justiça que impeça o IBAMA de emitir novas licenças. É inacreditável. Nem a ONG mais radical a serviço de interesses internacionais talvez não fizesse isso. Mas o Ministério Público brasileiro faz isso. É de se preocupar, porque eu não sei a serviço de quem ou de qual sociedade esse órgão público está nesse momento trabalhando. A licença do IBAMA para o derrocamento do Pedral do Lourenço, obra fundamental para dar navegabilidade em todo o percurso da hidrovia, foi concedida em 2022 após um longo período para se superar entraves, sobretudo ambientais. Para se ter uma ideia da magnitude e a importância dessa obra na vida dos brasileiros, gostaria de lembrar aqui que a hidrovia é composta por 4 bacias hidrográficas: Araguaia, Marajó, Pará e Tocantins. Essas bacias fazem parte do território do meu estado do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins, do Maranhão e de Goiás, além de uma pequena porção aqui no Distrito Federal. No entanto, apenas 4 trechos da hidrovia são usados para navegação, o que representa 1.500 quilômetros navegáveis. Com o derrocamento do Pedral do Lourenço, esse trecho poderia praticamente dobrar e integrar essa hidrovia à hidrovia do Rio Amazonas. De acordo com a Federação Nacional dos Transportes, a CNT, o Brasil conta com aproximadamente 63 mil quilômetros de rios com potencial de navegação. No entanto, apenas 30% são aproveitados para essa finalidade. O transporte hidroviário no Brasil é utilizado comercialmente para o transporte de cargas e passageiros. E apenas 19,5 mil quilômetros, algo em torno de 30%, 30,9% da malha potencialmente utilizável. Quer dizer, você tem um universo tão grande que pode mexer com a logística do Brasil, o modal mais barato, e a gente não usa 1/3 disso, em função de tantos entraves e tanta luta ideológica ligada à questão ambiental, onde se ouve as piores declarações desprovidas de conhecimento científico e de tudo quanto se possa imaginar em termos de inteligência. Lamentavelmente, o meu estado do Pará sofre mais fortemente a ineficiência do setor público quando o assunto é infraestrutura. Além dos problemas ligados ao aproveitamento correto dos rios da região, o Pará sofre também com o custo da energia elétrica, o custo dos combustíveis, a disponibilidade de voos, a qualidade das rodovias e o custo do saneamento básico. Tudo isso compõe o pilar da infraestrutura do ranking da competitividade dos estados brasileiros. E é por isso que nós somos exatamente o último,
o 27º. Inclusive, sobre o saneamento, nesses dias a Folha de São Paulo trouxe a matéria com o seguinte título: Belém, capital da COP30, tem baixos índices de coleta de esgoto, crise do lixo e ocupação desordenada. É patético isso, e é verdade também. O jornal destaca, a Folha de São Paulo destaca a informação de que apenas 2,38% da população de Belém tem acesso a serviço de tratamento de esgoto. 2,38%. Não chega a 2,5%. E o meu senador, a mim, não é fácil uma população daquela tão carente está o tempo todo mergulhado dentro das piores condições, né, de se viver, com IDH lá embaixo, onde se vê pela maneira de viver, de morar, de sobreviver, de comer, não é tudo isso. Além de submeter a população à contaminação de doenças como a cólera, hepatite A, leptospirose, a falta de saneamento básico tem provocado um problema que precisa ser debatido nessa COP30. E esse problema nós chamamos de o lixo nos oceanos. De acordo com o estudo do Blue Caps, projeto ligado ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas, 80% do lixo marinho tem origem na terra, chegando aos oceanos por meio dos cursos de águas, isto é, dos seus rios, o que indica uma necessidade de melhores gestões dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos. Será muito curioso ver na COP30 as ONGs ambientalistas defenderem a necessidade de obras de infraestrutura para o desenvolvimento deste país. Estou aguardando isso com muita curiosidade. Mas é fundamental que a gente perceba isso tudo aqui. País nenhum vai embora, desenvolve, país nenhum muda a condição de vida do seu povo sem investimento em infraestrutura. Isso é fundamental. E a Amazônia se enxerga a Amazônia para tudo. Para reclamar de tudo, para criminalizar tudo, para se fazer tudo de negativo, mas não se enxerga a Amazônia para fazer os investimentos que se precisa fazer para se corrigir tudo isso aqui e dar um mínimo de condição de competitividade em relação aos outros estados, para os estados que ali estão. O Pará é o maior estado em extensão territorial útil, porque o Amazonas é o maior em extensão total, mas não é como o Pará, que tem terra e condições de morar, produzir, trabalhar, né? Então, o Pará é, sem dúvida, o principal estado, mas é também o estado com menos investimentos e é hoje o 27º, quando você bota no ranking, coloca na lista de comparação entre os demais estados brasileiros. Perde, inclusive, para os outros estados da nossa região norte e de toda a Amazônia. Muito obrigado, presidente. Era esse o registro que eu gostaria de fazer na tarde desse dia. Obrigado, senador Zequinha. Senadora Rosana Martinelli. Até que fim. Boa tarde, senadoras, senadores, amigos telespectadores. Novamente, presidente, senadores, nós estamos aqui falando da situação que nós temos que colocar em votação também a anistia de 8 de janeiro. E aqui eu quero deixar o meu protesto, porque fizemos pedido para a Comissão de Democracia, aqui desta casa, que colocasse em andamento, colocasse o pedido para que a gente colocasse em discussão a anistia. O que está acontecendo e por que essa casa não toma providência, não toma a atitude de colocar e se discutir em votação.
E realmente, nem essa comissão, nem ainda deu o parecer da questão da audiência pública. Então, o que a gente percebe que é uma omissão realmente de muitos senadores que não têm interesse que seja colocado em votação, que seja feito a anistia de todos os patriotas de 8 de janeiro. É uma vergonha, porque, como foi falado os pronunciamentos anteriores, como o Senado foi omisso e está sendo omisso. E a gente percebe isso, porque faz meses que eu já protocolei e não tem tempo, não marca. A Comissão de Direitos e Democracia, ela, em 1 ano e 8 meses, ela teve 8 sessões, não foi resolvido nada, nada. Então, não anda, não tem prosseguimento. Então, está aqui o meu protesto, que é uma vergonha a questão da anistia, que nós temos que trabalhar e nós queremos, com esse projeto que nós colocamos aqui nessa casa, que dê andamento. Aí vai para essa comissão, que essa comissão não trabalha, então não anda, como já estava o projeto anterior do senador Mourão. Então, é difícil, porque tem senadores que não estão nem aí, estão encobrindo e não estão cumprindo o seu papel de legislar e trabalhar pelo nosso país. E quando eu falo, principalmente nessa questão, que nós precisamos ter uma avaliação mais rigorosa das ações, do que está acontecendo do ministro do Supremo Tribunal Federal. A oposição, junto com o povo, tem se posicionado contra o que considera abuso de autoridade e desrespeito à Constituição. Algo que culminou na coleta de mais de 1 milhão de assinaturas para o pedido de impeachment de iniciativa popular contra o ministro. Senhoras e senhores, o que nos traz aqui não é apenas um questionamento isolado sobre decisões jurídicas, mas a denúncia de uma série de atitudes que extrapolam os limites constitucionais. As manifestações de 7 de setembro, ocorridas na Avenida Paulista, ecoaram o descontentamento de milhões de brasileiros que viram no ministro que utilizou indevidamente recursos do Tribunal Superior Eleitoral, fora dos procedimentos normais, para agir contra aliados políticos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A suspensão da Rede X de Elon Musk no Brasil. Hoje, nessa casa, nós tivemos audiência pública. O prejuízo que está causando economicamente a suspensão dessa rede ultrapassa mais de 10 bilhões ao ano. E vocês sabem quanto que está previsto todo o prejuízo, toda a queda das produções no Rio Grande do Sul devido às enchentes? 11 bilhões. Olha o comparativo, presidente. Então, nós precisamos tomar alguma atitude, não podemos, tem que ter o equilíbrio dessa balança do que é melhor para nós todos brasileiros. Então, nós não podemos mais, nós temos que tomar atitude, independente, claro que a empresa não pode vir no Brasil, tomar conta e fazer o que quer, mas também tem que ser olhado, porque inúmeros brasileiros, principalmente hoje, como foi falado na comissão, nessa audiência pública, o tanto de prejuízo, não só economicamente, na questão da saúde, na questão da educação e principalmente na soberania nacional, o perigo que nós estamos incorrendo se realmente acontecer. Então, tem que entrar num acordo. O que não podemos deixar é o povo pagar nessa queda de braço aí, que a gente não pode mais permanecer. E realmente, no evento de São Paulo, os parlamentares da oposição não se calaram. As assinaturas de apoio ao impeachment foram reforçadas com o propósito de dar voz ao clamor popular por justiça e pela preservação de nossas liberdades individuais. O ex-presidente foi claro
ao afirmar que o Senado precisa agir. E eu quero aqui ressaltar também a fala do nosso senador Cleitinho, que corajosamente, Cleitinho, você trouxe a esse debate no plenário e você foi claro. Se o ministro tanto gosta de investigar, por que não pode ser ele também investigado? Então, nós temos que discutir. E quem não deve, realmente não teme. E é nesse espírito democrático que o pedido de impeachment deve ser tratado. Não estamos acima da Constituição, jamais. E tampouco devemos permitir que qualquer autoridade, por mais alto que seja, ela esteja acima da nossa Constituição. Então, parabéns, Cleitinho, pela sua atitude, pelo seu posicionamento, sempre aqui na tribuna, mostrando firmeza e clareza, mostrando a toda a população do nosso Brasil o seu posicionamento e mostrando o que você pensa. Nós não podemos mais fechar os olhos para o crescente sentimento de censura e abuso de poder. A população clama por ação e cabe a nós, os senadores, honrar esse chamado. Senhor presidente, o país precisa de respostas para concluir. Não posso deixar de mencionar a crítica justa e pertinente que foi feita também sobre o desfile de 7 de setembro. Foram gastos quase 7 milhões de reais em um evento na esplanada dos ministérios, enquanto o Rio Grande do Sul, afetado por enchentes, carece de ajuda. E se a intenção era homenagear aqueles que socorreram as vítimas, por que não destinar esses recursos diretamente para o auxílio emergencial que ainda é tão necessário? Então, o Brasil, gente, está cansado de omissões, está cansado e a hora de agir é agora. E a resposta que daremos será medida pelo respeito que temos pela Constituição e pelo povo brasileiro. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, senadora Rosana Martinelli. Declaro encerrado o período do expediente e aberta a ordem do dia. Gostaria, em nome da presidência do Senado Federal, de fazer um primeiro registro nessa continuidade da sessão semipresencial do Senado Federal, que é de nossa preocupação pelo Poder Legislativo, dessa situação alarmante no Brasil relativamente aos incêndios. São muitos estados atingidos, muitos municípios atingidos, o Brasil está em chamas, em função, provavelmente, de uma orquestração criminosa que tem colocado em risco os nossos biomas, as nossas vegetações, os nossos rios, as lavouras que são expressão da produção nacional brasileira do agronegócio, atentando e preocupando também as cidades que têm no seu entorno também muitos locais e focos de incêndio. Além, evidentemente, da matança de animais, do risco à vida de pessoas e de uma alteração na qualidade do ar também muito significativa que faz com que o Brasil hoje tenha uma péssima qualidade do ar. Por isso, eu gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta e de preocupação e de colocar-nos à disposição do Poder Executivo, que tem a função precípua desse enfrentamento, tanto quanto às causas, tanto em relação às consequências desses incêndios Brasil afora. Aquilo que nos couber na nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas. Peço, inclusive, aos respectivos presidentes dessas comissões que possam se dedicar a esse tema, como também esta presidência do Senado, a ele se dedicará para que possa contribuir com esse momento de muita crise climática no Brasil em função desses incêndios. Portanto, fica esse registro inicial. Espero
que em breve possamos participar, junto do Poder Executivo, de reuniões e de deliberações próprias para esse enfrentamento conjunto. Nesse momento, precisamos ter grande unidade nacional entre todas as instâncias do Executivo, que o Poder Executivo Federal possa colaborar com os respectivos executivos estaduais e, por sua vez, consequentemente, também os municípios serem igualmente atendidos. E também o Poder Legislativo Municipal, Estadual e o Congresso Nacional estarem também irmanados nessa comunhão de esforços, nessa unidade em favor da mitigação dessa grave crise nacional que nos assola nesse instante. Portanto, minha solidariedade a todos os estados, municípios, produtores que estão hoje sofrendo sobremaneira com esses excessos de incêndio no Brasil. Anuncio o item 1 da pauta, o projeto de lei 5.557 de 2020, da deputada federal Tabata Amaral, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, e institui a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história no âmbito das escolas de educação básica do país. Pareceres favoráveis. Relatora, senadora Soraya Tronic, número 58 de 2024, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e número 95 de 2024, da Comissão de Educação e Cultura. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, presidente. Pois não, senador Flávio Azevedo, para discutir. Presidente, este PL, a redação dele é talvez um pouco equivocada. E eu citarei, tomarei como exemplo, pedindo licença aqui ao meu querido amigo, senador Espiridião Amin. Isso aqui tem por objetivo, vou ler literalmente, a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas na experiência e nas perspectivas feministas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, e institui a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história no âmbito das escolas de educação básica do país. Perfeito. Mas, para evocar essas mulheres, ninguém precisa de tornar obrigatória a lembrança, por exemplo, de Anita Garibaldi, que lutou no Brasil, que lutou no Paraguai, que lutou na Itália. E, sobretudo, ninguém precisa obrigar as escolas privadas a adotar este tipo de comportamento. Isso é uma invasão indevida na área privada desse país e na área educacional. A intervenção, no meu entendimento, tendo por base preceitos grancianos, de Antônio Gramsci, e eu aqui queria, eu não sei exatamente o termo, e me permita, eu sou novo aqui na casa, mas eu gostaria de retirar o termo privadas aqui deste projeto de lei número 557. Isso... Senador Obrigado. Flávio, me parece que não há emenda e também não há o destaque em relação a ela. Será apresentada pelo senador Portinho a emenda, ele está chegando aí daqui a pouco. Isso, o destaque vai ser apresentado. Vai ser apresentado como destaque. A questão é que nós estamos já fora do prazo. Nós vamos encerrar a discussão nesse instante. Peço desculpas, a matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. Não foram apresentados os destaques. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Aprovado o projeto, contra o voto do senador Cleitinho, senador Hamilton Mourão, senador Espírito Amin, senador Flávio Azevedo, senador Sérgio Moro.
No item 2 da pauta, projeto de lei número 1151 de 2023, da deputada federal Laura Carneiro, que altera o artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para estender o direito ao atendimento psicossocial às crianças e aos adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimado por grave violência ou preso em regime fechado. Pareceres número 45 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a relatora a senadora professora Dorinha Seabra, favorável ao projeto com emenda número 1 de redação. E número 47 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais, relator o senador Paulo Paim, favorável ao projeto e emenda número 1 de redação. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 84 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais, que solicita urgência para a matéria. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. A votação do requerimento, as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação. Parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção, será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 3, projeto de lei 1825 de 2023, do deputado federal Rodrigo Gambale, que institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Parecer favorável número 96 de 2024 da Comissão de Educação e Cultura, relatora a senadora Damares Alves. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3.117 de 2024, do deputado federal José Guimarães, que dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de obras e de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento dos impactos decorrentes de estado de calamidade pública. Autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica a mutuários afetados com perdas materiais nas áreas atingidas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do Decreto Legislativo número 36 de 2024. Altera as leis 13.999 de 2020 e 14.042 de 2020, autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica para a constituição de escritórios de projetos, estabelece normas para a facilitação de acesso a crédito, em virtude dos efeitos negativos decorrentes de desastres naturais, revoga as medidas provisórias 1.216 de 2024 e 1.221 de 2024 e dá outras providências. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 1, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada à publicação. Apresentado o requerimento número 634 de 2024, de líder que solicita urgência para a matéria. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. Votação do requerimento, as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Paulo Paim para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Paulo Paim, pelo sistema remoto. Presidente Rodrigo Pacheco, quero primeiro agradecer ao Colégio de Líderes, que mais uma vez atende ao pedido de socorro do Rio Grande do Sul. Falo isso em nome dos 3 senadores, senador Magrão, Luiz Carlos Reis e este senador. Mas falo também, presidente, em nome dos empresários gaúchos, falo em nome dos produtores da área rural, falo em nome da agricultura familiar, falo aqui em nome do povo gaúcho,
que, mais uma vez, recorre ao Congresso Nacional, que estamos tratando desse projeto, senhor presidente, de 4 MPs. As 4 MP tiveram que ser fundidas num projeto único para que o Rio Grande do Sul continue nessa linha de reconstrução, nessa caminhada, contando com o apoio dos poderes constituídos, do próprio Congresso Nacional e também do Executivo. Se Vossa Excelência permitir, presidente, eu entraria direto na análise. Presidente Rodrigo Pacheco, se Vossa Excelência permitir, eu vou direto à análise. Perfeitamente, senador Paulo Paim. Vossa Excelência pode ir direto na análise. Exato. Obrigado, presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, senadores e senadoras, análise. O PL em questão faz parte de uma série de medidas legislativas para apoiar a reconstrução de entes federativos vítimas de desastres naturais. A proposição não apresenta qualquer óbice de regimentalidade, constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa. Quanto ao mérito, a presente proposição congrega o texto de 2 medidas provisórias cruciais para o enfrentamento da crise climática no Rio Grande do Sul. As MPs número 1216 e a de número 1221, ambas de 2024. A primeira concedeu subvenção para o público do PRONAMP, do PRONAF e do PRONAMP, além de ampliar as garantias do FGO e do FGI. E também do PAC, para os empréstimos contratados no âmbito desses programas. Tal medida socorreu os produtores e empresários do nosso Estado, severamente atingidos pelos recentes eventos naturais drásticos. É essencial para que possam superar os efeitos econômicos do desastre em tela. Nesse sentido, a disponibilização de um grande volume de crédito a custo subsidiado para aqueles empreendedores que mais precisam e com período razoável de vigência e de carência é uma das medidas mais importantes para esses agentes econômicos e para a economia local nesse momento tão emergencial. Por sua vez, presidente, a MPV número 1221 prevê medidas excepcionais para a aquisição de bens e contratação de obras e de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento de impactos decorrentes do estado de calamidade pública. A nosso ver, as condições excepcionais de contratação prevista no PL, que abrangem a dispensa de licitação, a redução dos prazos para a apresentação de propostas e de lances e a ampliação do valor máximo para a celebração de contratos verbais, de 10 mil, na lei de licitação e contratos, para 100 mil. São plenamente justificáveis pela excepcionalidade do contexto em que são autorizadas. De fato, a satisfação do interesse público em situações calamitosas exige pronta resposta do poder público, o que pressupõe, naturalmente, um afrouxamento do rigor burocrático, sem prejuízo, é claro, da posterior e indispensável fiscalização dos gestores públicos, que é assegurada na proposição. Especificamente, no caso do Rio Grande do Sul, a escassez de fornecedores e a dificuldade na obtenção de insumos básicos para a reconstrução do Estado ainda é algo que nos assola. E, infelizmente, nesse momento, precisamos buscar uma alternativa de exceção para desburocratizar os procedimentos licitatórios, fazer chegar os insumos aos locais de reconstrução e recompor
as estruturas produtivas gaúchas, evitando ao máximo a paralisação das obras. Quanto à estimativa de impactos orçamentários, a exposição de motivos MI, número 48/2024, MF, MEDIC, MDA, MAPA, MEMP, de 9 de maio de 2024, que acompanhou a MPV 1216 de 2024, estimou para o ano de 2024 um aporte adicional de até 4 bilhões e 500 milhões de reais no Fundo Garantidor de Operação, FGO, e de 450 milhões de reais no FGI-PAC. Além disso, também está previsto o reembolso de subvenção no valor máximo de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda nesse ano, como o texto do referido PL não alterou nenhum parâmetro supracitado, as estimativas de impacto seguem as mesmas. Adiciono emenda sugerida pelo Poder Executivo, que incorporaram nesse PL também os artigos 2 e 3 da MPV 1226, e de 29 de maio de 24, que também faz parte do pacote de medidas legislativas em auxílio ao Rio Grande do Sul. As emendas em questões propõem aumento da autorização para a subvenção econômica a que se refere o artigo 17, para 3 bilhões de reais. Outro, inclusão de MPs número 1226 de 2024 e a de número 1245 de 2024 nas cláusulas de revogação e convalidação. Autorização do uso do superávit financeiro do Fundo Social, do FC, limitando a 20 bilhões de reais como fonte de recurso para a disponibilização de linhas de financiamento com a finalidade de apoiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento às calamidades públicas. A autorização para o aporte em até 600 milhões de reais do FGO para a cobertura de operações do âmbito do PRONAF e do PRONAMP. Ponderamos ainda no que concerne à dispensa de apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal do contratante, objeto do artigo 4º da proposição, que o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal veda peremptoriamente a contratação com o poder público das pessoas jurídicas em débito com o sistema da Seguridade Social. Apresentamos, assim, emenda com o objetivo de assegurar a eficácia desse dispositivo constitucional. Por fim, sinto-me honrado, não só eu, mas toda a bancada gaúcha, em poder relatar esse projeto que, na verdade, trabalha num único projeto com 4 medidas provisórias, em relatá-lo e contribuir mais uma vez para o direcionamento de recursos para sanar esse evento tão triste na história do Rio Grande do Sul. Esses auxílios serão essenciais para a recomposição do Estado, que espero ver totalmente recuperado muito em breve. Voto. Conforme exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3.117 de 2024, com as seguintes emendas. Se Vossa Excelência entender que eu devo ler as emendas. Não há necessidade, senador Paim, apenas o número das emendas. Ok. Dá-se a seguinte redação, artigo 4, projeto de lei 3.017, artigo 4. Primeiro, emenda. Tudo emendas encaminhadas pelo Poder Executivo. Elas são emendas que vão com o objetivo de complementar o projeto. Depois, promove-se a alteração do artigo 17, projeto de lei 3.117, aqui digo no artigo 17. Essas são as emendas que vieram do Poder Executivo e ainda uma outra do artigo 27, também do Poder Executivo, e uma do artigo 28 e outra do artigo 29, e ainda 47A, tudo na linha de adaptação, complementação, para que não tenha nenhuma dúvida do objetivo do projeto, no sentido de atender o propósito original das emendas.
Mediante isso, a minha aprovação, senhor presidente, é pela aprovação. Senhor presidente, ainda houve uma emenda, uma única emenda, que o Vossa Excelência destacou, que não veio do Poder Executivo e veio do senador Humberto Costa. Ele apenas suprime-se o termo específico do inciso 2º, parágrafo 1º e 4º do artigo 1º, do 1º e do artigo 2º do caput do artigo 16 e 22. E ele justifica, senhor presidente, que eu acho importante, foi a única emenda que veio de parte dos senadores. Justificação: a supressão da palavra específico do parágrafo 1º, inciso 2º, não altera o sentido do texto, mantém a decisão sobre a aplicabilidade das medidas excepcionais na governança do Poder Executivo Federal e do Poder Executivo dos Estados. O importante é que se defina o prazo de aplicação das medidas, uma vez reconhecido o estado de calamidade. E por isso pode ser disciplinado de forma homogênea por cada um dos entes, de maneira prévia, sem a necessidade de que justamente nesses eventos tenham que se envidar esforços para a edição de mais um ato. O uso da expressão específico pode ensejar interpretação de que o governo federal ou o Estado ou DF teria que emitir um ato para cada município afetado pela calamidade, o que poderia atrasar todo o processo em um momento em que são necessárias medidas urgentes. O ajuste nos demais dispositivos é necessário para que se aguarde relação lógica entre os artigos do projeto ora em discussão. É a única emenda, senhor presidente, e o parecer é pela aprovação da emenda do senador Humberto Costa. É que quando eu já tinha apresentado o relatório, é que veio essa sugestão, que vem também do Poder Executivo. É bom destacar. E, gentilmente, o líder Humberto Costa diz, não, eu apresento como emenda e o senador, se assim entender, acata. E foi o que eu fiz. Aí o voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Também, a única emenda. Com Vossa Excelência tem a palavra. Não, o voto é favorável ao projeto no seu conjunto, que fundiu as 4 MP, e também a única emenda que, na verdade, é uma emenda que melhora o texto somente, do senador Humberto Costa. O parecer é favorável ao projeto e a emenda número 1, com as emendas números 2 a 6 que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, senador Hamilton Mourão. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, queria cumprimentar o nobre colega senador Paulo Paim pelo relatório realizado e queria deixar claro uma coisa, presidente. Antes tarde do que nunca, passado 4 meses da tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul, finalmente, o governo do presidente Lula executa efetivamente aquilo que tem que ser feito para socorrer o Rio Grande do Sul. É só isso, presidente. A matéria continua em discussão. Senadora Zenaide Maia, para discutir pelo sistema remoto. Senhor presidente, colegas senadores, parabenizar aqui o governo federal Paulo Paim. É claro que precisava aumentar o auxílio, porque quem viu o Rio Grande do Sul como ficou, a gente teve essa reação inicialmente, mas viu que se faz necessário todos esses ajustes que foi feito nessa medida provisória que a gente já tinha se aprovado anteriormente. Vou citar aqui como exemplo o Fundo Garantidor para os empréstimos, a questão de ampliar o volume, de não precisar fazer licitação, porque a situação que está aquele estado, e a gente sabe que não vai ser só o estado do Rio Grande do Sul. Os extremos climáticos estão aí, ou chuva demais, ou fogo, e a gente sabe que precisamos tomar uma conduta, que como o presidente falou aí, Rodrigo Pacheco, que eu quero parabenizar, que tudo que for necessário para combater o fogo, que as queimadas estão destruindo a natureza, os animais, como todo. Que não fique aguardando
por bastante tempo. Parabéns, Paulo Paim, parabéns ao governo e também parabenizar o nosso presidente Rodrigo Pacheco, quando diz que todas as instâncias têm que dar as mãos e resolver o emergencial, que é mais que uma urgência, que é justamente ajudar a acabar com as queimadas e também prevenir, que a gente sabe que tem uma grande parte que foi criminosa. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Precisamos, sim, olhar o Rio Grande do Sul, porque não faz tanto tempo e as imagens ainda são chocantes. Um povo trabalhador que levanta a cabeça e que cada depoimento que eu vejo de recuperação e agradecendo e dizendo que vai recomeçar, nos enche de alegria e esperança. Obrigada, senhor presidente. O voto é sim. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 1 a 6. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Projeto de resolução número 34 de 2024, apresentado como conclusão do parecer número 95 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relatora a senadora Daniela Ribeiro, que autoriza o Estado da Paraíba a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de 33 milhões de euros. Foi apresentado o requerimento número 148 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não havendo... Não. Para discutir, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, de forma muito rápida, só para registrar a importância desse projeto para o Estado da Paraíba, desse empréstimo para o Estado da Paraíba, e também registrar o momento em que a Paraíba vive, inclusive no que diz respeito à sua gestão, de forma muito austera, com os cofres públicos nas condições, inclusive, de investimentos esses próprios, de recursos próprios, em várias áreas, seja de mobilidade, educação, segurança, onde temos, senadora Margarete, possuímos em 3 cidades principais, onde congregam municípios do Estado da Paraíba, Centro Integrado de Comando e Controle, onde a alta tecnologia permitiu que, com câmeras de segurança, a violência diminuísse consideravelmente, além do investimento nas nossas polícias, chamamento de policiais através de concurso público, as estradas, que são um diferencial hoje no Estado da Paraíba, o investimento em turismo, onde construção, inclusive a atração, além do nosso centro de convenções, também na capital e outro em Campina Grande, minha cidade, mas o investimento de hotéis e também na rede de eventos, onde a instalação de resorts, que está acontecendo hoje, mais de 7 resorts construídos no estado da Paraíba. João Pessoa vive num momento punjante também, a nossa capital. Até conversava com a senadora aqui, Rosana, onde ela dizia que conhece muita gente que está indo do estado dela morar na Paraíba, e isso da cidade dela, perdão, e isso dá e é a sensação, não só a sensação, mas é o testemunho que isso tem acontecido, senhor presidente. E por força dessa gestão é que nos dá a condição de estar aqui tratando tranquilamente por todos os trâmites que foram necessários para que se houvesse o empréstimo de 33 milhões de euros, que significa 204 milhões de reais para a obra de mobilidade urbana no município de João Pessoa. Agradeço, senhor presidente, a deferência, a paciência, mas aqui não poderia deixar de falar na nossa Paraíba, hospitaleira, como diz a música, a nossa poesia. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer.
As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução número 35 de 2024, apresentado como conclusão do parecer número 94 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, relator senador Fabiano Contarato, que autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 35 milhões e 300 mil dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujos recursos se destinam ao financiamento do projeto de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Apresentado o requerimento número 150 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a discussão na matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução número 36 de 2024, apresentado como conclusão do parecer 96 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, relator senador Fabiano Contarato, que autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de até 61 milhões e 216 mil dólares dos Estados Unidos da América. Foi apresentado o requerimento número 151 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passe-se a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução número 37 de 2024, apresentado como conclusão do parecer número 97 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relatora a senadora Augusta Brito, que autoriza o Estado do Ceará a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Foi apresentado o requerimento número 149 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senhor presidente, tempo de liderança, se possível? Posso só votar esse item aqui, senador Portinho? Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Mensagem número 44 de 2024, número 1051 de 2024, na origem da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 72 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, e a Corporação Andina de Fomento CAF, cujos recursos se destinam ao Programa de Desenvolvimento Urbano e Recursos Hídricos do município de Uberaba, Minas Gerais, Desenvolve Uberaba.
foi apresentado o requerimento número 636 de 2024 da liderança do PSD, do líder Otto Alencar, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Castelar Neto para proferir parecer de plenário. Tem a palavra. Senhor presidente, peço autorização para partirmos a partir da análise. Nos termos do artigo 52, inciso 5 da Constituição Federal, compete ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também compete a essa Casa dispor sobre limites globais e condições para que as operações de crédito interno e externo dos entes da Federação, inclusive suas autarquias e entidades controladas, e para a concessão de garantia da União para as referidas operações, conforme prevêem os incisos 7 e 8 do mesmo artigo 52. Essas competências estão regulamentadas nas resoluções do Senado Federal número 40 e 43, ambas de 2001, e número 48 de 2007. A Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, também normatiza o tema. No parecer SEI número 2934 de 2024, de 31 de julho de 2024, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, consta a análise daquela secretaria em relação aos limites e condições para a contratação da operação de crédito e para a concessão de garantia pela União. O parecer mostra que o município de Uberaba cumpre as exigências previstas no número 40 e 43, nas resoluções do Senado Federal número 40 e 43, ambas de 2001. Em especial, o ente encontra-se enquadrado em relação aos seguintes requisitos. 1. Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital, exercícios anterior e corrente. 2. Montante global de operações realizadas em um exercício financeiro, MGA, em relação à receita corrente líquida, RCL, menor que 16%. 3. Comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos, CAED, em relação à RCL, menor que 11,5%. 4. Relação entre a dívida consolidada, DCL, e a RCL menor que 120%. Entre os demais requisitos para autorização da operação de crédito que o ente cumpriu, destacam-se: 1. Apresentação de certidão do Tribunal de Contas competente atestando o cumprimento pelo ente do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal relativamente ao último exercício analisado, 2020, aos exercícios ainda não analisados, 2021, 2022 e 2023, e ao exercício em curso, 2024. A apresentação de certidão do Tribunal de Contas competente, atestando o cumprimento do limite disposto no caput do artigo 167-A da Constituição Federal, até o último relatório resumido de execução orçamentária exigível. 3. Consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para transferências voluntárias, mostrando que o ente homologou as informações exigidas pelos artigos 48, 51, 52 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam de informações e demonstrativos contábeis do ente. 4. Declaração do chefe do Poder Executivo, atestando o cumprimento dos incisos 2, 3 do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000. 5. Adimplência junto à União quanto a financiamentos, refinanciamentos e a garantias honradas. 6. Relativamente às despesas com pessoal, na forma disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se no parecer SEI número 4541 de 2021, o limite referente às mencionadas despesas do Poder Executivo foi considerado como atendido até o último quadrimestre, para o qual é exigível a publicação do relatório de gestão fiscal, com base em certidão emitida pelo Tribunal de Contas competente e no demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo contido no RGF mais recente. Sobre os requisitos legais e normativos para a concessão de garantia da União. 1. A Comissão de Financiamentos Externos, por meio da Resolução número 40 de 2021, autorizou a preparação do programa no valor de até 72 milhões de dólares, com contrapartida de no mínimo 20% do montante de empréstimo. 2. O ente não possui operações contratadas de antecipação de receitas orçamentárias, adequando-se, portanto, aos limites exigidos. 3. O chefe do Poder Executivo informou que a operação em questão está inserida no plano plurianual do ente. 4.
A Lei Municipal número 13.873, de 2023, autorizou a operação de crédito e a elaboração do contrato de contragarantia junto à União. 5. O município de Uberaba cumpriu, no último exercício, os gastos mínimos com saúde e educação previstos nos artigos 198 e 212 da Constituição, conforme certidão do Tribunal de Contas competente. 6. O Tribunal de Contas competente atestou o pleno exercício da competência tributária pelo ente. Artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. O ente declarou que não firmou contratos na modalidade de PPP no exercício anterior. 8. O saldo total de garantias concedidas pela União encontra-se em 23,62% da RCL, inferior ao limite de 60% previsto no artigo 9º da Resolução do Senado Federal número 48 de 2007. 9. De acordo com a análise da COAF e da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme consta no ofício SEI, número 45.390 de 2024, as contragarantias oferecidas pelo ente são suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a ter de honrar compromisso na condição de garantidora da operação. 10. A operação está inscrita no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, antigo Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Financeiro, mantido pelo Banco Central sob a TB 1407/96. Em síntese, a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu que o município de Uberaba cumpre os requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A PGFN, por sua vez, por meio do parecer 2949 de 2024, de 6 de agosto de 2024, concluiu não haver óbices à contratação em tela. Em especial, destacou que foi observado o disposto no artigo 8º da RSF número 48 de 2007, que veda a disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. A assinatura dos instrumentos contratuais, contudo, deverá ser precedida das seguintes providências. A. Seja verificado o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso. B. Seja verificado o cumprimento do disposto na Portaria Normativa número 500, de 2 de junho de 2023, adimplência do ente. E C. Formalização do contrato de contragarantia entre o mutuário e a União. Indo ao voto, senhor presidente, fazendo uma especial menção aos meus conterrâneos, Vossa Excelência e senador Cleitinho, que tenho certeza apoiam a matéria, apresentamos voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal, número 44 de 2024, nos termos do projeto de resolução seguinte. O parecer é favorável à matéria nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Agradeço ao senador Castelar Neto pela relatoria da matéria desse empréstimo para o município de Uberaba. Com a palavra, senador Carlos Portinho, pela liderança do PL. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, me preocupa muito a situação do senador Marcos Duval. Não só a situação com o senador Marcos Duval, eu quero me dirigir a Vossa Excelência de forma bem sincera e serena. Quando o ministro Alexandre de Moraes penhora verba do Senado, que foi o que aconteceu, aliás, ele disse que estava, por um favor, liberando 30% da verba de gabinete. Com todo o respeito, a verba de gabinete é recurso do orçamento do Senado Federal. Ele está penhorando o Senado Federal. Pior, senhor presidente, quando ele diz, na sua petição, que buscou assistir no processo e certamente se posicionar quanto a isso, quando ele diz que Vossa Excelência e o Senado Federal são partes ilegítimas para ingressar naquele inquérito,
que isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar, ela não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário, que já seria ao arrepio da lei, e para o ministro do STF agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo, que, aliás, ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro, mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária, que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio, à sua harmonia, à sua gestão privativa dos seus recursos. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência, com todo respeito, ele não está deixando outra alternativa para esse Senado. Eu gostaria, e quero lembrar aqui a todos, a verba de gabinete, o senador Marcos Duval não pode usar para o proveito próprio, senador Jacques Wagner. É para comprar passagem, para exercer o seu mandato parlamentar, é para ter o seu escritório de representação, como todos nós temos, é para as suas despesas de locação de moradia, se ele tiver que alugar uma moradia, é para pagar a luz do seu gabinete, na sua representação. Então, ele está invadindo a competência do Senado. Ele não está indo só sobre o senador Marcos Duval. Ele está vindo sobre todos nós, sobre o Senado Federal e sobre Vossa Excelência, que nem no processo ele permite Vossa Excelência ingressar. O que resta? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria, senhor presidente, e a matéria é jurídica, não estou entrando no mérito, até nem poderia, é um inquérito, não tem denúncia, eu não sei nem do que ele está sendo acusado, eu sei que ele não matou e não roubou. E aí eu posso defender. Defender não ele, defender o Senado Federal, que precisa ser defendido. Está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. E nós vamos, todos nós, ficar assistindo isso, achando que está tudo bem, quando ele vai sobre o senador da República, quando ele vai sobre o Senado, instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E nós vamos assistir isso, senador Pacheco. Ao menos com relação a isso, e eu quero registrar os seus esforços em ingressar no processo. Mas se ele não aceitou a pergunta que lhe faço, o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso, só sobre a questão do senador Marcos Duval, que não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a essa casa. Eu, como senador, quero defender, sim, um colega meu que não matou, não roubou, está sendo censurado nas redes, levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, ele não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi cassado por decisão do ministro Alexandre de Moraes e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, eu refleti muito sobre isso. Ele foi cassado, ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. Absurdo censurá-lo, agora em cima de verba do Senado Federal, dessa casa, dessa instituição do poder da República. Eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não é o senador Marcos Duval, é qualquer um. E olha, o senador Marcos Duval não é PL, não é base de oposição necessariamente, é do partido Podemos. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. Senador Flávio Bolsonaro. Presidente, eu também gostaria aqui de publicamente me solidarizar com o senador Marcos Duval pelas covardias que Alexandre de Moraes tem feito com ele, completamente a revelia da lei. Eu já consultei diversos juristas, ex-magistrados, ninguém entende a justificativa para um bloqueio de 50 milhões na conta de outra pessoa,
na cabeça de qualquer pessoa normal, isso acontece para restituir algum dano erário, algum prejuízo que a pessoa tenha causado para garantir que ele vai poder ressarcir, mas ali é pura vingança. E essa metodologia do Alexandre de Moraes, que a gente já sabia, mas agora foi revelada com fatos pela Folha de São Paulo, repercute até lá fora. E essa minha breve intervenção, presidente, é para exatamente alertar a casa sobre isso. Quem não enxergou aqui dentro ainda, lá fora estão enxergando com a leitura melhor que a nossa, eu acho. Porque a Gazeta do Povo publica hoje, repercutindo a matéria do Wall Street Journal, um veículo de esquerda nos Estados Unidos. O título é STF e Moraes estão imersos na política até o pescoço. Eu vou ler aqui 2 trechos da jornalista que assina essa análise, dizendo o seguinte: a repressão à liberdade de expressão e a negação do devido processo legal no Brasil remonta a 2020 e agora está piorando. Ressalta que o grande problema, que parece ainda não ter sido identificado por parte dos brasileiros, é que o STF, entre aspas, liderado por Moraes e outros que compartilham sua sede de poder, fecha aspas, estaria há mais de 4 anos envolvido na política nacional até o pescoço. Com a vitória de Lula por uma margem pequena e a impossibilidade de recontagem física dos votos, essa aqui é uma das razões de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, por querer mais transparência e segurança no processo eleitoral, abre aspas, uma auditoria era impossível porque a Suprema Corte derrubou a lei que proporcionaria um registro em papel para verificar os resultados eletrônicos. Os cidadãos frustrados com o resultado foram a Brasília em protesto, onde o caos eclodiu em 8 de janeiro de 22. Ela conclui aqui que eu já tenho dito publicamente, a culpa do 8 de janeiro é de Alexandre de Moraes. E concluo aqui, presidente, fazendo a leitura de mais um trecho do artigo, que diz: Moraes usou esse evento para justificar excessos processuais que incluem a manutenção de arquivos investigativos secretos sobre críticos declarados do Estado. A insistência na manutenção dos inquéritos secretos está minando a confiança dos brasileiros nas instituições. E que a repressão cada vez mais intensa à liberdade de expressão no país não ajuda em nada. Ao contrário, espera-se que leve a democracia brasileira ainda mais para o fundo do poço. Não, presidente, não tem outra razão para nós recorrermos aqui esse último remédio constitucional, que é o impeachment, para salvar o Supremo e para salvar a liberdade e a democracia desse país. Senador Carlos Portinho, em relação à questão citada por Vossa Excelência, todos nós temos preocupação e apreço pelo senador Marcos Duval, que é nosso colega. Ele responde a um inquérito em razão de fatos investigados de cunho sigiloso, há um procedimento sigiloso, ele tem uma defesa técnica atuando em seu favor nesses inquéritos e a mesa do Senado Federal cuidou, através da advocacia do Senado, de cuidar, sobretudo, da parte que toca às suas prerrogativas parlamentares. E essas questões estão sendo tratadas por reiteradas petições ao longo de vários meses, inclusive, em relação a esse tema, com alguns êxitos, inclusive, em alguns momentos, de modo que Vossa Excelência indaga o que deve ser feito a partir dessa decisão e o caminho, evidentemente, correto é a interposição do recurso próprio em relação a essa última decisão em relação ao senador Marcos Duval. Mas estamos tendo toda a atenção e todo o cuidado e todo o zelo para a defesa da prerrogativa do senador Marcos Duval, sem nos imiscuir em relação ao mérito da questão e dos fatos investigados em relação à Sua Excelência, que deverão ser por ele e por sua defesa técnica defendidos, mas é objeto de cuidado e de atenção da mesa diretora do Senado Federal e agradeço a preocupação de Vossa Excelência. Senador Mas, Marcos, Excelência, eu só queria entender, eu vi uma decisão que negou a participação, que Vossa Excelência, até com muito esmero, buscou na defesa, não só do senador Marcos Duval, mas agora todos entendemos, na defesa da casa. Porque como é que o Judiciário toma um recurso do Senado Federal? Foi isso que ele fez. Porque no final do ano tem que ser prestado conta e esse recurso, se não for utilizado, ele volta para os cofres do Senado. Exato, essa decisão foi objeto também de recurso, inclusive no que toca à legitimidade da mesa diretora e da presidência do Senado para a defesa desse ponto particular. Então, isso também é objeto de recurso da decisão. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu queria, apenas em face do debate que se iniciou, dar uma contribuição. Eu acho que há um pouco de confusão quando se trata desse tema. Quando se afirma sobre a apropriação de verba que seja do Senado Federal, isso é uma verdade tangenciada,
Porque, na verdade, o Senado Federal não deposita dinheiro na conta do parlamentar e o parlamentar faz uso dessa verba para cobrir as despesas para o exercício do mandato. O que o Senado faz, o modelo que o Senado faz, e é por isso que eu estou falando que é uma verdade tangenciada, porque no final o resultado é esse. Mas o meio, para quem está fora e não conhece como é que é o funcionamento do Senado Federal, não é essa a compreensão que tem. Porque o que o Senado Federal faz é ressarcir as despesas que o parlamentar tem. Então, você paga as suas expensas com seus próprios recursos, né, por uma despesa, seja de publicidade, seja de saúde, seja da natureza que for, e você apresenta a nota e o Senado Federal faz o ressarcimento. E em que conta? Aí tem parlamentares que têm uma conta específica para isso. Outros parlamentares usam a própria conta pessoal para esse ressarcimento. Então, diante disso, eu acho que tem outras questões que nós precisamos conversar, inclusive eu tenho dialogado com o senador Marcos Duval também sobre outros aspectos relacionados a isso, mas sobre esse ponto especificamente, eu penso que seria talvez uma alternativa para que o resultado não seja esse que o senador Portinho está mencionando, da retenção de um recurso que é indenizatório para o exercício da função parlamentar, que o próprio parlamentar aponte uma conta alternativa e que tenha como finalidade específica apenas esses recursos que têm natureza indenizatória e não apenas, não na conta que é a conta pessoal, porque misturaria recursos que são recursos pessoais, que são alcançados pela decisão judicial, e aqui eu não estou entrando no mérito da decisão judicial, né? Mas esses recursos que são indenizatórios, eles acabam se confundindo com outros recursos na conta do parlamentar, apenas para não ficar, porque fica parecendo, está invadindo uma conta que é de recurso público e fazendo apreensão. Não, não é isso. O recurso, ele é fruto do ressarcimento de uma despesa que você pagou as suas próprias expensas. Apenas esse esclarecimento. Muito bem esclarecido, líder Marcos Rogério. Com a palavra, senador Isalci Lucas. Como orador, senador Isalci. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos, senador Isalci. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadores e senadoras, o ilusionismo orçamentário do governo Lula, o risco de um colapso anunciado. A atual política fiscal do governo Lula é, infelizmente, um espetáculo de ilusionismo. Ao invés de guiar por previsões orçamentárias responsáveis, o governo opta por uma estratégia arriscada de maquiagem fiscal, inflando receitas e subestimando despesa de forma deliberada. A cada novo relatório orçamentário, o país parece caminhar para uma tragédia fiscal que, embora pareça ser ignorada, está prestes a se materializar. A adição de projeções completamente desconectadas da realidade econômica torna-se evidente quando analisamos as recentes decisões em torno do CARF e outras receitas superestimadas, elementos centrais do plano de arrecadação que não corresponde aos números reais. É desalentador, porém tristemente previsível, que o governo brasileiro insista em um espetáculo orçamentário que mais se assemelha a uma peça de ilusionismo fiscal do que uma administração responsável. A política fiscal, que deveria ser alicerce sólido, é agora tratada com flexibilidade de uma cortina de fumaça, escondendo realidades incômodas por meio de previsões otimistas que beira o irrealismo. O ponto crucial aqui é o fracasso do governo em ajustar suas previsões orçamentárias com base na realidade concreta que se desenrola ao longo do ano. Não se trata de uma falha técnica ocasional ou de um erro de cálculo pontual. Trata-se de uma prática sistemática de superestimar as despesas e subestimar receitas. Um clássico jogo de expectativas infladas, onde as metas fiscais são tratadas como mero obstáculos burocráticos a serem contornados por uma contabilidade criativa. Por isso, inclusive o Tribunal de Contas da União já disparou diversos alertas sobre os perigos de tal política. A nota técnica que prepara um novo aviso ao governo
acerca do risco de descumprimento da meta fiscal é apenas mais um capítulo desse desastroso romance. Desde o início do ano, a equipe econômica liderada por Fernando Haddad tem se apoiado em previsões irreais para maquiar a situação financeira do país. O carro-chefe desse ilusionismo, o voto de desempate do CARF, que supostamente deveria gerar uma receita de 37,7 bilhões, mas que na prática até maio não rendeu um centavo sequer aos cofres públicos. De certo, a ineficiência na arrecadação com as decisões do CARF já deveria ter acendido um alerta há meses, mas ao invés disso, o governo insiste em incluir essa previsão como fonte segura de receita, comprometendo ainda mais a credibilidade da sua política fiscal. Não é apenas o TCU que expressa preocupação com essa postura. Técnicos do próprio governo já identificaram que o desempenho dessa medida está muito abaixo do esperado, atingindo meros 1% do valor originalmente previsto. Este cenário revela uma postura de gestão pública que flerta perigosamente com a irresponsabilidade. Desse modo, o otimismo desenfreado do governo, em especial nas receitas vinculadas às negociações com os perdedores no CARF e as concessões de ferrovias, não é apenas tecnicamente irresponsável, é moralmente questionável. Como justificar para a sociedade que as previsões de receitas são infladas enquanto as despesas são tratadas com leniência? Afinal, é mais fácil não cortar gasto quando se projeta uma abundância de recursos, que, no fundo, sabe-se que não se concretizará. Pois bem, a situação é tão grave que os alertas do Tribunal de Contas da União, órgão que deveria funcionar como uma âncora para a responsabilidade fiscal, estão se tornando rotineiros. 3 alertas consecutivos em poucos meses revelam uma situação de descontrole que não pode ser mais ignorada. É uma sequência de avisos que, em um país com a governança fiscal sólida, causaria um terremoto político. Contudo, no Brasil, parecem ser meras notas de rodapé em um governo que prefere ignorar a gravidade do problema. De fato, ao manter previsões superestimadas, o governo Lula cria uma falsa sensação de controle sobre o orçamento. O congelamento de 15 bilhões em julho foi um gesto que deveria sinalizar um esforço de contenção, mas, na realidade, foi insuficiente. Se a receita do CARF tivesse sido prevista com realismo, o contingenciamento teria sido muito maior, evitando que o país se aproxime cada vez mais do estouro da meta fiscal em 2024. Essa estratégia de subterfúgios orçamentários é uma afronta à transparência e à boa governança, uma tentativa de driblar as regras com previsões que todos sabem serem irrealistas. Resultado: o cenário não melhora. Percebe-se que a política do governo é marcada por mais do que uns simples erros de cálculo ou otimismo excessivo. É um verdadeiro show de escampismo fiscal, onde se busca maneiras de burlar as regras do arcabouço fiscal para acomodar projetos populistas com o aumento do auxílio-gás sem qualquer respaldo orçamentário sólido. Essa manobra, aliás, é vista como um drible do arcabouço, pois o repasse de recursos do pré-sal diretamente para a Caixa Econômica Federal, sem passar pelo orçamento, é um claro exemplo de retrocesso na transparência fiscal. Por certo, a questão fundamental não é apenas a maquiagem orçamentária, mas o impacto devastador que essa prática terá sobre a credibilidade política fiscal do país. O governo, ao insistir nessa abordagem, está jogando com a confiança dos agentes econômicos, minando a previsibilidade, que é essencial para a formulação de políticas e investimento de longo prazo. Em outras palavras, ao maquiar suas previsões, o governo não apenas sabota, mas também sabota o futuro econômico da nação. Destarte, o que temos aqui é um governo que opta pela cegueira voluntária, ignora os alertas dos técnicos, ignora os sinais de alertas,
acesos pelos órgãos de controle. E o que é pior, ignora as consequências de longo prazo deste comportamento. Estamos caminhando para um colapso fiscal, talvez, mas o que é mais provável, estamos caminhando para um cenário onde a credibilidade do governo está corroída a tal ponto que nem mesmo ajustes tardios conseguirão salvar a reputação da política fiscal. A propósito, um detalhe particularmente revelador é a insistência do governo em manter previsões otimistas até o último momento possível, na esperança de que, milagrosamente, os números se ajustem. Isso, claro, sem falar no empossamento das despesas, um truque de mágica orçamentária onde gastos são autorizados, mas nunca executados, criando uma falsa sensação de controle e economia. É o velho truque de ilusionismo, onde o público, neste caso o Congresso e a sociedade, só descobre que foi enganado quando o truque já foi executado. Este comportamento, que poderia ser descrito como mera ineficiência, revela-se, na verdade, uma estratégia deliberada de ilusionismo. O governo, ao se esquivar de ajustar suas previsões conforme a realidade, compromete não apenas a meta fiscal de déficit zero, mas também a confiança dos agentes econômicos e a estabilidade fiscal do país. Os relatórios bimestrais, que deveriam funcionar como um farol para a política fiscal, tornaram-se um reflexo de um governo que insiste em ignorar a gravidade da situação. Neste contexto, a fala do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, ilustra bem a gravidade da situação ao afirmar que o governo não pode passar o ano inteiro gastando com base em uma meta fictícia apenas para, ao final, ajustar as contas retroativamente. Dantas coloca o dedo na ferida. A política fiscal pode ser tratada como uma conta de chegada, onde os números são ajustados para justificar o que já foi gasto. Esse tipo de comportamento gera uma ruptura completa da confiança institucional e cria um ambiente de insegurança jurídica e econômica. Com isso, o Tribunal de Contas, em sua função de guardião da responsabilidade fiscal, está prestes a emitir mais um alerta, mas a pergunta que se impõe: quantos mais serão necessários até que o governo tome uma atitude concreta? Já se foram 3 avisos consecutivos, cada um mais grave que o anterior. Em junho, o Tribunal de Contas alertou o uso do limite inferior à banda do resultado primário, como referência para o contingenciamento elevado ao risco de estouro da meta fiscal, uma prática irresponsável que afeta diretamente a credibilidade das regras fiscais do país. E em agosto, um novo alerta foi emitido, dessa vez criticando o otimismo excessivo do governo em elaborar o projeto do orçamento de 2025. Diante de tantos avisos, é inevitável concluir que estamos lidando com um governo que escolheu deliberadamente ignorar as evidências e seguir por um caminho à beira do colapso fiscal. Para terminar, presidente, o uso de maquiagem orçamentária, a insistência em previsões otimistas demais e a tentativa de manipular o arcabouço fiscal são sinais de um desespero que, se não for contido, levará o país a uma situação de insolvência econômica. Por isso, não é preciso dizer que a insistência do governo Lula em ignorar os alertas do Tribunal de Contas da União é, no mínimo, preocupante. Não é apenas uma questão de gestão ineficiente, mas de uma postura deliberada de negligência. Um governo que fecha os olhos para as evidências e escolhe seguir um caminho de ilusões orçamentárias está, na verdade, traçando um caminho de colapso fiscal inevitável. Percebe-se, portanto, que a política fiscal do governo Lula está fundamentada em promessas que não podem ser cumpridas. O risco de estouro da meta fiscal é real e as receitas superestimadas com o CARF, além de outros subterfúgios, não são suficientes para evitar o desastre. O que resta agora é observar, com certo pessimismo, o desenrolar desse triste espetáculo de ilusionismo fiscal, onde a maquiagem orçamentária tenta, em vão, esconder uma realidade que em breve se tornará impossível de ignorar. Por certo, a maquiagem das previsões fiscais é um jogo perigoso, onde a fatura sempre chega, e de costume quem paga a conta é a sociedade.
Enquanto o governo dança em torno de suas previsões infladas e os seus truques contábeis, o Brasil segue em direção a um abismo fiscal, com consequências que em breve não poderão ser mais ignoradas ou disfarçadas em relatórios otimistas. Senhor presidente, só para ter uma ideia, o orçamento encaminhado agora em 2025 teve um aumento das despesas de 44% sobre os gastos efetivos de 2022. E a dívida cresceu 1,2 trilhões, quase 20%, agora nesses 2 anos. Então, presidente, é preocupante a situação. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. A presidência informa as senadoras e os senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária semipresencial para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada na Secretaria-Geral da Mesa. Cumprindo a finalidade desta sessão, a presidência declara o encerramento. Obrigado. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma nave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos. Não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. No próximo mês de outubro, você, eleitor, vai às urnas eleger prefeito e vereadores que serão representantes do povo na condução das atividades públicas. Hoje vamos entender quais são as competências legais municipais, ou seja, quais as responsabilidades desses agentes públicos. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o advogado e cientista político Valdir Pucci. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, por participar do Assunto de Estado. Uma honra.
Vamos começar então falando sobre a competência dos prefeitos, do Poder Executivo Municipal. Quais são as principais atribuições desses prefeitos e como elas influenciam na administração pública? Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que as funções dos prefeitos estão previstas na Constituição Federal e também nas leis orgânicas municipais. E qual é a principal função dele? Ele, vamos dizer assim, para simplificar o entendimento, ele é um presidente local, ele é o chefe do Poder Executivo local. Ou seja, muitas das funções que a gente reconhece como sendo funções do presidente da República acabam se replicando em nível municipal para o prefeito. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, administrando a saúde, a educação, o transporte, com o auxílio dos seus secretários municipais, que fazem o mesmo papel que um ministro em nível federal também faz. Então, auxiliado por esses secretários, os prefeitos têm a função de administrar a sociedade, não administrar sozinho o município, mas administrar com o apoio da Câmara de Vereadores. E dentro das limitações do prefeito, tendo em vista as diretrizes de governo federal e também estadual, quais são os principais desafios para esse prefeito, para esse presidente municipal implementar serviços públicos de qualidade como de saúde, educação e transporte? Hoje, o principal desafio, tanto que os prefeitos atuais têm e os futuros terão, principalmente refere-se à questão de arrecadação. O nosso sistema de arrecadação destina poucos valores para os municípios e muitos dos nossos municípios dependem de dinheiro que é dado pelo governo federal. Então, nesse sentido, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, transporte, segurança, a administração do recurso é essencial. Então, o que eu digo? Qual é o principal desafio dele? É conseguir fazer com que os recursos municipais sejam bem administrados, que eles sejam bem utilizados para atender a essas demandas da sociedade. Por quê? Porque é no município que a vida do cidadão acontece. É lá que ele vai à escola, é lá que ele usa o hospital, é lá que ele usa o transporte público. Então, eu preciso ter prefeitos que tenham a capacidade de olhar o orçamento municipal e, a partir dele, bem administrar esses recursos para poder justamente buscar atender essas demandas. Agora, aproveitando que a gente está aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, vamos falar um pouco sobre as competências do Legislativo Municipal. Para isso, a gente preparou uma arte aqui que mostra as funções típicas e atípicas do Legislativo, inclusive do Municipal. As típicas, a principal é legislar, votar e criar leis. Tem a fiscalizadora também por meio de controle externo do Poder Executivo Municipal. E também as atípicas como a administrativa, enquanto organiza o seu próprio órgão, a Câmara de Vereadores, e a julgadora no julgamento de autoridades públicas, prefeito, vereadores e outros agentes políticos. Os municípios, Valdir, são regidos pela lei orgânica, que é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Pode-se dizer que essa lei orgânica é um ponto de partida, é uma base para os vereadores atuarem? A gente tem que começar a entender que a lei orgânica, primeiro, ela é a lei máxima dentro daquele município. Da mesma forma que nós falamos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, a Constituição Estadual é a lei máxima dentro daquele estado, a lei orgânica vai ser a lei máxima dentro de um município. Lembrando também que a lei orgânica ela tem que respeitar as constituições do seu estado e também a Constituição Federal. Há vamos dizer, uma certa hierarquia entre essas três. Mas para as questões municipais, a lei orgânica, sim, ela é a base, ela é o início. É ali que os vereadores que aprovaram aquela lei orgânica dizem o que esperam do município, o que os habitantes do município podem esperar deste município e, principalmente, como atender às demandas que são essenciais à sociedade e que são também de responsabilidade do município. Então, é sim uma lei base para a gestão municipal. Você comentou em questões locais, questões dos municípios. A Constituição Federal, no artigo 30, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quais, na sua opinião, seriam os principais assuntos de interesse local nesse sentido?
Bom, Sérgio, como você usou a Constituição, eu também vou me basear nela, porque o nosso direito que trata dessas questões está muito fundado na Constituição Federal. Então, quando a gente fala de questões locais e como a Constituição coloca questões locais, isso está muito ligado, primeiro, ao que o próprio texto constitucional diz que são questões locais. Então, por exemplo, a questão de saúde é de competência também do município cuidar da saúde dos seus habitantes, como é da União, como é dos estados, mas compete aos municípios. Educação, em especial educação fundamental. Ela também é uma função municipal, é uma questão local. Mas vamos sair um pouco dessas questões, educação, saúde, segurança, porque é uma questão também de todos os entes da federação, governo federal, estados e municípios. O que seriam também questões locais? Qualidade de vida desse habitante. Por exemplo, uma praça bem conservada, a questão de horários de funcionamento de comércio, por exemplo, há incentivos, por exemplo, a chegada de indústrias dentro desse município. Então, todos esses aspectos locais que dizem respeito ao município, eles podem e devem ser tratados pelas suas câmaras de vereadores. Você comentou sobre as praças, né? Locais públicos. Então, uma das competências, um dos assuntos locais é o planejamento urbano. Qual que é a autonomia do Legislativo Municipal para determinar, criar e organizar o planejamento urbano? Na questão de planejamento urbano, a autonomia da administração municipal ela é total, ou seja, cabe sim ao município decidir por meio, com parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, que isso é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, justamente definir como vai ser, por exemplo, o zoneamento dessa cidade, aonde o comércio vai funcionar, como serão as áreas residenciais dessa cidade. E, principalmente, deveria haver um trabalho conjunto entre prefeitos e Câmara de Vereadores para definir o processo de crescimento dessa cidade, prevendo justamente essa expansão urbana para que a gente não repita em municípios que ainda não chegaram a isso os erros já cometidos pelos grandes municípios. Sem planejamento urbano, o crescimento desenfreado com o surgimento de regiões carentes de serviços públicos. Então, a Câmara, ela tem essa função de auxiliar a Prefeitura na definição dessas zonas e de como o crescimento da cidade vai ocorrer dentro do planejamento de solo e de planejamento urbano. E nesse planejamento, incluindo o que você comentou sobre expansão das cidades, dos municípios, creio que a gente pode também comentar sobre o transporte público, mobilidade urbana. Então, qual que é o papel da Câmara no sentido do transporte público e quão importante é a colaboração dos estados e também do Executivo Municipal na definição desses meios de transporte? Bom, a Câmara de Vereadores, como a gente sabe, é o poder legislativo, então é ela que aprova as propostas. No caso do transporte urbano dentro de município, isso é de competência do município com lei de iniciativa do prefeito que é discutida e votada dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, pelos vereadores. Então a gente tem que ter aí uma total união entre as duas partes para poder legislar. Agora, é importante a gente sempre lembrar, nenhum município está isolado do país. Ele precisa se comunicar com as outras cidades, com os outros estados, com os outros municípios. Esse transporte intermunicipal, ele é regido pelos estados. E muitas vezes a gente tem, inclusive, municípios que são um unido ao outro, onde eu habito o município e trabalho em outro. Então, a ação em conjunto de prefeitura, Câmara Municipal e governo estadual é importante para poder justamente ter um transporte de qualidade, não apenas dentro do município, mas também se aquele cidadão precisar se deslocar para outro município para fazer, por exemplo, o uso de saúde, educação ou até mesmo para trabalhar, que é uma realidade muito presente no interior brasileiro. No início do programa, você comentou sobre um dos principais desafios dos prefeitos é a questão de recursos para fazer acontecerem as obras necessárias para a população. A Câmara é responsável pela aprovação e o acompanhamento do orçamento público. Então, como que se dá a elaboração e a aprovação do orçamento e quão importante isso é para a gestão financeira municipal? Bom, o orçamento municipal, primeiro, ele tem origem dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro da Prefeitura, seguindo a mesma lógica que a Constituição Federal prevê para o governo federal. Então, o prefeito, ele faz o projeto de orçamento e encaminha aos vereadores.
cabe aos vereadores debater esse orçamento anual e aprovar o orçamento anual. Não é o prefeito que define o orçamento e para onde vão os recursos, mas isso é feito justamente pela Câmara de Vereadores. Então, essa é a função principal dela dentro do projeto de orçamento anual da Prefeitura. Agora, falando sobre setores, áreas que o município já não tem tanta autonomia como as que a gente vinha falando até o momento. A gente chegou a citar aqui no programa saúde e educação, que são áreas base. E segurança pública eu incluiria aí também. Então, qual que é o papel do município na contribuição de legislação para essas áreas, tendo em vista as limitações de autonomia? Perfeito. Bom, o que nós temos aqui é uma previsão constitucional muito clara. Compete aos municípios legislar sobre as suas questões locais, mas em respeito, vamos complementar essa questão, em respeito à legislação estadual e à legislação federal. Na verdade, a gente pode dizer que o município ele tem uma legislação suplementar naquilo que já foi regulado. De forma geral, eu acho que as duas palavras-chave aí são essas, regulação geral e regulação suplementar ou específica. Então, União, pegando como base o município, União e estados, fazem uma legislação mais geral para tratar de forma geral esses temas, enquanto os municípios vão tratar da sua realidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, educação, é competência de todos. O governo federal determina a forma como vai ser feito, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação. Mas quem vai executar isso é o município. E o município que vai definir o posto de saúde, é o município que vai definir o horário, é o município que vai definir como esta vacinação será realizada nas suas especificidades daquela localidade. E como lidar com situações de um eventual conflito de interesses locais, ou seja, municipais, tendo em vista que há uma diretriz já estadual ou federal, de forma para não contrariar essa legislação superior, mas também atender às demandas municipais. Ocorre muito? Como que você enxerga essa situação? Essa situação ocorre bastante, ou seja, conflitos entre legislações, legislação municipal, estadual e até mesmo a legislação federal. Então, não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma coisa bastante comum de acontecer. Bom, primeiro, a gente tem uma regra básica constitucional. Lei geral prevalece, ou seja, se o município, se a lei específica municipal ela for contrária à lei geral, prevalece a lei geral. É ela que vai determinar a regra geral e que deve ser observada pelos municípios também nessa situação. Agora, vamos supor que não exista essa regra geral, só há uma especificidade geral muito ampla. O município vai poder legislar. Na impossibilidade de se resolver esse conflito, aí nós vamos ter que envolver o Poder Judiciário. Aí esta questão terá que ser levada ao Judiciário para ele decidir, sim, se a lei municipal vai prevalecer ou a lei geral prevalece nessa questão. Outro assunto de interesse local, também local, eu diria, é a regulamentação e implementação de tributos municipais. Com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que muda daqui para frente em relação aos tributos municipais e a gestão disso pelas autoridades municipais? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que a proposta fez. Ela, na verdade, unificou os impostos sobre o consumo em dois grandes impostos. Um federal, que eu não vou entrar aqui, já que estamos falando de município, mas um que trata diretamente dos municípios, que é o IBS, Imposto Imposto de Produtos e Serviços, né? Esse imposto, ele vai tirar do município a possibilidade de regular o ISS, que era um imposto municipal, imposto sobre serviços que era do município. Esse imposto foi extinto e foi agregado a esse IBS junto com o ICMS. Então, olha a diferença. Agora, nós vamos ter uma regulação estadual e não mais municipal. Mas tem uma vantagem para os municípios, principalmente para os pequenos. Qual é? Esse novo imposto sobre consumo não vai ser mais cobrado aonde o produto é feito, produzido, mas ele vai ser cobrado no produto final, ou seja, quando o consumidor consumir. Para quem está nos assistindo entender, imagine uma fábrica que produz um saco de arroz. Antigamente era taxado lá na produção do arroz. E o município onde eu comprei aquele arroz não recebia nada. Agora vai ser taxado no meu município onde eu comprei aquele saco de arroz. E o meu município vai receber recursos. Então isso também pode ser benéfico aos municípios.
Há pouco a gente mostrou uma arte que mostrava uma função típica do Legislativo Municipal, demonstrava essa função como a de fiscalizar, exercer o controle externo. Como exercer esse controle de forma eficaz nos municípios, tendo em vista que quase não há tribunais de contas de municípios, é uma exceção, né? Ele é feito, esse controle, pelas câmaras de vereadores. Como exercer e realizar esse controle de forma eficaz? Bom, as câmaras, elas têm como fazer esse controle externo, fiscalizar, por exemplo, o Poder Executivo. Primeira coisa, formação de comissões para investigar e analisar e fiscalizar a prefeitura. Então, eu posso ter, dentro de uma Câmara de Vereadores, independente do seu tamanho, por exemplo, uma comissão de obras, como existe no Senado, de comissão de educação, comissão de saúde. Essas comissões, em âmbito municipal, podem fazer também, convocar secretários municipais para darem justificativas das suas ações. Você pode ter abertura de comissões parlamentares de inquérito em nível municipal, havendo a previsão na lei orgânica. Ou seja, ela pode utilizar desses recursos, desde que isso é importante, estejam previstos na lei orgânica também municipal. E qual que é o alcance desse controle e dessa fiscalização do município, do legislativo municipal? Seria, sobretudo, o Poder Executivo, sua administração direta e indireta? Basicamente é o Poder Executivo, tá? Câmara Municipal, primeiro, ela não tem como fiscalizar o Poder Judiciário, até porque nós não temos um Poder Judiciário municipal. Ele é controlado pelo TJ estadual, que chega até os municípios. Então, a fiscalização, em especial da Câmara, é pela ação do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras. Como o prefeito está usando os recursos públicos, isso é um dos principais pontos de fiscalização, e se o prefeito está, de fato, cumprindo as leis locais, nacionais e estaduais também dentro dessa perspectiva. Então, a administração pública, direta e indireta, municipal, é o foco de fiscalização das câmaras municipais. E uma função atípica do legislativo é a função julgadora. Então, os vereadores que a gente elege vão julgar autoridades como o prefeito, os próprios vereadores pares e também outros agentes políticos. Explica para a nossa audiência como que se dá essa função julgadora do Poder Legislativo Municipal. Bom, a gente tem que lembrar, para responder a sua pergunta, que no Brasil existe uma coisa da analogia constitucional, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas não podem fugir ao que determina, por analogia, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela dita o rito, como deve ser feito, por exemplo, um processo de julgamento do presidente, que é o famoso impeachment que todos nós conhecemos. Claro, guardando as suas devidas proporções, esse mesmo rito ele vai se repetir em nível municipal, ou seja, dentro do município nós temos, da mesma forma, um pedido de abertura de processo, por exemplo, de julgamento de um prefeito, se ele tenha cometido crime de responsabilidade, inclusive com alguns previstos na própria Constituição. Esse pedido, se aceito, o prefeito ele é afastado e a Câmara Municipal, ela assume a função de realizar esse julgamento. E da mesma forma que, se condenado pelo Senado Federal, em âmbito federal, o presidente da República, ele é afastado do cargo, o prefeito também, se condenado pela Câmara Municipal, que assume essa função judiciária, ele também é retirado do cargo, se condenado. Então, para entender esse processo municipal é muito simples, basta a gente acompanhar o processo em nível federal, porque ele vai se repetir por analogia localmente. A gente diz que a Câmara, o Legislativo Municipal, vai julgar o prefeito quando em casos de crime de responsabilidade. E quanto a outros agentes políticos e vereadores, se limita a crimes de responsabilidade ou alguma falta funcional, alguma irregularidade de suas funções? Como que se dá isso? Bom, na relação com os outros vereadores, ou seja, julgar os seus próprios vereadores, essa questão diz respeito à questão da quebra do decoro parlamentar. Ou seja, dentro dessas câmaras municipais sempre há também um regimento interno que tem que ser observado pelos seus vereadores. E, claro, o vereador também tem que observar o que diz a própria lei orgânica daquele município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal.
Então, ele tem regras, ele tem comportamentos, ele tem proibições que estão ali previstas dentro dessas questões. Por exemplo, não pode um vereador ele ter contratos diretamente com a prefeitura. Isso é impedido depois que ele toma posse, depois que ele é diplomado. Então, nesta situação, ele pode sofrer um processo de perda de mandato. Não um processo de impeachment, a gente não chama de impeachment, mas um processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. E o processo também é uma votação interna na Câmara de Vereadores que define como ou se esta pessoa está culpada e, se culpada, ela pode perder o seu mandato. Você comentou sobre regimento interno. E aí vai ao encontro do meu próximo quesito aqui, que é a outra função atípica do Legislativo, a função de administrar. Então, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, cria o regimento interno, cria a organização, cargos, salários, enfim, todas as comissões que também você mencionou. Pode-se dizer que a organização interna, a função administrativa atípica do Legislativo, é a mais tranquila para os vereadores que serão eleitos? Bom, primeiro entendendo que mesmo nos municípios prevalece a separação de poderes, ou seja, compete sim à Câmara Municipal administrar e cuidar das suas questões internas, ou seja, ela que vai definir os seus servidores, ela que vai definir o seu funcionamento, a forma como isto vai ocorrer. Como é uma questão interna, a gente pode dizer sim, é uma função mais simples, é uma função, vamos ao tema aqui, mais sossegada para os vereadores. Mas tem que ter uma atenção que é importante a gente colocar. Existem limitações na Constituição Federal sobre, por exemplo, quanto que a Câmara de Vereadores do município pode gastar com funcionalismo, quanto que ela pode gastar dentro do orçamento municipal para a sua manutenção. Então, esta questão, os vereadores têm que estar sempre de olho nas regras federais, constitucionais, na verdade, que tratam de como deve ser feita essa gestão interna, para não cometerem o risco, ou terem o risco de aí sim cometerem crime de responsabilidade ou quebra de decoro. Agora, Valdir, como o controle social e a participação dos cidadãos podem influenciar na competência, na realização de políticas públicas pelo poder público municipal? Bom, uma Câmara de Vereadores eficiente, ela está aberta à população. É um local onde a população ela tem que ter o contato com o seu vereador. E, geralmente, nos municípios menores, a gente consegue isso até muito mais facilmente, porque as pessoas se conhecem muito mais facilmente. Então, a conversa, a troca de opiniões, a troca de sugestões, ela é mais simples. Mas a participação popular não se limita a municípios pequenos. Municípios pequenos, médios, grandes, têm que estar abertos a ouvir a sociedade. Por que isto é muito importante? Porque, apesar do vereador ele ser alguém que está próximo de uma parcela da sociedade ou de toda a sociedade, é o produto final, vamos dizer lá, o cidadão é que sabe onde estão as principais demandas que o vereador tem que atender, que o vereador tem que buscar. Então, quando o vereador ele se abre para receber essas demandas, ele faz um mandato muito mais próximo do seu futuro eleitor. Então, é uma mão dupla aqui. A sociedade consegue ter as suas demandas atendidas, porque o vereador ouviu onde estão os problemas, negociou com a prefeitura, porque a gente também tem que lembrar que o vereador não faz tudo, ele não é o prefeito, ele é parte de um complexo. Negocia com a prefeitura, busca atender as demandas e, a partir daí, a sociedade consegue ter mais facilmente as suas demandas atendidas. E para o vereador isso é bom, por quê? Porque são esses eleitores que, de 4 em 4 anos, querem decidir se mantém ele no cargo ou se alternam as pessoas ali presentes. Então, essa articulação entre o Legislativo e o Executivo Municipal é essencial para a realização das atividades e competências do Poder Municipal. É essencial. A Prefeitura tem que conversar com a Câmara de Vereadores e vice-versa. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ela vota, ela aprova as leis, as propostas governamentais, ela tem uma visão até de um debate dentro da sociedade, porque ali você tem forças políticas, inclusive, antagônicas. A Prefeitura, vamos dizer assim, pensa a administração como um todo, mas ela precisa dos vereadores para poder fazer aquilo se concretizar. Então, se eu tenho os dois trabalhando em conjunto, pensando na sociedade, mais facilmente eu tenho um município melhor administrado. Quando há um conflito, prefeitura, Câmara de Vereadores, geralmente um conflito insolúvel, quem só perde é a sociedade nesse processo.
Valdir Pucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. A política acontece muito nos bastidores, e os bastidores a mulher é totalmente excluída. A violência política de gênero impacta a qualidade da democracia no país? A violência política contra a mulher, ela é totalmente misógina, ela vai agredir a moral da mulher, seja lá em que for. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Caio Bonfim, o primeiro medalhista olímpico brasileiro da marcha atlética, fez história nas Olimpíadas de Paris em 2024. A sua jornada até a conquista da medalha de prata é uma história de superação e resiliência. Esporte é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Caio Bonfim, o marchador atlético, medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Caio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, agradeço por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouco sobre o esporte, né, e sobre cidadania. Então, Caio, no começo, um pouco antes da gente começar a gravação, eu estava falando, olha, tem quase 20 dias, a gente está gravando essa entrevista em 19 de agosto de 2024, quase 20 dias depois da conquista dessa medalha de prata. Como é que é para você hoje, já passados esses dias, a emoção, o sentimento por essa conquista? Não para, né? Não tem a ficha caiu, né? Todo dia eu experimento um sentimento novo, um pouco parecido quando fui para meu primeiro Jogos Olímpicos, que sempre estava experimentando um sentimento novo. E a medalha, eu acho que a cada dia está pesando mais, as responsabilidades que ela traz, mas estou muito contente, estou curtindo bastante cada momento, cada fase das consequências desse resultado. E essa história sua, história de superação, que vem desde algumas dificuldades na infância, você passou por outros esportes também, teve uma experiência no futebol, mas na sua infância, logo ali no comecinho da sua vida, você passou por uma cirurgia nas pernas, que é uma cirurgia, pelo que eu vi numa entrevista, seu pai, que é treinador, falando, uma cirurgia simples, mas que poderia ter comprometido a sua mobilidade. Então, você tem toda essa trajetória sua de superação e muito apoio da família. E família é um nome crucial na sua jornada até a conquista da medalha de prata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Com 1 ano e 1 mês eu comecei a andar, as pernas eram retas. E a partir daí foi me entortando, né? Entortando. Em 1990, eu nasci em 91, né? Em 92, 93, não tinha um diagnóstico. Hoje a gente já sabe que é uma síndrome. Eu tinha algumas alergias, né? Problema com cálcio, então eles achavam que era essa fraqueza. Né? E aí eu, com 2 anos e 8 meses, no Sara Kubitschek, eu fiz alguns exames e eles optaram para fazer a cirurgia. E eles achavam que poderia entortar de novo, né? Eu faria essa cirurgia, entortar de novo, fazer até ter a maturidade óssea. Então, esse era o desafio, né? Eu não tenho lembrança, esse é o lado bom. Quem foi que sofreu bastante foram meus pais, né? De ver e presenciar, né, o que está acontecendo, depois uma cirurgia que não é fácil, quebrou a tíbia e a fíbula, né? Bota um gesso, depois troca para outro tipo de gesso. Então, toda aquela dinâmica. E aí, eu sempre cresci achando que tudo era normal, né? Só as cicatrizes, né? As cicatrizes que estão aqui na minha perna até hoje. E meus pais, aquele menino ativo, né? Mais inquieto, colocou em vários esportes. Eu me apaixonei pelo futsal, pelo futebol de campo ali, né? As escolinhas, quando eu tinha 6, 7 anos. Então, nunca levei isso como um trauma, né? Que, tive as pernas, que será que vai quebrar? Será que tá boa? Para mim era sempre normal. E isso chamava muita atenção. Quando eu começo a fazer a marcha atlética, né, de fazer um esporte de alto rendimento que exige tanto das pernas, e nós encontramos o doutor que fez a cirurgia, né, no Sara, e ele falava, eu tô desde 93 te esperando aqui para o retorno. Aí a minha mãe falou, eu nunca retornei porque ficou tudo perfeito, e aí a gente tem uma novidade, ele é atleta de marcha atlética. Então essa história é muito legal porque pode inspirar, né, pessoas que passam, às vezes a gente acha que é um pesadelo, que não tem fim, e às vezes Deus escreve certo, né, em linhas tortas, e fez disso, das minhas pernas, a minha profissão. E esse apoio da família? Você passou por esse momento no começo da sua vida, aos 6 anos já estava jogando futebol, já se interessando pelo esporte, praticando outros esportes. O seu pai e a sua mãe, os dois também são ligados ao esporte, né? São seus treinadores, e eles inclusive têm uma história interessante de um empreendedorismo social. Criaram em Sobradinho um projeto social, o Centro de Atletismo de Sobradinho,
e foram grandes incentivadores do esporte para outras pessoas também, além, é claro, de todo esse acompanhamento até você ser quem você é hoje, um esportista olímpico, medalha de prata, uma medalha inédita no Brasil. Meu pai, ele professor de educação física, né, rede pública, apaixonado pelo atletismo, falou, na minha escola, onde der aula, vai ter atletismo. E nessa brincadeira, nessa turma que ele montou nessa escola em Sobradinho, saíram 2 atletas olímpicas, né, Solange e a Carmen. A Carmen foi a primeira brasileira a ganhar São Silvestre. Campeões brasileiros, sul-americanos, sim, fantástico. E nasceu a necessidade de ter um clube para que eles competissem, né? E aí eles fundaram no ano que a minha mãe estava grávida, né? Então assinou lá o projeto CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho, eu estava na barriga da minha mãe. Então nasci junto, né, com esse projeto. Meu pai sempre ligado ao alto rendimento, de ter aquele olhar de, cara, esse menino vai ser um grande campeão. Mas ele fez muito mais cidadãos do que campeões. Você pode ter certeza, ele de acreditar, de dar confiança, de olhar aquele menino e falar, você vai ser um grande atleta, montar o treinamento, revelar. E eu cresci dentro disso, né? Na década de 90, e eu que caí de paraquedas na história dele, né? E dos meus pais. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai e minha mãe que conheceu a marcha atlética, né? Dentro do projeto, ela viu que tinha... Um dia fez um teste na marcha, você é muito boa. E ela foi acreditando, ela que foi... Eu sempre brinco, ela que trouxe essa loucura para casa. De onde é que veio a marcha atlética? Veio da minha mãe. E aí, eu nasci nesse lá, meu pai treinador e minha mãe atleta. Então, a marcha atlética sempre foi normal, porque era a profissão da minha mãe. E aí, eu começo a fazer alguns testes, vou me destacando. E posso ser hoje um medalhista olímpico do projeto dos meus pais, que nasceram lá atrás. E formaram tantos campeões. E eu acho que talvez seja essa a maior responsabilidade hoje, da gente fazer dessa medalha mais oportunidade para essa juventude. Então é lindo, lindo o trabalho deles, que eu cresci apaixonado e hoje faço parte. E a sua mãe, ela foi marchadora atlética com destaque também, participou de torneios internacionais, chegou a ter o índice olímpico nas Olimpíadas de Atlanta, é uma fonte de inspiração e treinadora. Como é que essa mistura, né, de família, treinadora e tá ali exigindo e ao mesmo tempo incentivando, o papel deles na sua jornada, na sua conquista é fundamental. Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, fez o índice para Atlanta 96, porém, os critérios não eram tão claros naquela época, teve algumas mudanças. A gente tem até reportagem hoje mostrando, a Janete é convocada, faz índice para os Jogos Olímpicos, né? Mas ela não foi. Então, assim, a gente sabe o valor de uma Olimpíada aí, porque minha mãe, poxa, dedicação, treino, marcha atlética, tudo o que eu vivi, minha mãe viveu, treinou do mesmo jeito e não chegou na Olimpíada. Então, a gente sempre teve essa valorização sobre os Jogos Olímpicos. E ali, no começo da minha carreira, o meu treinador era só meu pai. Ela ainda era atleta, nós éramos companheiros de equipe. Depois teve a necessidade de eu ter um treinador da parte técnica, porque meu pai não estava conseguindo ainda melhorar a minha parte técnica. E ela falou, cara, eu acho que pode ser eu. E aí ela vai, ela tem um CREF, a gente foi para a Europa, aprendeu, estudou, fez os cursos da Confederação Internacional, se qualificou, isso foi me ajudando. E eu acho que é uma pessoa certa para isso, porque tinha sido um atleta, sabia o que era marcha atlética, conseguia trazer essa linguagem para mim. E ela sempre tinha sido a minha companheira. Quando ela virou minha treinadora, aí eu descobri que ela sempre foi minha treinadora, sabe? Uhum. A mãe que exigia na escola, né, no dia a dia, era o mesmo perfil de treinador. E eu acabei ganhando essa base familiar de meu pai e a minha mãe, como meus auxiliadores. Muito amor envolvido. Claro que tem muita intimidade, tem dia que tem briga, não é tudo só flores, mas porque tá todo mundo com essa intensidade de evoluir, de ter o melhor um pro outro. A gente entende muito bem qual é o papel de cada um. E aquela parte dos pais, né? De, poxa, meu filho é bom, ele se dedica e eu quero ajudar de todas as maneiras ele chegar onde ele pode chegar. Então foi com esse trabalho totalmente em família, com muito amor, que a gente chegou onde a gente chegou. E a história da marcha atlética? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O esporte não é dos mais conhecidos, apesar de o atletismo ser uma das áreas das Olimpíadas, dos esportes que tem bastante notoriedade, mas a marcha atlética
era pouco conhecida, podia dizer assim, né? Posso dizer assim, até a sua conquista. Isso traz uma evidência para o esporte. É claro que tem muito mais gente treinando também. A gente vai falar um pouco sobre isso, até sobre os adolescentes que hoje o veem como uma fonte de inspiração. Mas conta um pouco sobre a história da marcha atlética, essas regras, né? O porquê do movimento dos atletas, para as pessoas entenderem um pouco sobre o esporte. A marcha atlética, ela é um esporte que nasce na Europa, né? Então ela é muito popular na Europa. Nossos vizinhos aqui da América do Sul também são apaixonados. O brasileiro que, né, por conta de outros esportes, acabou o atletismo e a marcha atlética não sendo tão popular quanto os outros. E ali eram caminhadas longas, né? De cidades a outras cidades, então de 100 quilômetros, isso a marcha atlética nasceu nisso. E aí criaram-se regras, os ingleses, né, gostam de sistematizar, criaram regras para assim, para não caracterizar uma corrida, né? Porque senão o cara corria, não era justo, era de quem caminhava mais rápido. E aí criaram duas regras, que uma chama de flutuação, que é, eu não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão, então eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, aquele salto. E o segundo é que quando o meu primeiro contato com o solo, minha perna tem que estar totalmente estendida. Então eu não dobro o joelho igual na corrida, né? Então essa minha primeira passada não é com o joelho dobrado, é esticado. Por isso que vem todo esse desvio e trabalho do quadril. Então são essas duas regras e tem árbitros analisando isso, você pode ser penalizado por isso. Então a marcha atlética é nesse contexto. Então na Europa, assim, é lotado, eles gostam muito. E então essa é a história da marcha atlética. Ela está já desde a segunda edição, né? Porque a primeira são só alguns esportes, né? Ali, uma coisa mais... um grupo que se juntou, mas na segunda edição, que já está um pouco popular os Jogos Olímpicos, a marcha atlética já está ali, junto com o atletismo. Desde então, está em todos os Jogos Olímpicos. Então, a marcha atlética, aqui no Brasil, estamos fazendo ser mais conhecida. E como é que funciona essa fiscalização dos hábitos? Por exemplo, se em algum momento você tira os dois pés do chão, isso já dá uma desclassificação? Quais são os critérios para que um atleta não seja desclassificado, então que ele chegue até o final da prova? Você pode tomar, tem um quadro com o seu número, né? Quando você compete, tem um número, e aí você pode tomar 2 faltas. Na terceira, você vai para um pit line e fica ali por 2 minutos, você volta para a prova. Se você tomar a quarta, aí você é desqualificado. Então, como é que eu tomo essa falta? A prova ela não é igual a maratona, que vai de um ponto da cidade a outro. É um circuito fechado por causa dessa arbitragem. Ela fica ali 200 a 300 metros de distância um do outro. São 6 a 8 árbitros te analisando. Não é assim, eu tropecei, tive que dar uma corrida, eu tomei uma falta. Não é isso. Ele acha que alguém está levando vantagem ali, não está seguindo a regra, ele pode te penalizar. Ele pode dar só uma advertência, que é assim, ó, cuidado, que é um aviso que a gente chama. Né? Ó, cuidado. Ou ele pode fazer isso ser uma falta. Então, quando você passar ali pelo quadro onde está seu número, tiver uma falta, você já tomou uma falta. Então, é assim que é essa complexidade da marcha atlética. Você tem que lidar com você, né? Seus fantasmas, né? Você tem que lidar com a quilometragem, que são 20 quilômetros. O adversário, você quer ganhar dele, quer te ganhar, ainda tem um trabalho sobre o julgamento da arbitragem. Então, essa é a dificuldade que a marcha traz, né? Você tem que se observar o tempo inteiro, né? Para não... Você tem que estar concentrado o tempo inteiro. Movimento, tudo, você tem que estar pensando em tudo aquilo ali. Porque se eu pensar só em técnica, eu posso deixar o cara me passar. Se eu querer só passar o cara, eu posso perder a parte técnica. Então, tudo isso aí está envolvido naquele momento. E a estratégia que você usou durante a corrida, né? Você largou bem durante a prova, que te deu a medalha de prata, e em alguns momentos da marcha você ficava um pouco mais atrás do pelotão da frente, foi variando um pouco de posição. Até eu encontrei uma entrevista interessante, uma fala da senhora Janete, sua mãe, que ela revela que houve um momento em que ela teve uma certa tensão, que ela procurava controlar, mas ela comenta também nessa fala que você usa essa estratégia de, às vezes, perder um pouco de velocidade, de alguma forma isso acaba induzindo os adversários a acreditarem que você está perdendo força e, de repente, você ressurge, que parece até um pouco com a sua própria história de vida, essa sua história de superação. Como é que você trabalha essa estratégia durante uma prova? Você deixa perder um pouco para depois surpreender os adversários? Como você trabalha isso naqueles 20 quilômetros? Eu gosto de sair um pouco mais rápido. Nesse ciclo olímpico eu fiz isso. Eu saio bem à frente dos atletas, porque assim, eu saio 4 minutos por quilômetro.
Eu gosto de estar ali 3,55, 3,53, então não foi rápido. É porque a Olimpíada, a galera já sai um pouco mais devagar, se estudando, que se errar daqui 4 anos a próxima chance, né? Então, como era a minha 4ª Olimpíada, eu já estava com o pé no acelerador, não estava com o freio de mão puxado. Então, já saí, não saí tão rápido, nada que é absurdo, nada que eu... para eu deixar essa prova mais dinâmica, porque tem atletas que gostam de uma prova mais lenta no começo, para o final, acelerar. Então, ali eu usei essa estratégia. Agora, quando você está ali com o pelotão, se você está a uma distância de 2, 3 metros, isso não significa nada. Você pode tirar aquilo muito rápido. É diferente de uma corrida de 400 metros na pista, né? Então, às vezes você está ali em 10º, mas está todo mundo junto. 1 segundo de diferença. 1 segundo já acelero, eu já tiro. Então, às vezes, na marcha atlética, alguns momentos da prova, né, tem mais calor, a arbitragem está aí olhando, tem transições de velocidade, é melhor você não estar ali em evidência, né, parte técnica. Você fica ali atrás, cuidando da sua parte técnica, porque a parte ali de ficar ultrapassando não é o momento, né? Vai ficando no pelotão, são ritmos, é uma prova de ritmo, e então eu fico ali. E assim, minha característica é não desistir, né? Então, estou ali no pelotão, sempre lutando. Então, tem algumas vezes que tem algumas transições de velocidade, o pelotão abre um pouco, mas eu sempre estou acreditando, tanto que eu estou treinado, mas na personalidade de não se entregar. Então, às vezes parece que, ixi, o cara ficou, mas não, né, a gente pode aparecer. Então, mas essa prova foi muito mais consciente, todas essas sumidas. Se eu sumir no VT, é que eu sumi para a arbitragem também. Assustou um monte de gente, mas você estava sabendo exatamente o que fazia naquele momento. Estava fazendo. Então, se você não está me vendo na TV, que tem vários anos, imagina o árbitro. Então, eu também estou me escondendo para não... Também você não ficar se expondo sem necessidade, né? Então, você cuida ali da parte técnica, fica cuidando, porque daqui a pouco vai precisar dessa parte de mais intensidade, de ultrapassagem, você está confiante e está com a técnica boa. Agora, a gente, quando fala da marcha atlética, uma prova que começou com longas caminhadas, dá a impressão de que é uma caminhada que vai ser lento, mas você atinge uma velocidade alta durante essas provas, né? Como é que é mais ou menos essa média de velocidade para uma pessoa que corre, que pratica o esporte de maneira amadora? Você está numa velocidade que pouca gente consegue correr junto, né? Principalmente em longa distância. 4 por quilômetro essa média, né? Eu tenho 1h17,44, o recorde brasileiro. Isso é 3,53 de pace. Chega a quase 16 km por hora. Então, esse 15 aí, que é a média de 4 por quilômetro, é o que a prova começa, sabe? Aí daqui a pouco quem está mais rápido já acelera e vai baixando esse pace. Está uma prova muito quente, percurso ruim, sobe desse 4, mas o 4 por quilômetro é o pace médio que a gente costuma ser a base. Então, quem corre sabe que fazer abaixo de 40 minutos, nós fizemos ali 38 no segundo 10 quilômetros, né? É muito rápido. Então, claro, quem é corredor mesmo faz isso abaixo. Sim. Mas quem faz a corrida de forma mais amadora, ou assim, já gosta de correr um 10, uma meia maratona, sabe que esse ritmo é muito bom, muito rápido. É um ritmo puxado. Eu gosto de correr e não consigo fazer os 10 quilômetros nesse seu tempo, não. É bem diferente. Agora, você comentou, né, no começo da entrevista, falou sobre essa conquista e como hoje isso já pode ser uma fonte de inspiração e para outras pessoas. Em 2023, antes ainda da conquista olímpica, nos Jogos da Juventude de 2023, os 2 adolescentes que conquistaram as medalhas de ouro nesses Jogos da Juventude, isso está no site do Comitê Olímpico Brasileiro, eles citaram o seu nome como fonte de inspiração. Um deles, o Daviel Gabri da Silva, eu vou ler aqui um trecho da fala dele, que é muito interessante, né? Abre aspas, ele diz o seguinte: vejo o Caio como uma grande inspiração para mim, me inspiro nele para chegar onde ele chegou. Fecho aspas. O Caio, o Davi Gabriel da Silva, do Espírito Santo, tirou ouro nos 5.000 metros. E Maria Luísa Jaime, do Paraná, ouro nos 3.000 metros, ela disse, abro aspas, vemos tudo o que Caio está fazendo. Com 2 medalhas em mundiais, ele está fazendo história. Fecha aspas. Então, é a nova geração da marcha atlética, talvez aí o esporte tenha ganhando mais popularidade. Como é para você perceber isso, né? Sentir que todo esse trabalho, toda essa dedicação, hoje é fonte de inspiração para que uma nova geração comece a trilhar os seus caminhos e, quem sabe, trazer mais medalhas para o Brasil em outras competições? Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né?
e oportunidades melhores que eu tive. Esses Jogos da Juventude foi uma luta nossa com a Confederação Brasileira, porque não tinha marcha atlética nesses Jogos da Juventude. E a gente pediu, e o Comitê Olímpico foi analisando, vendo qual a maneira de colocar ela, né? Porque aí vai ter convocações de atleta. O Comitê Olímpico comprou isso e a gente realizou e foi um sucesso essa competição. E aí 2 grandes marchadores já na primeira prova, que ninguém conhecia o nome, é mais outra oportunidade. Então eu fico muito feliz quando um menino desse sobe no pódio e lembra seu nome, né? Porque o que eu quero é eles terem essa medalha também, né? Que não fique uma distância tão longe para falar, o Caio, né, tantos anos, a última medalha foi... Não, que a gente possa ser comum em novos nomes, e a modalidade vai crescer com isso, o atletismo vai crescer com isso, o esporte vai crescer com isso. Então essa é talvez a maior responsabilidade que eu tenho hoje com essa medalha, da palavra legado, né, que a gente falou tanto na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos, que esse seja o legado dessa medalha, essa garotada. Foi antes da medalha isso tudo, mostra que a gente já vem construindo muitas coisas, mas a medalha pavimenta esse caminho, né? Então, é muito legal. Conheci, né, ele era do Espírito Santo, um atleta realmente muito bom, e então a gente quer que a marcha atlética tenha mais praticantes, com a quantidade, né, a gente consiga ter grandes campeões. Então é bem legal ver isso, e fico assim, para mim a parte mais legal dos bons resultados é você poder estar inspirando pessoas, né? E o incentivo brasileiro ao esporte. A gente tem a Bolsa Atleta, que é resultado, inclusive, de um projeto de lei, isso passa aqui pelo Senado Federal. O Bolsa Atleta teve um reajuste recente de 10%, mais ou menos, no valor desse auxílio, mas passou 14 anos antes desse reajuste, 14 anos sem ser reajustado. Qual a importância desse tipo de incentivo? Como é que você vê esse e outros incentivos, como no caso também do programa para atletas de alto rendimento da Força Aérea Brasileira, da qual você faz parte, né? Muita gente não sabe, o Caio é militar também. Como é que você... o que você enxerga hoje nesse incentivo? A gente está bem, precisa de mais, hora de você cobrar aqui também para que esses incentivos eles se ampliem e ajude a construir mais cidadania através do esporte. Eu acho que às vezes fica até sobrecarregado o governo, porque a iniciativa privada é muito baixa. Então, eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Eu comecei no ano de 2007 e desde 2007 eu tenho o apoio da Bolsa Atleta. Então, e ela sempre foi, você pode procurar em números isso, ela sempre foi a que mais me apoiou. O que tem maior número de apoio foi a Bolsa Atleta, sempre. Então, eu nunca tive um patrocinador, alguém que me dava mais recursos do que a Bolsa Atleta me deu. Então, quando você constrói um Caio lá da base e chega na medalha olímpica, não tem como eu falar que o projeto não funciona, né? Porque talvez é o que funciona e o que faz ter um número de medalhas, recordes, né? Nós fizemos no ano passado nos Jogos Pan-Americanos, um recorde dos Jogos Pan-Americanos, é tudo fruto desse apoio, né? Hoje são cerca de 9 mil atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Então, eu sempre recebi, nosso projeto que eu acabei de falar, os atletas que estão entre os melhores do Brasil e tudo, né? Porque tem um pré-requisito, né? Que essa palavra, às vezes o cara acha que, virei atleta, vou ganhar uma bolsa. Não. Tem as categorias, você tem que ficar entre os melhores do Brasil, 3 primeiros dos melhores do Brasil, do seu estado, ou internacional, ou ir para os Jogos Olímpicos sem ser contemplado nessas categorias. E a Bolsa Atleta faz parte disso. E aí vem um programa de alto rendimento, né? Que é fantástico, É outra coisa que vem para somar, os atletas, né, são convidados, somos militares, fazemos o curso de formação, e aí mais uma coisa que soma, são esses pilares, quando você coloca o Ministério do Esporte, né, as Forças Armadas, mais o Comitê Olímpico, né, junto com a Confederação, são esses pilares que formam a minha carreira, né, e de muitos. Então eu tenho assim, só que agradecer, né, que esse incentivo continue, que seja sempre reajustado dentro, né,
das condições, porque vai, né, a inflação vai mudando, e aí os custos do tênis vão ficando mais caros, das viagens vão ficando mais caros. Então é importante para que a gente continue, você fala, o programa bom é que dá oportunidade. Então, a Bolsa Atleta é um programa que nos dá oportunidade, né, de a gente melhorar, evoluir e dar essa estrutura para a gente poder estar competindo com os atletas de todo mundo. Bom, Caio, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Parabéns pela medalha de prata e que venham outras depois dessa. Amém, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, falar da minha vida, do esporte. Isso nos dá oportunidade, dá voz, né? Obrigado por esse convite. Que vocês tenham muito sucesso também esse ano e ganham muitas medalhas. Tá legal. Estar com você aqui já é uma conquista para a gente. A gente se sente, de certa forma, também contemplado por essa sua grande conquista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos. Não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza.
Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que é a Mpox? Como se prevenir? Quais os riscos? Existe vacina? A Mpox mata? Será a Mpox a próxima pandemia? Nessa entrevista você saberá as respostas a essas e a outras perguntas sobre a doença. Eu converso agora com a pesquisadora da Fiocruz, Maiara Seco, e com o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Edson Luiz Durigon. A minha amiga, a jornalista Sara Reis, estará com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem comigo. Bom dia, Maiara, bom dia. Bom dia, Maiara, bom dia, professor. Edson, muito obrigado pela participação de vocês. Professor Edson, falando de Lancaster, na Inglaterra, entrevista internacional hoje. A gente tem um assunto que preocupa muita gente, como eu falei no começo da entrevista. O nosso tempo aqui é curto, então a gente já vai direto para o que as pessoas querem saber. Eu vou começar com a pesquisadora da Fiocruz, a Maiara Seco. Maiara, em poucas palavras, em modo geral, o que é a Mpox? Que doença é essa? As pessoas querem saber. Olá, olá a todos, bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Então, indo já direto para a pergunta, para contextualizar um pouco a questão da Mpox, eu acho importante a gente localizar essa discussão um pouquinho antes de 2024, porque, na verdade, a Mpox é uma doença que não é uma doença nova. A Mpox é uma doença causada pelo monkeypox vírus, que foi um vírus identificado lá na década de 1958, lá em 1958, inicialmente em macacos que eram mantidos por colônia de pesquisa, e por isso que foi tido o nome de monkeypox, mas o macaco não tem um papel ali na transmissão. A Mpox ela foi uma doença que foi identificada pela primeira vez em ser humano em 1970, no território que hoje a gente conhece como República Democrática do Congo, e ela foi identificada primeiro como uma doença zoonótica, ou seja, que transmite do animal para o ser humano. E ela é uma doença que, do ponto de vista genético, ela se aproxima da varíola humana, que estava numa campanha ali na ocasião de erradicação da varíola, com o avanço da vacinação na ocasião. Então, como poderia dar um quadro clínico parecido, tinha um papel importante ali. É importante dizer que de 1970 até 2022 a gente teve casos de Mpox, principalmente em alguns países endêmicos da África, tanto da região da África Central quanto da região da África Ocidental, e foi observado com os anos um aumento crescente em outras formas de transmissão. Então, migra um pouco, se desloca da questão só da transmissão zoonótica do animal para o ser humano e aumenta cada vez mais a transmissão pessoa a pessoa, que hoje, nos surtos atuais, é a principal forma de transmissão através do contato com as lesões, principalmente contato sexual. Mas então a Mpox ela vem aumentando, nos últimos anos. Em 2017, a gente tem um surto importante na Nigéria, que infelizmente não despertou os alarmes globais, mas que é importante para a gente entender a situação atual. E aí, na Nigéria, começamos a ter casos depois em outros países fora do continente africano, geralmente em pessoas que tinham um vínculo epidemiológico com esse surto da Nigéria de 2017, mas progressivamente vai aumentando a transmissão pessoa a pessoa, e a gente tem em 2022 a primeira vez, na verdade, que a Organização Mundial da Saúde declara a Mpox como uma emergência de saúde pública de relevância internacional. Então, isso acontece em 2022, quando a Mpox é diagnosticada em diversos países da Europa e logo na região das Américas, depois mais de 100 países do mundo durante esse surto. O Brasil foi o segundo país mais afetado e com essa transmissão pessoa a pessoa de uma forma mais predominante, com um papel importante ali do contato sexual, que nem eu havia mencionado. Então, a gente tem esse surto ali em 2022, a gente tem um declínio global no número de diagnósticos,
mas a gente fala que a Mpox não desapareceu, ela desapareceu um pouco dos olhos do norte global. Mas a gente continuou tendo casos, ainda que em menor magnitude, no Brasil, Espanha também teve alguns casos ainda, mas a situação em 2023 ficou pior na República Democrática do Congo. Essa situação foi se agravando em 2024, com a identificação de uma nova variante circulando ali no território, na parte leste da República Democrática do Congo, e afetando também outros países vizinhos. E, além disso, a gente observou em alguns outros países do continente africano alguns casos também da variante anterior de Mpox circulando. Então, essa situação foi escalonando, e principalmente por essa preocupação com a situação da República Democrática do Congo e dos países vizinhos, e a preocupação disso se expandir a nível global, a OMS, junto com o CDC do continente africano, definiram por uma nova aprovação da Mpox enquanto uma emergência em saúde pública de relevância internacional pela segunda vez em 10 anos. Então, acho que é importante a gente ter esse contexto histórico aí da Mpox para conseguir entender a situação atual. Maravilha, Maiara. E a gente, durante a semana, a gente foi fazendo um esquenta aí nas redes sociais para ver, né, se os internautas da TV Senado estão por dentro desse assunto. Vamos dar uma olhada aqui no resultado da enquete. A gente perguntou se eles estavam sabendo o que é Mpox, se eles já tinham ouvido falar. 53% disseram que sim, que já ouviram falar. 33% disseram, olha, eu tenho me informado bastante, mas 14% disseram nunca ouvi falar sobre Mpox. E, professor Edson, a gente já recebeu várias dúvidas aqui de internautas, tem muita gente preocupada, né? O Lucas, que é de Minas Gerais, ele está preocupado assim, né? Quais medidas de controle e prevenção estão sendo implementadas aqui no Brasil para conter a propagação desse vírus? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Maiara, pelas explicações aí. A gente fica muito, muito feliz. Realmente, o contato do monkeypox, a transmissão, ela é conhecida via contato, né? Tanto é que, como a Maiara explicou, a partir de 2022, com os casos aumentando na Europa, principalmente Espanha, ela ficou muito mais fechada na transmissão sexual, né? No Brasil, ela começou também com casos de transmissão sexual, mas como ele é um vírus que ele é muito resistente, veja bem, ele dura muito tempo no ambiente, ele é muito parecido com o vírus da varíola, né? E a varíola já foi usada anteriormente, até como guerra biológica, né? Os primeiros colonizadores da América usavam cobertores de pacientes com varíola da Europa para dizimar os índios, né, Cherokees nos Estados Unidos, para ficar com as terras. Então, assim, ele é um vírus que dura muito em roupa, em ambiente. Então, o contato, ele foge do contato sexual. O que está acontecendo na África hoje, é claro, né? Nós estamos tendo uma transmissão muito grande, é por isso que a OMS está preocupada, e com razão, né? Porque nós acabamos de sair de uma pandemia de Covid e não queremos entrar numa segunda, né? E esse é um vírus que já causou pandemias, não o monkeypox, mas a varíola no mundo anteriormente, até ser erradicada, né? Então, nós não queremos voltar a isso, ver essa história com o monkeypox, tá? Então, quais são os cuidados de transmissão, tá? Então, assim, é muito difícil se prevenir com o monkeypox. Por ele ser um vírus muito resistente, tá? O que mais se usa para limpar ambientes, essas coisas, não é o álcool 70, como a gente sempre usou para influenza ou para Covid, né? Na verdade, o melhor desinfetante que tem para monkeypox é o hipoclorito de sódio, tá? É a velha água sanitária, tá? Ainda é um bom desinfetante para esses vírus, até para lavar roupa, esses cuidados todos, tá bom? E a gente, preocupado com isso, nós começamos a estudar lá na USP alguns princípios ativos que tivessem ação sobre vírus. E um deles é a fitalucianina, tá? Que ele é um produto que ele oxida a parede
de bactérias, né? Ou seja, ele destrói, e oxida a parede do monkeypox também. Nós testamos a fitocianina, chamada de Fitalox, contra o monkeypox e funcionou muito bem. Tá? Então, hoje, a fitocianina você pode encontrar em alguns cremes, né? E existe um creme que é o Fitacrim, por exemplo, que foi desenvolvido lá na universidade, né? Por uma startup, e a ideia nossa é que isso entre, né, no mercado. Mas esse é um dos cuidados. O cuidado que nós temos que ter com roupa, com ambiente, tá? E principalmente o cuidado sexual. Tá? Por ser uma doença de transmissão sexual, tá? A gente tem que tomar todos os cuidados, como se fosse HIV, por exemplo, né? Uso de preservativos, tá? E esse tipo todo. Maiara, e os sintomas dessa doença, né? Como é que a pessoa percebe que pode estar contaminada pelo Mpox? Quais são os sintomas que indicam que pode ter acontecido o contágio? A Mpox, ela é uma doença que tem uma apresentação clínica que pode ser muito variada, isso a gente tem visto principalmente depois desse surto de 2022, mas antes, se a gente pega as análises desse surto da Nigéria de 2017, a gente já observa essas diferenças na descrição também, porque tradicionalmente a Mpox era conhecida como um quadro clínico muito parecido com o da varicela, ou no popular a catapora, em que a pessoa faz febre, tem lesões por todo o corpo, que podem ser mais de 100 lesões, e lesões em todos os estágios de evolução que a gente fala, então vesículas, que são lesões com líquido dentro, crosta, que são as famosas casquinhas. Então, a gente ficava muito com esse quadro clínico de uma forma geral. Mas com os dados mais recentes e com as últimas atualizações, o que a gente vê é que a pessoa pode ter quadros muito mais localizados. A gente vê pessoas com Mpox que às vezes têm apenas uma única lesão. Quando existe uma transmissão por contato sexual, por exemplo, uma única lesão na região genital, que pode ser confundida com outras infecções sexualmente transmissíveis que causam lesões genitais, como sífilis, como herpes. Então, a gente tem toda essa variedade no quadro clínico. A gente já viu que a febre pode acontecer, mas não é obrigatória. Viu já diversas apresentações que levam a gente a ter essa visão da Mpox como uma doença de diversas apresentações. Isso depende de alguns fatores, isso depende do estado imunológico da pessoa, se a pessoa tem outras doenças ou não. Isso depende também ali da forma de transmissão, e isso depende de fatores do próprio hospedeiro também, de como ele vai reagir. Mas a apresentação pode ser variada, desde uma única lesão genital, quanto a um quadro mais parecido com varicela, por exemplo. Sara? O áudio aqui. Então, professor, a gente recebeu outra pergunta agora lá do Ceará. A Suzana, ela está perguntando o seguinte: o Brasil tem capacidade para realizar testes em massa para detectar a Mpox? Vamos supor, né? A gente tem aí um surto expressivo. A gente está preparado, professor, para poder fazer esses testes e para poder detectar a doença? Olha, estamos sim, tá? O Brasil tem uma capacidade incrível de laboratório, tá? Nós temos, a própria Fiocruz tem uma rede muito grande, como os LACENS, por exemplo. Cada estado, e o Ceará tem um deles, tem os laboratórios de saúde, né, que é do governo, que estão capacitados para fazer o teste de PCR, por exemplo, que é o teste mais usado. O Mpox, ele é um vírus que, por exemplo, ele dá lesões muito específicas, são umas bolhas bem características, né? E o diagnóstico é feito através do exudato dessas lesões, ou seja, pega-se um suave, se passa na lesão e se encaminha isso ao laboratório. Existe como se fosse na época do Covid, que era nariz e boca, você faz isso na lesão específica, o próprio médico, a enfermeira, coloca num meio de transporte, vai ao laboratório e tem já padronizado, e o Brasil já usa isso desde 2022,
né, que quando começamos os surtos aqui, São Paulo teve mais de 1.000 casos, o PCR, que é o PCR em tempo real. Tá? Então, os laboratórios estão preparados, sim. Tá? Eu acho que isso a gente não precisa se preocupar. Nós temos uma capacidade de diagnóstico já implantada. Tá? O Ministério da Ciência e Tecnologia criou uma rede chamada Rede Vírus, tá? que tem virologistas do país todo. Tá? E esses grupos, já de 2022 para cá, já vieram se preparando para esse tipo de problema. Tá? Nós sempre nos preocupamos com o mpox, veja bem. Embora foi uma doença que teve um pico maior em 2022, como a doutora Mayara veio explicando, ele foi pingando durante o ano de 2023, mas não desapareceu, a gente continua sempre tendo um caso ou outro, tá? Agora que os números aumentaram um pouco, né? E assim, então a gente sempre teve esse diagnóstico assim, em desenvolvimento. Então, respondendo à pergunta da nossa internauta, nós temos sim, nós temos uma capacidade boa para diagnóstico de monkeypox. Tá? Ainda não temos os testes rápidos, tá? Mas eu acredito, se a OMS continuar com os alertas e se o número de casos aumentarem no mundo todo, provavelmente nós vamos ter outros métodos rápidos para fazer o teste no próprio hospital, no próprio consultório, né? Isso em breve. Mas, no momento, a gente tem a reação de PCR, que o Brasil já está bem equipado com isso. Mayara, no caso aqui, né, você falou um pouco sobre esse histórico da doença. Nós tivemos um surto já em 2022, então é uma doença que está sendo observada já há um tempo. Agora, recentemente, poucos dias antes da gente gravar essa entrevista, São Paulo anunciou 22 novos casos em uma semana. Daí já começa a preocupar, porque é um aumento repentino, né? A doença está controlada no Brasil? Como é que está essa situação? Olha, a situação em São Paulo, realmente a gente teve um aumento no número de casos, um aumento que não chega perto da magnitude do que aconteceu durante 2022, mas assim, algo que a gente precisa ficar vigilante. Também acredito que esse aumento dos casos vem num contexto de maior debate público sobre a mpox, em que, às vezes, pessoas que estavam com diagnósticos de mpox não estavam sendo suspeitados, porque a gente estava tendo pouca comunicação sobre a mpox de forma geral, ficava muito na cabeça dos profissionais de que depois de 2023 a gente já estava sem caso nenhum. No Rio de Janeiro, a gente teve um aumento do número de casos que foi, na verdade, anterior agora ao período de 2024. A gente teve um aumento de casos ali de outubro de 2023 até janeiro, fevereiro de 2024. E desde então a gente manteve lá na Fiocruz em torno de 5 pessoas com confirmação de mpox por mês. O que indica que ainda num baixo nível existe uma transmissão comunitária ali, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, que foi identificada pela nossa corte de vigilância. Mas, de novo, numa magnitude muito menor do que em 2022. E realmente a gente lá no Rio identifica um fenômeno em agosto de 2024, depois da declaração da emergência em saúde, com um aumento no número de casos. A gente chegou a ter 19 pessoas com confirmação de mpox em agosto na Fiocruz, no Rio, né? E isso aconteceu em São Paulo, também com esse maior número de casos, que pode indicar uma transmissão comunitária em baixo nível que já estava acontecendo, também ali associado a uma maior comunicação sobre a mpox, uma maior suspeita clínica e, consequentemente, maior encaminhamento para os serviços de referência ou para os lugares onde é feito o diagnóstico da mpox. Então, eu acho que isso tem que ser levado, sim, em consideração. E é importante mencionar que, apesar desse aumento no número de casos, até o momento, no Brasil, a gente não identificou a introdução da nova variante que está causando a situação mais grave ali na região do leste do Congo e nos países vizinhos. Pois é, e a gente tem uma pergunta, né, Marcelo, que muita gente tem feito, que é se a mpox pode ser a próxima Covid, e as pessoas estão preocupadas com isso, né? Então a gente perguntou também para os nossos internautas,
Olha só, 53% disseram que sim, 47% disseram que não. E a gente tem uma pergunta lá do Rio de Janeiro, Maiara também, que ela pergunta, né? O governo já tem um plano de ação? A gente está preparado caso vire aí uma epidemia? Eu vou perguntar para o professor. Estamos sim, assim, nós estamos bem alertas, né? Nós aprendemos muito com a pandemia de Covid, veja bem. Nós não fomos pegos de surpresa na pandemia de Covid, mas nós demoramos muito para tomar atitudes, tá? Como eu falei, na pandemia de Covid foi criada a Rede Vírus pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Então, essa Rede Vírus ela é muito ativa. Então, nós estamos assim muito alertas com o que está acontecendo. Esse aumento de casos no Brasil, ele reflete o que está acontecendo no mundo todo. Embora nós não tivemos ainda detectado, veja bem, não quer dizer que a nova variante não esteja circulando aqui, porque ainda nós não detectamos. Para saber se é a nova variante ou não, esse vírus tem que ser sequenciado, olhado, e o monkeypox é um vírus um pouco mais difícil de se trabalhar com ele do que o Covid, tá? Mas é uma coisa que o governo já está muito preocupado com isso, né? Tanto é que essa Rede Vírus já montou o diagnóstico, tá? Junto com o Ministério da Saúde, está todo mundo muito atento. Esse aumento de casos, ele assim... O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, é muito o que a gente chama de efeito fundador. O que é isso? Um indivíduo está com monkeypox e ele acaba infectando 2, 3 pessoas que estão com um contato mais íntimo com ele, mais próximo. Tá? Por isso que esse aumento aparece. Tá? E com a mídia falando, com as notícias vindo, as pessoas estão mais atentas. Aí, de repente, começa a aparecer uma lesão mais ou menos característica, a pessoa vai procurar o serviço médico, o que talvez antes não iria. Né? Então, nós estamos tendo mais diagnósticos, sim, né? E isso é bom, mas eu acho que isso reflete o número de casos que está tendo e que poderia estar passando desapercebido. Né? Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento para não ser pego de surpresa, como foi o caso do Covid. Né? Nesse caso... Agora, Oi? Sim, perdão, professor. Nesse caso, então, já estamos mais preparados, como o senhor comentou, inclusive pela experiência que nós tivemos com a Covid. Agora, senhor, desculpe eu interromper na sua fala, mas é porque a gente tem uma pergunta que também é muito importante a gente trazer aqui, que diz respeito à questão das vacinas, né? A vacina é uma vacina mais complexa, uma vacina que você tem ainda pouca quantidade dela fabricada. Eu gostaria que a Maiara explicasse para a gente, né, em que pé que está a fabricação de vacinas, se nós temos vacinas disponíveis e se a vacina da varíola humana ela é eficaz no caso da prevenção contra a mpox. Em relação à vacina, eu acho que é importante a gente entender que todas as vacinas que a gente tem disponíveis e que estão sendo estudadas e analisadas para mpox são vacinas que foram produzidas, na verdade, inicialmente para a varíola humana. Então, a gente tem o que a gente chama da vacina histórica da varíola, que quem nasceu ali até o final da década de 70 provavelmente foi vacinado para varíola, e isso a gente não sabe se tem uma proteção cruzada contra a mpox, por aquele ponto que a gente falou, dos vírus serem vírus geneticamente próximos. Isso é uma coisa que se imagina que tenha uma proteção residual, mas a gente não tem estudos e não parece ter uma proteção total. Depois disso, a gente tem as vacinas de segunda geração e a de terceira geração, que eu vou focar um pouquinho mais nessa, que a principal vacina é a MVA-BN, que é produzida na Dinamarca, teve questões relacionadas ao quantitativo de produção, à compra pelos países do norte, às iniquidades de acesso, às desigualdades norte-sul, tanto que uma das questões mais relevantes na situação da declaração da mpox enquanto emergência de relevância internacional foi que, ao ser colocada nesse patamar, isso facilita os processos de negociação e de aquisição de vacinas para os países que estão sendo mais afetados, os países ali da região central da África. Então, isso está tendo questões importantes em relação a isso. Sobre o Brasil,
o Ministério da Saúde chegou a fazer uma compra ali no final de 2022, início de 2023, de 49 mil doses de vacinas que foram distribuídas, tiveram algumas questões ali relacionadas à distribuição, etc. A gente vê que teve uma baixa adesão à vacinação, que não vejo só como uma questão da população-alvo. Acho que campanhas de divulgação também são importantes para a gente pensar isso, mas a gente teve algumas vacinas inicialmente. No momento, a gente não tem mais vacinas MVA a nível central, pelas últimas atualizações do Ministério, mas está sendo negociada, está em processo de aquisição, a compra de 25 mil doses. A Organização Mundial da Saúde, nem o Ministério da Saúde, nenhum dos dois recomenda a vacinação em massa para Mpox. Se recomenda a vacina num regime de profilaxia pré-exposição, que a pessoa pode tomar antes de ter a exposição ao vírus, monkeypox, ou então numa situação de pós-exposição, em que a pessoa pode tomar a vacina até 4 dias depois de ter tido um contato mais íntimo, mais prolongado com uma pessoa que tem o diagnóstico ativo de Mpox. E daí ela já nesse caso, perdão, Mayara, nesse caso, então, aí ela já tem essa eficácia, né? Então, você traz aqui para a gente que já existe a vacina, a gente está chegando no tempo final da entrevista, eu acho que a explicação já trouxe, né, a resposta que as pessoas precisam em relação a saber que existe a vacina, que ela está sendo produzida e a gente espera que tenha quantidade suficiente aí para fazer esse controle. Eu quero agradecer mais uma vez Mayara Seco, pesquisadora da Fiocruz, pela sua participação. Professor Edson Luiz Durigon, muito obrigado por participar de tão longe, também professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e agradecer também a participação da nossa jornalista Sara Reis e, claro, de você que acompanha a programação da TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui no canal da TV Senado, no YouTube e na nossa TV. Obrigado pela participação. Até o próximo Senado Live. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Percorrer a Transamazônica é andar sobre uma quimera. É como revirar um fóssil ainda vivo. Paisagens, alucinações, memórias, tudo jorra pela estrada, que um dia foi o símbolo da integração nacional. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. São 2.475 quilômetros duramente conquistados à floresta, com um objetivo: a integração norte-nordeste. As mulheres, a Pinagé, pegava carona para ir para uma aldeia e o caminhoneiro levava embora para o rumo do Pará. Depois os caminhoneiros enganavam e levavam as mulheres embora. A Transamazônica ela trouxe muitos ocupantes não índios para dentro do território, aqui na região do Bico do Papagaio, nessa região aqui da pré-Amazônia. O objetivo da rodovia foi esse, foi trazer pessoas, né, para ocupar a região. O trabalhador brasileiro
possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é terça-feira, 10 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje 3 projetos que impactam diretamente crianças e adolescentes. Todos seguem para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram, nesta terça-feira, projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a obrigatoriedade de abordagens sob perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, além de instituir a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história nas escolas de educação básica do país. O texto foi aprovado sem a concordância de senadores da oposição. Outro projeto aprovado é o que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar o atendimento médico e psicológico a crianças e adolescentes com pais, vítimas de violência grave ou presos. Atualmente, esse atendimento só é garantido em situações de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. O terceiro projeto aprovado institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Pelo texto, a semana deve ser promovida todos os anos no mês de outubro e deve ser aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade. Os 3 projetos aprovados seguem para a sanção do presidente da República. Os senadores ainda aprovaram o projeto de lei que compila medidas provisórias editadas para auxiliar na recuperação dos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano. O texto estabelece regras excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de obras e de serviços para enfrentar os efeitos dos desastres. Também foram aprovados empréstimos para Paraíba, Espírito Santo, Ceará e Minas Gerais. Ainda durante a sessão plenária de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou preocupação com as queimadas que estão acontecendo em todo o país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que, neste ano, o número de focos de incêndio já é maior que o dobro registrado no ano passado. Rodrigo Pacheco colocou o Legislativo à disposição do Poder Executivo para apoiar ações de mitigação dos danos. Gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta e de preocupação e de colocar-nos à disposição do Poder Executivo, que tem a função precípua desse enfrentamento, tanto quanto às causas, tanto em relação às consequências desses incêndios Brasil afora. Aquilo que nos couber na nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas. Peço, inclusive, aos respectivos presidentes dessas comissões que possam se dedicar a esse tema, como também esta presidência do Senado, a ele se dedicará para que possa contribuir com esse momento de muita crise climática no Brasil em função desses incêndios. O uso do cashback nas compras de famílias de baixa renda, aprovado na reforma tributária, foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O cashback é o dinheiro que o consumidor recebe de volta após a compra de alguns produtos. Um dos principais pontos da reforma tributária, o uso do cashback nas compras de famílias de baixa renda ainda depende de regulamentação.
Na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, representantes de vários setores defenderam o uso do cashback, que deve valer a partir de 2026. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número um, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback tem a vantagem dupla. Ele atinge as pessoas que realmente precisam e, ao mesmo tempo, consegue efetivamente atingir. Ele é mais eficiente para reduzir preço, né, vamos falar assim, do que a alíquota zero. Porque a alíquota zero ou qualquer alíquota reduzida nem sempre é repassada aos preços. Um dos representantes do setor de telecomunicações defendeu o cashback como política também de inclusão digital. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. A suspensão no Brasil da rede social X, o antigo Twitter, foi debatida hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Especialistas consideram que tanto a empresa quanto o país podem sair perdendo. O senador Sérgio Moro, autor do pedido da audiência pública, disse que decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas podem ser também criticadas e debatidas. Nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAI, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Esse economista citou o conceito do valor das informações bloqueadas. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca, são trocas científicas, informações às vezes também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas. Valor de informações bloqueadas que nós, economistas, precisamos atender ao senador Sérgio Moro e tentar colocar um número nesse valor. E, portanto, vou me interessar mais pelo conteúdo das informações acessadas, aquilo que o usuário usa. E, portanto, a pergunta é, quanto vale isso? Ele afirmou que a suspensão do X pode gerar um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais em 5 anos. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Quase 18 bilhões de reais em 5 anos. Sim. Só isso, senador Amin, é o que o governo estima de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. A segurança jurídica e o devido processo legal também foram questionados.
Afeta a credibilidade do Brasil perante investidores estrangeiros, mas também junto a investidores e empresários brasileiros que sempre podem optar por investir no exterior em vez de deixar aqui o seu capital. Eu considero que houve dano institucional no país. Se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos. O representante do Instituto de Referência em Internet e Sociedade amenizou esses prejuízos e ressaltou o impulsionamento de novas redes que já estão substituindo o X. O Blue Sky tem apresentado números de crescimento exponenciais que sugerem que o Twitter se tornará irrelevante em menos de um mês. Os números de download e uso do app subiram em outros 22 países que nunca tinham tido relevância na plataforma. O Brasil é mais relevante que o X. E a riqueza está conosco, não com a plataforma. Diante de um valor tão elevado, 17 bilhões em 5 anos, não seria melhor que o multibilionário Elon Musk simplesmente pagasse as multas e indicasse um representante no Brasil, se ele entende que a liberdade de expressão e o acesso à informação é um valor tão caro? O pesquisador lembrou ainda que as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes estão sendo acatadas pelo plenário do STF. Estamos no contexto de uma série de inquéritos e procedimentos de investigação que têm sido conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, com o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, mas com o respaldo do colegiado, seja pelo plenário da Corte, seja mais recentemente pela primeira turma. Ele destacou que as medidas adotadas por Elon Musk após comprar o antigo Twitter deixaram a plataforma do X um local inseguro. Por uma decisão do Elon Musk, a moderação de conteúdo foi reduzida. Foram eliminadas estruturas de combate a discurso de ódio, spam, desinformação e outros conteúdos nocivos. Isso gerou um crescimento de mensagens hostis, apologia ao nazismo, racismo, misoginia, spam e etc. Qual foi a consequência? Uma redução da confiança dos usuários. Tristemente, ambos os atores levaram o conflito para um ponto que ambos provaram o seu ponto. Ou seja, o STF mostrando que ele é capaz de tirar uma empresa do Brasil e a outra empresa mostrando que não precisa atender uma decisão legal no Brasil. Algo que seria absolutamente impensável para qualquer brasileiro, para qualquer empresa. A Comissão de Assuntos Econômicos ainda aprovou um pedido de informações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a possível taxação de grandes empresas de tecnologia, anunciada por ele na imprensa. E assusta mais ainda, porque por trás disso, e está dito pelo ministro aqui na Folha de São Paulo, do dia 28, que deve incluir este assunto deve ser discutido e que deve incluir regulamentação no Brasil do imposto mínimo global. Ora, tudo que o governo faz, senhor presidente, é imposto para tentar cobrir um orçamento que é impossível de ser coberto, porque as despesas estão cada dia mais descontroladas. E cobrir imposto, cobrir as despesas incontroladas com imposto, isso é tremendamente injusto. Concessões para hidrovias. Esse foi o tema do debate de hoje na Comissão de Infraestrutura. Rios para que te quero? Desde sempre, usamos os rios como caminhos, meios de transporte de passageiros e cargas. Mas fazer dos rios hidrovias é uma estratégia que tem a ver com infraestrutura, mercado, economia, planejamento. Uma das possibilidades é fazer parcerias com a iniciativa privada, como já acontece com as rodovias. Ganha-se em segurança, previsibilidade, mas isso também tem custos. É preciso investimento.
E a logística depende também da geografia das localidades. Nós só seremos competitivos com os grãos produzidos, tanto na parte do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso, como no norte do Mato Grosso, se nós utilizarmos a eficiência dos nossos rios. Se a gente quer navegar em hidrovias efetivamente, isso significa uma garantia de calado o ano inteiro, sinalização, controle, sistema. Eu não vejo outro caminho a não ser efetivamente contar com a iniciativa privada. E aqui a gente não está falando de recursos, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de operação mais ágil e eficiente. O potencial de que o país dispõe para criar e desenvolver hidrovias é considerável. O levantamento que a ANTAC realiza a cada 2 anos mostra que nós não exploramos de um modo economicamente mais do que pouco mais de 19.200, ou seja, menos da metade do nosso potencial é aproveitado. A ANTAC identificou 6 hidrovias com potencial de serem concedidas: hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Rio Paraguai, Tocantins, Tapajós e Barra Norte, que é a saída do Rio Amazonas, né, em direção ao Atlântico, e a hidrovia Uruguai-Brasil, que é a hidrovia Lagoa Mirim. E se você pensa na navegação pelos rios como algo tranquilo, saiba que não é exatamente assim. Sem melhorias, sem manutenção, sem vigilância, pode-se ter sustos e prejuízos. Tem saqueamento de carga de balsa, que a gente tem invasão de canal pelo garimpo ilegal, que a gente tem uma série de assaltos às embarcações de combustível. Tudo isso, a gente da navegação interior gostaria de que a concessão, o operador do Madeira vai trazer para a gente uma segurança. Madeira agora, no auge da crise, a gente está trabalhando com 3 dragas de sucção e recalque. Lá no Mississippi eram 30 dragas disponibilizadas e operando ao longo de todo o ano. Na Europa a gente tem rios que são seriam muito menos navegáveis do que os nossos. E eles fazem intervenções gigantescas em seus rios, porque eles sabem que isso é ambientalmente o mais adequado. Eu não estou minimizando a necessidade da gente fazer estudos para quando a gente vai fazer grandes intervenções. Grande parte do sistema Mississippi é feito de canais artificiais. É feito de canais que contam com eclusas. Quem é dessas regiões sabe que é preciso planejar bem. A concorrência de outros modais pode aumentar as opções, mas tudo deve ser bem calculado por quem produz e pelo poder público. Como não dá viabilidade pelo Rio Madeira, você imagina a hora que Lucas do Rio Verde tiver a ferrovia. Ele chega, você vai transportar de Vilhena a Lucas, vai dar em torno de 600 km. É mais perto do que você ir em Porto Velho. Você vai colocar na ferrovia, 2 dias depois, esse contêiner está lá em Santos, embarcando no navio. Então, você tem que ver agilidade e com um custo mais barato. O Dia do Administrador foi comemorado hoje pelo Senado com uma sessão especial. Administração é o ato de gerenciar negócios. Como destacou o vídeo institucional exibido no plenário, administrar é planejar, controlar e direcionar negócios, pessoas ou recursos. A lei que regulamenta a profissão de administrador e criou os Conselhos Federal e Regionais de Administração foi sancionada há 59 anos, no dia 9 de setembro de 1965. A ciência da administração é uma jovem senhora que, apesar da pouca idade, carrega a história de muitas lutas e também de muitas conquistas. Por isso, a cada aniversário, nos reunimos para prestar homenagem a este grupo de profissionais que desempenham um papel fundamental na administração pública, na administração privada de nosso país. São administradores, tecnólogos e gestores em áreas da administração, mestres e doutores em administração e técnicos também em administração. Neste Dia do Profissional, dos nossos profissionais, celebramos não apenas as conquistas individuais desses profissionais, mas também o impacto coletivo do seu trabalho na construção de uma sociedade mais organizada, eficiente e próspera.
Os participantes da sessão solene ressaltaram a importância de profissionais capacitados para a boa gestão pública. Em cargos técnicos, nós temos que ter técnicos, temos que ter um bom administrador, por exemplo, para poder pensar a médio e a longo prazo, para ter projeto de nação. Projeto de nação. E não tem outra forma de ter projeto de nação se não tiver um bom administrador. Eu quero aproveitar essa data, que é data comemorativa, mas também que é uma data de reflexão, para que a gente possa refletir um pouco, né, sobre a questão do administrador, né, no nosso país, dessa função tão importante, dessa profissão tão importante para todos nós. Nós estamos vivendo aí, inclusive, um momento de eleição municipal, onde se elege os prefeitos. E é incrível que ainda no século XXI, 2024, a gente ainda eleja prefeitos sem nenhum preparo de gestão. O grande problema do nosso país hoje é gestão. E isso, a gente precisa que os administradores se envolvam nisso e cobrem para que haja realmente pessoas capacitadas diante das instituições. Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A exposição interativa e imersiva inaugurou hoje no Senado. A mostra destaca pontos importantes dos trabalhos da Casa Legislativa desde a sua criação em 1824, durante a monarquia brasileira. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A mostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
um problema de saúde que atinge o mundo todo. A campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro e este ano o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitado.